Jorge, estamos ao vivo e vou I would like to invite Dr. Vivek Kumar. Hi, Doctor. Be welcome. We are going to begin our opening session, and you are one of our guests. And also, I would like to invite the other participants who are in the virtual room to open the cameras for this opening session. Be all welcome. So, Dr. Jorge, it's up to you. Muchísimas gracias, apreciados Lord Dayton. Bienvenidos al presente Congreso Mundial, la transformación de los derechos, en este caso de los Brics, hacia la preponderancia global, tensiones, nuevos desafíos. El presente evento se lleva a cabo en dos fechas, el día de hoy y el 15 de septiembre, en Minas Gerais, en la Universidad de Itaúna, el mismo que registra en su organización general a la Escuela Interdisciplinar de Derechos Fundamentales Preponderante y Justicia que presido, la Universidad de Itaúna, cuyo representante es el doctor Dayton Ribeiro de Brasil, y la Universidad de Caxias do Sul y su grupo de pesquisa Metamorfosis Jurídica, como representante la doctora Cleji Calgaro. Damos la más cordial y efusiva bienvenida a nuestros 120 reconocidos conferencistas de 30 países. Igualmente expresamos nuestra calurosa bienvenida a las prestigiosas 12 instituciones coorganizadoras de 8 países. Como tales tenemos a Rokan Institute, High Education, Afganistán, Department of Law, Lahore Leeds University, Pakistán, Diplomatic Academic of the Ministry of Foreign Affairs, Russia, State Academic University of Humanities, Russia, Institute of Legal Studies, Chahandri Chara Sain University, Meerut, India, Instituto Jurídico Internacional de Torino, Italia, Universidad Las Palmas de Gran Canaria, España, Facultad de Direito de Franca, Brasil, Panorama o Programa de Maestrado y Prestação de Jurisdiccional de Direitos Humanos, Brasil, Centro Universitario Antonio Eufrasio Toledo, Presidente Prudente, Brasil, Poder Judicial Santiago del Estero, Argentina, Asociación Sapiencia Juris, España. El presente magno evento registra en su organización general, como ya hemos indicado, a la Escuela Interdisciplinar de Derechos Fundamentales Preponderante y Justicia que presido, la Universidad de Itaúna, cuyo representante es Dayton Ribeiro, Brasil, y la Universidad de Caxias do Sul y su grupo de Metamorfosis Jurídica, cuyo representante la doctora Cleji Calgaro. La transmisión está a cargo de la Universidad de Itaúna de Brasil, con el doctor Dayton Ribeiro, Brasil. A todos ellos nuestra profunda gratitud y reconocimiento. Seguidamente tenemos que los BRIC, Rusia, Brasil, India, China y Sudáfrica han emergido como un bloque influyente buscando transformar el orden mundial hacia un sistema más multipolar. Su ascenso se basa en el crecimiento económico y demográfico, desafiando las instituciones financieras tradicionales y creando alternativas como el nuevo Banco de Desarrollo. Sin embargo, enfrentan tensiones internas y debido a asimetrías económicas y políticas donde la influencia de China genera preocupaciones. La competencia geopolítica, especialmente entre China e India, también limita su cohesión. Nuevos desafíos incluyen el impacto de la pandemia COVID-19, que exacerbó vulnerabilidades económicas y las crecientes tensiones geopolíticas que reconfiguran el panorama global. Para fortalecerse, los BRICS deben profundizar la cooperación económica política, promoviendo el diálogo y la diplomacia. El futuro de los BRICS presenta escenarios contrastantes. Uno optimista, donde logran la preponderancia global y promueven el multilateralismo, y otro pesimista, donde la fragmentación les hace perder relevancia. A pesar de los desafíos, los BRICS tienen el potencial de promover un orden mundial más equitativo si logran fortalecer su cohesión interna y adaptarse al cambio global. De los temas referidos que versa el presente magno evento, 120 importantes conferencistas de 30 países expondrán sus análisis y estudios, lo que enriquecerá enormemente el debate y la capacidad crítica. Muchísimas gracias. The BRICS, Brazil, Russia, India, China, and South Africa have emerged as an influential bloc seeking to transform the world order towards a more multipolar system.
Their rises is based on economic and demographic growth, challenging traditional financial institutions and creating alternatives such as the new developed bank. However, they face internal tensions due to economic and political asymmetries, with China influence raising concerns. Geopolitical competition, especially between China and India, also limits their cohesion. New challenge includes the impact of the COVID-19 pandemic, which exacerbate economic vulnerabilities and grow geopolitical tensions that are hard to the global landscape. To strengthen themselves, the BRICS countries must deepen economic and political cooperation, promoting dialogue, diplomatic, and the future of the BRICS presents contrasting scenarios. And optimists one where they achieve global preponderance and promote multilateralism. And the pessimist one where fragment um, where fragmentation causes to the lose relevance. Despite the challenge, the BRICS have the potential to promote a more equitable world order if they manage the stronger their internal cohesion and adapt to global change. 120 distinguished speakers from 30 countries will present their analysis and studies on the topics covered by this major event, which will enrich to debate and critical thinking. Thank you very much and welcome again. Thank you very much. Appreciated, Dr. Jorge. And I also would like to say some words for our participants. And first of all, ladies and gentlemen, distinguished colleagues, esteemed guests, it is with great honor and profound gratitude that I welcome you all to the World Congress, the transformation of the BRICS towards global preponderance, tensions, new challenges. We gather here today in Minas Gerais and across the globe through our virtual connection, united by a shared commitment to dialogue, knowledge, and cooperation. This Congress brings together scholars, practitioners, and leaders from more than 30 countries, reflecting the diversity, plurality, and richness of perspectives that are essential to the challenges of our time. The BRICS, once a geopolitical acronym, have become a platform for new visions of governance, law, technology, and sustainability. Our discussions over the coming days will explore not only the opportunities, but also the contradictions and the tensions that arise when building a multipolar and interconnected world. Today's inaugural session is more than a ceremonial opening. It is an invitation to critically engage with the dynamics of global transformation, to listen to one another, to exchange experiences, and to construct bridges
between different traditions of thought and practice. We are reminded that cooperation is not the absence of difference, but the ability to transform difference into dialogue and dialogue into constructive action. I would like to acknowledge the efforts of our organizers, co-organizers, and all the institutions represented here, in special to University of Itaúna and its rector, Dr. Faisal David Freire Shekhar. Your dedication has made this Congress possible, and your presence ensures that it will be meaningful to our speakers. We look forward to our insights and contributions. To our participants, may you find inspiration and connection in these sessions. Let this Congress be a space where ideas can flourish, where mutual respect prevails, and where our shared responsibility to the future guide us. On behalf of the organizing committee, I extend to each of you a very warm welcome. Thank you, and let us begin. And before I pass for our first lecture, I would like to invite Dr. Vivek to give us some words for 1 minute for this opening session, and then the lectures will begin. Dr. Vivek, it's up to you for 1 minute. Your microphone, please. A very good morning to all the scholars. Am I audible? Yes, very audible. You can continue. Suprabhat. I belong to India, and this event is very important event, which is going to determine the future of world. Why unipolar world to a multipolar world? And I welcome on behalf of Chaudhry Charan Singh University as an co-organizer of this event, all the scholars around the globe who are participating, the views of the learned scholars. Thank you very much, and I welcome all of you on behalf of the organizers. Thank you very much. Now over to you. Thank you. Okay, thank you, Doctor. Very pleased to have you here with us. Well, to continue, I would like to invite our first lecturer. It's Dr. Kazushi Yamamoto from Japan. Doctor, be welcome. I'm going to read your curriculum, and then I will pass you the word. Dr. Yamamoto is a visiting professor and a member of the editorial board of Tashkent State Law University, member of the Central Asian Legal Research Association. As a global authority on law, finance, and strategic investment, he led the design of institutional governance frameworks. In the era of multipolarity, he integrated universal cohesion and civilization theory
into institutional brand, pioneering a new paradigm of international cooperation, including Brics. The topic of Dr. Yamamoto is Brics as the crossroads of civilization, a paradigm shift between plurality and integration. Dr. Yamamoto, be welcome. You have the word for 10 minutes for your lecture. Be welcome. Thank you very much for the honor, the introductions about me, Dr. Delton Ribeiro. Thank you very much. Apologies a bit, not so much Brazilian accent. And thank you very much, Professor Jorge Torres Manrique. So I'm speaking out from physically Japan, and good morning, everybody. Thank you very much to be given, this honored opportunity. So at this, zenith of honor and esteem, I stand on behalf of all humanity to proclaim the prologue of future history. So President Jorge Torres Manrique, distinguished members of Praemientia Istia Interdisciplinary School of Fundamental Rights, University of Itaúna, University of Caxias do Sul, and the visionaries from 80 nations. At this very moment, we coverage at the sacred nexus to launch a new world civilization. Though I stand here as a representative of humanity, from my vantage point based in Japan, I wish to infuse Brics' co-creative process with the spirit of harmony and innovation nurtured over many years. In 2001, Brics was hailed as a solidarity of emerging markets. Yet that label I would come to be inscribed in world history as the ultimate catalyst of multipolarity. At its inaugural summit in 2009, it shook the heart of existing order, rewriting the global financial and energy contract. Today, those primordial strings breaks beyond the horizon, drafting the new chapter in 21st century civilization. Though I speak from Japan, the kind of part of the advanced northern nations, when reflecting on the humanity's progress and evolution, I believe the insights in science, technology, and culture cultivated here can support and also co-creative Brics transformations. First, reforging the geopolitical epic, the grand currents of a US-China rivalry and also European realignment have spawned a new turret Brics. Second, awakening the digital intellect. As you know, AI and blockchains are modern technologies. They are meta platforms unifying human consciousness. Japan's also smart cities and AI ethics frameworks can serve as pioneering examples. Third, birth of a climate fight community. The global climate crisis is a civilization's scramble, the forging solidarity and creative disruptions. Fourth, resonance and the revival of cultures. Diverse traditional resonate to weave a new universality. This is a very soul of a Brics. We stand at the historic crossroads where the great convergence of a civilization and the great divergence of a civilization coexist.
And what is being asked of us now is the modern era of our history is whether BRICS will emerge not merely as a counterbalance to capital, but as a creator of a new era of civilization on this planet. The convergence, currently guides humanity towards a single idea through shared governance and digital fusion. The divergence, currently affirms very cultural identity on Earth, spawning, multiple epic, narratives. BRICS will, arbitrate these twin countries, becoming the first compass in history to realize the coexistence of freedom and integrations. Digital currency alliance and also an inclusive, climate, initiative, centered on a BRICS, development bank, designing a fully, renewable energy society as a gift to future generations. Also, Global Innovation Synergy Forum, uniting academia and industry, continuously refreshing governance, best practice to equal-potentially multiply humanity's collective intelligence. So, people of the world, this is a moment we choose to stand on. History is stage as unparalleled, builders of a civilization and civilization of human beings. BRICS is no longer an alliance of 5 nations, but a civilization union, uniting every heart of the earth. Here, from my vantage, point, based in Japan, one of the advanced northern nations, I elevate this spirit of harmony and innovation nurtured over many years to co-create a new horizon with BRICS within the humanity. Thank you very much. World history now awaits our hands to carve its next chapter. So, kindly please let us begin. Thank you very much. Sir, your mic is. I think Dr. Vivek is having a little problem of internet connection and hope that he'll return.
Hi, doctor. Can you hear? Okay, you are very audible. You are very audible. Yeah, And you are audible, sir. yes, it's up to you. You have 10 minutes for your lecture. Yeah, thank you very much. Uh, Today we are living in a world where the center of power is moving towards this end and that end. After World War First and Second, this world seems to face two type of governance. One is unipolar and maximum time we can say the bipolar system of global governance, in which a certain countries or a group of countries leading the world, and they determine the governance, global governance, by their own wishes. Sometimes they are trying to take over or to curb the developmental issues of fellow nations. At present scenario, Brazil and India both are going through a state of affairs where Hello, doctor. I think we have internet connections that are not working very well. economic interest and with the global governance issues of the countries. Specifically, it is concerned with Brazil, Russia, India, and China. Both the economically, globally recognized entities, those going to lead this global platform of trade and commerce. But after trade is not only done in isolation, and it is required a proper formulation of norms and treaties and all. And BRICS started as an economic forum. Now it takes the lead in the governance also. Now we can say the 46% of the global population is represented by BRICS. In very recent past, in the year 2024 or 25, five more countries are clubbed with BRICS, like UAE, Egypt, Ethiopia, Indonesia, and Iran. And now we can say we are also having the capability of marketplaces. We not only provide the facilities and regulate certain things, we are also good producers, and we also have the good market for the global products. And triple P model, this BRICS, or now we can say BRICS plus, after adding these five more countries in this association, it is up to us for to lead the world, and we are going towards that. As the recent summit, which is held very luckily in the Brazil, in Rio de Janeiro, and the motto of that particular BRICS theme is the strengthening of global South for the governance, and to provide a light in the world where some rights and a conflict is arises by their interest, national interest or business interest. Like I earlier told about the behavior of American President Donald Trump regarding India and Brazil, that is not a good practice towards the international business and international norms. But it is happening due to there is no specific rule or regulation legislated or accepted as a treaty convention to regulate this type of behavior. As BRICS is emerging a solution for this type of uh, malfunctioning of global governance, BRICS is supposed to lead, and it is leading by entering these
new members in the association in this group. Now we can call it groups, BRICS plus nations. It shows itself shows that BRICS is working by accepting and by deliberating the contentions of development of legal framework regarding not only regarding trade by global cooperation for the climate finance, or we can say very recently in 2025 it is about the artificial intelligence too. They specifically legislated or drafted a guidelines for artificial intelligence regarding the ethics of artificial intelligence. BRICS is towards to lead the world by reforming the international institution law and institutions of international law. Like BRICS introduced new development bank as a. I'm not supposed to say that it is replacing the IMF and other world institutions, but it facilitates the developing countries, or we can say the countries which is not part of any unipolar or bipolar governance. Those countries who are supporting the multipolar governance mechanism of the globe are this development taking a very good lead, and it shows the developmental benefits of BRICS. Other important legal issue or reformation is well voiced by the BRICS nations is the dispute settlement mechanism of WTO. The all members of BRICS are always raising their voice for a proper dispute settlement mechanism in WTO, and that also an issue through which they can demand a justice or a dispute settlement on the basis of proper rules and norms. And in 2025, the climate and AI governance is very highlighted in the global summit of BRICS nations, and I am very happy with that. That it is going to give a very ethical legislation or draft for the nations, not only for the BRICS nations but for the world. But certain things are also uh, checked, or we can say the contention of certain thinkers is against the BRICS is about that there is a multilingual or nations of different interest, and there is an internal conflict also. Divergent legal and political systems, internal tensions like India and China, and informal structure. But someone says language, as language change, law is change. But in BRICS, the diversity of culture, the diversity of languages, diversity of their legal systems, all these divergence are not supposed to be diverge the um, state or the association to do the good for the society. As Marcus Aurelius speaks, what stands in the way becomes the way. Whatever be the hurts, whether it is about we can say the, just for example, India and China has certain border issues, but by making summits, by making conversations with each others, and by understanding, all BRICS nations become very closer, and they can understand the issues relating to their territories and all, and about the international trade too. But the the thing should be actualized. We are going towards the multipolar global governance mechanism, and the
Hello, Dr. Vivek Kumar. I think we have problems, internet connection problems. Trade in local currencies, and a move to reduce reliance on the dollar, US dollar, protects their economies and external financial shocks. Another important thing to be done is the intellectual property and green technology. There is an opportunity for BRICS to create legal framework for the collective development and sharing of intellectual property, specifically in areas like green energy and biofuels. This can accelerate sustainable development and technology sovereignty across the global south. Legal education. As I belong to a legal fraternity, I am a professor of law. This is also a thing which is required to be taken by BRICS, and it goes and it's supposed to be happen. The backbone of the BRICS association by fostering collaboration among legal professionals and institutions of BRICS countries, by which we can understand the legal lacunas and the legal loopholes along with the beauties of legal system of each other, and we can frame the norms and for the regulation of BRICS nations, not only for trade but cultural and all. And by clubbing legal education and a capacity building programs will be organized by BRICS. It is my humble submission. Almost all BRICS nations representatives are representing in this World Congress, and I raise this voice to make convergent and make to facilitate the legal stakeholders, or whether they are legal professional, full-fledged professionals, or they are legal educators. They come forward and take lead in this era, and this is the thing which is going to happen in future, and they make BRICS very relevant amongst the nations. And the contentions of the opposition members or the opposite thinkers of BRICS, they claim that there is a divergency of the thoughts of legal systems, and the governance mechanism are, in my opinion, are declared futile by accepting their or understanding the legal frameworks of different countries, specifically the BRICS association. In collaboration of rise of multipolar world is inevitable. No one can going to stop this, whether they wish or they are not supposed to accept that. But a multipolar world is waiting for us, and it is good for all. Question is not whether it is happen, but how we'll manage. BRICS has a vital role to play in the transformation, not as a replacement for the existing order, but as a critical voice for reform and inclusion. By building legal bridges, be it through new financial institutions, reformed trade rules, or a pragmatic cooperation, BRICS can help shape a global governance system that is more representative and more just and more resilient for humanity. As my topic is about to building legal bridges for a multipolar future, the role of BRICS in shaping global governance in 2025 and beyond. And in the conclusion, I just make a remark or my opinion or observation that by framing the laws, the multiplicity of laws is also a hurdle, but a harmonious construction of rules for all the community stakeholders or all the nations of BRICS and other those who are supposed to be going to become the member of this great association, which is known as BRICS Plus. Now it is plus in coming days, because it is working for the betterment of humanity. And for the humanity welfare, we require strict and certain rules to provide a rule of law by which we can ascertain and we can predict the justice delivery to all the stakeholders, whether they are traders, whether a issue of human right and all. Thank you very much.
You're welcome. Appreciate it, Dr. Vivek, for your lecture. And always a great pleasure to hear your lessons. Thank you so much. Thank you, sir. Well, now I would like to invite to the next lecture, Dr. Elena Guliaeva. Be welcome, Dr. Elena. And I'm going to read a little part of your prestigious curriculum because it's very long. But Dr. Elena is alumni of the Hague Academy of International Law from the Netherlands. She holds a PhD International Law, European Law from Institute of Legislation and Comparative Law under the government of the Russian Federation. She graduated with cum laude the postdoctoral program in New Technologies in Law, Italy. Dr. Elena is going to talk about legal regulation of genomic security in Brics countries. As I said before, Dr. Elena, be welcome, Rad Vestech, and you have 10 minutes for your lecture. My dear colleagues, I'm extremely happy to be today together with you. I hope the connection is very well. And I'm sending my hugs. I'm sending my greetings from Russia. And it's very nice that today we are talking about the BRICS cooperation, about the BRICS Plus. And at the same time, we already published a book last year about BRICS countries. And I was extremely happy and honored, and it was my privilege to be part of this book, and I wanted to share some of the ideas which we put to the article dedicated to the genomic security. And today I want as well to say to Dr. Delton Ribeiro Brazil huge thanks. I wanted to say to Clyde Calgaro and Jorge my gratitude, and always I'm extremely appreciated by everything what we do together, and it's wonderful to be to have this cooperation together, and our connection becomes stronger and stronger by event to event. And for me, as I said, that it's a huge happiness to have this wonderful cooperation which we have in our academic society. And today I wanted to share with you the genomic security in BRICS countries and criminal policy, and why I would love to put this question today to the table and to share some of the ideas, because today we see that the advantages and disadvantages, and as well the advancement of the technologies extremely have a high speed, and legislative regulation, court practice, and criminal policy in the field of genomic security within the jurisdiction of the BRICS countries, for us it's extremely interesting. And we always look back to the Chinese experience, because it was the first experience and it was the first time in the history of humanity when we see that the human can be the human embryo can have especially on the cell level some modifications and corrections. And we see that in some countries it's already we're already talking about free parents of a child, especially due to the CRISPR-Cas modification. And in this case, there are so many questions about the ethical, moral, philosophical, social questions raised in the society. We're talking about bioeconomy, we're talking about biosecurity, and at the same time, we see that the Chinese experience with the national legal regulation, and for example, it's very interesting. My previous as well colleague speaker from India, they have a great legal practice about the CRISPR-Cas
especially gene modification legislation, and a protection of genomic security of tribes in Brics countries in South Africa, especially for the indigenous people. For us, it's also a question when we're very interested to learn some experience from the countries which are in the Brics. And we see that the genetic modification firstly happened in China and raised huge questions to make stricter the legislation. And we see that in South Africa doesn't exist licensing control. It's not adequately as well developed. There is a lack of sufficient legal legal regulation, and especially it's needed to have a training of specialists and scientists. If we're going to look at the studies on the human genome in this area in forensics, agriculture, other field, and especially ethical, philosophical, legal, moral, it's just only a part of the bioeconomy and biopolicy, and especially chaotic use of genetic technologies by private individuals. And for example, states can bring changes to genetic code which influence the future generation. It's also one of the actors of in international law. International and non-governmental, especially organizations, agreed about a legal framework for the use of such technologies. And we're talking about the genomic sovereignty of the state. Some Brics countries as well prohibit germline modification through criminal liability or administrative liability still. Others regulate this area through non-binding guidelines. The Chinese approach to human genome editing is the most liberal approach in all of Southeast Asia. And maybe we also have to pay attention to the recent Shanghai Organization meeting, where the president of Chinese Republic said that today the genomic security, the control of the population, it's a demanding question. And for example, Russian president, our President Vladimir Putin, as well, he said that it's possible by 2050 already live 150 years for many people, because the advancements of biotechnology is extremely interesting and extremely for us already have the high level. And the UN World Health Organization has established a multidisciplinary expert advisory committee to systematically examine a range of issues, including scientific, ethical, social, and legal problems. And the majority Brics countries should also seek to establish ethical committees in the field of genomic research and manipulation of human genetic researchers according to ethical and humanistic principles. Today we are also talking about the humanistic principles in international law, and we have to pay additional attention to this question, especially when we're talking about the implementation of innovative developments and genetic technologies. We also can see that there is a question about the biosecurity and safety of the state, safety and especially by sovereignty of the state, the huge questions which we're supposed to discuss in our scientific papers. And we see already that the academic society try to find the solution for it. But we have the three different absolutely approaches to the question of regulation of genetic and genomic technologies. And we see that in this technological process is already the strict regulation, it's liberal regulation, and it's a regulation by the corporations. We see how the international law already has changed through the technological progress, and we will still face with a lot of questions. We don't have any case in International Court of Justice of the United Nations about the technological
progress, especially related directly to the future generations. But I think that, and I'm sure that one day it will happen, and we have to discuss openly today those questions, because there are some maybe questions about the development, sustainability, about the scientific progress, at the same time the humanistic principles. But against the backdrop of rapid scientific and biotechnological progress and a strong push for experimental mediation in Brics countries, a legal and ethical framework aimed at regulatory genomic research and protecting genetic integrity is gradually taking shape. And those questions about the cloning, about genome editing, about questions of biosafety, about cell and about surrogacy, and many other questions today are on the table of many countries, and it has the national, for example, regulation, but on the level of the international organizations and, for example, blocs such as Brics countries would have, especially for today, the popularity, and it developed, and it's already created the regulation, legal regulation. And I would love to say that we have to think about it deeply, and we have to pay more attention to those questions in our scientific papers, because there are so many questions about good and bad for the future generations, about the protection of future generations, about the progress, scientific one, and about the population on our planet. And by saying a final, especially sentence, I would like to say that Brics countries are the example for us to see how the world is diverse, and how on the level of the Brics countries are going to find the solution together to face many issues on international agenda, especially in international law. Thank you so much for the invitation one more time. I would love to say that I wish to all the participants success. I know that within few days it's going to be the negotiations and discussions about different problems, but I hope that everybody will be satisfied with the results, and we're waiting to have a common book monography, and it's going to be wonderful to share our opinions within the academic society. Thank you so much, and one more time, greetings from Russia to all the participants. Thank you. Thank you so much. And I see that maybe you can I would love to say thanks one more time, and I have to say that you're more than welcome to Moscow, you're more than welcome to Russia, and I hope that everybody will join us for this wonderful event for today. Thank you. I don't know if there are some problems. I see. Yes, we're waiting for Dalton, because I see that his connection has fallen, but we're waiting for him to come back and to be with us again, and to give a word to the next participant who will talk again about the Brics countries, and about the transformation of the Brics towards global preponderance, tensions, and new challenges. Thank you so much for the word, and I'm sure that it's going to be a great experience for all of us for today, and for other days, and other events which are coming in our especially
international society or the international lawyers. Thank you.
Hello, Dr. Elena. I do apologize. I had internet problems, but now I think I have returned. Well, let me see. So I'm going to call the next lecture that it'll be Dr. Larissa Sanikova. Hi, Dr. Larissa. Hello, dear Delton. I'm really glad, happy to see you, and I'm greeting all participants of our conference. Thank you very much for invitation, and today I'd like to add my presentation, please. And Okay, so I'm going to read your curriculum just to make your presentation, and let me see. Okay, Dr. Larissa Sanikova is a Doctor of Law, Professor of the Russian Academy of Science, Head of the Center for Legal Research on Digital Technologies of the State Academic University for Humanities, with the topic Prospects for the Use of CBDCs in Settlements between Brics countries. Dear Dr. Larissa Sanikova, be welcome. You have the word for 10 minutes. It's up to you. Thank you very much. And so, please, it's okay. Your PowerPoint presentation. Yes, thank you very much. Dear colleagues, today I would like to focus on the prospects of using central banks' digital currencies and cross-border settlements between Brics countries. Since the establishment of Brics, one of the main activities of organization has been to develop cooperation in financial sphere in order to reduce dependence on the dollar in settlements between our countries and increase the share of settlements using national currencies. On the screen, you can see Brics statements and actions aimed at de-dollarization and strengthening the financial sovereignty of our countries. For this purpose of the de-dollarization of mutual settlements, the Brics countries are considering various digital financial instruments. According to experts, the most promising are stablecoins and central bank digital currencies. At the Brics Summit in Johannesburg in 2023, there was informal discussion about creating a unified Brics currency. The idea was to have a new reserve currency based on a basket of currencies of Brics countries. Such a currency could be issued as a stable coin. However, such a currency, such a step, would require countries to give up part of their financial sovereignty. From this perspective, using CBDCs seems like the better solution. CBDCs could increase transaction speed, lower cost, and improve transparency. Importantly, it would allow countries to make payments in their own national currency. Interoperability is key here. It would connect national CBDC system with both local payment system and CBDC systems of other countries.
As we know, there are two main types of CBDCs, depending on who access them. Retail CBDCs are intended for use by individuals and businesses as a digital form of fiat money. Wholesale CBDCs have a range of users limited to financial institutions. While retail CBDCs and wholesale CBDCs can both be used in cross-border transactions, wholesale CBDCs are seen as the preferred option because retail CBDCs could compromise monetary sovereignty. Research projects involving the Bank for International Settlements, BIS, demonstrate the potential of wholesale CBDCs for cross-border settlements. We analyze such projects as Bear, Jura, Dunbar, Marianne, Mandela, and Brics. Central banks of a number of Brics countries participate in some of them as members of observers. Despite certain difference in most multi-CBDC payment systems, the participating central banks retain key powers to issue and redeem national wholesale CBDCs, to admit other participants to the platform, for example, local and foreign commercial banks, to supervise and control their activities, and to enforce national regulatory requirements. So, the use of national wholesale CBDCs in cross-border settlements makes it possible to preserve and strengthen financial sovereignty. This explains the interest of the Brics countries in developing national CBDCs. Unfortunately, time doesn't allow me to describe the achievements of each country. I am going to do it in our books about Brics transformations. But the table on the screen, you can see approximately the degree of each country's progress on this path. As we can see, all countries are at different stage of developing and implementing national CBDCs. The priorities of countries are also different. Some countries such as China, Russia, Iran are developing retail CBDCs. Other countries, Brazil, South Africa, United Arab Emirates, Indonesia, focus on wholesale CBDCs, and India prefers universal CBDCs. This is not of fundamental importance. For example, the digital yuan retail CBDCs was used in cross-border payments in the Brics projects. Brics project. The Brics countries are able to create their own payment system for cross-border settlements. The optimal model could be a multi-CBDC common platform for wholesale cross-border payments. The benefits of this model are clear. It would allow Brics countries to make cross-border payments in their own currencies. Most Brics countries are also technologically ready for this. Additionally, the model ensures interoperability between domestic and international CBDC payment systems. But there are challenges too.
For example, creating a platform will require substantial investment in technological infrastructure, which could be a heavy burden for some countries. There is also the risk of fragmentation of the global economy into geopolitical blocks with different trade and standards, as the International Monetary Fund has warned. To address this fragmentation, the Bank for International Settlements suggested enhancing the interoperability of CBDC systems. BIS had proposed the creation of unified ledger, a new type of financial market infrastructure that would combine central bank money, CBDC of course, tokenized deposits and tokenized assets on a programmable platform. In the future, multiple ledger might be coexist, each with a specific use case. On the other hand, the International Monetary Fund proposed a centralized global ledger system called the XC platform. The XC platform settles token representation of central bank reserves from member countries. The platform is not designed to issue its own safe settlement assets. It creates on ledger a representation of existing assets, central bank reserves, held in escrow in central banks. This approach is not so much a technical solution, but a regulatory and political framework. The platform management would build on existing experience, particularly from MasterCard and Visa. It seems that International Monetary Fund aims to recreate the current cross-border payment system on a new technological level, which could further cement the dominance of Western countries in the global financial system. In summary, wholesale CBDCs are the best choice for cross-border settlements of Brics countries using national currencies. They have the potential to change the global financial system. The adoption of global CBDC standards could limit their sovereignty. I don't mean technical standards, but regulatory one. Russian monetary authorities proposed the architecture of BRICS bridge payment system at the BRICS summit in Kazan in last year. So, as the saying goes, if you are not at the table, you are on the menu. That's why BRICS countries should unite in the global CBDC competition. Thank you for your attention, and thank you for invitation. Thank you very much. You're welcome, Dr. Larissa, for your speech, and hope to have you as our guest invited for our next congresses. Thank you so much. Thank you very much. Sure, I'm real happy. Thank you. Well, now I'm going to call the next lecturer. It's Dr. Juvari Sarkawi from Indonesia. Dr. Juvari, be welcome. It's very nice to see you once again. I'm going to read your curriculum. Dr. Juvari is an associate professor at Universitas
Nadlatul Ulama Surabaya from Indonesia, and the topic will be the global collaboration for peaceful nations. Dr. Duvari, as I said before, be welcome. You have 10 minutes for your lecture. It's up to you. Yes, thank you. Good evening from in Surabaya. Yes, thank you, the moderator. Now I would like to share, yeah, how where what is the place for sharing, yeah. Well, you have to carry on. Yeah, I want to carry by myself. Yes, and you have a icon with plus. Then you click, you see slides and the PDFs. Can you see? Visual audio not yet. Not yet. Where is it? Yeah, I usually using Zoom Plus, yeah. Oh no, present. Oh, I see. Present slide. Yes. Yes. And Yes. then Present you click slides. and choose your file. There is a file that is computer. Yes, your computer. And then where can I You find? choose your file, your PowerPoint presentation. Yeah. Upload. Oh, I see. Yeah, wait a minute. Yes. Yeah. Yes, Okay. I think it's Yeah. uploading. Yes. Yes. Right. Have you seen it? Oh, not yet. I think it's still uploading. Oh. Still uploading. Oh yes, uploading, processing. Yes. Processing, yes. Yes, because it takes some minutes, perhaps 1 minute. I see, yeah. Waiting. So, you know, in my country, I think you can also see the news in the world news, yeah. Now, before we starting, yeah, while waiting, yeah. In my country now, there are a lot of chaos, yeah, in every province. Yeah, already, yeah, I have seen it. That's right. That's yeah. Okay, thank you. So the global collaboration for peace, peaceful nation here. Why I choose these topics? Because, yeah, even my president had visited the, you know, the global conference, not the global conference, the global meeting in Brussels recently. Yeah, the Brics, yeah. And then, if I'm not mistaken, my country also joined as a new member. Yeah. And then at that time when I saw him, yeah, joining in that during the meeting at that time, I thought that there will be a good news or better news after that. Unfortunately, today my country is in chaos, and today there is a reshuffle of some ministries, and this is because of economic condition, because there is a gap between the you know, policymakers and the top official people and the society in general. Because of that, there are many buildings burned, you know, everywhere, in every province, and therefore the global collaboration for peaceful nation is really very important topic. In this case, implicitly, we can also talk about economic condition at the end.
Now, when we talked about this introduction here, I will highlight this is about what is actually the peaceful, the peace, what is the meaning of the peace, and then also the challenges and also the solution. Yeah, and that is the my discussion here, and then try to give the advocacies for global collaboration. Now, when we go to the reference Johann Galtung's positive peace concept, we have holistic view of peace, and then also the emphasis on constructive relationship, and we have to be proactive. So what is a holistic view of peace? I think around the world, without considering the exclusiveness, every country, every nation trying to focus on eliminating not just direct violence, but also structural and cultural violence. And that is the perpetuate inequality and injustice. The House of the Representative and the Executive of the President usually should be going hand in hand, yeah. But recently, especially in my country, for example, the House of the Representatives who actually formulated the laws, the constitution, and related to the government's regulation. There is a kind of the monopoly that it will be. They are always the better for giving a better opportunity for the have or the people on the top, not for the people in all nations. And this is the because of the system. We do not know, but the access is very dangerous. Like today in Indonesia, so you can check in the Google, for example, what is the condition in Indonesia today. There are a lot of demonstration every up to date. And during 1 week here, we were not allowed to go out, so I was in a holiday for 1 week because of that kind of a condition. So this kind of the climax of this condition here because of the system. And now most of the people try to one of them is to overthrow all of the members of the House of the Representatives because they have already produced the laws that are not for the people. And now this is the access very dangerous. Systematically, unfortunately, at the end it will be very dangerous for even and it can also be in the global ones, especially ASEAN or AFTA and also Europe and also in America. It can be like that. And the emphasis on constructive relationship, we have to build the societal framework for fostering cooperation, shared prosperity, and mutual respect. I have read some of the newspapers here, and mostly there is no collaboration that is actually related to something cultural action and so on and so forth. And therefore we have to be proactive. The next one is that sustainable development goal, peace, justice, and strong institution. So equal access to justice. Today, I just give the example in my country, and hopefully you can also give in your country. So equal access to justice. Justice always, belong to the top, the high rank, but always sharp to the people or the lower levels of the people and the society at large. And this is also, causing the chaos
of any nation wherever we live here. And this is also equal access to justice. Building effective institution, support creating inclusive. Yeah, I like this organization because when I look into the members of the WhatsApp group here, there are a lot of people with different even I cannot recognize the name because we don't know whether this name is female or male, and because this is related to the culture. Yeah. And this inclusiveness, representative governments and organizations that promote peace and fairness. So I'm glad that this organization having the group of the people around the world and also building the effective institution talking about something the same that we are facing today in the world. So everyone in any country have the same problem whenever talking about peace and justice, especially peace and justice and strong institution. So I posted one of the poster that about talking a peace in Russia next November on my Facebook. And one of the my friend from Europe commented, it is impossible if you talk about peace in Russia because Russia doesn't want peace. Russia only a conquest. And I try to say this is different culture. I try to calm down that therefore my group you're talking about peace in order that we can also giving the example that actually peace is very important, even though peace up to now is not achieved fully to be globally because there are some of the discrepancies and also some of the wars here. And building effective institution, that is the most important thing, and this organization one of the example. Now diplomatic alliances, role of the United Nations. Yeah, I don't know so far, in my opinion, whether you can also guess. Give me the example in the next discussion. Yeah, the role of the United Nations globally seem to be not clear, especially going around to the ASEAN, Europe, and so on, because the conflict is now intensifying. Yeah, even some of my the people in Indonesia, there is a tension, and it can be predicted there will be the third world war. This is very dangerous. So I don't know the role of the United Nations today, serving as a platform for fostering dialogues, treaty negotiation, conflict resolution, and also promoting international peace and security. That is NATO for collective defense, strengths regional security by ensuring mutual protection and fostering collaboration to address shared threat. So by having of the territory like NATO and so on, ASEAN, yeah, at least among the Asian countries, at least among the Asian nation, NATO's and other treaties are peacefully living, because they can also be the benchmark. Now in Asia, ASEAN for example, Thailand and one of the other countries is Vietnam, already the war, yeah, in their borders, yeah. And this is also in ASEAN. I don't know, but we know that actually some of the in Asia and also in Europe and so on. But today this is becoming intensifying.
but I cannot guess whether this will be alleviated by some of this body, the role of the United Nations, NATO, and ASEAN. And economic partnership, World Bank, IMF, World Trade Center trade frameworks. So World Bank initiative provide financial support for development projects focusing on poverty reduction and infrastructural growth to foster economic stability. So far, the World Bank here may be focusing on some of the countries that they are choosing, especially need the priority, and this also good shows a good body, a good institution that should be strong. They have to focus on which part of the countries that economically under the standard, because this is the example in my own country. Number one is economic condition. Number one is economic condition. This is the so freedom of speech, okay. Freedom of wants or hunger is priority. IMF Connection for Stability aims to maintain global financial stability through monetary cooperation, offering emergency assistance during economic crisis. Well, economically in my country, in majority are against IMF because of the profit. What is the profit? The interest. And quite burdening the country in Indonesia, especially. There are even though up to now we are still doing with the IMF, but I don't know whether some of the researchers, some of the experts related to financial expert, they are trying to be again with this IMF, and therefore my president at the time attended the Brics in Brazil. Maybe it is one of the example of how to try to make it less depending on the IMF, but going to Brazil recently to join the meeting of Brics. World Trade Framework promotes equitable global trade. Now this one in America and also in Europe and also in my country, economically we have already known together about the tariff of export and import. So Trump, for example, raising the tariff for import, and other countries also, and so on and so on. So we are the war. Now we are in the war of tariff, and this is also should be able to promote equitable global trade practices by reducing barriers, so ensuring their competition and resolving dispute among member countries. And this is the fact. The world public have already eyewitness about this. So globally, most of the countries are in a war of the tariff, export and import. And this can also, make other countries, in a very burden, bearing a very burden. And cultural exchange. I would like, as the educators, teachers or lecturers, I would like to emphasize on this cultural exchange, UNESCO contribution. They have to facilitate global cultural preservation, education initiative, and knowledge sharing to enhance understanding among nations. The experts agree, even all of us here agree, that higher education can also be related, having a high, relationship with the better economy. It is actually the fact that
those the countries which are under educated or their education is not in high quality, then they tend to be economically low in standard. And therefore, UNESCO contribution should be highlighted, and we have to watch here, to watch and inspect them, and even we can also make a kind of proposal, and we can also forward the proposal to UNESCO in terms of our initiation, how to preserve the cultural perspective, education initiative, and knowledge sharing, enhance understanding among the nation in balance. Academic exchange program is also good. So this kind of forum is also one of the example of exchange program talking about the same topic with the different field of science we have, but it is also good for us because we are direct to focus on the same topic, that is about how economic condition and how to increase the economic condition of the nation so that we can also live in a better standard. Because it is the fact, even in my country, whenever economically low in standard or even very low in standard, it will make chaos and very dangerous. Art-based diplomacy, yes, this is also good for us. Yeah, we can also do this. Yeah. And political rivalry and nationalism. Impacts of nationalism: foster policies that prioritize individual state interest. No, I think in this digital society, I think this nationalism or Confucianism is not living anymore. Yeah, because digital society is borderless. Yeah, so it is some individual who prioritize their own state interest or over collective global need, leading to diplomatic tension. And today, the fact. Obstacle to cooperation: political rivalry between powerful nations can undermine international agreements and stall progress or shared goal. And this is the obstacle cooperation. And case example, historically we can also learn about which countries that have done something good because of their system they implemented. Then we can also benchmark to follow or to join, to copy the way how to do it. Economic inequality, wealth disparities. This is, I know, everywhere. Yeah, this is the fact. So you can read some news in my country. This is the fact. So disparities in the wealth or economic equality, and the people burning the very top official luxurious houses, now burning down, gone everywhere. Why? Because people live in very bad condition, while the top official of the members of the house, they're having houses with the price of even million and billion. And that is economic inequality will also very dangerous, and therefore it is to be taken into account. The leaders, the policymakers in every country should be able to manage how to make a system, to make the nation prosperous in balance. Dr. Giovanni, yes? Just 1 minute to finish your lecture. Okay. Cross-cultural Thank you. understanding. Yeah, thank you. So cross-cultural understanding is also good for us, and we can also share in this group. And therefore, this one. The conclusion is that we have to be able to integrate
effort across sectors, as I mentioned, politics, economic, education from the UNESCO, yeah, and also the politics related to the government and so on, dealing with the United Nations, and also the economic global organization, the Brics, the NATO, the ASEAN, European, and so on and so forth. Therefore, and this is the end, I hope that we can also have some of my highlights, actually global, collaboration for the peaceful nation. Thank you very much. Yes. You're welcome, Dr. Duvari. Thank you very much for your lecture and hope to count with your participation in our next congresses. Thank you so much. Very welcome. Yes, you're very welcome. Meeting you twice here. Thank you. See you in the next session. Well, now I would like to invite the next lecturer. It's Dr. Beata Stepien Zaluka. I hope I pronounced well your name. Be welcome, Dr. Beata. I'm going to read your curriculum. Dr. Beata is lawyer and researcher with the status of university professor specializing in the promotion and protection of human rights, constitutional law, and legal tech, for which she has received numerous awards in the United States of America and Mexico. She currently serves as the head of the Department of Human Rights and Human Rights Protection at the Faculty of Law and Administration of the University of Rzeszów. I don't know the pronunciation well, from Poland, and also practices as a barrister. And the topic, it'll be artificial intelligence instead of judges, futurism or reality, and the right to a trial. Dr. Beata, be welcome. You have 10 minutes for your lecture. Thank you, dear professor. In the first way, I would like to thank you for the invitation. It's a great honor for me to be the participant of such a great, actually, science event. What's very important, it's not only international congress, but it's a congress when scientists from really a lot of countries from all over the world, we can actually share and change our thoughts and idea for the science, actually. And that's why, thank you once again, it's a great job. And you pronounced it very well, my surname. So thank you once again. Ladies and gentlemen, I would like to share with you some of my view for the right to fair trial in these countries, especially in Brazil and China. Of course, because of the actually area of my research, I will say some words about how it is in America. But the main subject is actually, and the main question of my speech is, can we today actually really guarantee rights as a state, the right to fair trial, if we are using artificial intelligence? Well, I don't have to actually convince you all that we live in the actually century of new technologies, of actually informational revolution, which is basing on two fundamentals. From the one hand side, it is internet. From the second hand side, it is artificial intelligence. Well, I don't have to convince you all that more and more countries deciding to use more and more element of artificial intelligence, not only in administration, but in judiciary too. And from this, what I'm observing,
the level of use artificial intelligence in many countries of the world is very different. The differences are actually something what is very important. Why? Because thanks to these differences, we can create actually few models of using AI in judiciary. The most important one is active model. In this active model, what is very important, AI has the main source and the main power to take judicial decision in a case. So when you will ask me, exist countries in which actually AI is deciding about judicial decision, I will tell you yes, it's not the future, far away from us, but actually it happens this day, and we don't have to wait for that 5-10 years. So this model I'm calling the active model. And the second thing, there are countries too, of course, in which actually using AI, it's not very intense, but it's auxiliary. So the main decision is taken by the judge, human judge, but still this judge can use a lot of instruments, AI too. We're connected with the AI too in the process of decision making, but still the main decision is actually taken by the human. So when right now I will present you actually the other thing. What is this right to fair trial? I think that in this society and in this group of scientists, you perfectly know what is it, but I'm just gonna say a few words. In the first way, we don't have right to fair trial, of course, is fundamental principle of the rule of law. What is very important? The person right to fair, open, independent hearing of the case by the independent and impartial court. What is the most important in this? That the main guarantee right to fair trial is independence of the judge, which is taking the main decision, which is taking the process. And how it looks in active model. This active model in which actually AI have the course to actually take decision in case. It looks on this way that the first decision in, for example, my case will be taken in China, will be taken, of course, by the AI. What is very important, when a human judge is not agree with the decision which were taken by the AI in my case, he can make and he can write justification. But in this justification, he is not saying why actually about my case, but he's just saying why he is not agree with AI decision. And what's more, special commission is actually watching and supervising about this justification of this human judge, which actually is not agree with AI decision in my case. What happened next? Actually, the special commission can say that the human judge was wrong. And if 3 times this council will do it, what's mean? It will 3 times actually will say that human judge was wrong and AI had right. The special commission can even remove this judge from its actually function. So I'm asking you, what kind of actually independence of the judge is when special commission can remove the judge from its function? And I have one more question. How many actually judge
will not agree with their AI first decision. Because I think that, unfortunately, not many of them, especially that this integration judicial system, which is in whole over the China and every court decision are in this system, is accepted by the main power of the China. How it looks in different countries and in Brazil, and for example, the same model is in the US. Well, Brazilian, actually, I think the main algorithm, which is called the Vixer, has very important function. Why? Because human judge he doesn't have to use AI, but actually human judge have the possibility to use AI in the process of decision making. So human judge is not forced to use AI. He's not forced actually to accept a decision made by AI. He just can use it in the process. The same is in US when the judges are deciding that they will use actually instrument element of AI or not in the process of decision making. They don't have to write any justification why even they don't agree with the AI actually decision. So at the end of the day, when you will ask me, is actually using AI connected with the right to fair trial? I will tell you yes, in a really very area a lot. But the most important is that there need to be actually logical reasoning. In Colombia, in the first actually decision of the tribunal connected with the actually use AI in the decision, in final decision, court decision, one of the judges was saying in the justification that at the end of the day, when we want to guarantee right to fair trial, there need to be logical reasoning made by human judge. Human actually have one actually very important privilege. For today's society, we as a human judge are guaranteed independence and we are guaranteed logical reasoning. Without this, AI, without this actually two elements, there is no actually guaranteed right to fair trial. I know that I don't have much more time to tell you more about it, but at the end, I want to resume two things. The first thing, using AI in judicial decision making is not giving us any guarantee of the right to fair trial. Of course, we need to step into this world, connected and base it on actually artificial intelligence, but still, I think the more of the society, not only in China and Brazil, but in whole of the world, we are not ready actually to make this step and replace judge by the machine. I'm not saying that it will not happen in the future, but for now we are not ready. Especially that we need to remember that there are a lot of threats connected with that. First of all, the bias connected with not valid decision, connected with example of the matter and procedure which have place in one of the case where artificial intelligence when it didn't have any actually precedence connected with the case. Artificial intelligence created its own precedence connected with this, that
create illusional case, which actually wasn't true. And what's more, one of the sides, it's the example of Mata, use it in a court. So on this day, we are not ready as a global society to use AI in the judiciary, but not as an auxiliary model, but as an active, really active model in which human judges will be replaced by the machine. Thank you very much. Dear Professor. Oh, you're welcome, Dr. Beata. I do thank you very much for your lecture, and I will renew the invitations for the next congresses with much pleasure. Of course, it will be great honor for me to participate in another convention created by you, dear Professor. So one more time, thank you very much for invitation. Thank you so much. Now I'm going to call the next lecturer. It's Dr. Ansari from India. Be welcome, Dr. Ayat Ansari. I'm going to read just a small part of your prestigious curriculum because it's very big, very prestigious curriculum. Well, Dr. Ansari is an assistant professor of law, senior at KIT School of Law from Bhubaneswar, a PhD scholar at Bengaluru, and a researcher at Mediterranean International Center for Human Rights Research, Italy, with the topic Brics and the evolution of global governance, legal implications of a multipolar world order. Well, dear doctor, you have 10 minutes for your lecture. Be welcome. It's up to you. Thank you so much, Professor Dalton, for that wonderful introduction. I'm very grateful to you. I'm grateful to Professor George as well for inviting me, as usual, to this esteemed World Congress. So I have chosen first. It's a very interesting topic, BRICS, because a lot is happening in the world also right now around these countries in terms of it being a multipolar world. So I have chosen BRICS and global governance for my discussion today. Now, why do I choose global governance? We need to carefully analyze the systems of governance in all the major countries of BRICS. So, first of all, if we talk about Brazil, largely the system of governance which is followed in Brazil is the federal system of governance. It is a strong federation ever since the previous constitution came into force in Brazil. There has been a lot of development as far as empowering the provincial governments in Brazil is concerned, which basically means that Brazil acknowledges the diversity which it has in its own territory. Whether you talk about uh, the diversity with respect to languages, or for that matter, even cultural diversity. So, Brazil does follow a decentralized model. What about Russia, the other important country in BRICS? Russia is also following largely its own brand of federalism. We call it the Russian Federation. Amongst the various constituent units of Russia, we see a significant amount of powers which are devolved very often to them. So that is again following a decentralized form of government, and this has been there since a very long time as far as the practice in Russia is concerned. India, the next member in BRICS. India also follows a federal system of governance. Federalism, by and large, with few exceptions, is followed in India. The Constitution of India guarantees
uh, federal division of powers. So there are certain powers which are exercised by the union government, and there are certain constitutionally guaranteed powers which are exercised by the state governments. A few exceptions are there in India when you talk about something like Article 3, which gives the power to the Indian Parliament to alter the boundaries of the states without any real power with the states themselves. We've got the office of the governor as well, where the governor is essentially a representative of the central government and plays a major role in the functions of the state government. So that's again one exception. Apart from that, we also have the provision of Article 356 in our constitution in India, which gives the power to the union broadly to impose state emergency. So these are certain centralizing provisions in the Indian constitution. But still, having said that, it won't be incorrect to say that by and large India is very much a federal system of governance. So India again acknowledges its diversity and gives a lot of emphasis to decentralization. The next important member, China. China is largely a unitary state. It does not actually do a lot of decentralization. It follows a one-party system, and at the same time, it's a unitary state whereby the power is largely concentrated on a single arm of the governance, and then most of the decisions are taken from there. And a similar thing as far as South Africa is concerned. What I wanted to point here out is that the global governance, when we focus on BRICS, is a very healthy mix of federal and unitary system of governance. And if one actually wants to have a look at the multipolar world order which exists today and which will continue to exist in the future, I guess, then one needs to learn from each other's jurisdictions, especially the BRICS countries. They need to learn, they need to appreciate, they need to understand how the systems of governance work in these different jurisdictions, and finally try to learn from the good practices and try to improve their own legal and constitutional systems as well. This shall go a long way in enhancing what the other part of my paper is, in enhancing the democratic and in enhancing the governance ties between all these countries, because at the end of the day, it is absolutely a no-brainer that all these countries will have a large part to play as far as the world economic and social growth is concerned. A lot of the development in the world which will happen center around these countries in the future. So it's very, very pivotal that all these countries make it a point to study each other's legal systems, appreciate it, and finally carry out betterment in their own legal systems. So I won't be taking much more of a time. Um, uh, uh, so that is pretty much it from my end. I am again extremely thankful to Professor Dealton, uh, to Professor George for inviting me and giving me the opportunity to deliver this session, this presentation. I hope to publish my paper as well, as usual with all of you. And I am very grateful for the invitation and looking forward to many more such interactions in the future. Thank you. Thank you very much, Dr. Ansari, for your speech, and we count with you for our next congresses. Thank you so much. Well, now I'm going to invite the next lecturer. It's Dr. Bhavana Sharma. Be welcome, doctor. I'm going to read your curriculum. Dr. Bhavana Sharma is an associate professor of law in Birla Global University and having 24 years of teaching and advocacy experience. She has published more than 48 research papers in national and international journals. She has published 3 books on comparative public law, artificial intelligence, law and justice in globalized world. She has presented papers in more than 40 international national conference seminars.
She has delivered more than 40 lectures at international and national level with the topic Democracy, Diversity and Contradictions within Brics. Dr. B, welcome. It's up to you for 10 minutes. Thank you, Professor Dr. Delton, for inviting me. So just give me a second. I'm presenting my screen, PPT. Hoping my presentation is visible. Yeah. So, hello everyone. Today I'm going to discuss about the democracy, diversity and contradiction within Brics. So just starting with the introduction part, here I want to say that 5 most powerful diverse country on the planet, Brazil, Russia, India, China and South Africa together, they form what we call BRICS at first glance. BRICS might look just another international group, but when you dig a little deeper, it is actually a really fascinating mix of countries. India and Brazil, large democracy with vibrant civil society. Then there is a China and Russia where power is much more centralized. South Africa, meanwhile, has its own unique democratic journey. This diversity can be a strength, giving them different perspectives and ideas, but it also brings real contradiction. In today's lecture, we are going to explore about the tension between the shared goals and deep differences. So we are going to unpack all of that, the ideals, the power plays, the contradiction, and see what BRICS really stand for in today's world. So if I'm talking regarding the democratic ideals and the politic realities, we can say BRICS often call for a more democratic world order. But here is a catch. Its members have very different relationship with democracy at home. India is often described as the world's largest democracy, and that's true. But recently, people have started asking hard questions. There has been rising political polarization, growing concern about freedom of the press. But we can say India still identifies itself proudly as democracy. Brazil also has democracy with a long history of protest, election, and political engagement. The Russian government uses a concept called sovereign democracy, but in practice, it looks much more like an authoritarian state instead of democracy. In China, the Communist Party runs everything, the government, the military, the media. Still, China argues that it offers a different kind of political legitimacy, one based on economic success, social order, and long-term planning. So if we are talking regarding the constitution of these different BRICS countries, we can say that a country constitution tells what kind of a state it wants to be, or at least claim to be, we can say that. So India's constitution is one of the longest and most detailed in the world. It was designed to hold together a country that's incredibly diverse, ethnically, linguistically, religiously, as well as socially. Constitution of India remains central to Indian democracy and considered as a living document that both empower and restrain the state. In Brazil, it's sometimes called the citizens' constitution, a reflection of hope and energy that come within the return of democracy. In Brazil, the constitution is a symbol of their hard-won democracy. If I'm talking about the South Africa's constitution is often held up as one of the most progressive in the world. It was designed with inclusion, dignity, and justice in mind. But again, there is a gap between what the constitution promises and what people actually experiences. So, South Africa's constitution remaining a guiding light, a reminder of what the country is striving for, even when the politics fall short. Russia does have a constitution. On the surface, it promises separation of power, political right, and the legal protection. But in practices, amendments have been made that extend presidential power.
So while Russia refers to its constitutional framework, it does not operate with the same legal independence or the accountability that we see in some of the other BRICS countries. China has a written constitution, but the key thing to understand is that in China, the Communist Party is above the constitution. In this system, the constitution functions more as a framework for governance, not a document that limits the state power. So we can say that BRICS countries have vastly different constitutional culture. Some uses their constitution to empower citizens, some uses them to legitimize centralized control. So what happens if we put all these differences in one room? You get a group that's full of contradiction. So if I'm talking, we are having the India, Brazil, and South Africa with us, who all see themselves at least historically as democracies. These countries tend to speak the language of liberal democracy at global forums. Then we have Russia and China. These countries openly reject Western-style democracy. They promote alternative governance model and argue that Western democracy is not a one-size-fits-all the solution. So this creates awkward movement within the BRICS. When the group talk about the more democratic world, what do they actually mean? Can India or South Africa speak about press freedom or judicial independence while sitting next to Russia and China, who actively suppress both? So politically, BRICS look united on the outside, but what about the inside? Now let's look at the economics. The very reason BRICS was created in the first place. Yes, BRICS countries trade with each other. And yes, they all want more influence in global financial institutions like IMF and the World Bank. But they are also competitors in the global economy. China is the dominant economic player. Meanwhile, India wants to be seen as alternative to China, especially in manufacturing and the digital market. Brazil and South Africa rely heavily on export on natural resources, but China is their biggest buyer. That create a power imbalance in trade. Russia, now under a heavy Western sanction, lean more on the China economically, but that also put it in a junior partner role, which it does not love. So while BRICS supposed to be a cooperative economic club, behind the scene it is also plays a subtle economic rivalry. Next, we can say that BRICS members often say that they want a multipolar world. That means they want to balance or reduce the Western dominance, especially the influence of the US and NATO. But here is where the contradictions show up. Russia is deeply anti-West right now, especially since its invasion of Ukraine. It wants BRICS to be more openly anti-Western. China is a bit more careful. It also wants a counter to US influence, but it is deeply tied to the global economy and does not want to scare off market or investors. India, on the other hand, has a complicated relationship with the West. It is a part of Quad Alliance with the US, Japan, and Australia. At the same time, it still participates in BRICS, so it is playing both sides. If I'm talking about the Brazil and South Africa, these two countries also don't want to burn bridges with the US or Europe. You can say that they rely heavily on the Western investment. So even though they often use similar concern about fairness, sovereignty, and multilateralism, but when it comes to the actual foreign policy, they are not all pulling in the same direction. So what will be the implication of all these complications? So on that parameter, we can segregate it into the several stages. Firstly, we can say one of the clearest thing BRICS agree on despite all their contradiction is that the Western-led global order needs to change. BRICS is pushing for reform. It reflects that they want a seat at the global table. But the contradiction is this: BRICS want change but cannot always agree on what change should look like or how fast it should happen. Another way BRICS is making its mark is by building its own institution, trying to offer alternative to Western-led structure. But these are not replacement for global institutions. They are just supplements. One of the most powerful role BRICS play is as the symbol for the global south. For many developing countries, BRICS represent something important, a space where non-Western voices dominate, a platform that speak up about the colonial legacies, economic inequalities, and Western double standard.
A model that says there is more one way to develop and lead, this gives BRICS soft power. But again, the contradiction shows up. Many BRICS members like China or Russia have powerful interests of their own. Are they really championing equality or just shifting power in their direction? So in conclusion, we can say that BRICS is, one of the most fascinating experiment in modern geopolitics. It brings together countries that are incredibly powerful, but also incredibly different. They speak of democracy, but practice it differently. They talk to reform, but struggle to agree on what that means. They want a new global order, but have not fully agreed on the blueprint. But that doesn't mean BRICS is irrelevant. Its existence is a signal that the world is shifting. Power is moving slowly but surely. So as we look ahead, the real question is not whether BRICS will succeed or fail. It is whether it can adapt to its own internal contradiction and still offer something meaningful to the world. Because in a time when global governance is under stress, maybe it is not about being perfect. Maybe it is about being willing to change the conversation. Thank you. Oh, you're welcome, Dr. Bhavana. Thank you for your very interesting lecture. And we count with your participation in our next congresses. Thank you so much. Namaste. Namaste. Bom, agora eu vou estar chamando o nosso próximo palestrante, é o Dr. Gonçalo de Melo Bandeira. Dr. Gonçalo, nos ouve? Dr. Gonçalo, consegue nos ouvir? Ah, muito bem. Seja bem-vindo, Dr. Gonçalo. Está-me a ouvir? Ah, sim, perfeitamente. Eu vou, então, ler o seu currículo, Dr. Gonçalo. Agora sim, obrigado. Pois não, com a sua permissão. O doutor Gonçalo Nicolau Cerqueira Sopas de Melo Bandeira é professor em Direitos Fundamentais e Criminais da Escola Superior de Gestão do IPCA e investigador integrado no USGov, Universidade do Minho, doutor em Direito pela Universidade de Coimbra, professor convidado no Brasil, Espanha, Alemanha, Estados Unidos, entre outros. Autor de inúmeras publicações, que vai nos brindar com o tema Crime Organizado como os maiores inimigos do Estado de Direito Democrático. Doutor Gonçalo, mais uma vez, bem-vindo. Você tem o tempo de 10 minutos para a sua exposição. Muitíssimo obrigado, professor Dr. Delton Ribeiro Brasil, professor Dr. Jorge Torres Manrique, toda a organização, Universidade de Itaúna e todos os patrocinadores, todos os apoiantes. Muitos parabéns a todos por mais este fantástico Congresso Mundial. E queria agradecer o convite e que haja muitos mais, modestamente cada um, naquilo que estiver ao seu alcance, na prevenção do crime e do Estado de Direito. Posso falar em inglês, professor Dr. Delton Ribeiro Brasil? Fica a seu critério, como preferir. Certo, muito obrigado. Então eu estava a pensar fazer uma exposição em inglês, dentro dos 10 minutos, não abusando. Ora, só um momento. Portanto, o tema em português, como eu já referi, é a conexão dos BRICS com o Estado de Direito e, portanto, a prevenção do crime e a prevenção também. Professor Gonçalo, você vai apresentar um PowerPoint? Peço desculpa?
Você vai apresentar? Sim, estava a Vou perguntar. apresentar em inglês, pode ser? Sim, perfeito, sem nenhum problema. E você tem um PowerPoint para apresentar? Não tenho, não é necessário. Muito obrigado. Muito bem, obrigado. Então é assim. Hello, dear friends. I will speak in English. My mother language is Portuguese, like in Brazil. Brazil is a brother from Portugal. We speak the same language, but I will speak in this time in English. The democratic, I have some lessons. I give some lessons in US in the past and in Britain, and of course they were in English and other countries. The democratic rule of law is fundamentally anchored in legality, the separation of powers, and the protection of individual rights. Yet, one of the gravest challenges to its consolidation lies is the persistent and transnational nature of drug trafficking. My attention will be on drug trafficking, organized crime, especially on drug trafficking, because we have a lot to say here. Far from being solely a criminal justice issue, drug trafficking constitutes a multi-dimensional threat. It corrodes institutions, fuels corruption, empowers organized crime, and undermines the legitimacy of democratic governance, the rule of law. As pointed out by, for example, Louise Shelley, 2014, drug trafficking is not an isolated phenomenon, but part of broader transnational criminal networks that exploit weak governance, porous borders, and globalize financial systems. These networks infiltrate state institutions, fostering corruption, violence, and social fragmentation. For this reason, the fight against drug trafficking, the prevention also, of course, first prevention and then fighting, cannot be reduced to police action alone, but must be understood as a structural challenge to the rule of law. In the Brics countries, for example, we know Brazil, Russia, India, China, and South Africa. Hello, everybody from these countries that I respect very much. The impact of drug trafficking is particularly acute, though manifested differently across national contexts. For example, in Brazil, the expansion of powerful drug cartels, PCC from Capital First Command from São Paulo, Red Command from Rio de Janeiro, etc., and the consolidation of militias in urban peripheries illustrate how drug trafficking generates parallel sovereignties, parallel powers. Scholars such as Enrique Desmond Arias, 26, for example, have shown that these groups not only control illicit markets, but also exercise political authority, challenging the state's monopoly on violence and eroding democratic legitimacy. In Russia, the trafficking of heroin from Central Asia represents a serious public health and security issue. As Galeotti, 2018, argues, criminal groups involved in drug distribution have historically maintained connections with the state officials, allowing them to operate with relative impunity. The result is a blurred boundary between organized crime and state authority, weakening institutional accountability. In India, while the country has traditionally been more of a transit route, rising domestic consumption of synthetic drugs and opioids poses growing challenges. Collusion between traffickers and local political elites, particularly in border regions, undermines law enforcement and exacerbates corruption. China has adopted a strategy of severe repression against drug trafficking, often employing the hardest penalties, yet, like the death penalty. Yet, as observed by Ko Lin Chin,
and Sheldon Zhang, 2016, the sheer scale of demand and the profitability of synthetic drug production demonstrate the limitations of poorly punitive approaches. Effective long-term response require not only deterrence, but also addressing demand and promoting international cooperation. In South Africa, porous borders and entrenched inequality have facilitated the growth of drug networks, particularly around methamphetamines and cannabis, highlights how drug trafficking groups exploit weaknesses in law enforcement while also fueling violence and corruption that erode confidence in democratic institutions. What unites all these cases is the recognition that drug trafficking is not merely a law enforcement problem, but a systemic threat to the governance. It undermines the rule of law in four critical ways: by financing corruption, fostering violence, weakening the state authority in vulnerable regions, and eroding citizen trust in democratic institutions. The fight against drug trafficking does require multi-dimensional strategies. For example, strengthening judicial independence and oversight mechanisms to ensure that anti-drug policies are not captured by corrupt elites. Investing in public health approaches, recognizing drug addiction as both as medical and social issue. Enhancing cross-border cooperation among the Brics is very important, international cooperation. Promoting social inclusion and economic opportunities in marginalized regions where drug trafficking thrives as an alternative form in income and authority. As the United Nations Office on Drugs and Crime, I was there in 2018, the last time that I made the presentation there in Vienna, the capital of Austria, has repeatedly stressed the effectiveness of anti-drug policies depends on balancing repression with prevention, treatment, and socioeconomic development. In conclusion, combating drug trafficking is not solely about reducing the supply of illicit substances, is also protecting the very foundations of the democratic rule of law. If left unchecked, drug trafficking entrenches corruption, strengthens organized crime, and allows out the authority of the state. For the Brics, given their demographic and geopolitical weight, they are very big. Advancing in innovative and cooperative approaches to this challenge is not just a matter of domestic politics, but a contribution to global democratic governance. Last but not least, there is a strong connection between Brazil and Portugal at this moment. Unfortunately, in one point, that is the trafficking, combating the drug trafficking and the rule of law. The struggle against drug trafficking represents one of the central challenges of the democratic rule of law, as I said before. And behind being a criminal justice issue, drug trafficking undermines institutions and fosters corruption, as I said before also. At this moment, we have a big problem in Portugal because PCC and Red Command, they are in Portugal, inside Portugal. They have some logistics now at this moment. We had some problems very recently, last week. Some days ago, we have a big ship that was traveling very close to the Portugal coast, and it was intercepted by drug traffickers. And then our navy, our army navy, had to go inside the boat. And now there is a discussion if it was from the rule of law, it was legal the navy go there, or before the police, the maritime police, it's another force. They are discussing which was the correct way to go to the boat. Drug trafficking is transnational, as we know.
and requiring joint response that transcend national jurisdictions. Is not only a problem from Portugal or only a problem from Brazil or from Russia or from China or from India or from South Africa, etc. Historical and cultural ties, or from Indonesia, etc. Historical cultural ties, while positive in fostering cooperation, can also be exploited by organized crime. Institutional resilience is very important. The independence of judicial power, very important. And anti-corruption measures and effective oversight remains the decisive factor in preventing trafficking networks from eroding democratic legitimacy. The time is close to the end. I think now we have, as you know, and I know also, we know in Portugal, and you know also, or if you don't know, Portugal is a small country, but has a very big sea. So it's a very good door to put the drugs. Some specialists say it's the second biggest door in the world. The first one is Mexico, and the first consumer is USA, but the second richest consumer is Europe, the richest from Europe, and the second world biggest door where enters big quantity of heavy drugs, and now the synthetic drugs, that is other problem now, they enter through Portugal. Of course, they enter also through Holland, through Belgium, through Spain, but at this moment through Portugal, because our salaries are very low. It's very easy, unfortunately, to corrupt public servers in Portugal. And we are talking for each person one vote. Each person, each policeman between commas, receive like 700,000 euros, like more or less 700,000 dollars each person, only for one container, with usually between 1 and 2 tons of cocaine, for example. And we have also the problem from hashish, in English, like marijuana, from Morocco, in the south of Portugal. Morocco is very close to Portugal. The capital from Morocco, Rabat, is the closest capital from Lisbon, the capital from Portugal. It's not Madrid from Spain. Rabat is closest than Madrid. So we have a problem at this moment in Portugal, and to finish, I apply to all the countries to work together against the heavy traffic of drugs, because that is bad for our population, for our families, for our kids. And congratulations to everybody, to every country that prevents and combats the heavy traffic of drugs. Thank you very much, Professor Dr. Delton Ribeiro Brazil. Thank you very much to all the organization. Muito obrigado, Dr. Gonçalo, pela sua palestra em língua inglesa. Com certeza, uma temática muito interessante. E agradeço a sua participação e contamos com a sua participação, com a sua dedicação à academia nos nossos próximos congressos, nos nossos próximos eventos. Muito obrigado. Muito obrigado. Era só dar umas breves palavras também em português. Muito obrigado aos irmãos, o povo do Brasil. Somos nós quem agradecemos. É sempre um prazer. Well, now I would like to invite Dr. Asha Verma. Welcome, Doctor. I'm going to read your curriculum. Dr. Let me see. Dr. Asha Verma is a distinguished academic and legal scholar, currently serving as the Dean at the School of Law, Manav Rashna University.
With over 2 decades of experience, she is renowned for her work and labor laws, human rights, and legal education reform. With the topic India's strategies, stakes in Brics, navigating transformation and global turbulence. Dr. Asha, it's up to you for 10 minutes. Thank you so much, Dr. Ribeiro, and thank you for making me part of this wonderful conference. And as Dr. Ribeiro has already said, he has already given my introduction. My topic to today's presentation is India's strategies and stakes in BRICS, navigating transformation and global turbulence. Now, if I say today is 2025, so why BRICS matters more in 2025? This is the most important question nowadays. Now, BRICS is, we all know that BRICS is no longer just the original five. After the 2023 invitation to expand, Egypt, Ethiopia, Iran, and UAE became members in 2024. So, Indonesia joined in later in early 2025. Argentina declined. Saudi Arabia, meanwhile, has taken put a close partner while keeping its formal accession under review. Riyadh sent mixed signals in early 2024 and was still weighing the move in 2025. So this shifting map makes BRICS a bigger arena for India's interest and a very, I would say, a more complex one. Now, in July 2025, at the Rio de Janeiro summit, the leaders they actually emphasized cooperation and pushed back against efforts to paint BRICS as anti-American. So, India kept the focus on practical outcomes and secured collective support to chair BRICS in 2026. So, which is, I would say, which is very useful leverage for shaping the bloc's next steps. Now, if we talk about that, what is the India's core objectives inside BRICS? So I would say there are a number of points that I'm going to discuss. The first thing is, say, for example, the strategic autonomy without anti-West baggage. This is the most important. So New Delhi, India uses BRICS to amplify the global South concerns while avoiding any US framing. So that balance was visible again this year in 2025 as the bloc resisted the anti-American label and concentrated on trade, on finance and reform, where this space where India can lead without burning bridges with the West. This is the first thing. The second thing is the energy security and payments flexibility. So since 2022, discounted Russian crude has become a central to India's energy strategy. So through 2024-25, Russia supplied roughly a third to two-fifths of India's imports, cushioning prices at home even as global geopolitics churned. So India has kept these flows going in 2025 despite pressure and tariff threats abroad. And we know that what is happening and what has happened when US gave a threatening to some of the countries, including India. So this policy is pragmatic: keep energy affordable, diversify suppliers, and avoid single point vulnerabilities. On payments, so India has steered away from a BRICS common currency and focused instead on using national currency when it makes sense. Say, for example, the rupee dirham channel with the UAE, while opening saying it does not seek to undermine the US dollar. So that calibrated line keeps room for experimentations without inviting any type of financial shock. So these are the two important points. The third important point is the rules and reforms that makes the global governance fairer. So India's strong, standing push uh, say International Monetary Fund quotas, more voice for developing countries, and a very practical climate financial track. It India got this renewed backing in 2025. The Rio Declaration underscored quota reform at the International Monetary Fund and normally supported India's 2026 chairmanship. This gives New Delhi
a structured window to drive reforms instead of one-off statements. The fourth important point is that financing real projects by the NDB. NDB is New Development Bank. So this New Development Bank, NDB, it remains the main door inside Brics. So under President Dilema Rousseff, the NDB has pushed to expand lending in members' own currencies to reduce exchange rate risk. So an area where India can scale very quickly for the infrastructure and for green transition projects. So and other important aspect is the opportunities and the opportunities basically. So the opportunities with respect to bigger market, broader coalitions. So with say for example with Indonesia, the UAE, Egypt, Ethiopia in the room, India has stronger partners across the Indian Ocean arc and Africa. So this widens export options, supply chain hedges, and connectivity plays. Connectivity basically means the ports, the logistics, the corridors, uh, the power, etc. So the mix is complementary to India's Indo-Pacific and IPEF work, and so I would say that it is only a complementary. It's not a substitute. This thing. Now, the India's interest is in smoother cross-border payments, say local currency settlements for viable trade fairs, and more NDB local currency lending, not a single BRICS currency. The reason being because New Delhi, India clearly says it is not on our agenda. So expect India to back practical interoperability among the national systems rather than any type of symbolic announcements. So, India can also translate its G20 experience into BRICS by pushing deliverables on health, on climate adaptations, and digital public infrastructures, areas where low cost, cost, high scale Indian solutions travel well. So, 2025 summit's focus on inclusive governance sets the table for India's 226 share next year. Now, there are without a risk, nothing. Without a risk you cannot find anything. The same thing is with this, that the risk India must manage. The first thing is enlarge BRICS does not erase hard security and economic asymmetries with the with China. So India's approach, whether to engage where interest line, hedge where they do not, will continue. So think agenda setting in development finances will, while keeping sensitive tech and security of the BRICS track. So this is one thing. The second thing is with more numbers and with Saudi Arabia still calibrating its status, the bloc center of gravity can wobble. So India will need debt chairman ship in 2026 to keep the agenda tight and delivery oriented. The other thing is with respect to sanctions and some secondary shocks. Oil trade and payments work around carry sanction and tariff risk. India will keep transactions legally compliant and commercially sensible, but the risk is not zero, and it requires continuous constant monitoring. Without this, it cannot happen. Now, if I say ki, if I talk about 2025 and 2026, so what should be a practical game plan for India? So the first thing is that we must make 2006 the plumbing year. So push BRICS deliverables on cross-border payments, trade settlement guidelines in national currencies where trade volumes are balanced, and a bigger share of NDP local currency lending for climate and connectivity in South Asia and the Indian Ocean. The second thing is keep Russian flows where economical rational, rebuild some Middle East share and diversify the grades to avoid over reliance. So pair this with clear disclosures to reduce policy uncertainty. The next part is that we must use the 2026 chairship to set target dates for International Monetary Fund quota talks and MDB for capital or mission updates. So we must publish a short, time-bound Global South Ask papers through BRICS that India can also carry into the G20 and UN tracks. The then we must co-create with the new members, like build minilateral
task groups, India, Indonesia, UAE on resilient supply chains, India, Egypt, Ethiopia on agriculture or food corridors, India, Iran, UAE on ports and logistics standards. So outcomes are concrete, not just communiques. So then the other thing is that we must keep the narratives moderate, so that it reiterate that BRICS is not against anyone. It is for fairer rules. It is for more options. So that keeps doors open with partners in the Quad, EU, and G7, even as India leads a bigger global South causes. So before I conclude, I would say that for India, BRICS is a tool. It's not a tribe. So the 2024-25 expansion, it gives New Delhi a chance to scale energy, security, financing, and rule making for the global South. If it keeps the agenda practical and the politics, balanced. So with India set to chair BRICS in 2026, the smart play is to deliver on cross-border payments, local currency finance, and institutional reforms. So I think that quite wins the outlies the noise of geopolitics. So this is all from my side. So thank you so much, and thank you for giving me this wonderful opportunity to present my views on this particular topic. Thank you so much. Thank you, Dr. Asha, for your lecture. And we are always very pleased to hear your lessons. Thank you so much. Namaste. Namaste. Bom, eu vou estar aqui convidando a minha querida professora Cleide Galgaro, que vai estar fazendo, então, a minha apresentação para que eu possa estar fazendo a minha palestra. Professora Cleide, seja bem-vinda, a palavra é sua. Muito obrigada, professor Deilton, é uma honra poder apresentá-lo. Então, eu vou apresentar o grande amigo professor Deilton, ele é professor de pós-graduado, pós-doutorado em Direito pela Universidade de Coimbra e Universidade de Messina, em Portugal. Ele é PhD pela Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro, é professor da Universidade de Itaúna, também é professor dos programas de mestrado e doutorado da Universidade de Itaúna, e também da Universidade de Sete Lagoas. O professor Deilton vai trabalhar, então, com Brasil e cybercrimes, ele vai fazer toda uma análise dessa questão. Professor, fica à vontade, a palavra é sua, um grande abraço. Muito obrigado, professora doutora Cleide. E então, eu vou fazer a minha apresentação, peço licença também para fazer essa apresentação em língua inglesa. Trata-se de um projeto de pesquisa que estou desenvolvendo junto à Universidade de Migimo, na Rússia, Moscou. Well, thank you so much. I'm going to present a topic about Brazil's cybercrime policy and the defense of traditional values, the criminalization of online behavior. Well, for a quick introduction, we know that Brazil has gradually expanded its cybercrime legislation over the last decade. The political narrative often links criminalization of online behavior to the defense of traditional values such as family, morality, and public order. And some key legal milestones. In Brazil, we have the law 12965 from 2014 called Civil Rights Framework for the Internet. This law is called Bill of Rights for the Internet in Brazil, and it guarantees privacy, freedom of expression, and net neutrality, but also allows judicial takedowns of content in case of rights violations. Another milestone
is called Law 12737 from 2012. It is known as Law Carolina Dickman. It's the first specific cybercrime law in Brazil, and it criminalizes unauthorized access, hacking, and invasion of personal devices. The third key legal milestones, it's the law 14155 from 2021, called as Law on Electronic Fraud and Cybercrime. This law increases penalties or fraud committed through electronic devices and responds to the surge in online banking scams. The importance for legal foundations and traditional values, we can have the fundamental rights framework. So we have privacy, dignity, honor, and it's related to constitutionally protected. Cybercrime laws justified as instruments to safeguard these rights. And as traditional values as justification, many legislative initiatives are framed not only in terms of rights, but also moral and family protection. And the cybercrime discourse often emphasizes protecting children and adolescents from sexualization, shielding religious values from online offense, and preserving public order against harmful speech. And the recent expansion, we have the protection against child adultization. We have ICA, it's a Child and Adolescent Statute. It's the law 8069 from 1990 that already prohibits sexual exploitation, grooming, and the dissemination of child sexual content. And also, we have a draft bill 2628 from 2022 called the Adultization Bill. It was approved by Congress in last August of this year and awaits presidential sanction. Continue, in this draft bill, we have some obligations on digital platforms, and it's very important to highlight some obligations like accessible parental controls, effective age verification mechanisms, fast-track removal of harmful or sexualized content, transparent reporting every 6 months. And
In this draft bill that is going to become a law, we also have heavy sanctions, fines up to 10% of company revenue in Brazil, about 50 million reais, that it's equal to $9 million. Continue, we have another recent expansion. It's a state law number 13861 from 2025 from the state of Paraíba in Brazil, called FELCA law. The purpose is to prevent the premature adultization of children under 12 in both offline and online environments. The state law also defines adultization as exposing or inducing children to adopt sexualized or adult behavior, appearance, or language, and establishes educational campaigns for families, schools, and the media. The state law also requires advocacy programs and events to fully respect childhood, prohibiting the sexualized use of children's image, creates, monitor, and reporting channels for suspected violations. And the impact of this state law, we can notice that it's the first state level law in Brazil directly addressing adultization, reinforcing child protection alongside federal initiatives. And the challenges and the perspectives. The main challenge is balancing protection of dignity and the children with digital freedoms, and the risks of over-criminalization. We have expansion of criminal law as a quick fix for complex social issues, potential chilling effect on freedom of speech and democratic participation. And as a complementary strategies, I would highlight digital education, empower families and schools to protect children online, administrative regulation, independent authorities to supervise platforms, platform self-regulation, transparency, reports, complaint mechanisms, safer designer. Well, for future perspective, the adultization laws show how rapidly social pressures can reshape digital governance. The real test is ensuring that child protection and dignity are advanced without sacrificing freedom and democratic digital citizenship. And as a closing statement, I would say that Brazil's involving cybercrime policy reveals a deeper paradox. Laws
increasingly protect children, dignity, and and family values, but also risk becoming instruments of moral enforcement. The challenge is to design a framework that protects without silencing and that strengthens democracy rather than undermines it in the digital sphere. Well, thank you very much, and I hope that it was very clear for understanding this topic. Bom, então, agora dando sequência, eu vou estar chamando. Muito obrigado. O tempo é muito curto, realmente é muito diminuto, né? E é difícil cumprir o tempo. Mas eu gostaria, então, né, de estar fazendo também a apresentação da professora doutora Cleide Galgaro, da sua apresentação. A doutora Cleide Galgaro, ela é doutora em Ciências Sociais, em Filosofia e em Direito, pós-doutora em Filosofia e em Direito, atualmente é professora da graduação e pós-graduação, mestrado e doutorado em Direito na Universidade de Caxias do Sul, UFS. É líder do grupo de pesquisa Metamorfose Jurídica, que vai nos brindar com o tema Sociedade de Consumo dentro do Brics. Professora Cleide, a palavra é sua. Seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, professor Deilton. Parabéns pela sua brilhante apresentação. Realmente é uma pena que a gente tem pouco tempo para ouvi-lo, mas um tema extremamente importante. E que bom que o prof o trouxe. Também não pude estar presente de manhã, então queria fazer um agradecimento em nome da Universidade de Caxias do Sul a todos os palestrantes, inclusive ao professor Deilton e ao professor Jorge, por estarem organizando esse congresso. É sempre uma alegria poder aprender com cada um de vocês, colegas que estão aqui apresentando. Então, meu muito obrigado por essa parceria, e eu fico honrado em estar com vocês e poder ouvi-los. Já ouvi alguns e poder ouvi-los posteriormente à tarde. Bem, então, como o professor Deilton colocou, a ideia aqui é trabalhar um pouquinho a sociedade de consumo dentro do Brics. Quando a gente fala do Brics, ele tem o objetivo de fazer o quê? De auxiliar um crescimento econômico entre os países que estão dentro do grupo, para que haja um fortalecimento tanto das indústrias, quanto também um impulsionamento do próprio desenvolvimento sustentável. E dessa forma, a ideia seria combater a pobreza e o desemprego e buscar, então, uma forma de inclusão social. Essa perspectiva a gente pode observar em vários artigos que trabalham com a ideia do que é o Brics e da sua atribuição. Mas aí eu venho trazer a ideia da sociedade de consumo. Quando a gente pensa na sociedade de consumo, ela é pautada onde o ato de consumir ele vai além da satisfação das necessidades básicas e ele se torna um elemento central da vida social, econômica e cultural. E aí eu venho a trazer a perspectiva da ideia do consumo-centrismo. Por quê? Porque o consumo-centrismo, ele aponta o consumo como esse elemento central, e seja tanto da vida, como eu disse, social, econômica ou cultural. Quando eu tenho o consumo como centro dessa sociedade, a gente começa a observar algumas características. Então, hoje a gente tem o quê? A publicidade como um pilar central, muitas vezes, dessa questão do consumo, onde se induz, se dociliza o consumidor a comprar determinados produtos. A gente tem um estímulo ao endividamento. Hoje o Brasil passa por esse problema da própria questão do endividamento. E nós temos uma outra problemática, que é a obsolescência programada, onde os produtos eles têm esse prazo de validade para durar dentro das sociedades.
E aí, a partir disso, quando a gente pensa a questão da sociedade de consumo no BRICS, a gente vai observar o quê? A gente tem um crescimento econômico, mas a gente tem grande população e mercado consumidor em expansão. Isso vai impulsionar o quê? A mão de obra, que a gente tem também, e um vasto recurso natural dentro dos países membros que compõem o BRICS. Embora existam, eu diria assim, diferenças entre os membros, e como a gente observou que o BRICS tem o objetivo de fortalecer o desenvolvimento econômico e a inclusão social, e promover um comércio e um financiamento para mitigar a pobreza e até melhorar essa qualidade de vida dos seus cidadãos, mas também a gente precisa pensar se isso não fortalece a economia de consumo. Por quê? Porque quando a gente pensa no consumo, a gente observa a China também tem uma desigualdade, tem superendividamento, tem excesso de produção. Quando a gente pensa no Brasil, a gente tem uma educação financeira que precisa ser pensada, se tem consumismo como status, a própria ideia de trazer o consumo-centrismo como base, a gente vê que se tem uma classe média consumista, mesmo com renda instável, e assim, todos os países que compõem o BRICS acabam tendo características voltadas para essa questão. Então, uma crítica e uma análise, eu diria nem uma crítica, talvez uma análise que a gente possa pensar como é que ficam alguns pontos dentro dessa sociedade de consumo no BRICS. A questão ambiental. Quando a gente pensa na questão ambiental, o crescimento do consumo aumenta a produção de lixo. Se a gente observou lá atrás que eu tenho uma obsolescência programada, o aumento da produção de lixo ele é grande. E é onde eu vou colocar esse lixo. Com isso também a gente pode pensar se eu não aumento a emissão de carbono dentro das estruturas dos países. Num aspecto econômico, a gente acaba tendo superendividamento e muitas vezes uma dependência de crédito. E isso faz com que a gente tenha várias famílias que estejam superendividadas dentro dessa estrutura. Na questão psicológica, nós podemos pensar o quê? O consumismo como uma ideia de fuga. Então, quando eu coloco o consumo como base estrutural da sociedade, a gente vai observar um consumismo extremo como uma base de fuga, ansiedades, frustrações, vazios existenciais, vazios muitas vezes que são preenchidos por objetos que não preenchem esse vazio. Então, é um ter, um não ter dentro de uma sociedade que existe e que não existe. Tá? E dentro do próprio aspecto social, a gente vai observar uma exclusão dos que não podem consumir, porque nem todos podem consumir dentro dos países. Então, quando a gente tem a exclusão dos que não podem consumir, pode ser gerada uma marginalização. E aí eu penso e queria propor uma ideia a vocês. Quais são as alternativas? Que caminhos a gente poderia para pensar numa sustentabilidade efetiva dentro do bloco? Será que um consumo consciente, uma ressignificação desse consumo voltado para um consumo centrismo seria um caminho? Uma educação financeira seria uma alternativa? Políticas públicas que combatam esse consumo centrismo e que voltem no sentido de ressignificar o que é realmente o consumo, para que a gente possa escolher um consumo como uma escolha ética e não apenas como um desejo. Será que essas políticas públicas voltadas para esse caminho poderiam realmente se trazer um consumo como escolha ética e não apenas como um desejo? Um incentivo a novos modelos de economia. Hoje se trabalha muito a ideia de economia circular, logística reversa. Será que seriam caminhos para a gente pensar essas alternativas? E eu diria assim, um ponto crucial, a valorização da produção local, da produção de cada país e principalmente da ideia de um comércio justo, tá? Onde essas relações comerciais, elas realmente sejam relações comerciais que se pautem nessa ideia de que haja realmente um comércio justo. Acredito que o BRICS ele tem grande potencial de mercado, os países
possuem um grande potencial, principalmente de mercado consumidor, eles estão em crescimento, são países emergentes, vão ser países que vão atrair empresas e impulsionar demanda por bens e serviços. A gente tem a ideia de um crescimento econômico, de uma economia até de escala, porque você vai ter dentro desses países que vão criar um ciclo econômico, melhor dizendo, que seja um ciclo dinâmico, tá? Mas a gente também precisa pensar na sustentabilidade dentro desses países, porque a ideia de uma cooperação econômica, a ideia de um financiamento para o desenvolvimento, eles devem pensar na ideia também dessa sustentabilidade para reduzir as desigualdades sociais, se pensar realmente numa expansão de comércio que seja justa, mas também utilizar a própria questão da economia digital e a busca de aprimoramento de dados entre esses países membros como impulsionador de um mercado de consumo que seja sustentável e de um comércio que seja um comércio mais justo, a fim de que a gente realmente tenha uma possibilidade de uma sociedade melhor, de uma sociedade que repense e ressignifique as suas questões de consumo. Por isso aqui eu quis trazer alguns limites que a gente tem, porque é necessário observar os desafios para se equilibrar tanto o desenvolvimento econômico, mas com uma responsabilidade tanto social quanto ambiental. Eu acho que a gente tem o desenvolvimento econômico, mas precisa equilibrar isso com a questão ambiental e com a questão social. E o consumo hoje, dentro de uma sociedade de consumo centrista, é um dos maiores problemas que a gente enfrenta e precisa pensar. Então, muito obrigada a todos pela oportunidade de fazer essa reflexão. Agradeço ao professor Deilton e parabenizo ele pela condução desse evento incrível, professor. Meus parabéns. Muito obrigada. Somos nós quem agradecemos, doutora Cleide, pela sua apresentação, sempre muito didática, objetiva, e isso é muito importante. Eu agradeço e com certeza nós voltaremos em outras oportunidades. Muito obrigado. Bom, então, agora eu me vou chamar o Dr. Jorge Torres Manrique. Bem-vindo, apreciado doutor. Eu me vou ler seu currículo. O Dr. Jorge Isaac Torres Manrique é consultor jurídico, presidente da Escola Interdisciplinar Direitos Fundamentais, Preeminência e Justiça, abogado por la UCSM, doctorados em Direito e Administração por la UNFV, autor e diretor de mais de 170 livros e tratados em diversas ramas jurídicas, com enfoques de direitos fundamentais e interdisciplinariedade, publicados em 18 países, co-diretor de los Códigos Penales Comentados de Equador e Colômbia, com o tema La transformación de los Brics hacia la preponderancia global, tensiones, nuevos desafíos. Apreciado doctor, tiene la palabra por 10 minutos. Thank you very much, Dr. Dayton. In this opportunity, we talk about the transformation of Brics towards global preponderances, tensions, and new challenge. The Brics, a group comprising Brazil, Russia, India, and China, and South Africa, has emerged as an influential bloc of the global stage since for its formation in 2009. Original is conceived as emerging economies with high growth potential. The Brics have sought to transform the world order, challenging traditional power structures and promoting a more multipolar system. However, this path to global preponderance is not without internal tensions and external challenges that test the cohesion and effectiveness of the group. In this sense, we have first the rise of the Brics engine
of global change. Economics and demographic growth. The rise of the BRICS has been underpinned by significant economic growth and the demographic potential of its members. China and India, in particular, have experienced an economic boom that has positioned them as global powers, while Brazil and Russia, rich in natural resources, have contributed to the bloc economic diversification. South Africa, although smaller in economic size, provides an important voice of the African continent and strengthens the BRICS global representation. Challenge the established world order. The BRICS countries have challenged the established world order by promoting reforms in international financial institutions, such as the International Monetary Fund and the World Bank, seeking greater representation and voice for emerging economics. In addition, they have promoted the creation of new institutions, such as the New Development Bank and the contingent reserve arrangement as alternatives to Western institutions as tools to finance infrastructure and develop projects in member countries and other developed economics. Two, we have internal tensions, challenges to the group cohesions, economic and political asymmetries. Despite their common goal of transforming the world order, the BRICS face internal tensions, stemming for economic and political asymmetries among their members. China, as the largest economic in the group, exerts or dominate influence, raising concerns among other members about equity of the distribution of benefits within the bloc. In addition, differences in political systems and foreign policy priorities can create friction and hinder joint decision making. Geopolitical competition. The geopolitical competition between some BRICS members also poses a challenge to the group's cohesion. Tensions between China and India, in particular, have increased in recent years due to territorial disputes and competition for regional influence. These tensions may limit the BRICS' ability to act as a united bloc of the global stage and may undermine mutual trust among these members. Three, we have the new challenge in a changing world. Impact of the COVID-19 pandemic. The COVID-19 pandemic has posed new challenge for the BRICS, exacerbating the economic social vulnerabilities of the members. The health crisis has disputed global supply chains, affected trade and investments, and increases inequality and poverty in many countries. The BRICS must coordinate their efforts to address the pandemic and promote a sustainability and inclusive economic recovery. Geopolitical tensions and new alliances. Growing geopolitical tensions and formation of new alliances are rehearsing the global landscape and position challenges of the BRICS. The rivalry between the United States and China, in particular, is creating divisions and pressures of the bloc's member countries. The BRICS must navigate this complex environmental careful and seek to maintain their autonomy and ability to act as a counterweight to the traditional powers. Next, we have 4 strategies to strengthen cohesion and cooperations. Deepening economic cooperation. The strengthening its cohesion and ability to act is a unity bloc. The BRICS must
deep economic cooperation strong among its members. This includes promote trade and investment, coordinate macroeconomic policies, and creating mechanisms to resolve trade disputes. In addition, the BRICS should seek to expand its economic cooperation with other developed countries, promoting a more fair and equitable global trading system. Strengthening political and security cooperation. The BRICS countries must also strengthen political and security cooperation among their members, promoting dialogue and diplomacy to resolve conflicts and address common challenges. This includes coordination, foreign police, cooperation in the fight against terrorism and organized crime, and promoting cybersecurity. In addition, the BRICS countries should seek to strengthen their cooperation with other international organizations, such as the United States, to promote peace and security at the global level. 5. The future of the BRICS, possible scenarios. Optimistic scenario, global preponderance and multilateralism. In an optimistic scenario, the BRICS countries manage to overcome their internal tensions and strengthen their cohesion, consolidate themselves an influential bloc of the global stage. In this scenario, these BRICS promote a more multipolar, equitative world order basis on respect for the international law and multilateral cooperation. In addition, the BRICS manage the drive sustainable and inclusive economic growth, improving the quality of the life of their citizens and contributing to global development. A pessimist scenario, fragmentation of the lost relevance. In the pessimistic scenario, internal tension among the BRICS intensively leading of the fragmentation of the bloc of the lost its relevance of the global stage. In this scenario, the BRICS fail to overcome their differences and the overtaken by other international actors, such as traditional powers and new regional blocs. Furthermore, the BRICS fail to adapt to the new challenges posed by a changing world, limiting their ability to promote their interests and contribute to global development. Finally, we have the conclusion. The transformation of the BRICS toward global preponderance is a complex, changing process. Despite internal tensions and the new challenges posed by a changing world, the BRICS remain an important player in the global stage, with the potential to remove a more multipolar, equitable world order. To achieve this goal, the BRICS must strengthen their internal cohesion, overcome their differences, and adapt an ever-changing and global environment. Thank you very much. Muito obrigado, apreciado Dr. Jorge, pela sua palestra, também em língua inglesa. Isso é importante para que os nossos amigos, né, tanto de língua castelhana, mas também de língua inglesa, possam se inteirar daquilo que nós estamos estudando nas universidades. Muito obrigado e você é o nosso parceiro de todos os momentos. Então, até daqui a pouco. Well, now I would like to invite the next lecturer. It's Dr. Elena Boscovich. Dr. Elena, be welcome. You can open your camera. Oh, problem camera. Yes. Problem camera, please. I don't know camera. Well, perhaps you have to leave. Yeah. Problem camera. Yes. Problem perhaps camera. Your camera, it's not working.
please. We can see only your avatar. Please, please. Yes, yes, working now. Now I now and no problem. I do no problem. I do no problem. Well, perhaps the solution, you have to leave the virtual room and return, and you have to have the option video and the microphone. You have to see these two devices and click on them. Yes, no, no. No camera. No. No, no camera. No, professor. No camera. Have problem. Have problem camera. Yes. Yes, have problem camera. Have problem. Well, I'm sorry. I'm a speak. I'm a speak. No problem. No problem okay. for me. If you wish, you can talk. Yes. So I'm going to make, first of all, let me make your presentation. I'm going to make... No presentation. I'm a speak. I'm a rhetoric. I'm a rhetoric. Speak. Yes. And yes. Your curriculum, you are academician of IRASA, advisor of the President Belgrade Metropolitan University, full professor, director, Institute of IRASA, Belgrade, international speaker, author, mentor, and member in various numerous scientific organizations. And today, Dr. Elena Boscovich is going to talk about the transformation, higher education in the digital world BRICS countries. You have 10 minutes, Doctor, and we all listen to you. No problem, Professor. Hello, everyone. Respected and dear ladies and gentlemen, Excellency, university professors, scientists, colleagues, friends, guests. I greet you all warmly from Republic of Serbia, from Belgrade Metropolitan University. I have special gratitude for invitation to the estimated Professor Dr. Georgis Aktores Manik, President of General Organization and President of Interdisciplinary School of Fundamental Rights, for the World Congress, the transformation of the BRICS toward global response, tension, and new challenges. Special thanks to respected and dear and my friends, Professor Ribeiro. On this occasion, I address you all because you understanding what is science and education, how important education and knowledge are for the development of country, society, and formation of BRICS. Reason is the natural light by which a person presenting understanding, comprehend, illuminate the world around him. As scientist and philosopher of science use the nature light of his reason in order to learn the truth about himself and the world. Knowledge of science will give you a better understanding of the nature around you, the functional and individual and the environment. With joy and thus a pride, human and scientist honor, I cordially greet you and wish successful work in the World Congress. And at this moment, I cannot help but express my great respect and admiration of all scientists, university professors, and experts who will deliver their lecture on thus make a scientific contribution, the Planetary University of Knowledge. In the 21st century, man is the great challenge. Why man? Do we ask the question why? At such level of development technology, science throughout was cruel to nature. How? We're not learning anything from the development of civilization, how to be in synergy with nature. Many announced and evolved.
My topic, the transformation higher education in the digital world in Brics countries. This my topic is the results of the project Belgrade Metropolitan University, which is financed by the Ministry of Science, Technological Development and Innovation of the Republic of Serbia. The transformation of higher education in the Brics nation is characterized by increased use of digital tools and the platform to expand access, improve quality, and foster innovation with a focus on the development, digital literacy, and integrated artificial intelligence into education. Key trends include the promotion of learning, the development of hybrid learning models, and initiative for international cooperation in digital education. Although challenges remain in standardization, digital environment, and addressing digital satisfaction with the blow. Key aspect of digital transformation in Brics higher education and learning online platform. Brics countries are leveraging online platform and virtual classroom to provide flexible and acceptable education. This includes a surge in research online learning on the potential for hybrid model. Artificial intelligence and personal learning. The integration of artificial intelligence and the generative artificial intelligence is key focus with efforts to tailor education content to individual student needs and learning style, fostering a more personalized approach to education. Digital literacy and skills development. There is growing emphasis on digital literacy with initiative to integrated computational thinking and coding into educational program across different levels. Promoting equity access. Digital transformation is seen as tool to provide educational opportunity to less privileged areas and improve education equity across to Brics nation. International cooperation. Brics countries are seeking to enhance collaboration in digital education through initiatives like China proposal for Memorandum of Understanding on Digital Education among to share best practice and build a common understanding. Challenges and areas for improvement. Digital standard and certification. A likely common digital standard and framework could lead to increased digital satisfaction among university and potential decrease in the overall quality of education in the world. Policy and funding. This transformation is often driven by global challenges like pandemic and its success depends on the effective implementation of national policy and adequate funding, which can be efficient across countries. The digital transformation of higher education is a complex process, and through I will strive to present process is necessary for education in a global way. Innovation, the process of creating, implementing a new idea is process creating new idea and turning them into a useful foresight for society, university, business system, and the like. Useful idea are the results of creativity, and creativity is a prerequisite for invention. Is very interesting management expert Peter Drucker said that already established organizations that are not ready to innovate in today's world of invention is very necessary and mandatory for survival. Pace decline dispels. How do we use brain to create Amazon work and art useful invention in problem months is very, very interesting. What knowledge and skills are necessary for implementing digital transformation in the university, in the planet, especially country Brics? Thank you very much. Thank you very much, Professor Viero. I'm sorry for camera. I'm sorry for camera. No, that's no problems, Dr. Elena. That's no problem. And we understand technical problems. We also have, so no problems. So thank you very much
for your lecture. And we are going to renew our invitation for you to stay with us, to join us in our next congresses. Thank you so much. Thank you, Professor Riviero. Thank you very much. The best regards, Republic of Serbia, my university, Belgrade Metropolitan University, Belgrade. Much best regards. Yo, Jelena. Thank you very much. Have a nice evening. Bye. Bye. Bom, a continuação, eu me vou chamar o Dr. Eduardo Lugdar. Apreciado doctor, bem-vindo. Eu me vou ler seu currículo. O Dr. Eduardo Lugdar es magistrado judicial y docente universitario de Argentina con el tema Brics, de acrónimo económico a bloque geopolítico, la ruta hacia la preponderancia. Apreciado doctor, tiene 10 minutos para su charla. Muy bien, apreciado profesor Dayton, agradecimiento a usted, a Jorge Manrique, siempre por la atención de invitarme y también a todas las entidades auspiciantes. Voy a desarrollar el tema Brics, de un acrónimo económico a un bloque geopolítico y hacia una ruta a la preponderancia, un desarrollo histórico brevemente de todo lo que ha sido la creación de este bloque regional que va teniendo cada vez más incidencia en el mundo geopolítico. La historia de los BRICS es un testimonio de cómo una etiqueta financiera, porque así nace como una etiqueta financiera, puede evolucionar y hoy está desafiando el orden global establecido en la materia. Su trayectoria no ha sido lineal, ni siquiera predestinada, sino el resultado de una convergencia de intereses económicos y posteriormente geopolíticos entre algunas de las potencias emergentes más importantes del mundo. Puedo definir que su historia se tiene que analizar en 3 fases. La primera, referida a su origen, la segunda sobre la institucionalización y la tercera sobre la geopolitización. En la primera, el origen, esto ha tenido en base a un anacrónico, es decir, comenzó en 2001, no en una sede gubernamental, sino en un informe de investigación de una entidad económica, la Goldman Sachs, en donde el economista Jim O'Neill acuñó el término BRICS, referido a los países a los que se refería, Brasil, Rusia, India y China, sus iniciales, para destacar el enorme potencial de crecimiento que se vislumbraba en esas 4 economías y argumentar que debían que tener un mayor peso respecto a las instituciones financieras globales. Y esto le dio una esencia inicial dentro de un concepto de mercado sobre posibles cartas de inversiones. Pero no nació como una alianza política ni organización formal. Su atractivo estaba radicado sobre todo por el tamaño de su población en estas 4 naciones, sus vastos recursos naturales, sus tasas de crecimiento económico que eclipsaban mucho a las economías de los países occidentales agrupados en el grupo de los 7. En la fase de institucionalización, que iría desde el 2009 al 2014, el potencial que identificó en 2001 O'Neill necesitaba una estructura que fue favorecida por la crisis financiera global del 2008 que lo catapultó a su institucionalización. Por eso la crisis mundial fue una oportunidad que desnudó las vulnerabilidades de los sistemas económicos liderados por Occidente, en donde se fueron resaltando las economías de BRIC porque fueron menos afectadas, vieron una ventana de oportunidad para abogar por una reforma del sistema financiero a nivel internacional y una mayor representación dentro del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y a partir de allí realizaron la primera cumbre en 2009 en Rusia, donde los líderes de los 4 países se reunieron
por primera vez ya no como un concepto económico, sino como un grupo de agendas coordinadas y donde el principal objetivo era claro, reformar la arquitectura financiera global para que reflejara una nueva realidad multipolar, dentro de una expansión y consolidación que se dio en la reunión en Sudáfrica en 2010, se unió al grupo transformándolo en Brics, ese movimiento que ya no hablaba de anacronismo económico, sino de verdadero bloque que simbolizaba la aspiración de representar no solo grandes economías emergentes, sino también al sur global. Se creó el nuevo Banco de Desarrollo en 2014 y el Acuerdo de Reservas de Contingencia en 2015, que fueron hitos monumentales porque eran instituciones propias, alternativas al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, destinadas a financiar proyectos de infraestructura y desarrollo y proporcionar un colchón financiero. La tercera etapa estuvo signada por lo que podríamos decir la geopolitización, en donde hubo un desafío al orden occidental, y a partir de 2014 y hasta el presente está en esa etapa donde los acontecimientos geopolíticos, especialmente a partir de 2010, empujaron a que las BRICS tengan un papel más amplio y abiertamente político. Esto generado por las grietas en Occidente, en donde encontraron los de este bloque una causa unificadora en defensa de la soberanía nacional y el multilateralismo frente al unilateralismo que por lo general tienen las entidades que lidera Estados Unidos, y sobre todo la no interferencia en asuntos internos, lo que no se da en esos marcos de grupos de Occidente. También resonó profundamente en muchos países que se sentían marginados o afectados por la intromisión de Occidente en sus sistemas económicos. Y esto generó una agenda expansiva, donde en cada cumbre dejaron centrarse cuestiones que iban más allá de las finanzas para abarcar seguridad energética, alimentaria, cooperación en inteligencia artificial, combate al terrorismo y una postura común, o similar al menos, en conflictos internacionales. Y esto fue generando una ruta hacia la preponderancia y expansión en cuanto a los retos que propone el bloque, porque se produce una expansión histórica, sobre todo en 2023 y 2024. Y esto por la incorporación de países como Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, que es un paso muy audaz en la ruta hacia la preponderancia que demuestra, primero, activo masivo. Confirma que el bloque es visto como polo de poder viable y atractivo para decenas de países. Segundo, recursos estratégicos. La incorporación de gigantes energéticos como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos e Irán transforma a los BRICS en una alianza con un control abrumador sobre los recursos energéticos globales, dándole una palanca geopolítica inmensa y una representación global, en tercer lugar, porque el bloque ampliado representa una porción mucho mayor en cuanto a promoción mundial, productos brutos internos y productos de países asociados, que supera notablemente al grupo de los 7 y al comercio. Pero, sin embargo, esta preponderancia no está exenta de desafíos críticos, sobre todo vinculados a heterogeneidad de intereses divergentes, porque los miembros tienen sistemas políticos radicalmente diferentes, democracias, teocracias, autocracias, economías en competencia e incluso rivalidad entre sí. Por ejemplo, India y China, o Irán y Arabia Saudita hasta hace poco. Entonces, a veces hay un problema de alinear posiciones en temas espinosos, o la hegemonía china, donde el gigante asiático tiene un tamaño impresionante y un poder que genera recelos dentro del bloque, como India y Brasil, que son cautelosos por ese tema con la BRICS, que no se convierta en un vehículo para la influencia geopolítica de Pekín, perdiendo su carácter de foro equilibrado. Y después una falta de visión cohesionada, porque no existe como la Comunidad Europea una moneda común, un mercado integrado o una política exterior unificada, estructurada, siguiendo la base de consenso que limita un poco su capacidad de acción y de reacciones rápidas. También instituciones en desarrollo, como el nuevo
bancos de desarrollo y otras instituciones de asistencia de coyuntura, que son jóvenes con un capital y alcance limitados en comparación con las de las organizaciones occidentales. Para concluir y cumplir con el tiempo que me han dado, podemos decir que este viaje que sucintamente se ha desarrollado de la historia de los BRICS, desde un anacronismo de inversión hasta un bloque geopolítico en expansión, es un reflejo de cambio tectónico en el equilibrio del poder global, y no solo es una historia potencial económica, sino una narrativa sobre búsqueda de agencias y representación y un orden mundial alternativo y más multipolar. Su éxito final en alcanzar esa preponderancia que ya se ha iniciado no va a depender solo de su peso económico y demográfico, sino de su capacidad de superar sus profundas divisiones internas, transformar su considerable masa crítica en una influencia coherente y efectiva. Por eso las BRIC ya han logrado demostrar que el mundo ya no puede ser dirigido por un club exclusivo de naciones occidentales, y el siguiente capítulo va a determinar si pueden ofrecer una gobernanza global y alternativas viables y estables. Muchas gracias, ha sido un gusto estar con todos ustedes. Alô,
Bom, eu tive um problema com a internet. Apreciado doutor, tive uma interrupção da internet. Pido desculpas. ¿Puede me escuchar? Sí, le escucho bien. No sé si se escuchó mi ponencia o quiere que la repita, no sé. Poderia fazer a finalização da sua fala. Bien. Bueno, la conclusión es que hemos visto que las BRICS nacieron como una etiqueta económica creada por una entidad económica que vio la fortaleza que podía tener la unión de estos países para luego convertirse en un bloque de países y en donde no solo los asoció las cuestiones vinculadas a lo que eran cuestiones económicas de mercado, sino después incorporaron temas geopolíticos. El desafío está, para concluir, que esta preponderancia que hoy están teniendo, porque tiene muchas ventajas respecto al grupo de los 7 y respecto a instituciones como Fondo Monetario o Banco Mundial, con las nuevas entidades creadas por la BRICS, se va a mantener en la medida de que también pueda unificar el discurso político, porque si bien son todas potencias y países emergentes que nacieron sin tratar de interferir en sus asuntos internos, bueno, se pueda lograr. Así que hay que estar atentos a esta nueva última fase que puede realmente cambiar un orden mundial por todas las cuestiones que hemos desarrollado anteriormente en la ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, apreciado doutor Eduardo. Mais uma vez pido desculpas por la molestia de la interrupción de la internet. Muchas gracias. Buenas tardes. Now I'm going to invite another lecturer. That this lecture is before Dr. William Paiva. So very soon, Dr. William, it is going to be your turn, the next one. So I'm going to invite Dr. Mihail Alexandru Stanescu. Be welcome, Dr. Mihail. Hello, everyone. Nice to see you. Yes. I am audible, first of all. Yes, very audible. And yes, being welcome. And I'm going to read your curriculum. Dr. Mihail Alexandru Stanescu is a computer science engineer graduated from University Polytechnica of Bucharest, Romania, and also multi-time gold medalist awarded on social science and technology innovation, and is going to talk about from anachronism to actor, the rise of BRICS in world politics. Dr. Mihail, you have 10 minutes for your lecture. Be welcome. Thank you very much for the invitation, first of all. And one short question. Can I share the screen, please? Yes, it's possible. Okay. You have to upload. With upload or wait a second. You have a icon with plus. Yes, now it's visible. Yeah. Yes. Okay, so I will start. And yes, thank you very much. Hello, everyone. I'm Mihail Alexandru Stanescu, and I'm from National University of Science and Technology, Polytechnica, Bucharest, Romania. And today we will discuss a little bit about the BRICS in the world politics. And it's interesting to see this type of the perspective from a guy in Romanian, an European country. First of all, in the introduction, we can mention that BRICS is an acronym from the founder countries like Brazil, Russia, India, China, and South Africa. And one more thing, from economical terms to political alliance, this
organization is a key global player in economic, diplomacy, and tech. Now, about the priorities of this organization, it's important to see how they can improve themselves and how all started. One of the first things, it can be the idea of multilateralism, because in the BRICS context, it was about the idea of promotion, a multipolar world order, where no single country, like United States, can dominate global decisions. So this organization try to make an equalizer between the countries which try to develop and the best high developed countries. So BRICS is trying to push for equal representation in institutions like the United Nations. And they also try to include pushing for new standards in the ethical of artificial intelligence, cybersecurity, and not least about the data governance. Furthermore, another thing as priority of BRICS, it can be the concept of de-dollarization, because BRICS collective effort is to reduce the dependence on the US dollar or another international trade like euro currency. They try to explore alternatives like bilateral trade in local currencies, and also they try to enable sovereign digital currencies and blockchain innovation, potentially bypassing SWIFT. They try, okay, let's be all together in a unity, but to keep the diversity of every country. And one more priority is the idea of the economical part, the idea of develop a bank, because in the multicultural development institution, in the interesting types of these infrastructures, if we can talk about economical sustainability and another developing ideas, because these funds can be used in this concept, maybe in the tech infrastructures, and we can achieve to better future because digital connectivity, clean energy, and smart cities. Furthermore, if we try to see a little bit visionary about what they did in the economical and political as an impact, we can understand that BRICS organization achieved 30% of global GDP, 40% of global population is concentrated in this organization. It's a rising influence in United Nations and also in the format of G20. Also, it can be an alternative to Western dominance and try to keep the world in a good balance. And not the least, we can understand that we can talk about leadership in the global south. As you can see in this picture, the global south are the countries which are not so much developed and is with red, like Latin America, Central of America, Africa, and southern part of Asia. So, those nations often face challenges like economic inequality, limited access to digital infrastructure, and also the political underrepresentation in global institutions. Now, because I'm an engineer, I try also to see the concept of the BRICS in the area of the technological ambitions. And we have some global trends like artificial intelligence, where very interesting good points are China and India. About the researching, the idea of the quantum computing, the representative countries are China and Russia. Now, a little bit in the intersection with the economical fix, we can talk about the BRICS Pay innovation because it's an alternative to SWEFT. This code, it's an international code on the everyone card bank when they try to make the transactions. And not the least, the technological ambitions of BRICS can be the idea of cooperation in cybersecurity and digital platforms. And now, for me, as I say, it was not so something for me to make this presentation because in my country, Romania, in Europe, we don't discuss so much about this organization. So I try to find some fact-based stories. For example, in 2023, BRICS announced plans to trade in local currencies by passing the US dollar. So I think this was an act of brave. Another fact, they expanded the new development bank to support digital infrastructure and green tech in the global south.
a good fact because we talk about equality of the states and try the country which are not so developed to achieve the level of development. One more thing, China and Russia pushed for blockchain-based payment systems, while India developed its digital rupee, which is interesting because they keep their currency, their national currency. And what I said previously with the alternative, the SWEFT, the Brics Pay, it's trying to focus on digital sovereignty, which is so good nowadays because we try to keep our unity as countries. And now, I try in this analyze to be a little bit critical thinking to see if we have opportunities and also what are the risks. Now let's start with the good points. We have a lot of opportunities with BRICS. First of all, because there are a lot of countries all around the world, in every type of the continent, like Asia with China and India, like Brasilia in Latin America, or for example Russia from Europe, we can say that it's a diversified ecosystem. One more thing, as I mentioned before, they put accent on the development of the technology. So we can say that it's a collaboration on the R&D domain. R&D is the idea of the research and development in the technology, and not at least because all of these countries try to develop together and try to find a beautiful future. They work in a team, and they try to make their financial stuff to go to the innovation, which I think is a good point. Now, if we're thinking a little bit about the risk, or let's say short bad point, I think it can be the idea of the cybersecurity threat, because when you try to develop the technology in the digital era, always can be some dangerous when you are working, for example, in the cloud, or you are working with a lot of and lost diversity data. Also, it can be the idea of the political tension, because as I said previously, they try to keep a balance. They try to be in the idea of sovereignty, and this can be not so okay for countries which are power super developed and can be a little bit mind conflict. But it's not a problem, and not at least the idea of the fragmented regulations, because with all of this idea, there should be a lot of norms, and this type of norms, okay, they should be respected in this type of the political organization, but also try to be respected all around the world. And now, as conclusions, I can mention the next steps. BRICS is a rising geopolitical and tech force. Also, Romania and European Union must monitor and adapt because we try to live in the communication, in community. We try together to develop to become better and better. And not the least, it's important not to be isolated, try to live in the community and together to collaboration to achieve a better future. Thank you for your audience. Thank you for this challenge for me to make a research about this interesting organization. And I hope that with this presentation, I show you a perspective from a Romanian guy, which is an engineer in the technical field. Thank you very much for your audience. Thank you, Dr. Mihail. Very happy to see you once again, and congratulations for your lecture. Thank you very much. You're welcome. Wish you all the best. Bom, agora eu vou estar chamando o próximo palestrante, que é o Dr. William Paiva Marques Júnior. Bem-vindo, professor Dr. William. Eu vou ler o seu currículo e o tema da sua palestra. O Dr. William, eu estou abrindo aqui o arquivo, o Dr. William, ele tem mestrado e doutorado em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Ceará
é professor adjunto de Direito Civil 2 e de Direito Civil 5 no Departamento de Direito Privado da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará. É professor e vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Ceará, e vai nos brindar com o tema os BRICS e seus impactos na integração regional sul-americana. Como eu disse, Dr. William, muito bem-vindo. Fique à vontade para fazer a sua palestra, quer seja em português, ou espanhol, ou inglês, como preferir. Você tem a palavra por 10 minutos. Bom dia a todos e todas, muito obrigado, professor Deilton, thanks a lot to all, graças a todos e todas. Muito obrigado especialmente ao professor Jorge, da Torres Manrique, do Peru, também ao professor Deilton Ribeiro Brasil, da Universidade de Itaúna, a professora Cleide Calgaro, da UX, Universidade de Caxias do Sul, e também a professora Annalise De Carli, da Universidade Federal Fluminense, que são todos parceiros já há algum tempo desses eventos que vêm abrilhantando as discussões em torno, neste momento, da questão dos BRICS. Inicialmente, a gente fala aqui sobre a questão da América Latina, né, e da integração regional sul-americana, que por muito tempo a América Latina foi fruto das ambições e da hegemonia inglesa, especialmente com a decadência do Império Britânico. A gente tem a ascensão dos Estados Unidos e também a ascensão da doutrina Monroe, né, quer dizer, América para os americanos. E aí, no início do século XXI, parece se encontrar uma superação desse destino, já traçado pelos Estados Unidos, né, de hegemonia sobre os países da América do Sul, especialmente com a decadência do unilateralismo norte-americano na ordem internacional, e isso cede a espaço a outras formas de multilateralismo, em especial os BRICS, né, que na ascensão original, como os professores, na acepção original, como os professores que me antecederam bem disseram, nós tivemos Brasil, Rússia, Índia e China, além da África do Sul, S, né, que entrou um pouquinho depois, e depois dessa ideia do BRICS, nós tivemos outros blocos que não vingaram, como, por exemplo, o MIND, que seria México, Indonésia, Nigéria e Turquia. Hoje, o maior desafio para os BRICS é o perigo de descolamento da China como uma superpotência, pactuada ainda vez como a grande promotora desse bloco, né? E as duas vertentes principais dos BRICS são a coordenação de posições sobre temas políticos e econômicos e também a atuação na formação de uma agenda própria, de uma agenda autóctone para os países do bloco. O embaixador Samuel Pedro Guimarães, na obra 500 anos de periferia, ele trata de que as dimensões geográficas, demográficas e econômicas do Brasil, seu potencial, posição geopolítica e estratégica na América do Sul e África, eles tornam o país como um rival à influência hegemônica dos Estados Unidos no hemisfério ocidental, especialmente aqui no âmbito da América Latina. E a evolução histórica demonstra uma contínua mudança na política externa brasileira em relação aos seus vizinhos continentais. E hoje a gente tem a tentativa de progresso na efetividade dos BRICS. Por isso que não se fala mais em BRICS, né? Se fala em BRICS Plus ou BRICS+, que seria a adesão de novos membros, que são Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes, Etiópia, Indonésia e Irã, e também países parceiros, como Belarus, Bolívia, Cazaquistão, Cuba, Malásia, Nigéria, Tailândia, Uganda, Uzbequistão e, mais recentemente, o Vietnã. E nesse contexto transicional, os BRICS reúnem uma combinação única na promoção de um aumento da influência dos países do sul global na governança internacional, especialmente por meio do desenvolvimento socioeconômico sustentável e a promoção da inclusão social. Esse vetor diversificado é considerado uma peça-chave para a formação de uma nova ordem internacional, que é mais inclusiva e mais representativa. Só que alguns desafios se impõem na efetividade dos BRICS. Quais são esses 4 desafios que a gente pode elencar?
O primeiro deles é a prolongada guerra travada entre a Rússia e a Ucrânia. Essa guerra da Rússia e Ucrânia realmente atrapalha a efetividade do bloco como um todo. Esse discurso cada vez mais acirrado contra o Ocidente, que tem sido assumido especialmente pela Rússia e pela China, porque a Ucrânia ela tem recebido um ostensivo apoio dos países da Europa Ocidental, especialmente. Isso, de certa forma, atrapalha o bloco com o diálogo na Europa, especialmente. Também a gente tem uma relação China e Índia com uma relação histórica em muitos pontos divergente, especialmente em matérias de estratégia política e também militar. E também, mais recentemente, a gente teve a pressão do Brasil, especialmente a partir do atual governo Lula da Silva, por uma moeda comum em lugar da simples substituição do dólar pelo yuan, que é a proposta defendida pela China, né? E o professor Renato Bauman, ele fala que em um mundo de cadeias globais de produção e intensificação de complementaridades produtivas, o novo Banco de Desenvolvimento, né, cuja sigla é NBD, ele vai financiar projetos de investimento nos próprios Brics, mas se espera que também outros países em desenvolvimento. Isso impõe a necessidade de se definirem não apenas critérios para a seleção de projetos e países, governança e garantia de retorno dos recursos, mas também cuidar para que isso não reforce de forma diferenciada entre os Brics a competitividade de alguns países que têm apostado na interação produtiva regional. E aí, nesse sentido, cabe ao Brasil ter uma proatividade maior na intensificação de projetos que possam vir a ser financiados por esse banco e que também possam vir a contribuir para a competitividade dos processos produtivos nacionais, de modo que se permita a competição com outros países beneficiados pelo estímulo à sua participação em cadeia de valor. E relacionado com essa questão da competição, inclusão, nós também entendemos que se faz necessária uma maior clareza com relação ao papel das bases regionais para os países do Brics. A China ela tem sido muito ativa nesse sentido, de um processo produtivo integrado, e a Rússia mantém relações que ainda são herança dos tempos da antiga União Soviética. A Índia tem relações comerciais mínimas com os vizinhos do sul da Ásia, e a África do Sul ela tem uma forte influência, especialmente sobre os países da União Aduaneira da África Austral. Então, quer dizer, afora o processo dos BRICS, cada um dos outros países também está envolvido em projetos de integração regional próximos. O Brasil não é claro, até o momento, no grau de empenho da base econômica do BRICS, mas o fato é que o Brasil faz parte do Mercosul, faz parte da Unasul e também de outros blocos. Inclusive, tem se procurado cada vez mais esse diálogo entre Brasil e União Europeia, e não se sabe até que ponto essa inserção do Brasil nos BRICS pode vir a atrapalhar esse diálogo maior com a União Europeia. Então, cabe ao Brasil, nesse ponto, desenvolver com maior clareza o que se pretende nesse sentido. E aí a América do Sul ela também necessita diversificar os seus parceiros econômicos para contrabalancear a onipresença dos Estados Unidos. Daí que se verifica que desde a década de 1990, a China tem buscado expandir o seu capital nos mercados estrangeiros e aumentar o seu peso geopolítico na ordem econômica mundial. E tem-se uma ascensão chinesa na América do Sul, alterando a base econômica do Brasil e da África do Sul, se transformaram em grandes parceiros da China, especialmente por meio, principalmente, da substituição de onde havia hegemonia brasileira, muitas vezes, hoje a gente tem uma hegemonia chinesa. E a análise do caso brasileiro revela que essa interdependência econômica assimétrica ela tende a manter a desindustrialização da economia brasileira no médio prazo, porque o Brasil ele tem virado um grande exportador de commodities, né? E o Brasil também perdeu para a China o seu lugar como principal exportador de bens manufaturados em alguns outros países sul-americanos. O fato é que tanto a Unasul quanto o Mercosul e os BRICS, eles apresentam muitos desafios. Agora, não há como questionar as probabilidades de uma cooperação internacional menos condicionada e hierárquica e a formação de um sistema internacional que amplie as possibilidades desses países diminuírem suas vulnerabilidades externas e dependências em relação às potências ocidentais. Do ponto de vista da conclusão, a gente propõe que os BRICS eles partem de uma agenda sul-sul,
que seja mais equilibrada, mutuamente benéfica. Precisa ser uma agenda realmente dos países do Sul e não apenas uma agenda chinesa, como a gente tem observado, que é essa ideia do viés ideológico do Sul global. É importante para criar uma identidade e uma unidade dos países em desenvolvimento, mas isso não significa você substituir, por exemplo, Estados Unidos por China, né? E essa ideia de colonização do Sul global, ela não pode ser China-Sul, mas ela tem que ser uma cooperação Sul-Sul. Daí, a viabilidade do projeto requerer uma inclusão que seja mais paritária dos países da América do Sul, em articulação com a tradicional liderança que vem sendo exercida pelo Brasil na região. Agradecemos a todos e todas os debates e nos colocamos aqui à disposição, professor, para eventuais dúvidas e esclarecimentos que se façam necessários. Desejamos um evento muito exitoso e, mais uma vez, agradecemos. Muito obrigado. Somos nós quem agradecemos, Dr. William, pela sua exposição, muito objetiva, muito didática, e contamos com a sua participação nos nossos próximos eventos, com a sua contribuição. Muito obrigado. Uma boa tarde. Obrigado. Bom, agora eu vou estar chamando o próximo palestrante, que é o Matheus Castro de Paula. Tudo bom, Matheus? Boa tarde, como vai? Tudo bem. Eu vou estar lendo o seu currículo e depois lhe passarei a palavra, apenas aqui abrindo. O doutor Matheus Castro de Paula, ele é advogado, especialista em direito e em processo penal, mestrando em proteção dos direitos fundamentais pelo PPGD da Universidade de Itaúna, na linha de pesquisa de processo coletivo e proteção dos direitos fundamentais. E vai estar com o tema moneda alternativa ao dólar em las negociaciones internacionales, la modificación en el centro de poder y el impacto en el sistema internacional de protección de los derechos humanos. Matheus, seja muito bem-vindo. Você tem a palavra por 10 minutos. Ok, muito obrigado, professor Deilton. Agradeço pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Bom, a minha intenção é de fazer uma pesquisa sobre a alternativa do dólar como moeda internacional nas negociações e qual seria o impacto sobre isso no cenário. Esse trabalho ainda está em elaboração, a pesquisa está em andamento, mas alguns apontamentos são necessários e nós já o fizemos. Para poder compreender primeiro, né, e projetar no futuro, é importante a gente retomar um breve histórico sobre o dólar e o caminho que ele se levou para se consolidar como a principal moeda mundial. O ponto de partida foi em 1792, quando da criação do Coinage Act, a lei da moeda americana, e aí tornou-se o dólar, então, como a moeda oficial dos Estados Unidos. Mais tarde, no contexto da Guerra Civil Americana, o Tesouro começou a ser emitido e chamado de demand notes. As moedas passaram a ser impressas, né? E aí tinha os valores de 5, 10 e 20 dólares. E eles poderiam trocá-los por prata e ouro nos bancos específicos. Evoluindo aí um pouco mais acelerado para o século XX, o dólar foi ganhando maior relevância no cenário internacional. Um marco importante foi a criação do Federal Reserve Board, por meio da Federal Reserve Act. O Federal Reserve, conhecido mundialmente como FED, tornou-se o Banco Central dos Estados Unidos e representou um passo decisivo para a estabilidade do sistema financeiro americano. Mas a verdadeira virada de chave ocorreu quando da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos, naquela época, financiaram a guerra por parte dos aliados e que pagavam os seus armamentos e suprimentos com ouro. Em 1944, na conferência realizada em Baton Rouge, no estado de New Hampshire, representantes de 44 países se reuniram para redesenhar o sistema do capitalismo pós-guerra. Nesse encontro aí, então, surgiu instituições fundamentais como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. O dólar, por deter a maior parte
né, das reservas mundiais de ouro, foi então consolidado como moeda internacional de referência dentro do sistema que permaneceu atrelado ao padrão ouro até 1971. O acordo de Bretton Woods também estabeleceu taxas de câmbios fixas entre as moedas nacionais e o dólar. Os bancos centrais passaram então a atuar diretamente para garantir essa paridade. Esse arranjo fortaleceu ainda mais a moeda americana e deu início à era de sua predominância global. Avançando para os dias atuais, percebemos que o dólar hoje ele é amplamente utilizado. Ele representa aproximadamente 60% das reservas globais e continua a ser a moeda predominante nas transações internacionais, especialmente nos setores estratégicos como as commodities energéticas. Além disso, os Estados Unidos exercem forte controle sobre o principal sistema de pagamentos interbancários, que é o SWIFT, utilizado por bancos de todo o mundo. Esse domínio vai além da economia, ele alcança ainda a questão política. Como se observa, o professor Adriano Vila Sampaio, da Universidade Federal Fluminense, a maior das transações internacionais envolvendo dólar permite aos Estados Unidos utilizar sua moeda como ferramenta de sanção. Nessa forma, como exemplo, podemos falar em medidas de congelamento de ativos financeiros que podem ser chamados de armamentização do dólar, ou o uso do sistema financeiro como instrumento de pressão política e econômica. Entretanto, não se pode deixar de lado que a fragilidade do modelo do sistema financeiro americano, essas políticas monetárias americanas, como a flexibilização quantitativa do crescimento da dívida pública, levantam dúvidas sobre a estabilidade a longo prazo do dólar. Economistas como Barry Eschman têm apontado que, embora a moeda ainda seja dominante, seu monopólio sofre pressão diante das diversificações das reservas internacionais e do fortalecimento alternativo, como, por exemplo, o euro e o yuan chinês. Para que a moeda, aí é bom a gente entender que para que a moeda ela se conquiste a posição de referência global, é necessário que ela atenda 3 requisitos fundamentais. Em primeiro lugar, deve haver uma confiança generalizada na estabilidade dessa moeda na economia emissora. Segundo, ela precisa ser amplamente aceita nas transações comerciais e reconhecida como reserva de valor. E, por fim, deve conter um mercado financeiro sólido, líquido e profundo, que permite livre movimentação de capitais. O euro e o yuan ainda não cumprem integralmente esses critérios, mas ambos demonstram como potencial para ter, e se tornar essa corrente frente ao dólar no futuro. Diante desse quadro, chegamos à segunda parte das nossas reflexões. A mudança no cenário do poder econômico e os seus impactos no sistema internacional de proteção de direitos humanos. A centralidade do dólar significa, em última instância, uma concentração de poder e que pode comprometer a estabilidade global. Alterar esse monopólio, portanto, não é apenas uma questão econômica, mas também de equilíbrio político e garantir os direitos fundamentais. O aspecto essencial é compreender que, quando a economia mundial depende de uma única moeda, ela se torna refém da instabilidade daquele Estado específico, ou seja, aquele Estado que a emite. Essa dependência cria vulnerabilidade que, em última instância, atinge os direitos fundamentais da população, principalmente nos países em desenvolvimento. Buscar uma alternativa ao dólar, portanto, deve ser entendida como uma forma de proteger valores universais, como a democracia, a paz e os direitos humanos. Afinal, a retração econômica tem o poder de colocar em risco conquistas sociais alcançadas com muito esforço. Estudos recentes demonstram que a crise financeira mais grave da nossa geração comprometeu avanços importantes em termos de redução da pobreza, geração de empregos e desenvolvimento social. É nesse contexto que eu falo que os países como os Brics dediquem juntamente a avaliar os impactos da crise financeira e econômica global sobre a realização ou sobre os efeitos nos direitos humanos.
Esse movimento revela um avanço conceitual importante. A compreensão de que crises econômicas não são apenas questões técnicas ou de mercado, mas sim para que problemas que atinjam diretamente a efetivação dos direitos humanos, sobretudo os de caráter econômico-social. Portanto, discutir sobre uma possível moeda alternativa ao dólar, não estamos falando apenas de um reajuste no tabuleiro econômico internacional. Estamos falando de um processo que envolve o equilíbrio de poder, estabilidade financeira global e, acima de tudo, a preservação da dignidade humana. Os desafios que se impõem é constituir um sistema financeiro internacional mais justo, equilibrado e capaz de sustentar não apenas o crescimento econômico, mas também os direitos fundamentais que garantem a democracia e a paz do mundo. Professor, muito obrigado. Essas seriam as minhas considerações. Os apontamentos, como eu disse, o trabalho ainda está em desenvolvimento, mas esses são os apontamentos que eu gostaria de fazer. Somos nós quem agradecemos, Matheus, pela sua apresentação. Aproveito esses minutos só para justificar. Eu tive uma interrupção da internet. Está acontecendo uma situação atípica, coisa que nunca aconteceu. Hoje, por 3 vezes, está havendo interrupção do fornecimento da internet, mas estamos conseguindo resolver de maneira satisfatória. Mas, só para justificar, mas muito obrigado pela sua apresentação, contamos com a sua participação em nossos próximos eventos. Muito obrigado. Obrigado, professor. Uma boa tarde. Bom, agora eu vou chamar o próximo palestrante, que é o Dr. José Henrique Rigg Rodrigues. Seja bem-vindo. Eu chamo de JH, é tão difícil falar José Henrique, mas a gente acostuma. Também doutorando pelo programa da Universidade de Itaúna. Eu vou estar lendo o seu currículo. O Dr. José Henrique Rigg Rodrigues, ele é doutorando e mestre em proteção de direitos fundamentais pela Universidade de Itaúna, especialista em finanças públicas, direito tributário e direito público, corregedor-chefe da Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais, coordenador do GT18 do Conselho Nacional de Política Fazendária do Ministério da Economia até 2027, professor de Direito Tributário, Direito Econômico, Legislação Tributária, Introdução ao Estudo do Direito e Teoria Geral do Estado e Ciência Política, de cursos de pós-graduação, que vai nos brindar com o tema Reforma Tributária e o Meio Ambiente, Perspectivas e Desafios para o século XXI no âmbito da República Federativa do Brasil. Dr. José Henrique, você tem 10 minutos para a sua palestra. Seja bem-vindo, a palavra é sua. Boa tarde, professor. Aproveito a oportunidade para cumprimentá-lo pelo evento e agradecê-lo pela oportunidade aqui concedida a nós, estudantes do curso de doutorado da Universidade de Itaúna. É com grande prazer que nós apresentamos esse nosso estudo relativamente à questão tributária e com esse viés voltado para a sustentabilidade. Bom, no nosso trabalho, nós procuramos investigar as perspectivas e os desafios da reforma tributária sob a ótica da sustentabilidade. Nós procuramos, através da análise da reforma tributária, refletir, de um lado, a tributação ambiental e, de outro lado, a sua contribuição para a densificação e concretização dos direitos fundamentais. O tema é de suma importância e não só de extensão global, mas também pela sua importância social, política, jurídica e econômica, alinhando, assim, os preceitos da reforma tributária, especificamente no que toca à questão ambiental, com aqueles voltados para os anseios mundiais no século XXI. É o que a gente tem visto aí a todo momento, é o que a gente tem visto sendo comentado e é o que a gente tem visto
nas reportagens, nas discussões, seja no âmbito do Poder Legislativo, Executivo e Judiciário, de uma forma em geral. É importante que nós identifiquemos que a reforma tributária, vinda através da emenda constitucional número 132, publicada em 20 de dezembro de 2023, aliás, de 20 de dezembro de 2023 e publicada em 21 de dezembro de 2023, trouxe profundas alterações no âmbito do consumo, da ordem do consumo na República Federativa do Brasil e agora, recentemente, na história contemporânea do Brasil. Ela extingue diversos tributos federais, impostos estaduais, impostos municipais, instituindo, em face dessa extinção, dois grandes tributos, o IBS e a CBS. IBS, de competência compartilhada dos estados, municípios e Distrito Federal, e a CBS, de competência da União. Com essa reforma, nós verificamos que houve uma evidenciação e explicitação muito grande por parte do Legislativo responsável pela emenda à Constituição, com a preservação do meio ambiente e com a sustentabilidade, sendo a diretriz focada especificamente para a manutenção desse preceito previsto no artigo 255 da Constituição da República, que não é uma novidade. Desde 1988, essa preocupação já encontrava-se cravada nesse respectivo dispositivo. Com o advento da reforma, inaugura, assim, não só reafirmando aquele antigo dispositivo 255 da Constituição, mas também uma política de conciliação da justiça fiscal de um lado e a justiça ambiental de outro, no âmbito da República Federativa do Brasil. Estendendo isso, e aí também de acordo com os grandes movimentos e as grandes agendas, em especial a Agenda 2030, onde com seus 169 objetivos de desenvolvimento, conferem a necessidade de uma observância maior a essa questão ambiental. Na reforma tributária, dentro aqui da República Federativa do Brasil, nós verificamos uma diferenciação muito grande em se tratando das alíquotas, uma necessidade de se inserir alíquotas diferenciadas para determinados produtos, voltados especificamente para essa diretriz da tributação verde. Com, inclusive, no artigo 153, inciso 8 da Constituição, a instituição de um novo imposto esse denominado pela doutrina de imposto seletivo. E ele, dentro das suas finalidades previstas constitucionalmente, uma delas é a proteção ao meio ambiente. Proteção ao meio ambiente em se tratando dos produtos que são nocivos, não só à vida humana, como também ao próprio meio ambiente, como agrotóxicos, combustíveis fósseis e etc. Verifica-se uma natureza nitidamente extrafiscal, ou seja, contrária àquela necessidade de arrecadação por parte do Estado. A extrafiscalidade voltada especificamente para o desestímulo do consumo desses produtos considerados nocivos, fomentando assim, e por via de consequência, a manutenção e sustentabilidade das boas práticas internacionais, aquelas já vistas não só em outros países, mas especificamente nesse nosso grande bloco denominado Brics. A reforma é desafiadora, pessoal. Ela considera vários produtos, ou identifica vários produtos como sendo prejudiciais, entretanto, dependendo ainda de uma certa regulamentação essa de índole infraconstitucional. O grande problema que se instala de um lado, nós temos uma reforma já posta, com a possibilidade de uma regulamentação via lei complementar, e, de outro lado, ainda grandes discussões no que toca especificamente à regulamentação ainda por grandes grupos econômicos, logicamente interessados nessa questão da extrafiscalidade imputada a esses produtos nocivos ao meio ambiente e à saúde. É desafiador também, por outro lado, em razão da tentativa de expurgar o caráter regressivo
do sistema tributário nacional, onde verifica-se de forma constante a onerosidade na eventualidade da sua instituição, no caso aí especificamente dos produtos nocivos, de determinados produtos básicos para a população mais carente. Então, se de um lado nós temos essa necessidade, de outro lado, em face da tentativa de uma implementação e manutenção dessa sustentabilidade, podemos ter aí uma maior onerosidade desses produtos, que são, logicamente, necessários à população mais carente. Outra questão também que nós verificamos e analisamos com essa reforma tributária voltada para a questão da sustentabilidade é a tentativa de conjugação de 3 princípios. O princípio da progressividade, progressividade essa cumulada com o princípio da capacidade contributiva do sujeito passivo, voltados, né, todos eles para a manutenção do meio ambiente, e, por fim, um outro princípio aí, o princípio da essencialidade em função da seletividade em função da essencialidade. Princípio esse estatuído constitucionalmente não só para o IPI, como também para o ICMS. Então, são 3 pilares aí, efetivamente, que nós temos nos preocupado: a progressividade, a capacidade contributiva e a seletividade em função da essencialidade, conjugados todos eles na manutenção da sustentabilidade ambiental. Tudo isso, logicamente, visando atender, de um lado, a justiça fiscal e, de outro lado, a justiça ambiental. Essa preocupação, em que pese já termos a Lei Complementar 214, publicada recentemente em 2025, ainda carece de uma nova norma essa que ainda está em tramitação junto ao Legislativo Federal, que é aquela que vai instituir efetivamente o Comitê Gestor. Comitê Gestor, uma entidade especial, de acordo com a Constituição, que vai se encarregar não só da administração desses recursos do IBS, basicamente do IBS para nós aqui no nosso caso, como também pela distribuição, arrecadação e fiscalização desses recursos arrecadados em face da reforma. Na verdade, o que se percebe são normas indutoras de comportamentos esses todos voltados não só para a ordem social e econômica, mas também ambiental, de forma a permitir, e aí uma grande questão que muitos de nós não enxergamos, uma sustentabilidade intergeracional. Então, se de um lado nós temos uma reforma tributária que aparentemente ela gera efeitos em termos práticos, financeiros para os entes políticos, de outro lado nós temos reflexos, não só no meio ambiente, como também na manutenção dessa dimensão intergeracional, ou seja, é importantíssimo para as próximas gerações que virão. É uma reforma que aprofundou bastante nessa questão estrutural. A emenda, em muitos dos seus dispositivos, por ainda não ter eficácia, muitos deles permanecem, alguns deles ainda sem solução. Nós verificamos também algumas questões que geram um certo efeito e reflexo no desmatamento ilegal, no uso desmedido de substâncias agrotóxicas, na degradação de áreas carentes e de fiscalização também, de políticas públicas ativas. Então, tudo isso vem a corroborar com uma necessidade de sensibilização e conscientização por parte não só da sociedade brasileira, como também de todos aqueles que pertencem a esse grande bloco, e estendendo um pouco mais a União Europeia e os demais países que fazem parte do nosso globo terrestre, né, de um modo geral. Bom, então, concluindo, professor, a emenda constitucional, pelo que nós pudemos observar, inova de forma bastante profunda o sistema tributário nacional, tentando sintonizar, de um lado, a questão tributária, a indução de condutas, e, de outro lado, essa questão ambiental e
geracional. Todos, né, ou todas essas dimensões, melhor dizendo, voltadas para o contexto e esse momento vivido por nós no século XXI. Não são desafios simples, nós reconhecemos, há necessidade de prudência, seriedade, determinação, para que nós consigamos implementar efetivamente essas diretrizes voltadas para a sustentabilidade, dependendo bastante, não só do esforço de toda a sociedade, mas como também dos poderes instituídos, né? O legislativo principalmente, na elaboração e tramitação dos normativos voltados especificamente com esse viés, a manutenção do meio ambiente, sustentabilidade e preocupação intergeracional. São essas as minhas considerações, professor. Eu agradeço a oportunidade e me coloco à disposição também para qualquer dúvida que, porventura, nós possamos dirimi-las ao longo aí, não só desse evento, mas como também posteriormente. Muito obrigado, professor. Muito bem, parabéns. Somos nós quem agradecemos pela sua apresentação, com uma temática muito importante, a área tributária, essa área financeira é uma área sempre muito delicada, muito sensível, mas muito obrigado e conto com a sua participação nos nossos próximos congressos. Uma excelente tarde. Obrigado, para o senhor também, professor. Um Até abraço. mais. Tchau. Bom, então, dando continuidade, vou estar chamando o próximo palestrante, que é o Dr. Samuel. Depois você me fala esse nome. Mukiuchi, professor. Mukiuchi. Pois não. Samuel Mukiuchi Piló, seja bem-vindo. O Dr. Samuel também, ele é nosso aluno, mestrando na Universidade de Itaúna. Eu vou estar lendo aqui o seu currículo. É advogado empresarial, pós-graduado em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário, como eu disse, mestrando em Proteção dos Direitos Fundamentais pela Universidade de Itaúna. E vai estar falando sobre o papel do Brics na nova ordem econômica mundial. Samuel, você tem 10 minutos para desenvolver o seu tema. Seja muito bem-vindo mais uma vez, a palavra é sua. Primeiro, eu gostaria de agradecer mais um convite ao senhor, ao professor Jorge Torres, também estender à Universidade de Itaúna, que me propiciou estar aqui. Também a honra de estar palestrando em mais um congresso com meu pai, que vai palestrar mais tarde. E também gostaria de estender o agradecimento à minha mãe, que a minha vida acadêmica devo muito a ela, ao empenho, dedicação e incentivo. E então, entrando na minha palestra, minha intervenção buscará analisar não apenas o crescimento quantitativo do bloco, mas, sobretudo, os seus impactos estratégicos e as tensões estruturais que emergem desse processo de transformação. Os BRICS, hoje, muito mais do que um acrônimo, são a materialização da virada geopolítica histórica. Eles agregam mais de 40% da população mundial e aproximadamente 1/4 do PIB global. Contudo, sua verdadeira significância transcende os números. Eles encarnam uma contestação prática e institucional à ordem internacional unilateral, fundada após a Segunda Guerra Mundial e centrada na hegemonia dos Estados Unidos e da Europa Ocidental. A sua própria existência é um sintoma e um acelerador de multipolaridade. Para além desse discurso, o bloco tem investido na construção metódica de alternativas institucionais concretas, a criação do novo Banco de Desenvolvimento, o NDB, e do arranjo contingente de reservas, o CRA. São exemplos paradigmáticos. Essas instituições representam não uma mera oposição ao FMI e ao Banco Mundial, mas uma busca por uma autonomia financeira, podemos assim dizer, operacional e tecnológica. Elas revelam uma ambição clara. Os BRICS não almejam apenas participar do jogo internacional, mas sim reescrever as suas regras, promovendo um reequilíbrio de poder entre o norte e o sul globais.
Contudo, seria um equívoco interpretar os BRICS como um bloco monolítico. Apesar do discurso de unidade e propósito comum, o grupo é atravessado por profundas contradições internas. Convivem no mesmo espaço diferentes e, por vezes, antagônicas modelos políticos e econômicos. Rivalidades estratégicas históricas, como a tensão entre China e a Índia nas fronteiras do Himalaia, coexistem com uma cooperação econômica. Existem ainda dificuldades operacionais significativas para transformar o consenso político em ações e práticas conjuntas efetivas. Essas tensões mostram que o BRICS não é um polo homogêneo, mas sim um espaço dinâmico de negociação permanente, um laboratório de diplomacia do século XXI. Trazendo nesse contexto uma nova ordem econômica mundial marcada pela multipolaridade, os BRICS funcionam como um crucial polo de resistência e atração frente às tendências unilaterais. O bloco amplia significativamente a margem de manobra geopolítica e econômica das nações emergentes. E talvez a mais importante, reforça a ideia de que não existe um caminho único de desenvolvimento, mas múltiplas trajetórias possíveis, desafiando narrativas hegemônicas. Neste mosaico complexo, trazendo para a nossa realidade aqui no Brasil, o nosso país ocupa uma posição singular e estratégica. Atua como uma ponte geopolítica e cultural fundamental entre a América Latina e a África, e o dinâmico eixo asiático do bloco. A sua atuação pode ser decisiva para consolidar os BRICS como uma alternativa genuína de cooperação sul-sul, mais solidária e menos dependente das grandes potências tradicionais. No entanto, o Brasil é também desafiado a equilibrar o protagonismo com suas alianças tradicionais como o Ocidente e o seu novo papel de protagonista dentro do bloco inovador. Concluo afirmando que o BRICS, na nova ordem econômica mundial, é o duplo profundamente transformador. Primeiro, desafia a hegemonia estabelecida, sinalizando de forma inequívoca que o centro da gravidade do poder global está em deslocamento. E segundo, oferece caminhos alternativos de desenvolvimento, integração e cooperação financeira, mesmo que esses caminhos sejam permeados por tensões e negociações internas constantes. O futuro do BRICS não estará na homogeneização, mas na sua capacidade de conciliar vasta diversidade interna com uma unidade de propósitos estratégicos. Se bem-sucedido, poderão efetivamente afirmar-se como protagonistas incontornáveis na construção de uma nova ordem internacional mais justa, inclusiva e verdadeiramente plural, tá? Eu fiz esse breve relato, concluo aqui a minha participação, agradeço o tempo e, mais uma vez, agradeço o convite. Somos nós quem agradecemos, Samuel, pela sua participação, e é importante que você continue, né, nos prestigiando nos próximos congressos. Muito obrigado, uma boa tarde para você. Boa tarde, me encontro à disposição a próximos convites, professor. Com certeza, serão feitos. Até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima. Nada. Well, to continue, I would like to call the next lecturer. It's Dr. Alper Tunga Aygulen from Turkey. Dr. Alper, can you hear us? Dr. Alper from Turkey. Can you hear us? Well, I think perhaps in this moment he is not close to the camera, but later on I'm going to recall. So, então, dando prosseguimento, eu vou estar chamando a próxima palestrante, que é a Jéssica Thalia, é isso mesmo? Thalia. Thalia. Sem o acento.
Ah, então é Thalia? Thalia, isso. Ah, sim. Então, a doutora Jéssica Thalia Barcelos, seja muito bem-vinda. Eu vou fazer a leitura do seu currículo. A doutora Jéssica, ela é especialista em Direito e Processo Tributário, mestranda em Turismo e Hospitalidade, com investigação enfocada em planificação tributária sustentável. Ou planejamento, melhor dizendo, né? Planejamento tributário sustentável. Com o tema tributação internacional e competência empresarial, as tensões entre os BRICS e os Estados Unidos na nova ordem econômica global. Doutora Jéssica, seja muito bem-vinda. Você tem 10 minutos para desenvolver a sua palestra. Grata, primeiramente, eu agradeço pela oportunidade. Então, inicialmente, nós temos que a reputação internacional e a competição empresarial entre os BRICS e os Estados Unidos se torna um dos principais eixos da nova ordem econômica global. Dentro desse cenário que reflete inúmeras transformações profundas no equilíbrio de poder mundial, de um lado onde os BRICS, inicialmente formados pelo Brasil, Rússia, Índia, China, África e África do Sul, que tem recentemente se expandido para novos países emergentes, e de outro lado, os Estados Unidos, que seguem sendo uma das principais potências econômicas mundiais, inclusive política e militar, tem uma influência consolidada nas instituições internacionais, se traz uma dinâmica que não envolve apenas questões de estratégia, né? Mas também questões de influência global, onde nós temos um cenário de competição que fica muito impactado pela instabilidade ou estabilidade econômica que os Estados Unidos nos traz no tabuleiro internacional. Os BRICS, eles surgiram em meados dos anos de 2002, como o doutor havia comentado anteriormente, acho que foi o doutor Matheus, e nós temos ali a inclusão da África do Sul em 2011 e uma recente ampliação para 11 membros que reforçam a intenção de aumentar a representatividade e peso político. Esses países têm como um objetivo comum promover a governança internacional mais inclusiva, que reflita um papel de países em desenvolvimento, onde, em contrapartida, os Estados Unidos, que já está em uma posição de liderança desde do pós da Segunda Guerra Mundial, onde eles se aliaram com organismos como a FMI, o Banco Mundial e a OMC, foram estruturados de acordo com os seus interesses e valores. A competição empresarial entre os dois polos, ela se torna multifacetada, onde as empresas dos BRICS têm expandido para sua atuação global em áreas diversas, inclusive tecnologia da informação, uma manufatura avançada, o agronegócio, energia renovável, fazendo com que desafie as corporações norte-americanas, que historicamente têm liderado esse setor. Essa expansão, ela gerou muitas tensões, sobretudo entre os Estados Unidos, que responde com políticas mais protecionistas, que a gente pode trazer também a questão do tarifaço à tona, onde, apesar de ter sido atribuído um caráter político, muito se mostra que foi uma clara tentativa de frear a expansão dos BRICS, caracterizada pela imposição de tarifas elevadas sobre produtos importados, principalmente da China, que posteriormente fez negociações com eles para diminuir essa tarifação, mas também que atingiu outros países do bloco, principalmente o Brasil. Essas medidas, elas se justificam como uma proteção da indústria nacional que desencadeia retaliações e aumentam a volatilidade das relações comerciais internacionais. Trazendo para a minha área, diretamente no campo tributário, essas tensões, elas assumem contornos ainda mais delicados, digamos assim, onde a tributação internacional deixou de ser apenas uma questão técnica e passou a ser um instrumento de poder econômico e político. De um lado, os BRICS defendem a maior soberania tributária, questionando regras globais, que consistem em favorecedoras de grandes potências, e, de outro lado, os Estados Unidos, eles utilizam a sua influência principalmente no meio da OCDE e do G20 para pressionar a adoção de normas comuns,
contra a erosão da base tributária e a transferência de lucros para países fiscais. Um ponto central é a tributação das grandes empresas digitais, onde muitos países emergentes, inclusive do Brics, buscam garantir que parte da receita dessas gigantes como Google, Amazon, Meta, sejam tributadas onde efetivamente ocorre o consumo e a geração de valor. Já os Estados Unidos, eles estão resistentes com essas propostas, né, alegando que seriam medidas discriminatórias contra suas empresas que dominam o setor de tecnologia global. A discussão em torno dos pilares 1 e 2 da OCDE ilustra bem esse impasse, né? Enquanto o objetivo oficial é redistribuir a tributação, criando um imposto mínimo global de 15%, muitos países enxergam nessas medidas uma forma de reforçar a hegemonia norte-americana. Essas disputas, elas afetam diretamente a competitividade empresarial, como já trazido anteriormente, onde essas multinacionais se encontram no centro desse conflito, avaliando constantemente onde instalar operações, como registrar receitas e de que forma organizar as suas cadeias de valor para reduzir carga tributária sem perder a competitividade. Para os países, o desafio mesmo hoje seria equilibrar a arrecadação com a justiça fiscal e a atração de investimentos de um cenário tornando este altamente competitivo, né? De outro modo, mais um dos fatores que acirrou essas tensões que nós podemos trazer também é a questão da Rússia e da Ucrânia, né? Que foi iniciada lá em 2022, onde um conflito se polarizou no cenário internacional, reforçando a narrativa dos Brics em defesa de uma ordem multipolar, baseada na soberania nacional e na autonomia frente às instituições dominadas pelo Ocidente. Assim, os Estados Unidos alteraram entre um discurso idealista em defesa de valores democráticos e pragmatismo, digamos assim, né, voltado para uma manutenção de influência estratégica. Nós podemos ver que em um emergir de uma ordem econômica mundial cada vez mais multipolar, o modo como BRICS e Estados Unidos vão lidar com a tributação internacional e a competitividade empresarial, trazendo a reputação global, vai ser determinante para a estabilidade do desenvolvimento sustentável do sistema internacional. Assim, nós temos, já indo para o final, né, nós temos dois cenários. Um possível cenário de uma maior cooperação multilaterais e mais equilibrada, ou uma fragmentação marcada por guerras fiscais e blocos regionais criando normas próprias. Então, em síntese, a tributação internacional não é apenas uma técnica restrita à política econômica, mas ela também uma disputa geopolítica que influencia diretamente a competitividade das empresas e o equilíbrio da nova ordem global. Eu novamente agradeço pela oportunidade em nome da Universidade de Caxias do Sul e do PPG Tour. Sim, somos nós quem agradecemos, doutora Jéssica, pela sua apresentação, parabéns, e esperamos renovar os convites para que você esteja conosco nos próximos eventos. Muito obrigado e uma excelente tarde. Grata. Até mais. Até. Well, now I'm going to call Dr. Benji Su. Your name is very difficult, but I'll try. Karakoylu. Yes, hi, it's Bengi, but you can call me Sue. Hi from Istanbul. Oh, right. So be welcome, Dr. Bengi Su, and I'm going to read your curriculum. Dr. Bengi Su is legal director at Cranmore Partners, founder of the legal tech venture Avoki LLM Harvard Law School, with the topic, the BRICS and the Global Legal Order, Challenges for Multilateral Governance. And also, Doctor is from United Arab Emirates. So I'm going to share your presentation. Thank you. Yeah. Thank you.
So my topic is the BRICS and global legal order, challenges for multinational governance. Can you proceed with the next slide, please? I'll be emerging my Avoki legal app together with the legal governance so that everyone can have a smooth transition and understanding of the topic on hand. So the risk, opportunities, and practical solutions through Avoki legal tech is here. So what we have encountered is there are obstacles between the legal environments through GLOB, and there are obstacles with the lawyers cooperating between the GLOB. That's the reason why Avoki app is founded. Can we go to the next slide, please? So pressure points in multi-stake governance. So there are some pressure points that should be considered while lawyers are digging into this AI environment and global legal tech environment. What we found is first rate. So gridlock in multinational dispute settlement, pivot to regional bilateral frameworks is what we found out. Digital, data sovereignty, cross-border data flows, AI ethics and standards. You know what we are encountering with the AI, and it's frightening all over the world. Investment, ICSD and exit reform, expanding public policy carve-outs. That should be considered while having a legal AI tech app as well. And last one was climate and energy. So carbon regimes and supply chain due diligence should be considered while forming such a platform and considering legal governance mechanisms throughout the globe. Can we go through the next slide, please? So when we encountered this, we found legal diversity really useful. So what is legal diversity? So continental scale markets with multiple legal families like civil, common, mixed, and multilingual environments. Outcome was divergent contract standards, data localization, and diverging customer competition rules. So this was the outcome when we found it, and in contrary to dividing it and localizing it, we aim to provide a multinational globe app to overcome these obstacles. Can we go through the next slide, please? So the next slide, role of legal tech. What can legal tech do in terms of overcoming these legal obstacles? First one is ODR, ADR integration. The second one is neutral access and multilingual discovery. Third one is e-document and e-signature valuation. I know most countries like Turkey and the European Union are going through e-document and e-signature valuation process in terms of notarization of documents and etc. And this is one of the core in providing an AI-supported legal tech app. The third one is security and identity. When you are getting a memberships through the lawyers within the system, you should have integrated systems like Uber, where you have to evaluate the identity and the bar admissions of the users, subscribers to the app. The next one was metadata-driven compliance guidance. So we have to act compliant globally as well. In terms of Europe, UK, US laws, anti-bribery, anti-corruption law. This is the reason why we have to have a compliant AI-driven system. The other one is collaboration tooling, and the other one is ethical AI standards. So while you're using the AI, please be considerate and be elegant to use it ethically. So ethical and professional legal ethical courses are one of the core courses that we are taking at Harvard Law School as well. This is the reason we have built this really important tool in our Avoki app, and we wanted to improve and prove AI in ethical standards. Can we go to the next slide, please? So the next slide is cross-border disputes. So of course, arbitration demonstrates a really pure and core mechanism while we are coming to ADR, alternative dispute resolution, and infrastructure, energy, tech, and supply contracts are resolved by arbitration. The case-enabled features more like SOES and SMES. Collection of evidence and validity of e-signatures, e-evidence are now vital, as I discussed before.
So when we're coming to the arbitration, the essential terms are as follows. First of all, seat and institutional choice, remote hybrid hearings, electronic evidence, urgent relief, multi-party, multi-contract cases, third-party findings, and enforcement risks. So when we're coming to the enforcement of arbitral awards, New York Convention, enforcement can be a huge risk in terms of the countries. So it's one of the essential risks and essential points that you should consider while you are using arbitration in your contracts. Can we go to the next slide, please? So next slide is how we relate AWOKI to all of these challenges and all of these features of corporate governance in BRICS region. So BRICS ready AWOKI model we are talking about now. So first one is neutral applications. So no ranking, promotion, or ethics compliance. So we are taking applications neutrally. Second is jurisdiction map. Governing law and form selection explainer, informational. We will provide it to our users. Third one is KYC verified experts. So bar certification, institutional checks will be done by the apps employment team. Fourth one is ODR integration. Mediation, arbitration workflows will be included. And fifth one is data localization, aware storage with encryption. So encrypted data will be used throughout this process. Can we go to the next slide, please? So meet our legal experts. I'm the founder and CEO, and my co-partner is Ömer Berkaydalı, is CEO and co-founder of the app. So I'm a woman entrepreneur from Turkey, and I'm proud to be a woman entrepreneur from my region, which is a really rare title to be aware of. And I'm a really proud entrepreneur to be making an entrepreneurship in legal tech atmosphere. So the last slide comes to our information that you can follow us. Can we go to the next slide, please? So the next slide is our contact information. You can always contact us via Instagram, LinkedIn, or email, and you will find directly, you will be in touch with me. And this is the end of our presentation. And Mr. Professor, I'm happy to have answer to your questions if you have any, due to the I don't want to be late to our next session, and I'm seeing that we have 2 minutes remaining. So if you have any questions about the presentation and what we do, I'll be happy and honored to answer that as well. Thank you from Turkey. Oh, you're welcome, Dr. Benji Su, for your presentation. Very nice. And greetings from Brazil to Turkey, too. And we count with your participation in our next congresses with a great honor. Sure. No problem. Have a nice day, everyone, and have a great day from Turkey. A nice meeting with you all, and we hope to be in touch. Bye-bye. Bye-bye. And as you say, güle güle. Güle güle. Bom, então, dando continuidade, eu vou estar chamando a próxima palestrante, que é a doutora Júlia Lordelo. Doutora Júlia Lordelo Travessa. Doutora Júlia, sim, muito bem. Seja bem-vinda. Eu vou estar lendo o seu currículo. Apenas um momento. Perfeito. A doutora Júlia Lordelo dos Reis Travessa, ela é defensora pública, mestre em Direito Público e doutoranda em Proteção dos Direitos Fundamentais pela Universidade de Itaúna, Minas Gerais. É integrante da Comissão Terra e Água do Conselho Nacional de Direitos Humanos, CNDH, pela ANEDEP, com o tema multilateralismo e mecanismos de fomento à proteção dos povos indígenas e comunidades tradicionais. Doutora Júlia, seja muito bem-vinda. Você tem 10 minutos para o desenvolvimento da sua palestra.
First of all, I would like to thank you, Professor Deilton, for the invitation, and also Professor Jorge for the invitation. And from now, I'll talk in Portuguese because it's my mother language, so sorry. Então, meu tema, eu gostaria de inicialmente falar sobre o contexto e como se verifica o fortalecimento e diversificação do Brics foi evidente nos últimos 2 anos, notadamente com a entrada de novos membros em 2024 e 2025, além da criação da categoria de países parceiros, da sinalização de outros vários países quanto ao interesse em firmar parcerias com o Brics. No mesmo sentido do fortalecimento da balança comercial e do desenvolvimento sustentável, defende-se que o multilateralismo construído no Brics não pode descuidar de mecanismos regulatórios para incentivo ao respeito e à efetiva garantia de direitos dos povos indígenas, tribais e comunidades tradicionais, criando, assim, uma mínima unicidade de standard protetivo, notadamente pelo perfil diverso da população dos seus países e pelo momento climático singular que vive o mundo. É fato que os povos indígenas, tribais e comunidades tradicionais têm destacado papel na preservação da cobertura vegetal no mundo, possuindo, portanto, assento de relevo quando se fala em mudanças climáticas expressivas. Já em 2021, apenas sobre a América Latina e Caribe, o relatório Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais e a Governança Florestal da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, e do Fundo para Desenvolvimento dos Povos Indígenas da América Latina e do Caribe, o FILAC, sinalizou que, abre aspas, a taxa de desmatamento dentro das florestas indígenas, onde a propriedade da terra foi assegurada, é 2,8 vezes menor do que fora destas áreas, na Bolívia, 2,5 vezes menor no Brasil e 2 vezes menor na Colômbia. Fecha aspas. Vale destacar ainda a seguinte fala do representante regional da FAO, Júlio Berdeguer, abre aspas, os povos indígenas e comunidades tradicionais e as florestas em seus territórios desempenham um papel vital na ação climática global e regional e na luta contra a pobreza, a fome e a desnutrição. Seus territórios contêm cerca de 1/3 de todo o carbono armazenado nas florestas da América Latina e do Caribe e 14% do carbono armazenado nas florestas tropicais do mundo. Fecha aspas. Além de serem, portanto, guardiões dos saberes tradicionais e culturais, os povos indígenas e tribais são, portanto, fundamentais atores do desenvolvimento sustentável, que é um dos pilares do Brics. Dessa forma, é fundamental que todo o Brics utilize e incentive práticas de fixação com a garantia de titulação e demarcação de área para os povos indígenas e tribais, pois, como afirma o mesmo estudo da FAO e do FILAC de 2021, o custo de titulação de terras indígenas é 5 a 42 vezes menor do que o custo médio de evitar CO2 por meio de captura e armazenamento de carbono fóssil. Quanto aos documentos protetivos, apesar de apenas o Brasil ter assinado a Convenção 69 da OIT, que versa sobre povos indígenas e tribais, houve adesão pelos 5 países componentes à época do Brics, logo após a sua adoção em 2007, da Declaração da ONU sobre os povos indígenas e tribais. Ainda que haja divergências de compreensão do conceito de povos indígenas entre os países do Brics e que haja pontos no âmbito interno de cada um dos países que precisam ser tratados ainda adequadamente, não se pode desconsiderar a importância desse avanço. Inclusive, na 17ª cúpula, recentemente ocorrida no Rio de Janeiro, em julho de 2025, o Brics defendeu uma ferramenta importantíssima e proposta pelo Brasil, o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, o TFF, que é um mecanismo de pagamento para desempenho ambiental que busca incentivar a preservação de florestas tropicais, reservando pelo menos 20% para povos indígenas e comunidades tradicionais. Em um movimento evidente de incremento da governança climática, os Brics trataram não apenas do TFF, mas também de programas de recursos para a conservação de biodiversidade e de enfrentamento à desertificação, além da necessidade de assinatura
por todos do âmbito onusiano do Tratado Internacional sobre Poluição Plástica no âmbito dos oceanos. Em síntese, os BRICS, na 17ª cúpula, reafirmaram, portanto, o compromisso com ações climáticas coordenadas no enfrentamento aos desafios climáticos. Novamente cobraram dos países mais ricos que assumam suas responsabilidades no financiamento das soluções climáticas e ainda destacaram que os países do sul global devem ser aqueles a liderar os esforços globais quanto às soluções climáticas. Por fim, reafirmaram também a compreensão de que apenas com esforços multilaterais, e por isso a importância do multilateralismo nesse contexto, será possível transições energéticas justas, em que pese o alinhamento de discurso para demandas climáticas e de sustentabilidade, o que, de certa forma, afeta aos povos indígenas e tribais e comunidades tradicionais, é preciso, como pontua Jim Casas Clausen, pesquisador e professor da PUC do Rio de Janeiro, definir ainda como cada país será incentivado a contornar as suas questões internas, seja legislativas, seja de instrumentos executivos, e, por conseguinte, promover uma transformação sobre as melhores práticas quando se trata de povos indígenas e comunidades tradicionais. O que sugere ele pode ser feito, inclusive, através das diretrizes do novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS. Em termos de ações práticas, pode-se destacar o BRICS Brasil, que em 2025 firmou parceria com universidades para traduzir boletins de rádios nas línguas indígenas mais faladas no país, Guarani e Terena, além da iniciativa da Rússia, que recentemente, em 29 de julho de 2025, anunciou a assinatura de um documento para desenvolvimento sustentável com foco em direitos econômicos, sociais e culturais de povos indígenas do norte do país, da Sibéria e do Extremo Oriente, inclusive traçando um paradigma até 2036. Conclui-se, então, que, mesmo que existam promissoras indicações em termos de alinhamento de compromisso a nível internacional sobre mecanismos de multilateralismo e proteção de povos indígenas, no âmbito do BRICS, essa proteção e fortalecimento dos mecanismos de proteção tem ainda muita incerteza sobre o futuro, principalmente com o ingresso de novos membros efetivos e convidados, alguns que sequer possuem mecanismos legislativos internos, como, por exemplo, apenas recentemente a Argentina adotou um deles, ou sequer formularam adesão a algum tratado ou declaração internacional. Deve-se, por fim, recordar, portanto, a todas e todos que nos ouvem, que as incertezas protetivas a povos indígenas e comunidades tradicionais podem não só comprometer o futuro climático do mundo, mas também redundar em verdadeiros etnocídios com perdas de vidas e de saberes tradicionais, acaso as autoridades adotem papel passivo ou pouco uniforme no tratamento protetivo, à luz dos compromissos já assumidos pelo Bloco. Eu, então, encerro aqui a minha contribuição. Quero novamente agradecer ao professor Dailton, ao professor Jorge, pelo convite e permaneço à disposição para eventuais novos eventos. Muito obrigada. Boa tarde. Somos nós quem agradecemos, doutora Júlia, pela sua apresentação. Parabéns. E contamos, né, que você continue participando em nossos próximos congressos. Agora vai ser cadeira cativa nos próximos 4 anos. Assim seja. Muito obrigado, uma boa tarde. Bom, well, now I'm going to call the next lecturer. It's Dr. Rizanu Islam. Be welcome, Doctor. I'm going to read your curriculum. Okay. Dr. Rizanu Islam is Professor of Law and the Dean School of Humanities and Social Sciences from North-South University. And your issue will be BRICS pulling 8 in the making of international economic law in the era of Trumpism. Dr. Rizvanu from Bangladesh, be welcome. You have the word for 10 minutes. Oh, open your microphone, please.
Thank you, Professor, and many thanks to Professor Manrique as well. Now, the title that I have chosen for my next 10 minutes talk is somewhat maybe perhaps misleading, because although I have chosen BRICS, I'm not just talking about BRICS, but maybe more generally, I'm going to talk about the global south. And of course, the term global south itself may be a bit confusing or open to many connotations. If I may request the organizing colleagues to move to the next slide, please. Thank you. So I would argue that in the current world, we are living in a world of jungle instinct. Maybe in the Westphalian model, at least theoretically, we started to believe that we live in an international order that is based on some sort of respect for law, where might would not always be the right. And I would argue, at least from the world that we have witnessed, that after the Second World War, with the birth of UN and with the birth of international economic institutions, we started to believe that in international law, it would not be might or just diplomatic clout, but law would have some sort of say. I, of course, would not naively say that it was always guided by law. As students of international law, international relations, or international politics, we all know that the post-World War world order was not always based on rule of law, but at least there was some semblance of rule of law, where the weaker states could at least believe in international institutions, in international law. However, I would argue that we are now living in a sort of world of jungle instinct. As I was discussing this topic with my academic mentor, Professor Michael Lewin Chow of the National University of Singapore, he was referring to this YouTube link that you could perhaps see on the slides. It is referring to a video by a channel, I think, called Animal Planet. Now, that is a world of jungle instinct where bears and wolves are fighting for existence. Obviously, bears in that world, because of their might, they have a stronger say. But when wolves are in unison, when they are pulling their collective weight, the wolves can really challenge the bears. Now, how do I relate it to our current world? In many parts of the world, dare I say, that we see some sort of an elected autocracy. And we see that particularly the United States of America, but also some other major powers, they are using their powers in a way which is more emblematic of naked power than any use of legal principles or principled stance. Emerging powers like the BRICS, even there is some sort of extraction type policy. I'll come into that in a bit. And I would argue that we see weaponizing and extracting from an uncertain world. We all know what has happened with Trump's latest wave of tariff. That I think is a good example that I can cite in support of my proposition. If I may request the organizers to move to the next slide, please. So if we look at the global south, what do we see? In my view, in many parts of the world, maybe even in our part of the world, Southeast Asia, countries like Indonesia, countries like the Philippines, there are some sort of hazing in the middle, that when the stronger powers are exerting their influence in a non-principled way,
instead of aligning with one major power, the smaller states are somewhat hedging, that they are negotiating with many superpowers. And I would argue that this is some sort of opportunity seeking, not some sort of alignment based on any principle or sustained stance. And I would somewhat provocatively argue that this is a sort of haggling for concessions. Even bigger powers like India, to some extent, I would say Brazil, when Trump has imposed this sudden tariff, they have tried to haggle individually for extracting concessions. And the kind of activities that we saw in the later part of the 20th century with the evolution of non-aligned movement, we don't see any parallel today. The 70th anniversary of non-aligned movement, which was supposed to be an event this year, was a non-event. There was hardly any activity from the global south. If I may request colleagues to move to the next slide, please. I would argue, or I would use permanent sovereignty over natural resources as an example of what Global South could achieve, like those wolves in a jungle. As students of international law, we all know that this resolution number 1803 of 1962 UN General Assembly resolution, it was arguably a triumph for Global South. That triumph, which I would say is a sort of achievement for the Global South, that they could assert their sovereign right over their natural resources, did not come about overnight. It had some sort of legal basis, in my view, in the UN Charter. I have cited the relevant provisions of the UN Charter. And we know that there was some concerted effort, a series of resolutions in UN General Assembly, in ECOSOC, UN Commission on Human Rights, and also at UNCTAD. And finally, there was a commission, a 9-member commission, which Global South could convene. They submitted a report, and finally, this resolution came about. If I may request colleagues to move to the next slide, please. And we know that this is an instrument that has been recognized by international courts as a reflection of customary international law at that point. The paragraph that I have cited from a recent judgment of the ICJ, it clearly says that PSNR was a reflection of customary law. Now, how do I relate this to my thesis of today's talk? If I may request colleagues to move to the next slide, please. I would say that PSNR tells us that when Global South works through sustained effort, and they work fairly, and they work in unison, they have a concerted effort. And also knowledge-based, they take a knowledge-based approach. Like not just PSNR, but just think of the recent ICJ advisory opinion in the climate change case, that few students in a small state, their assignment, their classwork eventually went to the ICJ. Of course, we know this was nothing more than an advisory opinion, but nonetheless, a knowledge-based approach, when Global South, the leaders like Brics, when they work in a concerted manner, I believe that even in international economic law field, there can be some developments that can help the Global South. If I may request colleagues to move to the last slide, please. So my conclusion would be that
there is no guarantee that just because Global South work in a concerted manner that we will see some immediate change. But when Global South can narrow down their differences, for example, if I take the example of Brics, I assume from the public record, it seems that the stance of China and Russia is at one end of the spectrum, and on the other end of the spectrum, we have different views from Brazil and India with regard to some issues, that how they confront the West, how they pull their weight in international lawmaking. I see China and Russia taking a more confrontational route, while Brazil and India, they perhaps are in a more reconciling mood. So saying something overnight may not be possible, but I argue that PSNR tells us, and also the recent ICJ advisory opinion tells us, that when the leaders of the Global South will take a sustained effort, they can have their weight exerted in international lawmaking. And that's where I think the Global South has a real prospect. Thank you once again, colleagues, for the kind invitation. Thank you. You're welcome, Dr. Rizvanu. Your name is, it's difficult for us, but we can pronounce. And we count with your participation in our next congresses, because the dialogue that you propose, we need to talk more, to have a dialogue more about the issues that you well spoke. Thank you so much. Thank you, Professor Ribeiro. I would look forward to participating in the next round. Thank you once again for the kind invitation. You're welcome. Bye. Bom, agora eu vou estar chamando o próximo palestrante, que já se encontra presente, é o Dr. Samori Pereira Santos. Seja bem-vindo, Samori. Eu vou estar lendo aqui o seu currículo. O Dr. Samori, ele é promotor de justiça do Ministério Público do Estado da Bahia, integrante da Abrampa, mestre em Direito pela Universidade Federal da Bahia e doutorando em Direito pelo PPGD da Universidade de Itaúna, com o tema Os Desafios Multilaterais da Proteção dos Direitos Fundamentais sob a ótica da neurodiversidade. Dr. Samori, seja bem-vindo, a palavra é sua pelos próximos 10 minutos. Inicialmente, eu cumprimento a mesa organizadora, em especial na pessoa do seu presidente, professor Dr. Jorge Isaac Torres Manique, bem como os seus membros, o professor Deilton Ribeiro Brasil, cujo convite para estar aqui eu agradeço especialmente, além do professor Dr. Márcio Eduardo Moraes e da professora Cleide Calgaro. Também cumprimento os demais palestrantes e a audiência. O Brics, atualmente, tem se estabelecido como um grupo de cooperação formado por países de economias emergentes, notadamente Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. Apesar do enfoque tradicional dado ao Brics, seja a economia, ele não se limita a esta dimensão. Dentre os pilares de cooperação mencionados nos termos de referência do Brics, se pontua a temática do desenvolvimento humano e social. No âmbito desta cooperação, é pautada a promoção da equidade de saúde, tendo como objetivo a construção de capacidades e estruturas inclusivas. De certo que a população reconhecidamente neurotípica, a neuroatípica, isto é, aqueles que possuem características neurológicas marcadas por diferenças substanciais, vivenciam especiais desafios, desafios estes que decorrem de interações ambientais e sociais, são objeto de uma crescente atenção global.
A inclusividade ponderada na cooperação dos BRICS deve, portanto, levar em consideração a existência dessa população e suas especificidades, população esta que se encontra presente em todos os países que compõem o grupo e que representa uma parcela significativa. Nesse cenário, o paradigma da neurodiversidade, marcado pela despatologização das diferenças neurológicas encontradas na humanidade, se revela útil na compreensão do alcance da inclusividade nas atividades do bloco. É importante, nesse momento, observar que o conceito de neurodiversidade não é unívoco, havendo uma pluralidade de significados. Há, por exemplo, uma concepção meramente descritiva, que informa que há um pluralismo neurológico na população humana. De toda forma, esse conceito descritivo ele não possui a capacidade de informar o que seria feito com essa neurodiversidade, se ela há de ser eliminada ou celebrada, ou de alguma forma levada em consideração durante as implementações de políticas públicas. Não é, portanto, apenas um conceito descritivo que nós estamos ponderando aqui, mas sim a compreensão da neurodiversidade como uma forma de diversidade humana, análoga à diversidade cultural, de gênero, em que nós possamos enxergar essas variações neurológicas, tal como o autismo, a dislexia e o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, não como déficits a serem corrigidos, mas sim como um conjunto de características que podem, em ambientes adequados, gerar talentos e perspectivas singulares. Inclusive, nesse cenário, já é reconhecido o valor dessa diversidade em diversas atividades, incluindo áreas estratégicas, exemplo do setor de inteligência no desenvolvimento social e econômico. O não reconhecimento da riqueza dessa diversidade, além de representar a reprodução de um modelo injusto e não equânime, coloca em risco a defesa dos direitos fundamentais. Isto, pois, sem esse reconhecimento, não se permite chamar ao protagonismo da implementação dos direitos no que importa às pessoas neurotípicas, a elas mesmas, como a forma de operacionalizar a inclusividade. A inclusividade, portanto, ela não se satisfaz em uma inclusividade meramente econômica, social, mas também que transcende essa discussão. Dessa forma, o paradigma da neurodiversidade nos convida a uma mudança fundamental, de um modelo puramente médico e focado na incapacidade para um modelo social e de direitos. Isso é o modelo que, ordinariamente, se tem sido implementado no que diz respeito à deficiência, e, dessa forma, questionando quais barreiras a sociedade impõe que pedem a plena participação desses indivíduos. Esta realidade é ainda mais relevante no cenário em apreço, na medida em que todos os países do BRICS são signatários da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. A cooperação no âmbito do Sul global, isto é, a cooperação do Sul e Sul, Centro de atuação do BRICS oferece um ambiente ideal para a troca de experiências, melhores práticas que ajustam as características desse país. Dessa forma, se revela imprescindível que o BRICS, como ator que busca liderar, pelo exemplo, na construção de uma governança global mais justa e inclusiva, abrace explicitamente a neurodiversidade dentro do seu pilar de desenvolvimento humano e social. Essa é a nossa contribuição ao debate, e agradeço mais uma vez a oportunidade de aqui realizar a fala, e bem como me coloco à disposição para eventuais interações. Professor David. Muito obrigado, doutor Samori, pela sua apresentação. Isso é muito importante. E como eu disse para a doutora Júlia, né, a sua participação, eu vou estar contando com ela para os próximos 4 anos, né, para que você esteja sempre nos prestigiando. Muito obrigado, uma boa tarde e até breve.
Agradeço. Até breve. Tchau, tchau. Até mais. Now I'm going to call Dr. Amer Fakouri. Dr. Amer, be welcome. And I'm going to read your curriculum. I can see that Professor Amer is a professor of public international law and human rights at the College of Law American University in the Emirates, expert commentator on international relations and global governance. And the issue will be Brics and the crisis of the international order, legal challenges and geopolitical realities. Dr. Amer Fakouri is from United Arab Emirates. Be welcome. You have the word for 10 minutes. Thank you, dear colleague. Thank you again for the invitation. Thank you again. It's really truly an honor to join you today at this World Congress on the transformation of Brics. The title of my presentation is about Brics and the crisis of international order, legal challenges, and geopolitical realities. I would like just to clarify that my presentation will be structured in 3 parts. The first part will be related to the crisis of international order, and the second one we'll talk about the role of Brics in responding to this crisis, and I then will examine the legal and the geopolitical challenges that Brics must overcome. And finally, for sure, I will offer some recommendation for the way forward. Let me first of all talk about the crisis of international order. Dear colleagues, as we aware that the international order we live in today is unstable. The system that was established after World War II and further consolidated after the Cold War is facing profound challenges. The first challenges that is the global institutions such as the United Nations Security Council, once seen as the guardian of peace and security, are paralyzed. The Council has failed to address major conflicts from the war in Ukraine to the crisis in the Middle East because of the great power are locked in mutual vetoes and divisions. The second challenge that I think we all aware that the global economy remains overly dependent on the US dollar. Around 58% of global foreign exchange reserves are held in dollars, and more than 80% of global trade is invoiced in this currency. This dominance gives Washington tremendous leverage, such as sanctions, restriction on financial flows, and the ability to weaponize the financial system. And the third challenge is that geopolitical conflicts are escalating. The war in Ukraine has reshaped European security. In Asia, tensions between China and the United States over Taiwan and the South China Sea are intensifying. In the Middle East, long-standing crises continue to destabilize the region. In this environment of mistrust, imbalance, and instability, states are looking for alternatives. And this is where Brics emerges as a potential platform for change. Originally, as we all aware that originally the Brics conceived in 2009 as a growing or grouping of emerging economies, Brazil, Russia, India, and China, later joined by South Africa in 2010. Brics has grown far beyond expectation. Today, it represents 42% of the world's population, about 31% of the global GDP, and a significant share of energy production and natural resources. Over the last decades, Brics has attempted to challenge
Western dominance in three main ways. Economically, the creation of a new development bank, NDP, in 2014, headquartered in Shanghai, with the mandate to finance infrastructure and sustainable development projects. The establishment of contiguous reserve arrangement, which provide financial support to members in times of crisis, reducing their dependence on the IMF, and more recently, discussions on creating a common currency for trade, or at least promoting a greater use of national currencies in bilateral and multilateral transactions. For example, Russia and China already conducted a majority of their bilateral trade in rubles and yuan. The second challenge is politically. You know that BRICS projects the division of multipolar world, where no single country dictates the rules. It promotes dialogue and inclusivity, in contrast to what is often perceived as Western unilateralism. BRICS summits have become a stage to call for reforms of the United Nations, to the World Bank and IMF, where the voting power still heavily favors the United States and Europe. These moves suggest that BRICS is not merely a symbolic alliance, but is evolving into serious actor on the global stage. However, the road ahead for BRICS is far from smooth, and this is a very important point that we all should take into consideration. Let us talk first of all about the legal challenges. The first challenges, in my perspective, I think there is institutional ambiguity. What does that mean, institutional ambiguity? BRICS is not a formal international organization with a treaty-based charter like the United Nations or the European Union. It operates as a forum relying on agreement. This flexibility is an advantage, but it also limits the enforceability of decision. Let's talk about the legal harmonization. As you all aware that member states have very difficult or very different legal systems: common law, civil law, sociality law. This diversity complicates efforts to harmonize regulations on investment, trade, taxation, and dispute settlement. And the third challenge is currency and finance. The idea, dear colleagues, of creating a BRICS currency faces big legal challenges. It raises question under international monetary law, WTO rules, and the operation of existing financial systems like SWIFT. Moreover, creating a stable currency requires a strong political will and institutional backing, which is still lacking. And the third challenge is, I call it geopolitical challenge. As we're all aware that there is a dispute, either it's clear or not, between China and India. Both BRICS members have deep strategic tensions, including unresolved border disputes. These challenges weaken the group cohesion. And we have another challenge that differs priorities. Brazil, as we all aware, focuses on agriculture and environment. Russia, from their side, they focus on energy and security. India, they are focusing on technology and manufacturing. China on a global trade dominance. South Africa, they are focusing on development and representation. Aligning these agendas is extremely difficult. So the third one that we have to take into consideration, that we have external pressures. Western sanctions, especially against Russia, complicate the ability of BRICS institution to function. The new development bank, for example, has faced restrictions in assessing international capital marks because of Western pressure. Let me go to the conclusion and recommendation. We can therefore say that BRICS today stand at critical crossroads. On the one hand, it has the potential to reshape global governance and provide counterbalance to Western dominance. On the other side, it risks remaining
a fragmented coalition unable to overcome its own contradiction. In my view, the future of BRICS will depend on 3 steps: building a stronger legal foundation, and enhancing institutional capacity, and managing internal diversity and expanding partnership. Let me conclude with this reflection. The international order is clearly in a crisis. BRICS is one of the few platforms today that aspires to offer alternative. Yet, the question remains, will it rise to the challenge of becoming a pillar of more balanced and just world, or will it join the list of ambitious projects that ultimately feel short of their promises? This is the challenge before us, and I would like to thank you for your attention. You're welcome, Dr. Amer Fakouri. Thank you for your very nice lecture, very interesting, and we have to think and to talk about. That's the key. Thank you so much, and we count with your participation in our next congresses. For sure. Again, thank you, sir, for your invitation. Yes. Good evening. Well, now I'm going to call another lecturer. It's Dr. Mohamed Fayala. I'm going to read your curriculum. Dr. Mohamed Mahoud Fayala is from Egypt and is a PhD in Public International Law at Beina University in Egypt. He worked as a visitor assistant professor at the International American University, IAU, in California. And also he specialized in the law of sea and international organizations. He is assistant professor of public international law at Arab Academy in Egypt, with the topic International Organization Between Reality and Hope, BRICS as a Model. Be welcome, Doctor, and it's up to you for 10 minutes. Thank you, Professor Burton. Thank you for this kind invitation. And from Egypt, I greet you. And now let me opportunity to share my presentation. And give me only 1 second. Share it. I think it's open now. You can see it, Professor. It's done. Okay. So I will speak about the international organization between reality and hope, BRICS as the model. So I can see this topic, I can say that international change depends on a series of important events, and the global development are always linked to the emergence of advanced idea and theory. For example, the modern state emerged in Europe in the late European Middle Age as the result of a social, economic, and political development and theory. The state maintained its position of leadership and was considered the only person within the frame of international law until the emergence of another set of events that lead to the need for the existence of international organization. The concept of international organization emerged as a response of the practical need to organize the affair of member states. It began in the late 19th century and it developed significantly after the First and Second World War. The establishment of the League of Nations in 1919, the first international peacekeeping organization, was the testament
to this is after the Second World War. The United Nations followed in 1945 as a continuation of peace building and international cooperation efforts following the devastation of the Second World War. From this moment, international organization became an effective element in governing the affair of international community, instead of the state being the only sole entity within the framework of international law. The international organization became present on the scene. The legal nature of the legal personality enjoyed by the state differs from the state of the organization. The state has inherent personality, while the international organization personality is acquired by the member states. In other words, the personality of the international organization is purely functional. We can now say that the United Nations is the most well-known and reputable international organization in the world, regardless of the success or failure achieved by this organization. We can't deny that it has a real role in international events and change taking place throughout the world. What can be said is that these events can't be separated from the nature of the circumstances that the international community went through. Europe emerged from the Second World War defeated, and the Soviet Union was afflicted with a crisis that ended in its disintegration and collapse. All of these circumstances made the United States of America as a sole leader of the new world, especially since it didn't participate in the events of the Second World War, except to a small extent. Perhaps this is explained the presence of the United Nations headquarters in the United States. The United States understood the lesson well and didn't repeat the mistake that occurred during the period of a League of Nations when it didn't join it. With the development of the activity of the international community and the diversity of its behavior, there became an urgent need to establish more and more of international organization. Thus, we have international organization with a general objective, international organization with a specialized objective, organization linked to a specific region, such as an African Union and the Organization of American States, international organization linked to a specific language, such as a League of Arab States, and organization linked to a specific objective, such as organization of the petroleum exporting country, and so on. As an international organization, Brics as an intergovernmental organization of 10 countries: Brazil, Russia, India, China, South Africa, Iran, Egypt, Ethiopia, and the United Arab Emirates, and Indonesia. Established to highlight this opportunity, Brics has evolved into geopolitical policy since 2009. Relations by the principle of the idea of establishment of the Brics group began in September 2006 during the first foreign ministry of Russia, Brazil, and India, China on the side of United Nations General Assembly, elevating Brics cooperation to the summit level. A 50th country, South Africa, joined the bloc, thus changing the name of the bloc to the Brics. With Indonesia formal admission to Brics as a full member of January 6, January 2, 2025, becoming the first Southeast Asian country to join the group and the 10th member of the Brics group. Brics now encompasses members from diverse international organizations. It's governed by several international rules, such as non-interference in the internal affairs of the state and South's principle of sovereignty equality among states. During its rotation presidency, Brics this year, Brazil is prioritizing two themes:
cooperation among countries of the Global South, and partnership among BRICS countries for a social, economic, and environmental development. Friday proposed focus political attention with this theme on 6 key areas, including global health cooperation, encouraging co-recreation project among BRICS countries to support sustainable and inclusive development in several sectors, particularly health, ensuring access to medicine and vaccine, and launching BRICS partnership to eliminate socially related diseases and neglected tropical disease. There are also numerous challenges imposed by circumstances of this modern era, particularly the economic repercussion of the COVID-19 pandemic and the Russia-Ukraine war. All of these shifts have impacted to the dynamic of the international economy, prompting members of the international community to adopt a more conservation policy to avoid the economic risk associated with the joining bloc that may not align with their strategic interest. All of this have undoubtedly impact on the BRICS performance, its agenda, and its future of this division. Confrontation occurring in the current era, BRICS find itself in confrontation that need to seek diplomatic and legal solution to emerging crises. For example, BRICS leaders had virtual meeting nearly 2 months ago at the invitation Brazilian President Lula da Silva to discuss U.S. trade policy and the way to enhance cooperation among major emerging countries. The meeting focused on strengthening economic multilateration and coordination among member states, avoiding turning the meeting on a platform against the United States. The meeting comes at a time when Brazil is under direct pressure from the administration of U.S. President Donald Trump, when had imposed a tariff up to 50% on a wide range of exports, although some products such as aircraft and orange juice are exempt. Brazilian government indicated that the different U.S. tariff imposed on a various BRICS countries make it difficult to reach the strong joint statement. But harmony among the member leaders appeared more likely after recent tension between Trump and the Indian Prime Minister Narendra Modi, opening the way for more explicit BRICS opposition on U.S. policy. And in conclusion, like all international organizations, BRICS faces numerous challenges as the subject of international law and is required to be considered an effective member of international community. Thank you, Professor. Thank you for your attention. Oh, thank you very much, Dr. Mohamed Fayala, for your lecture. And we count with your participation in our next congresses with a great honor. Thank you so much. Thank you again. You're welcome. Agora, eu me vou chamar o Dr. Alfonso Jaime Martinez Lascano. Dr. Alfonso. Hola. Olá, doctor. ¿Cómo estamos? Sí, muy bien. Puede, sí, perfecto ahora. Buenas tardes. Eu me vou ler seu currículo. El doctor Alfonso Jaime Martinez Lascano es doctor en Derecho Público, investigador nacional nível 1 de la SECIHTI, professor del posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, presidente del Colegio de Doctores en Ciencias Jurídicas en Iberoamérica, vicepresidente de investigaciones de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, director de la revista Primeira Instância, com o tema Brics,
y el negativismo jurídico latinoamericano frente a los modelos constitucionales hegemónicos, una doctrina crítica en tiempos de reconfiguración multipolar. Apreciado doctor, tiene 10 minutos para su charla. Bueno, pues agradezco la invitación. Realmente a todos los organizadores, gracias por la presentación, doctor Dayton, y desde luego a mi querido amigo el doctor Jorge Isaac. Así que, bueno, hablar de los Brics y es un reto para los abogados porque generalmente nos hemos movido en el texto de la norma y no en el contexto. Yo he venido desarrollando una doctrina que le llamo el negativismo jurídico en Latinoamérica. Y cuando me invitaron a participar a este magno congreso, pues se me hizo interesante mezclar los dos fenómenos, porque presentan un punto de convergencia, que principalmente en el caso del negativismo jurídico, pues es ver la resistencia y los problemas que tenemos en Latinoamérica porque los derechos humanos sean eficaces y que muchas veces esta resistencia no obedece más que a cuestiones políticas, cuestiones ajenas al verdadero rol de proteger derechos humanos. Y por el otro lado, los Brics representan un movimiento estratégico importante porque permiten dar posibilidades de respuesta, porque realmente los Brics es una respuesta a el llamado gobierno occidental, encabezado principalmente por los Estados Unidos de Norteamérica. Nosotros vemos que de forma unilateral, pues hay embargos a los activos de los países, hay embargos inclusive del oro, se convierte una exigencia de hacer transacciones comerciales con el dólar, siendo que el dólar es dinero fiat porque no tiene ningún respaldo, ya que abandonó desde los años 70 del siglo pasado la reserva en oros, que sería una garantía. Fenómenos como las guerras, la destrucción, por ejemplo, del Nord Stream 2, de una otra forma nos da a entender que cuando el libre mercado se ve afectado a los intereses de la hegemonía tradicional, pues no basta con resolverlo a través de las organizaciones internacionales que se han creado para ese fin, sino que las decisiones son de forma unilateral. También aquí vemos un ejemplo que es muy grave, porque la Unión Europea se constituyó principalmente para el bienestar social, el bienestar de las poblaciones, y resulta que se ha convertido en una paralela o prácticamente se confunde con las finalidades de la OTAN. En fin, tenemos un fenómeno latinoamericano en el cual muchos países pues desconocen los impactos que debería tener el sistema interamericano en los sistemas jurídicos nacionales, y desconocen porque hay varios fundamentos teóricos que nos llevan a crear esta postura. Uno es el positivismo normativo, que solamente hay una validación formal y se excluye el componente ético. Otro de ellos es el formalismo excluyente, donde de forma mecánica se aplican las normas sin tener en cuenta el contexto. Una soberanía malentendida, porque parece ser que la soberanía
la manejan a sus intereses los gobernantes y no que la soberanía reside en el pueblo, y si es el pueblo quien se beneficia de la creación y exigencia de mejores parámetros de protección, pues lo que estás haciendo es crear un fortalecimiento para la soberanía. Una incertidumbre jurídica, muchas veces se dice que tantos cambios que ha habido crean una incertidumbre jurídica, lo que es un uso retórico para limitar y bloquear los avances garantistas. Y algo también que podríamos decir, una falsa cientificidad del derecho, como si el derecho fuera algo técnico, algo que pudiera analizarse como el método científico, como si no se tomaran en cuenta los valores, como si no fuera una evolución constante y que depende mucho del contexto. Bueno, los Brics, al promover una arquitectura internacional alternativa, ofrecen una oportunidad que los países latinoamericanos articulen doctrinas constitucionales propias, capaces de responder a sus realidades históricas, sociales y culturales, y romper, y aquí es muy importante, romper con la simulación institucional que se ha caracterizado en buena parte de sus sistemas jurídicos, principalmente por la hegemonía occidental. Es necesario desmontar las narrativas de neutralidad, universalidad y formalismos que sostienen los modelos económicos constitucionales hegemónicos. Ahora, voy a sintetizar lo que he mencionado respecto a los Brics como alternativa. Uno, contradicciones unilaterales que ignoran los principios de derecho internacional y debilitan la arquitectura multilateral. Uno, el uso ideológico que instrumentan valores democráticos para deslegitimar a gobiernos no aliados. Así se invaden países con la idea de establecer en ese país una democracia y sobre todo decisiones unilaterales en el cual los países son calificados como si protegen adecuadamente a su población, y algo también que se ha visto y que actualmente se está utilizando por esos países hegemónicos, la lucha contra el narcotráfico. A través del control del sistema financiero excluyen actores periféricos mediante mecanismos de dependencia y de sanción. Extracción de recursos. Realmente esta reacción de los Brics también puede ser una reproducción contra las lógicas coloniales bajo el esquema o esquemas de beneficio corporativo transnacional, y eso lo podemos ver mucho en África, como países como Francia, inclusive Francia emitía las monedas de varios países africanos y les cobraba una cuota por emitir su moneda. ¿Qué soberanía puede haber en estos países africanos cuando otro país emite su moneda y además tiene una política de extracción de recursos naturales? Y algo que se está viendo ahora es la imposición unilateral de aranceles, que el libre mercado existe, como lo mencioné anteriormente, como una pauta de cuando me beneficia, hay libre mercado. Pero cuando no me beneficia, puedo instrumentar medidas de protección para compensar los desequilibrios estructurales propios. El Brics así se presenta, igual que los derechos humanos en América, como una esperanza para buscar mejores formas y modelos de desarrollo económico. Se dice que el Brics busca win-win, ganar-ganar. En cambio, la historia y muchos fenómenos que hemos vivido nos enseñan que la hegemonía unilateral lo único que produce son guerras, desequilibrios, golpes de Estado, saqueos,
y muchos fenómenos del cual América Latina ha sido víctima a lo largo de su historia. Es un punto importante que Brasil sea como país latinoamericano, la economía más fuerte de Latinoamérica, miembro de los Brics, y esperemos, aunque nosotros tenemos una frase, el México tan cerca de los Estados Unidos y tan lejos de Dios. Geopolíticamente para México es un problema eso. Así que muchas gracias por su atención y espero que estas reflexiones sirvan para pues aclarar el panorama de un abogado hablando de cuestiones macroeconómicas en un mundo hoy cada vez más versátil y dinámico. Gracias, profesor Dayton, y gracias por su atención. Somos nós quem agradecemos, apreciado Dr. Alfonso Martinez Lascano, por sua ponência. E contamos com sua participação em nossos próximos eventos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bom, agora eu vou estar chamando a doutora Rafaela Cândida Tavares Costa, já está aqui na nossa sala virtual. Eu vou ler o seu currículo, doutora Rafaela. A doutora Rafaela tem doutorado e mestrado em proteção dos direitos fundamentais pela Universidade de Itaúna, é professora universitária, advogada, assessora jurídica e parlamentar. Com o tema sobre os novos desafios na era da inteligência artificial generativa e os neurodireitos. Doutora Rafaela, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Você tem 10 minutos para desenvolver a sua exposição. A palavra é sua. Boa tarde a todos. Me escutam bem? Acho que sim, perfeitamente. Obrigada. Gostaria de cumprimentar a todos na pessoa do professor Dr. Deilton, ao qual eu tenho grande estima, e iniciar a minha exposição, para que seja breve e aí os outros participantes consigam também trazer as suas contribuições. O professor Deilton disse que a minha fala será sobre os novos desafios na era da inteligência artificial generativa e os neurodireitos. E antes de adentrar especificamente no cenário dos Brics, a gente precisa de verificar a regulamentação da inteligência artificial em um nível global, porque a gente verifica que apresenta um mosaico de abordagens, refletindo diferentes prioridades nacionais, tradições jurídicas e estágios de desenvolvimento tecnológico. Mas nós conseguimos perceber a emergência de padrões e princípios orientadores que moldam a paisagem regulatória. Os países eles têm adotado diferentes estratégias de governança para a inteligência artificial que podem ser categorizados de uma forma, por exemplo, abordagem baseada em riscos, que é uma abordagem proeminente, onde as obrigações regulatórias elas são calibradas de acordo com o nível de risco que o sistema de inteligência artificial ele traz. Um exemplo paradigmático dessa abordagem é uma lei trazida pela União Europeia, Lei de Inteligência Artificial. A Coreia do Sul e o Brasil. O Brasil também não tem uma lei específica, mas nós temos um projeto de lei que segue um modelo semelhante. Então, essa abordagem ela visa focar a atenção regulatória nas ampliações mais críticas e nas aplicações também, permitindo uma maior flexibilidade para o sistema de baixo risco. Nós também temos um tipo de abordagem setorial específica, que é uma abordagem que permite um controle mais preciso em áreas onde a tecnologia apresenta riscos únicos e aproveita a especialização dos reguladores setoriais. Nós também temos o tipo de regulamentação que trabalha na abordagem baseada em princípios ou em soft law, que é uma abordagem que permite que os países eles alavanquem estruturas de fiscalização existentes, especialmente em áreas com forte conexão com a inteligência artificial. Nós também temos um outro tipo regulatório, que são sandboxes regulatórios, e aí eles têm um específico objetivo de fomentar a inovação e, ao mesmo tempo, gerir riscos. Alguns países que aspiram a alcançar a liderança em inteligência artificial, eles estabeleceram esses sandbox regulatórios, e aí trazendo um pouco para o nosso tema, para o nosso recorte, a Rússia, ela utiliza regimes legais experimentais
para testar essas soluções de inteligência artificial como veículos autônomos. E, por fim, a gente também consegue perceber abordagens híbridas ou multicamadas, né? Em algumas nações combinam elementos das abordagens que foram citadas, e a China, por exemplo, implementou esse quadro regulatório de inteligência artificial multicamadas, que está em rápida expansão e combina essa lei de proteção de dados, algumas leis, regulamentação sobre direitos autorais, disposições específicas para diferentes tipos de inteligência artificial e diretrizes éticas. Então, esse tipo de abordagem que a China adota, ele visa equilibrar inovações tecnológicas como a segurança nacional, governança de conteúdo e estabilidade social. E ainda que os modelos adotados em cada país ou região possuam essas particularidades, a gente consegue classificar basicamente em 2 grupos: abordagem baseada em riscos e abordagem baseada em princípios. E aqui a nossa primeira dificuldade, quando a gente fala, né, nesse cenário de inteligência artificial, generativa ou não, a primeira dificuldade é concatenar essas legislações. E a gente vê, inclusive, quando percebemos, a gente estuda as iniciativas e declarações conjuntas dentro dos Brics, que os líderes eles aprovam uma declaração dedicada à governança global da inteligência artificial, defendendo princípios internacionais que sejam inclusivos, sustentáveis, que respeitem os direitos humanos e evitem aprofundar essas desigualdades com países desenvolvidos. Essa é uma preocupação dos Brics, não só em relação à legislação voltada para a inteligência artificial, mas para outras áreas também. Então, o que verifica-se? Eles têm solicitado às Nações Unidas que ela lidere a formulação de regras globais para a inteligência artificial, alertando que, sem uma governança justa, a tecnologia pode agravar o fosso digital entre as nações. E quando a gente verifica, né, as declarações dos líderes dos Brics em governança global e inteligência artificial, a gente vê uma defesa dessa soberania digital, um conceito novo trazido com a inteligência artificial também, direito de cada país construir uma regulamentação própria, né, uma governança de dados equitativo, com acesso seguro e justo a dados de qualidade, respeitando privacidade e transparência, uma competição justa e uma regulamentação de mercado que estimule a inovação e evite distorções, proteção à propriedade intelectual, como mencionado, né, e a inclusão tecnológica, favorecendo que todos os países, independentemente aí do nível de desenvolvimento econômico, possam se beneficiar da inteligência artificial. E uma coisa é que esses legislativos dos países, eles enfatizam muito, dos países que eu menciono, dos Brics, a importância da transparência, do combate a vieses algoritmos, a proteção de direitos fundamentais, privacidade, uma soberania digital e uma cibersegurança. Além disso, eles defendem uma cooperação entre os governos, o setor privado e a academia, né, de um modo geral. Mas quando a gente parte para a análise das perspectivas e iniciativas isoladas de cada país membro, a gente percebe que o Brasil ele se desponta, ele foi país sede, né, dos Brics em 2025. O Brasil ele liderou a agenda global de inteligência artificial, clamou por políticas que protejam a democracia, a soberania e promovam uma igualdade de acesso. Estão dentro dos Brics e do G20 também. E, ao mesmo tempo, o Brasil lançou iniciativas com a ONU e com a Unesco sobre a integridade de informações e meio ambiente. Em 2024 também nós temos uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela suspendeu a política de privacidade da Meta, que envolvia o uso de dados pessoais para treinar inteligência artificial, e impôs uma multa diária. Então, a gente vê essa preocupação também com as Big Techs, né? Já a Índia, quando a gente volta para essa análise, não possui uma regulamentação específica de inteligência artificial, mas também adota medidas relacionadas aí a uma lei geral de proteção de dados pessoais, alerta sobre um uso responsável da inteligência artificial e exige o conteúdo, uma rotulagem de conteúdo gerado por inteligência artificial. Nos Brics, o primeiro-ministro da Índia defendeu o uso responsável dessa inteligência e propôs a criação de um repositório científico entre países do sul global e anunciou que a Índia assume a presidência do grupo em 2026, e aí sim voltando mais esforços para uma legislação de inteligência artificial. A Rússia também trabalha, tem uma aliança internacional, uma aliança para a inteligência artificial, instituição nos países dos Brics e outros parceiros, para promover uma pesquisa conjunta e uma regulação e oportunidades de mercado para a inteligência artificial. Quando a gente olha, por fim,
né, assim, derradeiro para a China e África do Sul, a China, ela desponta, né, ela tem uma abordagem híbrida e também uma regulamentação focada em responsabilidade, em privacidade, em cibersegurança e em controle estatal. E a África do Sul, ela tem uma política de estrutura nacional de inteligência artificial, mas, de um modo geral, todos os países dos Brics, eles têm esse foco no crescimento econômico, no bem-estar social e também na proibição de práticas que possam trazer enviesamento da inteligência artificial e aumento da discrepância entre os países já desenvolvidos. Quando a gente parte para a análise dos principais pontos convergentes e os desafios, a gente percebe que os Brics, de um modo geral, eles defendem uma governança global de inteligência artificial que seja inclusiva e que seja ética. Eles valorizam muito esse aspecto de soberania digital, que cada país ele possa definir o seu próprio arcabouço regulatório, só que, ao mesmo tempo que isso é uma convergência, é também um desafio. Os Brics, eles reforçam a proteção de dados de propriedade intelectual, defendem muito uma promoção de acesso equitativo à tecnologia e pretendem uma colaboração multilateral em pesquisas e inovação em inteligência artificial, seja através de fóruns, institutos e redes, como a criada pela Rússia. Quando a gente verifica, então, os desafios, e aí voltando muito a esse aspecto da inteligência artificial, nós temos uma diversidade de abordagens regulatórias que exige uma coordenação e convergência sem impor um modelo único. Então, isso é muito difícil, porque quando a gente trabalha essa questão das Big Tech, são grandes empresas de tecnologia que se espalham, né? Então, isso é difícil de controlar. Mas a gente também tem, então, como esse desafio, um risco de domínio de Big Techs nas regras das inteligências artificiais, representando os países em desenvolvimento. E uma necessidade também de equilibrar inovações com regulamentação, sem sufocar os desenvolvimentos locais. Então, basicamente, nós temos também, como outro desafio, uma implementação prática dos princípios da transparência, desse controle de vieses, de uma proteção digital, porque nós temos muitas lacunas em países, né? Mesmo os países não só países dos Brics, inclusive. Então, quando a gente percebe e faz essa análise, quanto à inteligência artificial, a gente ainda está numa construção propedêutica. Agora, quando a gente parte para a análise dos neurodireitos, essa construção é ainda mais incipiente, porque é uma discussão muito mais à frente, né? Nós estamos um pouco atrasados, talvez, quanto a essa discussão da inteligência artificial. Então, partindo agora para a conclusão, os países dos Brics, eles estão avançando de forma articulada e também com iniciativas nacionais, em torno da regulamentação e da inteligência artificial. O Brasil, ele lidera até um discurso global por uma governança justa. A Índia, ela busca construir infraestrutura de segurança ética e inteligência artificial. A Rússia, ela investe em inteligência autônoma e colaboração regional. A China reforça o controle estatal e segurança, enquanto que a África do Sul, ela aposta na ética e no impacto social. Então, quando a gente percebe o grande desafio para finalizar e concluir essa breve exposição, o grande desafio relacionado à inteligência artificial, e mais ainda, talvez, a questão dos neurodireitos, é sincronizar essas estratégias, mantendo uma pluralidade e soberanias nacionais, enquanto a gente consegue construir uma regulamentação que seja global e equilibrada. Eu finalizo, então, a minha exposição e coloco à disposição para eventuais dúvidas ou contribuições. Somos nós quem agradecemos, doutora Rafaela, pela sua exposição, muito objetiva, muito crítica, parabéns, e contamos que você continue com as suas participações nos nossos próximos congressos. Os convites serão renovados. Muito obrigado. Bom, então, dando continuidade, eu vou estar chamando o próximo palestrante, que é o Dr. Xenofontes Curvelo Piló. Seja bem-vindo, Dr. Xenofontes. Eu vou ler o seu currículo. O Dr. Xenofontes, ele é doutorando em proteção dos direitos fundamentais pela Universidade de Itaúna, mestre em direitos fundamentais pela mesma instituição, possui especializações em direito público, ciências penais, é advogado em exercício, com destacada atuação no direito penal comum,
direito penal militar, direito administrativo e direito empresarial. E desempenhou como juiz instrutor no Tribunal de Justiça do Estado do Acre e também é membro da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia e integra o grupo de investigação, de pesquisa jurídica, governos dos riscos, sustentabilidade global e proteção dos direitos fundamentais, em que eu sou o líder. O Xenofotes, o doutor Xenofotes, vai estar com o tema cibersegurança e soberania digital no Brics. Muito bem-vindo, você tem a palavra por 10 minutos. Muito obrigado, professor Deilton. É um prazer enorme estar aqui novamente com o senhor. É uma honra participar desse Congresso Internacional, contribuir para a reflexão acerca de um dos maiores desafios do nosso tempo, a soberania digital e a cibersegurança, especialmente no contexto dos Brics. Registro minha gratidão pelo convite do ilustre professor Dr. Jorge Torres, bem como meus agradecimentos à professora doutora Cleide Calgaro. Uma das preciosas oportunidades que a pandemia me proporcionou foi colher pessoas tão notáveis, ainda que inicialmente de forma virtual. Estendo ainda meu reconhecimento ao professor Dr. Deilton Brasil, meu orientador no mestrado e agora meu orientador no doutorado. Companheiro de jornada acadêmica há mais de 6 anos, cuja orientação e amizade têm sido fundamentais nesse percurso. Professor Deilton, a minha fala hoje aqui seria cibersegurança, soberania digital nos Brics. Eu coloquei uns slides aí, certo? E irei seguindo, se me permite, é claro. Aí, falando sobre o ciberespaço, a introdução, a internet não é apenas um espaço de inovação e comunicação, é também um verdadeiro território de disputas políticas, econômicas e militares. O primeiro esforço internacional para enfrentar condutas deletivas pela via digital ocorreu em 1983 e 1985, no âmbito da OCDE, ou seja, é uma organização, né, de comércio para a cooperação e desenvolvimento econômico, que buscou harmonizar legislações penais no combate a crimes econômicos cometidos com o uso do computador. Desde então, ficou claro que o cybercrime não respeita fronteiras e que a soberania dos Estados deveria ser repensada para além do espaço físico, alcançando o ciberespaço. Convenção de Budapeste. O marco jurídico mais importante desse processo foi a Convenção de Budapeste de 2001, que permanece até hoje como o único instrumento jurídico global para enfrentar o cybercrime. Ela tipificou condutas como o acesso ilegal, interceptação ilícita, fraude e falsificação informática, além de prever regras processuais de preservação e coleta de dados em tempo real. O Brasil aderiu apenas em 2022, internalizando o tratado pelo Decreto 11.491 de 2023. A adesão foi um passo necessário, porém, talvez tardio. Limitações da Convenção de Budapeste. Apesar de relevante, a Convenção de Budapeste possui diversas limitações. Trata países como diferentes, como se fossem iguais, desconsiderando desigualdades tecnológicas, estruturais e de acesso à internet. Não contempla a realidade do Sul global, onde a capacidade de investigação, a legislação e a infraestrutura digital ainda são desiguais. Pode cristalizar desigualdades de poder no cenário digital global, aprofundando a dependência tecnológica dos países periféricos em relação às nações centrais. Não se atualizou integralmente as novas formas de criminalidade cibernética, que evoluíram rapidamente desde sua criação em 2001. Carece de mecanismos claros de proteção à soberania digital dos Estados em desenvolvimento, limitando os padrões definidos fora de suas realidades locais.
o paradigma europeu de governança digital, fora do comum. A União Europeia foi pioneira ao adotar uma estratégia de cibersegurança já em 2001, criar a agência ENISA e articular estados e empresas privadas no combate ao cybercrime. Esse modelo evidencia que não basta tipificar condutas, é indispensável construir cooperação internacional ágil e eficaz, porque as provas digitais circulam em redes transnacionais. Mais do que nunca, estados e empresas de tecnologia precisam atuar juntos para enfrentar ameaças que não reconhecem fronteiras. Soberania digital, cibersegurança e o desafio dos Brics. Importante isso agora. Os Brics reúnem países com diferentes níveis de desenvolvimento tecnológico, mas com desafios comuns. Reduzir a dependência da infraestrutura e software estrangeiros, proteger dados estratégicos e afirmar sua soberania digital. 3 pilares são indispensáveis. Primeiro, soberania digital. Seria a capacidade dos estados de controlar dados, infraestrutura crítica e fluxo de informação. Evita dependência tecnológica de potências externas. Cibersegurança e defesa estratégica. Proteção contra ataques, espionagem e vulnerabilidades sistêmicas. Envolve tanto segurança nacional quanto proteção de direitos fundamentais no ciberespaço. Agora, o terceiro seria a cooperação internacional no sul global. Os Brics, como alternativa à matriz eurocêntrica, exemplo, a Convenção de Budapeste, necessidade de um marco próprio de governança digital adaptado às realidades de infraestrutura e desenvolvimento. Agora, o caminho dos Brics para a soberania digital e a cibersegurança seria a solução. É possível que seja o momento dos Brics pensarem em um instrumento próprio de cooperação, uma espécie de convenção de Xangai ou de Pretória sobre cibersegurança que leve em consideração as especificidades do sul global. Essa proposta se justifica por 3 razões principais. A primeira, porque os tratados internacionais já existem, como a Convenção de Budapeste, ainda que relevantes, foram formulados dentro de uma matriz eurocêntrica, pautados pela realidade tecnológica e pelas prioridades de países desenvolvidos. Isso significa que muitos de seus dispositivos não dialogam com os desafios de países que ainda enfrentam déficit de infraestrutura digital, baixa inclusão tecnológica ou vulnerabilidades próprias do processo de desenvolvimento. A segunda seria porque os Brics representam não apenas um bloco econômico, mas uma alternativa política de peso no cenário internacional. Reunindo potências emergentes, o grupo tem a possibilidade de criar um marco normativo alternativo, menos dependente da lógica dos países centrais e mais atento às realidades locais. Uma convenção própria poderia estabelecer padrões de segurança digital, protocolos de investigação conjunta e mecanismos de cooperação que não subordinem esses estados a estruturas externas, muitas vezes assimétricas. E agora, o terceiro, porque a cibersegurança é hoje parte indissociável da noção de soberania nacional. Quem controla fluxo de dados, infraestrutura de telecomunicações e sistemas de inteligência artificial exerce poder real sobre outros estados. Os Brics precisam assegurar que sua população, suas empresas e seus governos não fiquem reféns de plataformas, de software e servidores controlados por poucos países. Um instrumento regional ou interregional teria o papel de afirmar a soberania digital do bloco, fortalecendo tanto a sua autonomia estratégica quanto a sua capacidade de negociação global. Em síntese, uma convenção de Xangai ou de Pretória não seria apenas um tratado internacional, seria uma resposta política à concentração do poder digital. Uma plataforma de cooperação tecnológica solidária entre países em desenvolvimento e, sobretudo, um passo decisivo para que os Brics deixem de ser mero ator econômico e torne um protagonista na definição da ordem digital internacional. Terminando a minha fala, professor, considerações finais.
O ciberespaço é o novo campo de disputa de poder global. A soberania do século XXI não se mede apenas por território, população ou economia. Ela depende, sobretudo, da capacidade de cada Estado proteger seus dados, suas redes e sua população no espaço digital. Se os BRICS desejam se afirmar como um polo de poder global, precisam assumir protagonismo na construção de um sistema próprio de cooperação e defesa cibernética. Professor, muito obrigado. O que eu tinha que falar seria isso e estou à disposição. Muito obrigado, doutor Xenofontes, pela sua palestra, também muito específica sobre a temática. Eu só tenho que lhe agradecer e contar com a sua participação nos nossos próximos eventos, né? E eu sei que você sempre nos prestigia. Muito obrigado. Uma boa tarde. Obrigado, senhor professor. Foi uma honra. Uma boa tarde, viu? Dá licença. Toda nossa. Bom, então, agora eu vou estar convidando a próxima palestrante, a doutora Daniela Matar. Seja bem-vinda, doutora Daniela. Eu vou estar fazendo a leitura do seu currículo. A doutora Daniela Costa Soares Matar é doutora em Direito pela Universidade de Itaúna, professora universitária e advogada, que vai estar falando sobre o tema a reconstrução do conceito de secularização com a participação dialógica da mulher muçulmana face às decisões restritivas da Corte Europeia. Mais uma vez, muito bem-vinda. Você tem 10 minutos para desenvolver o seu tema. Boa tarde a todos. Agradeço primeiramente a pessoa do professor Deilton, na presença de todos que aí estão. Professor Deilton, eu não canso de me dizer a alegria que eu tenho sempre de poder estar com o senhor, de falar com o senhor, porque o senhor faz parte da minha história de vida e sempre vai estar na minha memória, no meu coração, e a minha gratidão sempre será eterna. Cumprimento a todos, então, na pessoa do professor Deilton. Bom, o meu tema que eu aqui vou dizer, tentando ser bem breve, para que a gente não possa aí ultrapassar o tempo que nos foi dado, o que eu tenho para falar é o seguinte: ao longo da história, a gente percebe que as sociedades islâmicas, elas utilizaram de uma vestimenta como distinção da condição social, ocupação, pureza, crença, sexo e até mesmo face à identidade regional. A gente percebe que os costumes islâmicos quanto à vestimenta costumam causar controvérsias nos países que não são islâmicos. Por exemplo, mulheres não islâmicas são obrigadas a seguir as regras quando em território islâmico. Mas enquanto essas mulheres islâmicas não estão dentro do seu país, será que realmente elas necessitam ou não de usar o véu? E aqui eu utilizo a palavra véu como uma vestimenta. É claro que nós temos vários tipos aí, como o hijab, o niqab, a burca, mas eu utilizo aqui como uma forma gênero. A gente percebe, então, que quando a gente vai traçar uma questão, então, fora, né, do país de origem, e a gente, então, vai para a Europa, a gente percebe que existem vários países ali que proíbem o uso dessa vestimenta, então, por essas mulheres, né? Então, por exemplo, em 2011, a França foi o primeiro país europeu a proibir o uso do véu islâmico em lugares públicos. Percebemos que daí em diante tivemos vários outros países que foram da mesma forma nesse mesmo caminho, como a Bélgica, que também em 2011 proibiu o uso dessa vestimenta em lugares em público também, como ruas, como parque. A Dinamarca, em 2018, inclusive trazendo ali multa para quem utilizasse. A Holanda também, em 2018, trouxe a proibição para edifícios públicos, escolas, hospitais, transportes públicos. A Alemanha também. E aí, vários outros países, que eu não vou me alargar aqui agora nesse contexto. E o que eu quero trazer para vocês, e com isso a gente poder estudar aqui dentro do direito, né? Que a gente está falando de um Estado, e o Estado, então, secular, ele precisa ser neutro.
Então, eu tenho dois doutrinadores que sempre me faz fazer uma dimensão diferente disso tudo, que é o José Casanova e o Charles Taylor, onde que eles dizem, né, que o Estado secular necessita ser neutro, garantindo a todas as religiões a igualdade e a possibilidade de participar da vida pública por um meio de um processo de aprendizagem que assim chama José Casanova. O secularismo e a laicidade não são garantias de sociedades democráticas, pacíficas, liberais, plurais. Então, dessa forma, deve haver uma separação flexível e não uma separação rígida, como uma das exigências institucionais. Deve haver também dupla tolerância, ou isto é, autonomia mútua. E quando ainda a gente traz Charles Taylor, a gente não pode esquecer da tríade a qual ele trabalhava: liberdade, igualdade e fraternidade. Tarefa essa de estabelecer um espaço público onde as racionalidades religiosas, laicas, possam dialogar e promover o encontro e a coexistência tolerante entre alteridades, sem condenar, julgar ou impor verdades de suas doutrinas abrangentes como crenças absolutas e verdadeiras. Assim sendo, quando nós encontramos uma mulher muçulmana, quem está diante de nós? De fato, são livres para suas escolhas? Ouvi-las com atenção e fazer perguntas sobre elas próprias ou sobre suas comunidades de origem se faz imprescindível diante de um Estado democrático pluralista. A gente tem ainda que perceber que a Convenção Europeia de Direitos Humanos, ela traz dispositivos como o artigo 9º da liberdade de pensamento, consciência e de religião, o artigo 14, proibição da não discriminação. E a gente fazendo um estudo sobre a jurisprudência da Corte Europeia, a gente verifica várias jurisprudências em que várias mulheres elas foram impedidas de até mesmo trabalhar ou estudar face ao uso da vestimenta. Então, nós tivemos mulheres, professores, que não puderam adentrar em sala de aula e ministrar o conteúdo diante ou vestidas. Tivemos alunas que foram convidadas a se retirar da escola, da faculdade, e não receberem o seu diploma, porque não poderiam receber o seu diploma com a vestimenta. Tivemos outras situações também de mulheres que trabalhavam em empresas de aeronáuticas e não podiam ser comissária, uma vez também que estavam trabalhando com sua vestimenta. Então, eu tenho aqui, ao longo do meu trabalho, várias jurisprudências com todos os dados, mas que eu não poderei aqui ficar citando e falando, né, uma vez que isso delonga o meu trabalho aqui com vocês. E o que o TED, né, o que o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, ele sempre rezava nesse sentido de ir contra essas mulheres. Ele utiliza o véu como se fosse uma afronta, uma ofensa aos princípios da laicité, do secularismo, da igualdade. Ele coloca, então, todas essas situações demonstrando que a peça ela é incompatível, né, e trazendo ali problemas em relação à própria questão da secularização e do secularismo diante do princípio da laicité tão ali vivido, né, no país europeu. Então, a gente percebe que o que é o nosso plano? É reconstruir o conceito de secularização e de neutralidade adotado pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Trabalhar com a reconstrução do conceito de secularização e neutralidade com base na participação efetiva e dialógica dessas mulheres, que assim seria possível, ou será possível, promover a igualdade de gênero. Nesse sentido também, a gente verifica que essas decisões proferidas pelo tribunal são decisões desproporcionais, ilegítimas e que não podem ser coadunadas em um Estado democrático de direito, que a gente percebe também, diante da pesquisa, que são imposições de cunho político representado por valores defendidos por Estados e instituições a fim de legitimar decisões e posicionamentos de elites e governos liberais e nacionalistas que constroem conflitos entre diversidade cultural e o próprio direito dessas mulheres. Então, nesse sentido, o que a gente tende a fazer é apagar os estereótipos criados historicamente por essas sociedades patriarcais em torno dessas mulheres muçulmanas. E de que forma que a gente pode fazer isso? Reconstruindo esse conceito de secularismo com a inclusão,
com a oitiva, com a participação efetiva dessa mulher muçulmana, garantindo assim um Estado democrático de direito. Então, dessa forma, a gente percebe que as decisões dos tribunais são discriminatórias. E ao invés de integrar, liberar, socializar essas mulheres muçulmanas, altera de forma profunda a vida delas, ocasionando desempregos, reclusão, opressão e até mesmo exclusão social, violando o princípio da dignidade. Então, como é possível promover a igualdade de gênero e desconsiderar o que as próprias mulheres falam e tirando a sua autonomia? Então, diante disso, a gente busca essa oitiva, essa fala, essa escuta da mulher através do diálogo, podendo assim entender o significado da vestimenta e o que essas mulheres dizem sobre o tema. E aí, para finalizar, e trazendo esse contexto, né, nos Brics, o que a gente vê? Os Brics, eles são blocos, né, que está em ascensão no cenário global, completamente diferente ali do modelo europeu. Ele traz uma matriz secular diferente, de forma liberal. Então, o que a gente busca e o que a gente espera que possa ser feito e que o Brics possa ajudar essas mulheres? Propor um modelo alternativo de secularização, mais aberto ao diálogo intercultural e religioso, oferecer uma plataforma internacional de escuta às demandas de mulheres muçulmanas que sofrem essa padronização europeia, confrontar a hegemonia eurocêntrica sobre os direitos humanos, mostrando que a liberdade religiosa e a igualdade de gênero podem coexistir sem submissão à lógica ocidental restritiva. Sendo assim, eu encerro dizendo que quando a mulher muçulmana ela desafia as restrições europeias e ressignifica a secularização através da sua escuta, o Brics também ele pode se tornar um palco de um novo paradigma global, plural, dialógico e não eurocêntrico, fazendo parte disso. Assim eu encerro, professor Deilton. Muito obrigado, doutora Daniela Matar, pela sua brilhante exposição. É um prazer ouvi-la novamente e contamos com a sua participação nos nossos próximos eventos. Eu que agradeço sempre e sempre estarei à disposição. Eu que agradeço, muito obrigada e uma boa tarde de estudos para os senhores. Muito obrigado, uma boa tarde. Bom, então, dando continuidade, eu apenas gostaria de fazer aqui uma tentativa. Please, Dr. Mohammed Arafa, Mohammed Arafa, can you hear me? Because your video and your audio, it's not connected. Oh, I think now it's possible. I think they are connected. Can you open your camera, Dr. Mohammed Arafa? Yes, I tried, but it's not. Oh, I think we still have problems. I think you still have problems, doctor. Please check your devices, your audio and video, and in the next turn, I shall call you once again. Oh, let's see now. Try again. Open your camera, please. No, we don't have to use the camera. It's fine. I mean, it's not working at this moment. So I'm going to go ahead with just the audio. Is that okay? Okay, that's no problem. I'm going to read your curriculum. Dr. Mohammed Arafa is from Egypt, is professor of law at Alexandria University Faculty of Law, Egypt. It's an adjunct professor of law at the Clark Initiative Visiting Scholar at Cornell Law School, affiliate faculty at the Rutgers Center for Security, Race and Rights, University School of Law, with the topic Brics in the Middle East,
a new axis of influence. So, Dr. Mohammed, it's up to you for 10 minutes. Okay, great. Good afternoon, and it's a pleasure to be with you today to discuss a timely and important subject. So I'm very honored by the invite, so thank you for having me. It's really interesting discussion, and I guess it will be very interesting, specifically when it comes of what's going on with the Brics and the Trump administration and the U.S. foreign policy in the region within that regard. I will focus here on Egypt much more because it's first it's home. And second, I think it's the main cornerstone in the Middle East when it comes to the economic dimensions and of course the legal dimensions. So as many of you know, that Brics, when we say Brics, Brazil, Russia, India, China, and South Africa has expanded its scope and influence over the past decade. And Egypt has been invited to join the group formally in 2024. This development marks a new chapter in Egypt's economic diplomacy and legal positioning on the international stage. So let me start with the global context first. The BRICS group began as an economic bloc focused on promoting trade, investment, and financial cooperation among major emerging economies. Over time, however, it has developed political and institutional weight, challenging the dominance of Western-led organizations, specifically those are in the United States, like the International Monetary Fund, IMF, the World Bank, and even aspects of the World Trade Organization, or the WTO. So Egypt's entry comes at a moment when the international system is undergoing profound changes, specifically after the outcome of the 2024 election and having President Trump again back into the White House. First, we have the multipolarity is replacing unipolarity. Developing countries are seeking greater voice in the global governance. Economic partnerships are shifting toward South-South cooperation, meaning, in other words, that Egypt's inclusion is therefore not just symbolic, but also is strategic when it comes to the region, so both for the BRICS and for Egypt itself. The economic dimension, when we're talking about it, and we see that from that perspective, economically, Egypt stands to benefit in several ways. First, when we're talking about the trade expansion, BRICS members represent more than probably 40 to 45% of the global population and over a quarter of global GDP. Greater access to these markets could help Egypt diversify away from traditional trade dependencies, specifically with Europe or the European Union countries as neighbors and the United States. However, Egypt still a key ally when it comes to trade and economic policies to Europe based on what we call the immigration crisis and the immigration things, and of course, within the United States, as we see things at the moment when it comes to immigration policies. Second, investment and infrastructure. Through the BRICS New Development Bank, Egypt may have access to new financing sources for structure, renewable energy, and digital transformation projects, AI things, areas crucial to Egypt Vision 2030 development strategy under the current administration in Egypt. Third, when we're talking about financial cooperation and currency, one of the BRICS ambitions is to reduce reliance on the US dollars in international transactions. For Egypt, experimenting or dealing with alternative payment systems may help reduce exposure to currency fluctuations and foreign debt pressures, which is very important at this moment when it comes to Egypt and the ongoing projects as a key cornerstone in the region. It's also like strategic investment project with other parts of the Gulf area when it comes to Saudi Arabia as a part of the BRICS as well, United Arab Emirates. And that will help Egypt in terms of how to make sure that the fluctuation and the foreign debt pressures when it comes to the payment on the other side from the Egyptian government. Regional leadership. By joining BRICS, Egypt positions itself as a bridge between Africa,
the Middle East, and the Global South, which mean, in other words, enhancing its status as a regional hub for trade and investment. And that have been actually recently have been codified and have been approved actually like last week or something like that, in terms of how Egypt is developing investment and the key policies that Egypt is adopting. However, you can still say that Egypt is still governed under the military regime, which is mostly the policies is a bit different when it comes to if you have a civilian government. But that's when it comes to the strategic policies and the economic decisions that have been taken recently by the Egyptian government and the current administration. When it comes to the legal dimension, from a legal perspective, Egypt accession raises important considerations here. So first, when we come to the international economic law, Egypt must align aspects of its trade and investment laws and statutes to facilitate smoother cooperation within the Brics. For example, harmonizing regulatory frameworks, dispute resolution mechanisms, and the investment protections, along with mediation, arbitration, and the negotiation mechanisms when it comes to the investment projects. Financial law and sovereignty. Participation in the NDP lending requires adherence to its governance rules, reporting requirements, auditing, and the environmental and social safeguards. Egypt will need to balance these obligations with its own domestic legal structure. In other words, that Egypt needs to work on its corruption laws and regulatory policies. Third, dispute resolution and arbitration, as Brics seeks to strengthen South-South dispute resolution. Egypt, with its long history as a hub for arbitration, specifically through the CIRCICA, what we call the Cairo Regional Center for International Commercial Arbitration, could play a leading role in shaping new legal framework within the bloc. Legal pluralism and multipolarity. Brics does not operate on a suspensional model like the EU, but rather through flexible intergovernmental cooperation, which means that Egypt must navigate a more pluralistic legal environment, balancing bilateral agreements with multilateral frameworks. Of course, the opportunities do not come without challenges. So, for example, we do have economic pressures. Integration with the Brics economies may expose Egypt to global South economic volatility. Of course, there is the legal complicity. Egypt must carefully manage overlaps between its commitments or obligations under Brics frameworks and its legal commitments to institutions like the IMF, WTO, and the EU agreements, along with its international commitments with the United States under the Trump administration. The geopolitical balancing also play a fundamental role because joining the Brics is strengthening ties with China, Russia, and others, which they are allies to Egypt, but could complicate Egypt's long-standing relationship with other Western partners, specifically with what's going on within the EU right now after the Russia-Ukraine war, and of course within the policies or the America First agenda that already proposed by Donald Trump. To conclude here, Egypt membership in Brics is not just a diplomatic milestone, it's a legal and economic turning point. It offers vast opportunities for trade, investment, and global influence, but also requires careful navigation of legal commitments and economic risks. As Egypt steps into this role, the challenge will be to leverage Brics membership not only for national growth, but also to reinforce Egypt's position as a legal and economic bridge between Africa, the Middle East, and the entire world. With that, I'm looking forward to your question, and thank you very much. You're welcome, Dr. Mohamed Arafa. Thank you for your lecture, and hope that you can join us in our next congresses. Thank you. Thank you. Vou dar continuação. Assim, vou estar chamando o Dr. Arthur Mendes Lobo.
Boa tarde, doutor Arthur, seja bem-vindo. Eu vou estar lendo o seu currículo. O doutor Arthur Mendes Lobo aliás, pós-doutorando em Direito na Universidade Carlos III de Madrid, doutor em Direito pela PUC de São Paulo, advogado. E vai estar com o tema Fraudes bancárias e estafas digitais, como obstáculos à confiança econômica dos Brics. Doutor Arthur, mais uma vez, bem-vindo. Você tem a palavra por 10 minutos. Muito obrigado, querido professor Deilton Brasil, na pessoa de quem cumprimento os demais organizadores, palestrantes, a professora Cleide Calgaro, professor Jorge Isaac. É uma honra estar aqui nesse evento tão nobre e tão cheio de mentes brilhantes. E estou muito feliz de poder falar sobre um tema que é um dos maiores desafios contemporâneos para o direito ao desenvolvimento dos Brics, a insegurança jurídica nas transações digitais causadas por fraudes bancárias e crimes cibernéticos. Como civilista, eu não vou entrar muito no aspecto criminal, meu foco está no impacto sobre a confiança contratual, previsibilidade das relações econômicas e jurídicas e, consequentemente, sobre os fluxos de investimento e comércio que são vitais para uma integração econômica entre os nossos países. Para vocês terem uma ideia, segundo a Cybersecurity Ventures, os crimes cibernéticos custaram à economia global, somente em 2025, 10,5 trilhões de dólares. É a maior transferência de riqueza econômica da história. Essa cifra supera os danos causados em desastres ambientais e é mais lucrativa que o tráfico de drogas ilícitas. Para os países do Brics, que representam 40% do PIB global e 46% da população mundial, há uma exposição desproporcional a riscos digitais. Segundo o Fundo Monetário Internacional, dados de abril desse ano, o PIB combinado dos países do Brics, projetado para crescer em 2025, está em 3,4, enquanto a média global é 2,8. Esse dinamismo econômico dos Brics torna o bloco um alvo atrativo para criminosos cibernéticos, especialmente considerando que mais de 87% dos russos usam pagamentos digitais. Na China, 86% da população usam, na África do Sul, 81%, no Brasil, 77%, e a Índia segue com 35%. Ou seja, as fraudes digitais afetam diretamente as relações comerciais entre esses países membros, e vamos citar aqui alguns exemplos. Por exemplo, o relacionamento de comércio entre Brasil e China, que atingiu 188 bilhões de dólares em 2024, crescendo 4,6% em relação ao ano anterior. As exportações brasileiras para a China somaram 94 bilhões de dólares em 2024. Qualquer instabilidade na segurança digital representa perdas consideráveis para ambos os países. O mesmo se dá em relação à Rússia e Índia. O comércio entre Rússia e Índia alcançou um recorde de 68,7 bilhões de dólares em 2024 até 2025, um crescimento 5,8 vezes em relação aos 10 bilhões de dólares no período pré-pandêmico. Ou seja, nós tivemos um aumento de 5 vezes nos últimos 5 anos. Qual que é o problema? O problema é a fragmentação jurídica. O desafio está na falta de harmonização dos nossos sistemas jurídicos. Os Brics operam sob tradições jurídicas distintas. O Brasil segue um sistema de direito civil continental, a Índia e a África do Sul seguem tradições da common law, a China possui características híbridas e a Rússia mantém elementos do sistema romano-germânico. Há uma divergência que cria insegurança jurídica sistêmica, fenômeno onde a incerteza sobre qual lei vai ser aplicada e como ela vai ser interpretada gera um ambiente de aversão ao risco, e isso inibe investimentos, afasta investidores e, consequentemente, afasta a inovação digital. No meu pós-doutorado, eu estudo propostas para a harmonização dessas normas digitais. Proponho o passaporte digital Brics, propondo no meu estudo a criação de um sistema unificado de certificação digital que permita a identificação segura e a responsabilização civil
efetiva em transações transfronteiriças. Esse passaporte digital Brics incorporaria dados biométricos padronizados, histórico de compliance verificável, rating de confiabilidade jurídica, interoperabilidade entre diversos sistemas nacionais. Também propõe a criação de tribunais arbitrais digitais Brics, ou seja, criação de cortes arbitrais especializadas em litígios digitais transfronteiriços, juízes que são capacitados em tecnologia blockchain e sistemas de pagamento, um procedimento mais rápido, decisões em até 30 dias, uma execução automática via smart contracts e um reconhecimento mútuo entre todos os 5 países originais para que se respeite a soberania e, ao mesmo tempo, a hegemonia do sistema do bloco. Blockchain de reputação Brics. Também proponho a criação de um sistema descentralizado, onde cada transação bem-sucedida aumenta o score de credibilidade dos participantes. Ilícitos comprovados devem ser penalizados automaticamente e de forma permanente com o intercâmbio de informações entre os países. Além disso, transparência total com a proteção de dados pessoais, integração com sistemas bancários internos, nacionais de cada país. E esse marco seria um marco jurídico integrado, com 5 pilares fundamentais. Primeiro pilar, harmonização normativa, ou seja, desenvolveríamos um Código Civil Digital Brics com critérios uniformes de autenticação digital, também padrões de due diligence para instituições financeiras, regimes de responsabilidade solidária objetiva, princípios comuns de proteção de dados. Segundo pilar, resolução de disputas especializadas, tribunais arbitrais com expertise em tecnologia, procedimentos streamlined para casos de até $1 milhão e banco de precedentes jurisprudenciais compartilhado, além de uma mediação online obrigatória como primeira instância. O terceiro pilar seria uma cooperação jurídica intensificada, o reconhecimento mútuo e automático de decisões judiciais, ou seja, uma validação menos burocrática e rápida. Compartilhamento de inteligência sobre fraudadores conhecidos. Os que já são conhecidos em outros países, eles vão ser conhecidos dentre os países do Brics, para evitar e prevenir fraudes. Execução coordenada de medidas cautelares para dar mais agilidade para a repatriação de valores indevidamente desviados. Protocolo de assistência jurídica em tempo real. Pilar 4 seria um sistema de seguros obrigatório. Haveria um seguro obrigatório de transações digitais acima de $50 mil. Haveria também um pool de seguradoras dos países do Brics, com prêmios diferenciados baseados em rating de segurança e cobertura para fraudes transfronteiriças. Pilar número 5, Fundo de Garantia Brics, um fundo financiado proporcionalmente ao PIB de cada país, ressarcimento às vítimas de fraudes transfronteiriças e gestão rotativa. Cada banco central de cada país membro vai gerir esse fundo por um período específico, ou seja, de forma democrática, todos vão fazer gestão, cada qual no seu período. E mecanismos de recuperação contra fraudadores, ou seja, busca, investigação de cybercrimes para ir atrás e recuperar o dinheiro fraudado de forma inteligente. Temos estudos de caso com lições internacionais importantes, por exemplo, a União Europeia, quando fez o Regulamento Geral de Proteção de Dados e a Diretiva de Serviços de Pagamento, ela criou, então, um framework jurídico harmonizado e demonstrou benefícios mensuráveis na redução de custo de transação entre os países membros da União Europeia. A ASEAN também fez o ASEAN Digital Integration Index, que evidenciou que países com maior harmonização jurídica digital atraíram investimentos significativamente superiores em tecnologia financeira, demonstrando a viabilidade econômica da integração digital. Como implementar isso de forma sustentável? Então, eu trago aqui algumas fases para essa implementação. Seriam 3 fases. A primeira fase, 1 ano fazendo as fundações, né? Estabelecendo um grupo de trabalho permanente dos Brics para a segurança digital, um mapeamento completo das diferenças normativas entre cada país,
o desenvolvimento de princípios básicos comuns, verificar o que cada um tem que é homogêneo, e também a criação de protocolos de cooperação técnica. A segunda fase seria um segundo ano de projetos pilotos com grandes instituições financeiras. Haveria um teste de sistemas de cooperação jurídica e depois um refinamento de protocolos baseado em resultados para verificar a expansão gradual, para depois abrir isso também para as fintechs de médio porte. A terceira fase, uma fase de consolidação, implementação completa do sistema, extensão para pequenas empresas e startups e monitoramento contínuo e ajustes normativos. Haveria uma avaliação da expansão para países parceiros também do Brics. Quais seriam os benefícios econômicos? Seriam quantificáveis? Bom, eu estimo, no meu estudo, que a implementação desse marco jurídico pode gerar redução de 15% a 30% nos custos de transações internacionais, um aumento de até 45% na propensão de investimentos cruzados em fintechs, diminuição de spreads bancários internacionais, um fortalecimento e aceleração dos processos de due diligence e um crescimento adicional estimado de 2 a 3 vezes mais rápido no setor financeiro. A criação de um ambiente com segurança jurídica digital vai oferecer vantagem competitiva decisiva aos BRICS. Os países vão conseguir estabelecer um ecossistema de confiança digital e se tornarão diferenciais aí para investimentos. Qual que é a minha conclusão, já caminhando para o fim, em razão do tempo? O futuro dos BRICS depende fundamentalmente da nossa capacidade de transformar o ambiente digital em um espaço de segurança jurídica, não de incerteza perpétua. A fraude digital representa simultaneamente nosso maior obstáculo e nossa maior oportunidade. É a oportunidade de criarmos um sistema de pagamentos digitais mais seguro e demonstrarmos que as economias emergentes podem liderar a inovação jurídica global. Oportunidade de construirmos pontes de confiança digital que transcendam fronteiras e tradições jurídicas. O momento é agora, os instrumentos existem, transformemos juntos, então, a insegurança digital de hoje na vantagem competitiva de amanhã. Mais uma vez, professor Deilton, recebo minhas homenagens, meus elogios, é uma honra falar com o senhor. Muito obrigado pela oportunidade. Sou eu quem agradeço, doutor Arthur, pela sua exposição. Um tema muito interessante, realmente atrai a atenção, porque envolve o comércio, né? Envolve investimentos, envolve dinheiro, e isso realmente é muito interessante. Espero que você publique o seu trabalho do pós-doutorado, porque eu quero comprar esse livro para fazer uma leitura mais atenta. Mas muito sucesso para você e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado. Sucesso para nós. Uma boa tarde. Até mais. Boa tarde a todos. Até mais. Obrigado. Bom, Joy, me voy a llamar. El próximo ponente, el doctor Alex Mundial Salazar, de México. Yo me voy a leer su currículo. Muy bien. Sí. El doctor Alex Mundial Salazar es professor investigador titular da Benemérita Universidade Autônoma de Puebla, membro do Sistema Nacional de Investigadores de México, nível 2, professor huésped da Academia Mexicana de Ciências, professor invitado e conferencista internacional no continente americano, Europa e Ásia. É o tema a visão dos BRICS desde a América do Norte. O caso de México. Apreciado doctor, tiene a palavra por 10 minutos para sua charla. Muchas gracias. Es para mí un verdadero honor y placer el estar compartiendo con tan destacados investigadores y he escuchado a lo largo de toda la jornada
las diferentes manifestaciones, exposiciones, ponencias de diferentes compañeros académicos, abogados, que han desarrollado el tema de los Brics. Para mí es importante iniciar mi conversación primero agradeciendo la invitación del doctor Dayton Ribeiro, la doctora Cleide Calgaro y del doctor Jorge Torres Manrique, que me han abierto esta posibilidad de poder externar con ustedes una serie de reflexiones sobre los Brics desde la mirada desde América del Norte. Antes de señalar el numen, la esencia misma del trabajo, quería establecer inclusive un reto que creo yo nos imponen los Brics, que es un cisma, un rompimiento de las cosas como se han percibido hasta este momento. Es decir, estamos en una ruptura epistemológica, en una ruptura de cómo se ha visualizado tradicionalmente la política económica, jurídica en el mundo y transformar a una visión mucho más plural y democrática. Creo yo, indudablemente, que este rompimiento de las visiones tradicionales se evidencia en esta última reunión que se celebró en Río de Janeiro, esta última, la 17ª reunión cumbre de los Brics, donde se establecía un elemento importante. No se trata de destruir, pero sí de generar nuevos espacios más democráticos, más abiertos, más plurales, pero esta visión únicamente se consolida cuando no nada más de manera estructural transformamos las cosas, sino inclusive hay que transformar, pensaría yo, las visiones, las mentes, la perspectiva al interior de nuestras sociedades, que tiene que ver con dejar de priorizar el pensamiento de Occidente sobre nuestro propio planteamiento popular de las sociedades del sur global. Específicamente, me manifestaría al rompimiento de esa visión colonial, donde siempre tenemos que compararnos con Europa. Debo decirles que parte de esta discusión que se celebra actualmente en estos foros es un cuestionamiento a esto que Occidente dejó de cumplir. Si bien históricamente había sido el referente en términos jurídicos, de avance y discusión, de avance civilizatorio, de la discusión sobre derechos humanos, hoy en día, desafortunadamente, o todo depende de qué perspectiva se quiera ver, pero ya Occidente, pensando en Europa o América del Norte, no el América del Norte de México, sino América del Norte pensando inclusive estructuras políticas e ideológicas desde Canadá y Estados Unidos. Ese Occidente ha dejado mucho que desear en estos últimos años. El tema de los conflictos internacionales, de las masacres en los pueblos y que no hagan absolutamente nada, ni la institución creada en el seno internacional después de la Segunda Guerra Mundial como fue la ONU. Hoy en día, Occidente y las instituciones han evidenciado que no son capaces de establecer mecanismos reales de democracia, de respeto al otro, de construcción de nuevas realidades para beneficio de ese sur global que históricamente había sido subordinado. Específicamente, haciendo un énfasis sobre la perspectiva actual desde América del Norte, debo decirles que para todos ustedes fue evidente que el presidente de los Estados Unidos, cuando se celebró esta reunión, esta cumbre 17ª en Río de Janeiro, a pocos días o a pocas horas de haberse celebrado, la posición de Estados Unidos era señalar que iba a castigar a todo Estado que siguiera las directrices de los Brics, tanto estados integrantes como estados que tuvieran por objeto el apoyar estas iniciativas de este foro global universal del sur. Pero ¿a qué se refería? Específicamente, Donald Trump señala por qué quería señalar esto, porque decía que la discusión al interior
de los BRICS tenía por objeto eliminar la estabilidad del dólar, es decir, evidenciando que se asume como un mecanismo de negociación política, económica, social, en el caso de los BRICS, que puede generar una alternativa diferente a lo que conocíamos con ese predominio del dólar. Desde América del Norte, indudablemente, desde Estados Unidos, la presencia de los BRICS es una enorme piedra en el zapato, puesto que constituye, desde su visión, una agresión a la hegemonía tradicional de los modelos políticos y económicos principalmente, que son los que habían apuntalado la fuerza comercial, económica y política de los Estados Unidos. ¿Por qué hago una diferenciación respecto a América del Norte, la posición de Estados Unidos? Por obvias razones. Para México, actualmente, México vive cambios profundos hacia un proceso no exento de muchos problemas, pero un proceso de sociedad más plural. Históricamente, México se había visto limitado siempre por esto que inclusive el profesor que me antecedió en unos 3 exponentes previos, el profesor de México, señalaba algo que para México es una evidencia triste, el decir que pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Porque históricamente el verse subordinado ante la fuerza de los Estados Unidos, que generó indudablemente, ya ni hablar del siglo XIX, donde la intervención norteamericana arruinó, destruyó más de 3,5 millones de kilómetros cuadrados, que era parte del territorio mexicano, es ahora asumido como parte del suroeste de los Estados Unidos. Es decir, visualizar esta perspectiva es algo avasallante. Sin embargo, para México actualmente, el trabajo y el desarrollo y la participación de los estados de ese sur global, pero específicamente en el caso de América Latina, es visto con un enorme agrado el que un país como Brasil esté enarbolando y sea parte fundamental de un proceso de creación de una nueva sociedad. Ya no es nada más un proceso de integración, sino es un proceso profundo de cambio de las estructuras políticas, económicas, sociales en el mundo, y que es visto desde México con un enorme agrado el trabajo que desarrolla Brasil. Sin embargo, tenemos que reconocer algo. Más del 85% del comercio de México es con los Estados Unidos. Se generó a través de un proceso complejo, convulso, una simbiosis económica. Bueno, estirar la mano, está uno en Estados Unidos, retirarla y está en México. Es decir, esta cercanía ha hecho que indudablemente los procesos muy variados y diversos se compartan a nivel binacional. Sin embargo, para México, la posición señalada por parte de los BRICS de establecer inclusive una agenda en común en los Estados miembros e invitar a muchas otras sociedades, muchos otros estados a que se sumen a generar un planteamiento, pensaría yo, inclusive, atreviéndome a señalar esto de manera epistémica, una alternativa decolonial, es decir, dejar atrás aquel avasallamiento cultural occidental que únicamente ha llevado al mundo casi a la destrucción. La posición de Occidente, esta de generar mayores conflictos, que se derrame más sangre, llevar vía la exportación de estas sustancias que destruyen a las sociedades, las drogas, o vía la exportación de armas como el único medio para equilibrar los desequilibrios de ellos en términos o en materia económica, pues esta visión tiene que hacerse a un lado. La propuesta que se percibe desde México respecto al trabajo que ha desarrollado los BRICS es la construcción de una sociedad más democrática, más plural,
más abierta y que establezca alternativas reales de crecimiento y de respeto en las distintas sociedades. Inclusive señalar aquel planteamiento que se celebró inclusive en el propio Brasil. Uno piensa en epistemologías del sur, en replantear los valores del sur que históricamente han sido subordinados por asumirlos como atrasados, no serios, no científicos, no válidos. Hay que deconstruir esta visión que se ha generado y que está inserto en nuestras mentes y que está inserto en nuestros aparatos judiciales, jurídicos, en cada uno de nuestros estados, en las estructuras políticas, de asumir que si no es validado, si no es aceptado por Occidente, es retrasado y no tiene valor. Hay que romper esas visiones, porque la alternativa, creo yo, está en nuestro lado. Construir sociedades más democráticas, inclusive a partir de nuestra propia experiencia. ¿Con qué cara Occidente nos va a señalar que respetemos derechos humanos cuando ellos han hecho caso omiso de pueblos destruidos, asesinatos, genocidios? ¿Con qué cara van a señalar el respeto a la eticidad de los actos políticos cuando lo único que hemos visto son sesgos en materia económica e intereses económicos, financieros, internacionales que determinan el funcionamiento de las estructuras financieras creadas, inclusive después de la Segunda Guerra Mundial, en el seno de estas construcciones o instituciones de Bretton Woods, el Fondo Monetario Internacional o el propio Banco Mundial? Es decir, hay que atrevernos a pensar una mejor vida, y con esto voy cerrando. Es necesario construir una nueva realidad, atrevernos a pensar y reflexionar por nosotros mismos sin tener que recibir la aprobación de Occidente. Hay que construir una sociedad más democrática, más plural, más respetuosa, más humana, pero siempre construyendo sobre nuestras propias bases. Es decir, no tenemos nada de qué avergonzarnos. Hay que atrevernos a construir, no hay que asumir esta descalificación de si somos censurados por Occidente, significa que no hemos hecho bien las cosas. Occidente, desafortunadamente o afortunadamente, ya no tiene ese carácter moral o ético para censurarnos. Creo yo que la propuesta inclusive en este foro es empezar a reflexionar sobre elementos que den vida de manera eficiente, concreta, clara, a instituciones que sean parte o acompañamiento de lo que conocemos como el fenómeno civilizatorio, yo me atrevería a señalar, de los Brics. El Banco de Desarrollo, el nuevo Banco de Desarrollo, que es una iniciativa que puede ser vista ahorita como no seria o trascendental, pero en la medida en la cual todos los estados se sumen o que sea una visión abierta y democrática y plural, en esa medida vamos a empezar a ver instituciones, inclusive esa institución financiera, como un referente de lo que debe ser la humanidad en el siglo XXI. Ya basta de subordinación, ya basta de sentirnos avergonzados cada vez que nos atrevemos con nuevos planteamientos, inclusive judiciales, jurídicos, en nuestras propias estructuras políticas, en nuestras propias sociedades humanas del sur global. Hay que construir, hay que generar, hay que atrevernos a pensar en un mundo diferente, más plural. Aquella expresión que se manejó durante mucho tiempo y fue descalificada por asumirse como de una izquierda atrasada, pero eso ha sido una mentira, una falacia. Un mundo mejor es posible. Y en la medida en la cual nos atrevamos a construir esta nueva realidad, las cosas van a marchar de una mejor manera. Desde México hay una visión bastante optimista de todo el trabajo que desarrollan los Brics, pero inclusive el trabajo en específico que desarrolla Brasil como un elemento, un referente en América Latina. Y con eso, no sé si ya me excedí de tiempo, pero quisiera enfatizar esta perspectiva, esta visión que se ha construido a partir de cambios importantes que se han generado en México. Muchísimas gracias y regreso a la palabra.
Apreciado doctor Alex Mundia, muchas gracias por su ponencia y esperamos contar con su participación en nuestros próximos eventos. Saludos hasta México. Gracias. A continuación, yo me voy a llamar el doctor Juan Beimar Paye Mendonça. Doctor Juan. Bienvenido, doctor Juan. Yo me voy a leer su currículum. El doctor Juan Beimar Paye Mendonça es abogado y politólogo, diplomados en Derechos Humanos, diplomado en Gestión Pública, maestría en Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional y maestría en Investigación en Educación Superior. Actualmente trabaja como docente universitario e investigador en la Universidad Franz Tamayo el Alto. El doctor tiene el tema el Brics y las guerras en Medio Oriente en la configuración del actual escenario mundial. Apreciado doctor, tiene 10 minutos para su charla. Muy buenas tardes, apreciado doctor de Hilton. Siempre es un honor y un gusto conversar con usted. Muchas gracias al doctor Jorge Torres, un gran profesional y amigo, quien también valoro mucho esta oportunidad de poder compartir con ustedes. Quiero compartir una presentación, no sé si se ve, creo que sí. Ahí está, qué bueno. Sí, creo que, bueno, me gustaría un poco hablar sobre lo que es los Brics. No sé si se ve bien, pero hay una frase que menciona, es de que antes o después todos los imperios caen, Aldo Casuyo, o Zodor Walsh decía, a los imperios no los derriba nadie, se pudren por dentro, se caen solos. Todo imperio siempre tiene un inicio y un final y históricamente se van construyendo nuevos modelos. Y pienso que los Brics es un modelo alternativo al actual modelo hegemónico en nuestro mundo, en el mundo. Entonces, me gustaría hablar sobre 3 variables. La primera es sobre el tema de lo que es el pragmatismo, el segundo el tema de lo que son los recursos naturales y el otro el rol de cada país. Perdón, esto no es. Quisiera compartir sobre eso. Ahora sí, perdón. Quiero compartirles una pequeña presentación, pero no sé por qué no puedo hacerlo. Permítame. Sí que... ¿Cuál página? Perdón, sí, ahora sí, ya lo entendí. Ya lo entendí, muchas gracias, lo siento. Sí. Ahora sí, no lo entendí muy bien. Pero ahí les presento que sí, que los imperios pues van cayendo y no son siempre eternos. Entonces, creo que Brics es una alternativa para esa situación. Me gustaría hacer una relación de lo que es con lo que es el G7. Y pues, aquí está. Ok. Permítame. Un ratito, perdón. No me aparece. Permítame, por favor. Mostrarles lo siguiente. Ahora.
Ok, creo que sí. Bueno, sí. No. Oh, no, eso no es. No, lo siento, eso sí, eso no es. Ok, voy a hacerlo así nomás. No es ese. Bueno, solamente así se ha perdido por ahí la presentación, pero sí quería hablar sobre el tema de los BRICS. Bueno, hay dos situaciones que quiero hablar sobre el G7 y los BRICS. Primero, el tema de que efectivamente existe una diferencia entre lo que es el G7 y los BRICS. Primero, el tema de la homogeneidad del G7 y la heterogeneidad de los BRICS. El pragmatismo que muestra los BRICS y el idealismo dogmático del G7, el unilateralismo del G7 y el multilateralismo de los BRICS. Cómo el G7 trabaja de la metrópoli hacia la periferia y lo que es los BRICS de la periferia en el sur global. El G7 apunta a lo que es la globalización económica y los BRICS trata de hablar sobre lo que es el globalismo. En cierta manera, el G7 tiene una tendencia cristiana y los BRICS tienen una tendencia de pluralidad de religiones. El G7 tiene menos amigos y los BRICS tienen más amigos, son más inclusivos. Entonces, bajo esa situación es importante ver qué es lo que este bloque internacional que ha unificado a varios países antagónicos muestra en cierta manera que lo económico y el comercio puede unir a las naciones, puede unir a los países, aún los países periféricos que han vivido los distintos tipos de colonialismo que se han ido expresando. Y lo interesante es que dentro de los BRICS no se impone una agenda única, sino existe una pluralidad de agendas. No hay una estructura de agenda impositiva para cada uno. Y existe una diplomacia cooperativa. No existen colonialismos como los conocíamos antes. Efectivamente, los países antagónicos históricos ahora son partes de un mismo bloque y las relaciones internacionales se basan en la premisa de lo que es el pragmatismo económico. Efectivamente, dentro de las tensiones de Medio Oriente existen bastante el castigo del aislamiento fuerte, aislamiento progresivo a ciertas naciones, pero eso no ha impedido que los BRICS puedan seguir funcionando. Eso no ha impedido que los BRICS puedan seguir trascendiendo a más países. Y siempre es bueno las alternativas en los escenarios internacionales. Si hubiera solamente una alternativa, eso generaría bastante arbitrariedad y no nos daría mayores posibilidades a los países que somos periféricos. Entonces, efectivamente, la política exterior de muchos de los países miembros de las BRICS radica en algo que se llama, no importa con quién hago la política, sino con qué vamos a ir. Es decir, no importa si efectivamente es mi enemigo, es mi rival, al final podamos generar comercio, podamos tener presencia en la geopolítica mundial y poder usar eso para fines colectivos. Lo interesante es que los anteriores bloques, después de la Segunda Guerra Mundial, después de 1989 y también el 2000, han dejado muchos vacíos, potencias dentro del unilateralismo han dejado vacíos y los BRICS, China ha tenido ha aprovechado esa situación para poder tener presencia. Y es algo muy interesante. Y podemos hablar de situaciones de que el comercio une las naciones fuera de lo que es los conflictos étnicos y religiosos, y ahora lo que se va construyendo en un multilateralismo estructurado permite incorporar más naciones, aglutinar en esta heterogeneidad de países,
a fin de poder ser beneficiado y tener otras alternativas de lo que Bretton Woods u otros acuerdos han establecido en los modelos, de cierta manera, coloniales. Hay un autor que a mí me gusta mucho que habla de la globalización, que hablaba acerca de que muchos entes que prestaban dinero a países periféricos han generado cierto grado de dependencia. En cambio aquí, con los BRICS, pues no se muestra esa dependencia, sino una apertura de mercados. Y creo que es algo moderno, algo dentro del moderno para que pues, se pueda hablar sobre esa situación. Ahora, lo interesante que de lo que ha pasado después de Medio Oriente, efectivamente no existe un tipo de injerencia por parte de los estados en las políticas internas. No existe injerencia sin un sentido de cooperación entre países del sur global. Efectivamente, dentro de lo que han hablado los profesores anteriores, me parece muy interesante bastantes propuestas para poder seguir estructurando lo que es los BRICS, como el Banco de Desarrollo, el crecimiento económico inclusivo, y que no generan cierto chantaje, se podría decir, para países que no comulgan con las ciertas imposiciones, ¿no? Entonces, creo que eso hace bastante oportuno esa situación de que, como diría Wallenstein, en el sistema mundo global es necesario que la periferia se pueda incorporar a la metrópoli de distintas maneras. Entonces, cada país interpreta el pragmatismo según sus propios intereses nacionales, lo que genera diferentes prioridades y enfoques. Efectivamente, puede existir un cierto grado de desorden, de prioridades, un grado de desorden, pero creo que los países que son los que van a la vanguardia de este proyecto, como es Brasil, aquí en América del Sur, China y la India, que son potencias demográficas, económicas, y lo que es Rusia, como un bloque alterno a lo que se ha demostrado después de 1989, son interesantes para poder construir nuevas alternativas, siempre y cuando estén basados en el respeto, en la soberanía y en la no injerencia. Bolivia, el país al cual yo pertenezco, es parte de los BRICS. Bueno, no es parte todavía plenamente, sino el presidente Luis Arce es quien ha presentado sus intenciones el 2025, bueno, este año, para ser parte, ¿no? Bolivia es un país bastante rico en recursos naturales, como en el litio y otros minerales, y pues también es un lugar estratégico para poder ver el tema energético, que es otro tema de debate que lo hemos ido hablando en otro congreso. Entonces, para países como Bolivia, un país dentro de América del Sur, es bastante beneficioso tener otras alternativas, ¿no? Porque generalmente estábamos acostumbrados a ciertas dependencias de lo que es, tú haces esto y yo te doy esto. Entonces, esa situación pues ha generado mucha crítica social, ha generado mucho repudio por parte de las personas para evitar esos modelos políticos, económicos, que han dado de subalternizar a estos países como el mío. Entonces, efectivamente, mientras exista un comercio y una economía bastante sinérgica entre países, pues eso es beneficioso para ambos, ¿no? Y pienso que BRICS en su heterogeneidad genera esa situación. Efectivamente, las tensiones de los países de Medio Oriente, que es algo bastante histórico, lo bueno de los BRICS es que ha podido superar esas situaciones o tratando de lidiar esas situaciones y no involucrarse mucho en eso que pueden ser, que no es también el objeto de lo que han nacido los BRICS. Ahora, hay algo que es interesante de esto, también de lo que es lo que es la globalización, un concepto que se llama globalismo en lugar de globalización económica. Efectivamente, el globalismo que propone los BRICS al poder incluir a varios países, creo que en esta última conferencia en Brasil se han incorporado varios países, que de cierta manera el lineamiento o lo que los une es el tema económico, el tema de los recursos naturales, y puede generar también un nuevo tipo de moneda, un nuevo tipo de intercambios y un nuevo tipo de geopolítica.
Entonces, al ser inclusivos en esa situación y al evitar la dependencia económica, el chantaje entre estados, eso es bastante bueno. Y poder también evitar cuando no eres parte de esos tipos de chantajes, el aislamiento, que es la sanción que genera cuando no eres parte de esas condiciones. Entonces, algo que los BRICS no lo imponen. Entonces, me parece bastante interesante y pues son posiciones favorables para estos países periféricos. Tenía una presentación, pero no se pudo ver, pero para concluir el tema de mi exposición, por el tiempo también, creo que hay un autor que me gusta mucho, como Wallenstein, que hablaba acerca de la supervivencia internacional. Efectivamente, dentro de un enfoque de realismo donde predominan los intereses entre países, y esto los une a través del comercio, pienso que el pragmatismo de los BRICS es bastante bueno, bastante oportuno e inclusivo para países como periféricos y que generan alternativas fuera de lo que históricamente estábamos acostumbrados. Y no sé si usar este término, perdón si lo utilizo, que alguna vez escuché de Simone de Beauvoir, que hablaba del poliamor, ¿no? Poliamor es cuando tú efectivamente compartes ciertas relaciones con una persona, pero también puedes compartir otras relaciones con otros países para poder beneficiarse mutuamente, ¿no? Al final creo que todos dependemos del uno en otro en un enfoque sistémico. Bueno, creo que esto es bastante oportuno y bastante importante de poder hablar de esta situación bajo la premisa del pragmatismo. Pues muchas gracias y eso sería todo por mi parte y también por el tiempo, lo siento. Muchas gracias, profesor de Hilton y el profesor José Torres. Un gran abrazo. Muchas gracias, apreciado Dr. Juan Beimar, por su charla y contamos con su participación en nuestros próximos eventos. Muchas gracias y saludos hasta Bolivia. Un abrazo, profesor. Sí. Ahora yo me voy a llamar la profesora doctora Flor Jacinto Reynoso. Bienvenida, apreciada doctora. Yo me voy a leer su currículum. La doctora Flor Jacinto es abogada colegiada, especialista en Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, Ciencia Política, Relaciones Internacionales, Derechos Humanos y Comercio Internacional. Docente internacional con amplia experiencia en Derecho Constitucional, Ciencia Política, Relaciones Internacionales, Historia del Derecho y Política Empresarial. Asesora, analista y consultora en temas políticos y empresariales a nivel internacional. Autora de artículos sobre política, historia, derecho, organización empresarial, cultura, realidad social y poesía. Actualmente se desempeña como directora del Departamento de Relaciones Internacionales y de Expansión en Iberoamérica de Lex Empresa Abogados y Consultores, con sede en Madrid, España. Miembro honorario del Foro de Oradores del Perú y miembro de la Organización Mundial de Abogados. Y en las horas libres es poetisa. Con el tema la incidencia política de los BRICS en el sur global hacia una nueva configuración de poder mundial. Apreciada doctora, tiene 10 minutos para desenvolver su charla. Boa tarde, muito obrigado. Es para mí un verdadero honor estar interconectada a través de la distinguida plataforma de la Universidad Itanúa, dirigida por un gran amigo, compañero,
y digno de admiración el doctor Dayton, y también agradecida a la Universidad Caxias do Sul y a la Escuela Interdisciplinar de Derechos Fundamentales dirigida por el doctor Jorge Torres, que hacemos un equipo académico con muchísimo amor y aporte en aras del desarrollo de nuestras sociedades mundiales y así poder diseñar políticas no solamente en beneficio de nuestros estados, también en beneficio de nuestras sociedades y también de nuestras instituciones públicas y privadas que tienen gran importancia en la proyección social. En un tema tan trascendental que nació el año 2001 con un informe que realizó el economista John O'Neill a través del informe que señalaba que las grandes futuras potencias económicas eran Rusia, China, India. Era muy importante luego de ello que cómo se consolida en el año 2009, luego de la cumbre realizada en Rusia, los Brics, que son países unidos que tienen un objetivo trascendental en cuanto no solamente la delimitación o el equilibrio del poder económico, sino también las bases sólidas ya de un poder político no correctamente distribuido. Es así que ya después de la Segunda Guerra Mundial, luego ya del poder que ejercía Estados Unidos y Rusia, y ya con la disolución de las repúblicas no soviéticas socialistas como Rusia, es donde ya nace la polarización en cuanto al equilibrio ya de poderes, y vemos que ya los Brics de países unidos como Brasil, Rusia, India, China, tienen un control político, económico, geopolítico trascendental, y es en base a ello que el diseño de las políticas públicas van tomando ya una visión totalmente plasmada en cuanto al desarrollo social económico de los objetivos de los BRICS. Si bien es cierto los planteamientos que ellos tienen formalmente como la creación del financiera de un nuevo banco, hace que pues se vea de manera objetiva en beneficio de los países que diseñen unas políticas públicas en base a un desarrollo de acuerdo a las necesidades reales de las sociedades, y también con ello pues respetándose las soberanías nacionales de cada estado y de cada territorio de manera objetiva. Y el análisis trascendental sería cuál es el impacto real dentro ya del ejercicio político. Vemos que países en la actualidad con un poder no solamente económico y político como Estados Unidos, Rusia, tienen papeles trascendentales dentro del desarrollo, el ejercicio y también el desarrollo económico, como también lo tiene China. Pero vemos más allá de que se genere un desarrollo formal, también debemos analizar las limitaciones o los conflictos internos que suceden en todo grupo en aras de buscar un desarrollo trascendental o un bienestar general que siempre se busca al formar un grupo determinado. Los temas y conflictos entre la China y la India van más allá ya de temas territoriales, sino también políticos, económicos, que ya también ponen barreras en cuanto al desarrollo y al verdadero objetivo que tiene la formación de los BRICS, que busca el equilibrio del poder económico, el equilibrio de la toma de decisiones de los países del sur global o el sur-sur de los países, como esta parte de América, de nuestros países, en vías de desarrollo, como también países de Asia, África, en vías de desarrollo que tengan una voz dentro de la toma de decisiones de manera mundial. Vemos instituciones internacionales, ya como el Organismo de las Naciones Unidas,
el Fondo Internacional, en todo ello que nos vemos beneficios directos y cuál ha sido el impacto real en el desarrollo de nuestros estados al momento de acudir financieramente o de manera económica para el desarrollo de nuestras sociedades. Uno de los lineamientos muy importantes que tiene que ver con toda conformación de una asociación de países es la búsqueda trascendental del desarrollo. Se tiene que plantear el diseño de políticas trascendentales, que es el determinante o el factor principal para ejecutar el diseño formal de las bases sólidas del desarrollo de los países en vías de desarrollo y así buscar ya el equilibrio correspondiente en la toma de decisiones, ya que nuestros países en vías de desarrollo también tenemos voz y voto en la toma de decisiones de manera universal. Si bien es cierto, luego de la Segunda Guerra Mundial, en los derechos prescritos dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que versan en cuanto al respeto de la dignidad y de la vida del ser humano, es responsabilidad de nuestros estados y también de la sociedad. Vemos ahí intrínsecamente el vínculo obligatorio o el principio de inmediación entre el Estado y la sociedad en la búsqueda del bienestar general de la sociedad. Es así que de acuerdo a una sociedad digital, de acuerdo a un Estado moderno, avanzado, con una data oficial que tenemos a través del buen uso de la tecnología, tenemos ya el gran beneficio de tener una data estructurada de acuerdo a las necesidades, a las carencias no solamente estructurales, a las carencias económicas, a las carencias reales que existe en cada sociedad y así buscar realmente el equilibrio del poder, no solamente económico, sino también político, que es trascendental, pues sabemos que la política, la toma de decisiones, la comunicación política mueve el mundo y por consecuencia mueve la interrelación de interinstituciones, intergubernamentales entre estados en aras de buscar el real desarrollo de nuestras sociedades, especialmente de países en vías de desarrollo que como objetivo tiene los Brics, países tan poderosos en esta parte de América y también no solamente territorialmente, económicamente y políticamente como Brasil, que puede ser un brillante representante para nuestros países en vías de desarrollo para que a un momento determinado nuestros estados analicen y puedan hacer fuerza en aras de buscar un bienestar general. Pero para ello, las primeras bases sólidas es iniciar por nuestros reales estados, cuáles son las carencias, las falencias, para así poder acudir a agrupaciones mucho mayores, pues porque si no tenemos bases sólidas o una política diseñada o políticas de estados que nos permitan tener proyectos a mediano y a largo plazo y que se consoliden en el bienestar general, pues son impedimentos muy valiosos de poder ser investigados en aras de que impiden el desarrollo general y poder ser parte de grupos que buscan el equilibrio, no solamente económico, sino político, que es tan importante para la toma de decisiones en estos momentos tan trascendentales que nuestros estados requieren no solamente ser modernos, avanzados y que nos brindan un beneficio real y concreto ya el avance acelerado de la tecnología, las nuevas formas de comunicación tan importantes que son tan beneficiosas para nosotros como estados en el mundo. Entonces, ¿cuál sería la real diferencia, ¿no?, que engloba prácticamente con el poder que se ejerce en Washington a través de los Estados Unidos y lo que se busca ya en esta parte de los países del sur global es que realmente exista una redistribución de la economía, una participación de cada uno de los países en la toma de decisiones, más allá de tener el veto en determinados países como existe en los Estados Unidos, en entidades financieras internacionales, exista concretamente la real visión para que han sido creadas, que es
generar, fomentar y consolidar el desarrollo de los países en vías de desarrollo a través de los préstamos que se harán a los estados para materializar proyectos no solamente estructurales, proyectos que permitan el desarrollo de políticas en la agricultura, en el transporte, en la tecnología, que es tan importante y hoy en día tan trascendental y también digno de ser analizados, porque señalábamos también en estudios generales dentro de las escuelas de posgrado que más allá ya de una alfabetización real en cuanto a la escritura, la lectura, también ya existe una alfabetización digital extrema y pues contamos aún así con muchas sociedades que no tienen acceso a Internet y no pueden ser beneficiadas grandemente por políticas de desarrollo que puedan brindarse dentro de estos grupos que tienen una visión de la redistribución del poder económico y político. Porque es importante mencionarlo y reincidir en el poder político y económico, porque dentro de un correcto desempeño del ejercicio político, dentro del eficiente y eficaz diseño de políticas públicas, políticas de gobierno, políticas de Estado y el manejo efectivo del presupuesto, pues encontraremos el verdadero desarrollo. Es por ello la importancia de hacer mención en cuanto al poder económico y al poder político. Si estas dos vertientes están entrelazadas correctamente dentro de principios cívicos, dentro de principios éticos, dentro del espíritu del derecho, que es la justicia, que materializa un estado de bienestar, pues realmente estaremos en camino de encontrar claramente la redistribución del poder político y también de la herramienta económica que es tan necesaria para generar el desarrollo, no solamente en la parte educativa, que es trascendental, sino también en cuanto al desarrollo de todas las culturas milenarias que aún existen en diversas partes del sur global, no solamente en América Latina, en los países iberoamericanos, también tenemos en Asia, en África, tradiciones y costumbres milenarias que trascienden en el tiempo y que por falta de oportunidades, falta de capacitación real, falta de un presupuesto real, falta de un enfoque, de un diseño de políticas, los estados hacen caso omiso y estancan el desarrollo general, frustrando así proyectos de vida, de sociedades, de poblaciones originarias que pueden ser factiblemente autosuficientes a través de los talentos milenarios que poseen y heredan milenariamente durante generaciones. Es importante entonces que la unión de estos países que se consolidó el año 2009, Brasil, Rusia, India y China, y también con los nuevos países que han ingresado en esta etapa como Egipto, ¿no? Es importante que se analice qué es el objetivo principal y que realmente persigamos no solamente como parte de la participación política que tenemos como especialistas en derecho, como especialistas en políticas, como especialistas en ciencia política y relaciones internacionales, la importancia de diseñar y también de alzar la voz en aras de educar y autoeducarnos para que realmente se cumplan los objetivos de las organizaciones ya o de los grupos que se presentan en aras de buscar objetivos claros y que realmente se materialicen esta redistribución no solamente de la comunicación política que es tan trascendental. Es importante que las voces de los países en vías de desarrollo lleguen a fomentar el desarrollo de nuestros países y en verdad esperemos que suceda con un gran equipo académico con el que contamos de poder educar y transmitir cultura política, jurídica, cívica que es tan importante en estos momentos en nuestros estados del mundo. Estoy agradecida por esta bella oportunidad de seguir investigando con un gran equipo académico a través de grandes instituciones académicas. Muchísimas gracias, doctor Dayton. Muchas gracias, apreciada doctora Flor, por su brillante ponencia y contamos con su participación en nuestros próximos eventos. Muchas gracias y saludos hasta Perú.
Muchas gracias, muito obrigado. Saludos hasta Brasil. Gracias. Ahora yo me voy a llamar la doctora Diana Marcela Peña Cuellar. Bienvenida, doctora Diana. Yo me voy a leer su currículum. La doctora Diana es candidata a doctora en Derecho, Universidad Externado de Colombia, docente de la Universidad de la Amazonia, Grupo de Investigación FIPID, con el tema La propiedad intelectual y los negocios verdes, intersecciones necesarias. Apreciada doctora, más una vez, bienvenida. Tiene 10 minutos para su charla. Muchas gracias, doctor Dayton. Primero y de antemano, resaltar esta labor que ustedes junto con el doctor Jorge vienen adelantando de hace varios años y pláceme saludarlos a todos y a todos quienes nos siguen desde diferentes latitudes y quisiese, en mérito del tiempo, indicar que esta ponencia nace del producto o es el resultado de un proyecto de investigación adelantado por el Grupo de Investigación FIBIDE y el Semillero de Investigación de Negocios Verdes de la Amazonía Colombiana, una investigación que fue financiada por la Universidad de la Amazonia dentro del proyecto de investigación Fortalecimiento de la Innovación por medio de la propiedad intelectual de los negocios verdes en Florencia Capital. Con esto entonces, dando el atento saludo a toda la audiencia y a los organizadores, la ponencia la dividiré en 3 grandes rasgos. El primer momento plantearé un problema de investigación que atenderá a un pequeño contexto que les ofreceré. En un segundo momento plantearé algunas explicaciones críticas y que nos atienden a esas intersecciones de las políticas públicas, tanto de propiedad intelectual como de crecimiento verde que han sido adoptadas en Colombia. Y en un tercer momento plantearé unas pequeñas propuestas que se han elaborado y una conclusión. Dicho esto, entonces, debemos indicar en primera medida que existen 2 documentos COMPES que resultaron para nuestra investigación supremamente valiosos. El primero de ellos es el COMPES 3934 del año 2018, que establece la Política Nacional de Crecimiento Verde, y el segundo es el documento COMPES 4062 del año 2021, que establece la Política Nacional de Propiedad Intelectual. Para esto, entonces, se partió del problema de investigación de cómo se integran en Colombia las políticas de propiedad intelectual y la política de negocios verdes para fomentar la innovación y el desarrollo sostenible del país. De esta manera, una vez hecho un análisis y aplicando una metodología cualitativa de cara con un análisis crítico de ambas políticas y las posibles conexiones e intersecciones que se presentasen, resulta oportuno para la audiencia plantear algunos conceptos que terminan siendo claves. El primero de ellos es la innovación verde. Entonces, la innovación verde, y este problema le apunta precisamente a indicar esa innovación verde, de qué manera reacciona o combustiona también la propiedad intelectual y de qué manera la propiedad intelectual a su vez reacciona ante el crecimiento verde y la necesidad de proteger el medio ambiente a partir del desarrollo de negocios que terminen siendo o que sean sostenibles. Entonces, la innovación verde es entendida como esa creación de productos o procesos o servicios que reducen el impacto ambiental y promueven el uso eficiente de los recursos naturales. Por su parte, la propiedad intelectual verde se divide entonces a partir de la propiedad intelectual, que se le agrega ese adjetivo de ser propiedad intelectual verde. Entonces, la propiedad intelectual, en principio, o debemos concebirla como esa protección jurídica que le da el Estado como un monopolio jurídico a una persona que ha efectuado un proceso creativo. Es decir, que la propiedad intelectual busca la generación de procesos o productos, especialmente si estamos hablando de propiedad industrial, o de obras si estamos hablando de derechos de autor. Busca que se incentive la innovación y la creatividad. Pero entonces, en este punto, la propiedad intelectual, pese a ser una propiedad intelectual que nace y se da sobre bienes que son intangibles, es decir, que no son bienes materiales o tangibles, tiene una función social.
que es la función social de cualquier tipo de propiedad, tal cual como si estuviésemos hablando de una propiedad material cuando hablamos en temas de procesos de expropiación, como sucede aquí en Colombia. Entonces, la propiedad intelectual también tiene una función social, pero su objetivo, además de tener esa función social, su objetivo es tener incentivar la innovación y los procesos creativos del ser humano. Con esto, entonces, nos permite a nosotros, digamos, adentrarnos a un papel central de la propiedad intelectual, que es incentivar el crecimiento tanto cultural, científico y de mercado, porque la propiedad intelectual tiene una íntima relación con el mercado y el ejercicio del mercado. Entonces, bajo esa lógica, incluso a nivel constitucional y a nivel de derechos humanos, la propiedad intelectual tiene una protección de derechos humanos. Y cuando estamos hablando de propiedad intelectual verde, es entendida como esas herramientas jurídicas destinadas a garantizar la generación, apropiación, transferencia y el uso responsable de tecnologías limpias y, por ende, la propiedad intelectual verde, ¿qué es lo que genera? Genera un monopolio jurídico o el derecho de exclusiva al inventor o al autor, en este caso atendiendo específicamente a la innovación verde, estaríamos dentro de un proceso de propiedad industrial, signos distintivos o secretos industriales que le atañe a ese titular de derechos la posibilidad de excluir a otros competidores dentro del mercado para que no exploten ese proceso o producto que ha sido protegido vía propiedad intelectual. Pero entonces, esa propiedad intelectual verde se visiona o se orienta como una categoría jurídica que propende por proteger esas innovaciones que además de tener un valor técnico, porque recordemos que para obtener derechos de propiedad industrial particularmente se deben tener unos requisitos, entre ellos debe existir la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial, además de tener esos valores, además de tener ese valor técnico, debe tener un impacto positivo en el medio ambiente. Entonces, esta dimensión se encuentra estrechamente relacionada con esta dimensión de la propiedad intelectual, se encuentra estrechamente relacionado con el término de innovación verde. Y entonces, esa innovación verde, entendida como esa ecoinnovación o esa innovación ambiental, que permite, como ya lo antecedía, la creación o aplicación de conocimientos orientados a la producción de bienes y servicios que minimicen ese impacto ambiental. De esta manera, si se analiza, y llegando al segundo punto de esa intervención, esos documentos COMPES que en un principio planteaba, que era el documento COMPES de crecimiento verde en Colombia y la política de propiedad intelectual en Colombia, debemos plantear varias cosas y varios escenarios que terminan siendo relevantes. ¿Por qué? En primera medida, somos absolutamente conscientes que los documentos COMPES no tienen la fuerza normativa, como si se tratase de una ley o un decreto, sino que son un conjunto de decisiones y de estudios técnicos que se realizan desde el punto de vista interdisciplinario e interinstitucional, pero que conforman una política pública. Y de esa manera surge como ese trabajo concentrado y coordinado entre las diferentes instituciones del Estado, especialmente el Gobierno Nacional. Y entonces ese documento COMPES, pese a no tener esa fuerza normativa, sí se convierte en un instrumento orientador de planificación y de recomendación para las entidades de gobierno. Y es allí donde, luego de hacer ese análisis entre ambas políticas, se puede ver que en la política de crecimiento verde, que es el COMPES 3934, se refiere al término de crecimiento verde como ese conjunto de mecanismos para impulsar el desarrollo y crecimiento económico, que busquen proteger y asegurar los bienes naturales. Pero, y plantea cuatro pilares fundamentales de los negocios verdes, que están directamente asociados con el crecimiento verde. El primero son aquellos negocios que promueven productos y servicios sostenibles, ambientalmente hablando, la incorporación de principios de sostenibilidad, ir más allá de los mercados tradicionales y el compromiso permanente para promover la protección del ambiente. Y es allí como en Colombia existe todo un sistema de negocios verdes que es reconocido por el Ministerio de Ambiente y en el cual, vemos que típico o una de las formas de un negocio verde es, por ejemplo, el turismo de la naturaleza, que hace parte de un tipo de negocios verdes o también, por ejemplo, la creación de un producto, un plato que sea biodegradable, que haya sido creada con harina de yuca, que es, por ejemplo, una patente que se ha conseguido aquí en Colombia. Por su parte,
si uno analiza la política de propiedad intelectual, se avisora que existió en esa política de propiedad intelectual del año 2021 una modernización y una armonización de la propiedad intelectual en Colombia. Ahora, si nosotros comparamos y hacemos una intersección entre ambos documentos, se pueden decantar diferentes situaciones. Primero, que en la política de crecimiento verde, la propiedad intelectual no existe ni se presenta como un instrumento estructural dentro del sistema de innovación que promuevan los negocios verdes. Y eso representa una omisión significativa, considerando que las innovaciones, las cuales promueven los negocios verdes, que son requeridas para transiciones ecológicas, entiéndase, tecnologías limpias, renovables, biotecnología, economía circular, requieren mecanismos jurídicos que promueven y garanticen la apropiación y la difusión y transferencia de este tipo de innovaciones, pero que al no ser previsto dentro de la política de crecimiento verde, pues deja entonces de lado la posibilidad de incentivar la innovación verde. Y con eso desprotege o deja desprovisto de protección jurídica a quienes propongan o incentivan la innovación. Esto sin querer decir, y aquí valga la aclaración, que no esté presente la propiedad intelectual, porque en efecto, digamos, el sistema de protección de propiedad intelectual existe en paralelo. No obstante, el llamado de atención es si debe plantearse una forma de política de propiedad intelectual distinta que atienda realmente a las necesidades de la innovación verde, teniendo en cuenta que los negocios que son verdes o son negocios sostenibles, pues presentan unos riesgos y unos desafíos significativos, por lo menos en el Estado colombiano. Entonces, si nosotros analizamos esa doble desconexión, porque la política actual tampoco nada dice del crecimiento verde, es decir, que no existe una conexión entre ambas políticas, generando ergo entonces una desconexión de estas dos políticas públicas, con la claridad en que no tiene esa fuerza normativa de ley que si quisiesen, limitan o se presentan unas consecuencias en particular. La primera de ellas es que se limitan las capacidades de los emprendedores para consolidar negocios sostenibles. ¿Por qué? Porque existen ausencia de canales jurídicos especializados, debilidad en los incentivos disponibles, reduce la posibilidad de escalar o de hacer transferencias tecnológicas y con eso genera un impacto negativo en incentivar la producción de productos o servicios que puedan ser protegidos vía propiedad industrial y con eso entonces perpetúa una brecha que la propiedad intelectual ya por sí sola la trae, pero que cuando estamos hablando de crecimiento verde se acentúa, ya que no se promueve el desarrollo sostenible, perpetúa estas brechas entre el conocimiento producido localmente y la inserción efectiva en el mercado, ya que tener un derecho de propiedad intelectual le permite traficar de forma mucho más fácil y eficiente en la protección de sus activos intangibles y además en el mercado tanto global como nacional. De esta manera se presenta también una segunda consecuencia y es que se avisora o se deja entrever que Colombia está en el rezago básicamente frente a otras experiencias internacionales cercanas comparables, tal y muy a propósito del evento, como sucede en Brasil, donde también en Brasil hay políticas de crecimiento verde y de desarrollo sostenible bastante robustas, donde se han planteado soluciones como por ejemplo la tramitación acelerada de patentes verdes. Y eso entonces, desde el punto de vista, y la tercera consecuencia, nos lleva a que compromete la función social de la propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque eso genera un impacto, un efecto negativo en la propiedad intelectual, porque lo presenta como un simple derecho de protección de activos intangibles, pero no como una herramienta verdaderamente estructuradora del crecimiento verde dentro de la región colombiana. Y con eso entonces, si esas invenciones que promueven el crecimiento verde y que promueven entonces el menor impacto negativo en los ecosistemas, que propenden por la seguridad hídrica, la crisis climática, la degradación de los ecosistemas, pues se corre el riesgo en que ya no sea una herramienta realmente que fomente la innovación en un sentido público.
De esto entonces, y en mérito del tiempo, se nos lleva o nos reduce a unas propuestas en específico. Esas propuestas que se proponen, valga la redundancia, o que se presentan específicamente desde la investigación, se reducen en varias tantas, pero quisiese traer a colación 3 de ellas. La primera de ellas es que es necesario incluir un capítulo específico de propiedad intelectual verde en la política de propiedad intelectual, en la política nacional de propiedad intelectual, que contemple entonces medidas como la promoción de patentes verdes mediante el procedimiento acelerado, que es lo que en algunos países se llama el fast track ambiental, es decir, que ya el trámite de patentes no sea un trámite tan extenso, sino que se permita el análisis acelerado, ya sea de forma y de fondo, de diferentes tipos de patentes, así como estímulos tributarios para la protección de invenciones con impacto ambiental positivo. Dicho sea de paso, en Colombia tenemos incentivos tributarios para aquellas empresas que promuevan diferentes productos relacionados con ciencia, tecnología e innovación. Digamos que ese es un logro que se tiene desde el punto de vista de la propiedad intelectual, es decir, una empresa que financie un proyecto donde tengamos productos de ciencia, tecnología e innovación puede luego participar para obtener una exención de tributos y con eso entonces incentiva que las empresas también generen innovación. No obstante, la propuesta que se presenta acá es que se priorice y que se genere un efecto diferenciador para aquellas empresas que además de financiar ciencia, tecnología e innovación, también financien ciencia, tecnología e innovación que sea o proponga en términos de innovación verde, de tal manera en que se pueda realmente promover esos escenarios de innovación que sean amigables con el ambiente. Una segunda propuesta es el fortalecimiento de las capacidades institucionales. Debemos reconocer que existen 3 entidades nacionales que son las que representan y que tienen mayor envergadura dentro de la participación de tanto de ambas políticas, que la primera es la Superintendencia de Industria y Comercio, luego tenemos el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y por último el Ministerio de Medio Ambiente. La Superintendencia es la encargada de la concesión de patentes en Colombia, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, pues es el órgano encargado de promover el desarrollo tecnológico y científico en el país, y el Ministerio de Ambiente es el encargado, además de otras cosas, de promover el desarrollo sostenible, es el encargado de propender por el reconocimiento de los negocios verdes en Colombia. Entonces, el llamado de atención aquí es para acompañar técnica y jurídicamente a diferentes actores para que se promueva la innovación verde y además de eso, se apoye o se acompañe desde la formulación hasta la protección y escalonamiento de todos estos productos y servicios. Y además de esas 2 propuestas, se presenta una última y es que esa política de propiedad intelectual incorpore criterios de sostenibilidad tales como licencias que promuevan mecanismos colaborativos como son las licencias sociales, que están altamente llamadas a operar en diferentes países. 2, el banco de conocimientos. Y 3, los modelos de acceso abierto continuados que equilibren ese interés público con derechos exclusivos del titular. Este último específicamente y teniendo en cuenta que esos modelos abiertos condicionados, pues entre mayor protección del sistema jurídico se genere, se va a generar una brecha en el acceso al conocimiento menor. Entonces, para buscar ese equilibrio y toda vez que dentro de esos negocios verdes existen negocios que nacen desde comunidades o desde comunidades de base o desde comunidades que apenas están emergiendo, que ni siquiera alcanzan a un nivel de MIPYMES, nos lleva entonces a que se planteen esos efectos diferenciadores para el acceso al conocimiento y de esa manera entonces se pueda generar innovación, una protección jurídica y con eso los negocios verdes logren realmente contener activos intangibles de los cuales posteriormente puedan negociar. De esa manera, entonces, dentro de las conclusiones que se traen dentro del estudio es que existe una desconexión entre ambas políticas, que es necesario adoptar mecanismos para
que veamos o se incentive la propiedad intelectual como un verdadero instrumento que promueva la innovación y el desarrollo sostenible en el país. Y, por último, que se deben plantear figuras como el trámite acelerado de patentes y el acompañamiento directo de organismos nacionales para que realmente se incentive la innovación verde y con eso el fortalecimiento de los negocios verdes en Colombia. Espero con esto haber hecho una breve presentación del contenido y haber alcanzado el objetivo propuesto. Doctor Dayton, el doctor Jorge, mil gracias por su deferencia siempre y espero seguir acompañándonos. Muchas gracias, apreciada doctora Diana Marcela, por su ponencia y contamos con su presencia en nuestros próximos eventos. Muchas gracias e saludos hasta Colômbia. Agora eu gostaria de chamar o nosso doutor César Neto. Eu vou estar fazendo a sua apresentação, doutor César. O doutor César, ele é pós-doutorando em Direito pela USP, doutor em Direito pela UFMG, mestre em Filosofia pela PUC, Pontifícia Universitária Católica de Campinas, graduado em Direito e Filosofia, professor colaborador na Faculdade de Direito de Franca, com o tema Perspectivas Éticas e o Brics, Desafios e Construção de Diálogos. Doutor César, muito bem-vindo. A palavra é sua por um período de 10 minutos. Muito obrigado, professor Deilton, pela atenção. É sempre um gosto estar aqui e encontrar-me novamente, pelo menos aqui via internet, com Vossa Excelência. Também gostaria de agradecer ao professor Jorge Mairinque, que sempre está a nos convidar a participar desses eventos tão importantes para quem pesquisa direito, para quem estuda o direito e para quem tem essa ânsia de conhecimento, como nós que buscamos o conhecimento a fim de que ele possa realmente transformar. Eu gostaria muitíssimo de agradecer à Faculdade de Direito de Franca, que é um centro de excelência em formação jurídica, uma das faculdades mais antigas aqui do interior do país, da nossa região, e pela acolhida e porque sempre estamos trabalhando em parceria e fazendo grandes cursos, né? A Faculdade de Direito de Franca é sempre maravilhosa, sempre um lugar de excelência. A nossa fala seria uma perspectiva ética nos Brics. Nós nos deparamos, como disse acertadamente o professor Alex Salazar, a quien envío mis saludos desde Brasil hacia México, que me encanta su país, me encanta su cultura, que tratava de uma maneira muito interessante sobre as mudanças globais. Impérios se constroem, impérios deixam de existir. Existe uma rotatividade em toda a história da humanidade, em toda a história do direito, em toda a história da política, nesta ascensão e descensão de inúmeros impérios. Neste momento histórico em que vivemos, nós assistimos o surgimento de um novo parceiro, de uma nova personagem na política e no comércio internacional. É a figura dos Brics, que tanto tem causado celeumas e espantos em algumas das grandes nações com as quais nós nos relacionamos. É necessário com que nós busquemos, tanto em Kant, e especialmente em Aristóteles, uma perspectiva de unidade, uma perspectiva de busca de uma ética e uma relação comercial, social, cultural e política dentro da diversidade que se compõe os Brics. Brasil, Rússia, Índia, China,
África do Sul e agora Arábia Saudita, Irã e inúmeros outros países que compõem este bloco econômico do sul global, devem buscar um entendimento ético com a valorização do ser humano e, principalmente, com o desenvolvimento da inteligência artificial, visando garantir e visando proteger os trabalhadores, as trabalhadoras nos seus países. Ao mesmo tempo, incrementar que as relações que se baseiam nas relações comerciais, políticas e financeiras, incrementar um debate, um diálogo ético, fundamentado nesta visão humanística que nós temos como um grande tesouro do Ocidente, cuja expressão mais importante é o direito. O direito do mundo ocidental, e o Brasil traz consigo esta característica única, porque nós somos o único país do mundo em que uma corte centenária, milenar da Europa se trasladou até aqui e construiu aqui um sistema jurídico que é uma continuidade. Nós temos uma ligação cultural, intelectual e material com o direito ocidental, principalmente o direito continental europeu. No momento em que, como ressaltava o professor Alex Salazar, em que nós passamos por um questionamento das relações entre as grandes potências e as potências emergentes, os países emergentes, como é o caso do Brasil, como é o caso do México e de muitos outros de nossos irmãos latino-americanos, faz-se necessário com que os nossos governos, através das academias, e aí a importância de um evento desta magnitude, como este que participamos, porque as grandes discussões, elas têm início aqui na academia, e depois elas vão se espalhando, elas vão multiplicando todo este nosso conhecimento, toda esta nossa preocupação com o desenvolvimento humano, econômico e social, nos quais estamos envolvidos. Faz-se necessário que nós discutamos, dentro de uma perspectiva ética, o respeito primeiramente à diversidade cultural, econômica, de cada um desses povos que passam a englobar o sistema do Brics. Existem pontos que fundamentam essa nossa unidade. A valorização da vida, o respeito pelo trabalho, o respeito à dignidade humana. Sem com que possamos nos esquecer dos valores que nós temos, que são imprescindíveis, que é o respeito, a dignidade, e que devem permear todas as nossas relações, sejam elas comerciais, sejam elas institucionais e políticas. Por isso, a reflexão acadêmica sobre a ética, a perspectiva ética dentro do relacionamento, da construção do Brics, ela se mostra essencial. Nós tivemos agora, há pouco tempo, uma expressão de uma intolerância ao Brics, às nossas relações, e que afetaram diretamente a produção e as exportações brasileiras, como também de outros países, agora também da Índia. E isso faz com que nós tenhamos a necessidade de discutir esta perspectiva ética, não só internamente nas relações entre os membros dos Brics, mas de uma maneira especial em relação aos órgãos internacionais de proteção ao comércio, de proteção à exportação, ao direito internacional. Faz-se necessário um questionamento às Nações Unidas sobre o respeito, principalmente aos pactos comerciais entre as empresas, que
são muitas vezes sobretaxadas diante de questões políticas. Por isso, é imprescindível que nós, enquanto estudiosos do direito, enquanto pesquisadores das relações comerciais, jurídicas e culturais, possamos, de uma maneira muito profunda, nos dedicar a essa reflexão, visando proteger os nossos produtores, as nossas indústrias, os nossos exportadores, para que tenhamos trabalho digno, salários dignos e desenvolvimento, seja nas relações internas, dentro dos membros dos Brics, mas principalmente com as organizações externas. E aí, nós vamos refletir a importância da Organização Internacional do Comércio, a ética que rege a Organização Internacional do Comércio, visando estes relacionamentos com uma maior atitude da Organização das Nações Unidas, a fim de que todos os países, e nós estamos falando de grandes economias e grandes populações consumidoras, tanto no caso do Brasil, da Índia, dos Estados Unidos da América, da Rússia e principalmente da China. Faz-se necessário esse diálogo e mostra-se imprescindível esta reflexão ética em relação a todo este conjunto de realidades para que as nossas relações comerciais, internas e externas a esses blocos econômicos, no caso específico do Brics e de seus compradores e seus contentores, possam ser resolvidas e dirimidas em face do direito internacional, do respeito e a dignidade, resguardando a soberania e a liberdade de cada um desses países, visando o desenvolvimento, assegurar o mercado de trabalho e, de uma maneira especialíssima, a dignidade da pessoa humana, o respeito ao ser humano, principalmente ao trabalhador. Faz-se necessário com que nós nos debrucemos e busquemos refletir essas relações em uma perspectiva ética. A los hablantes de la lengua española, me gustaría de dirigirme rápidamente con un resumen de que hablé en lengua portuguesa. Es necesario que nosotros tengamos una política reflexiva sobre una perspectiva ética en las relaciones comerciales entre los miembros internamente, respetando la diversidad, la multiplicidad cultural que es una característica esencial de los Brics. Y además, y de una manera especial, con que nosotros de la academia podamos charlar, reflexionar, escribir y pensar en una reflexión seria sobre la cuestión del trabajo, de la dignidad humana, del respeto al trabajador y a las cuestiones estructurales de los países, a las relaciones comerciales, jurídicas, internacionales, entre los bloques económicos como Brics, entre otros, y de una manera especial a lanzarnos una cuestión a la Organización Internacional de Trabajo, como también a la Organización de las Naciones Unidas, para que el respeto a la soberanía, a la libertad y de una manera especialísima a los contratos entre empresas sean siempre respetados para que se pueda garantizar el trabajo y la dignidad humana. Muchísimas gracias a los hablantes de la lengua española. Saludos desde Brasil ao professor Deilton e ao professor Jorge Mairinque. Meu agradecimento, meu abraço a todos os participantes. É muito importante participarmos de um evento desta magnitude e, nesses eventos, refletirmos sobre questões tão importantes. A todos, meu muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Saudações. Somos nós quem agradecemos, Dr. César Neto, pela sua
palestra, sempre com um viés filosófico muito importante, e sim, temos que pensar com novas lentes. Só temos a agradecer. E contamos com a sua participação nos nossos próximos eventos. Uma excelente tarde, um bom final de tarde. Muito obrigado. Nada. Saludos a todos. Y ahora yo me voy a llamar el doctor Hugo Fernando Delgado Alvizurri. Doctor Hugo Delgado, bienvenido, doctor. Yo me voy a leer su currículum. El doctor Hugo Fernando Delgado Alvizurri es abogado con especialidad en líneas de investigación de derecho constitucional, procesal constitucional, derechos humanos y políticas públicas. Asesor, consultor en estas materias para entidades públicas y privadas. Abogado litigante en procesos constitucionales, docente universitario, asesor del Ministerio de Justicia, Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo, Ministerio del Interior y Comisión de Constitución del Congreso de la República, con el tema Los BRICS y el Derecho al Desarrollo y el Progreso en el Contexto Internacional Contemporáneo. Apreciado doctor, tiene la palabra por 10 minutos. Muchas gracias, doctor Dayton. Muy agradecido por la presentación, muy honrado por estar nuevamente con ustedes en este Congreso Mundial. Involucra muchos temas, muchos tópicos. Yo he estado siguiendo desde la mañana con mucha atención tanto las distinguidas colaboraciones de los tan prestigiosos colegas. Y quiero comenzar señalando que, bueno, básicamente la creación de estos sistemas periféricos en materia económica, estas coaliciones que se han venido presentando como consecuencia de los nuevos órdenes en materia de las relaciones económicas y de la geopolítica, independientemente de sus intereses y de sus motivaciones ideológicas, creo que queda claro que han venido influenciando en materia de los derechos humanos. Los derechos humanos ciertamente han sido sumamente perceptivos en el sentido de asimilar estas transformaciones. Y temas tan discutibles y polémicos como este generalmente traen como consecuencia no solamente el debate, la deliberación autorizada, multidisciplinar, sino traen también nuevas regulaciones en el ámbito de los derechos fundamentales. Traen nuevos desafíos, nuevos paradigmas en el ámbito de los derechos humanos, ya no como categorías pues únicamente de escritorio, de gabinete, sino como categorías de políticas públicas, ¿no? Más allá de los intereses de norte, sur, alianzas económicas y demás, creo que lo relevante en una situación como la actual, y creo que coincidimos todos los colegas al respecto, es garantizar el tema del bienestar general, del progreso y del desarrollo. Y que en suma debería, más allá de los intereses económicos y de las cuotas de poder, yo creo que deben garantizar eso, el concepto del desarrollo. Y es algo que prima facie resulta siendo, digamos, la última ratio de toda política pública, ¿no? Del bienestar general. De tal forma que yo quería enfocarme un poco a ver el tema del derecho al desarrollo de los pueblos como un derecho humano inalienable, que básicamente permite a las personas y las colectividades en su conjunto a participar en un proceso de mejora económica, social y cultural, y que ésta esté dirigida principalmente a garantizar ese bienestar general. Bienestar general entendido como la satisfacción plena de necesidades básicas. Implica también ello la plena soberanía sobre los recursos naturales, la justa distribución de beneficios y la participación activa en la toma de decisiones y adopción de medidas
para evitar las barreras que impiden el concepto de un elemento de progreso. Este derecho al desarrollo, ¿no?, conforme lo ha establecido Naciones Unidas, y que un poco que rompe el concepto de lo que el profesor Karel Vasek ya hablaba por el año 2007 con respecto a las generaciones de derechos, rompe un poco el molde y nos lleva pues a una reflexión interesante, ¿no? Este derecho al desarrollo, nuevamente digo, promovido por Naciones Unidas, lo que busca es promover y proteger esta capacidad de las personas para participar en este desarrollo y contribuir a él y disfrutar de él en todos los aspectos económicos, sociales y culturales, ¿no? Este derecho al desarrollo, tanto individual como colectivo, lo que busca es eso. Está básicamente profundamente enlazado con el derecho de los pueblos y la libre determinación y su derecho a ejercer la plena soberanía en todas sus riquezas y recursos. Por lo tanto, se aplica a todos los estados y su población, más allá de un concepto, yo diría, básicamente ya anacrónico del concepto de las soberanías. ¿Y por qué es importante analizar el tema del desarrollo? Número uno, porque ¿cómo es cuantificable, no? ¿Cómo es cuantificable el desarrollo? En términos económicos, macroeconómicos o microeconómicos, podríamos medirlo, porque en algún momento la ciencia jurídica tiene que aterrizar, la ciencia jurídica tiene ya que establecer cierto basamento para hacer un estudio, digamos, adecuado en materia de las leyes. Es importante porque el mundo ha hecho grandes progresos en desarrollo de la pobreza. Más de 1.000 millones de personas han salido de pobreza extrema desde el año 90. Y a pesar de que el día de hoy todavía hay una brecha muy fuerte en materia de esta pobreza extrema, unos 800 millones de personas viven hoy día en una situación de pobreza extrema, ¿no? Es evidente que este desarrollo, ese progreso, no se condice o no se contrasta con la realidad. Estamos hablando casi del 35% de la población de los países menos desarrollados que podrían permanecer en extrema pobreza hasta el año 2030, si se mantiene ese ritmo de desigualdades sociales. Estas cuestiones sistémicas, estas cuestiones estructurales de los conflictos, la implementación efectiva no se da ciertamente en los cánones esperables. No hay decisión política, hay intereses de por medio. Por tanto, estos conglomerados periféricos que se crean a partir de intereses geopolíticos, como son los Brics, yo creo que deben atender básicamente a eso, a garantizar el bienestar general. Bienestar general, nuevamente, que no ha sido capaz de ser ciertamente evaluado en su conjunto. ¿De dónde se origina este concepto del derecho al desarrollo, que no ha sido, digamos que dentro de esa, repito, clasificación de derechos está un tanto huérfana, ¿no? Yo lo vincularía directamente con el derecho a la paz. El año 66, en ese entonces el primer ministro de Senegal, Dodo Thiam, en la Asamblea General de Naciones Unidas, vinculó el incumplimiento del desarrollo de Naciones Unidas al fracaso de los nuevos estados descolonizados. Y al momento de descubrir o evidenciar ese desequilibrio económico creciente entre los mundos en desarrollo y desarrollados, es que efectivamente se plantea el concepto de este derecho al desarrollo a partir de Naciones Unidas. Estos artículos, que son 4, los que hacen referencia, y hay 2 referencias, ¿no? El año 64 y el año 88, en que se crea a partir de la Declaración Universal a partir de la Resolución 1180 del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, se crea, pues, o se reconoce básicamente este derecho al desarrollo. Y ciertamente este derecho al desarrollo, digamos, comprende un derecho inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados a participar sin exclusión, sin discriminación, sin ningún contenido que restar esa titularidad de las libertades fundamentales y a gozar del disfrute del desarrollo de él. Ciertamente es un concepto eminentemente utópico, ¿no? Los derechos humanos tienen también esa condición, ese elemento, esa característica. Son utópicos. Son utópicos en el sentido que son irrealizables. Hay ciertamente yo diría una protección, yo diría hasta fantasmal
una protección invisible con respecto a satisfacer estos contenidos básicos que tienen que ver con la inclusión, con la igualdad, con la no discriminación, con contenidos del derecho internacional de ius cogen y altamente jurídicamente vinculante. Y para esto es necesario entonces de que entendamos como aspectos claves del derecho al desarrollo planteado por Naciones Unidas algunos elementos. Participación, faculta a los pueblos a intervenir en acciones que afecten su desarrollo económico, social y cultural. El tema de la soberanía, más allá del concepto de la soberanía absoluta que ya se plantea siempre en este tipo de debates, yo creo que debe haber al menos soberanía en el ámbito de los recursos naturales, una distribución equitativa que exige que los beneficios del desarrollo se distribuyan de manera justa entre los pueblos y entre los individuos, un proceso integral que permita un crecimiento económico, un proceso integral permanente, irreversible, integrado y principalmente general, abordando aspectos sociales, culturales, políticos y principalmente culturales. Y una cooperación internacional que promueva pues, un entorno global propicio para la realización de este derecho, incluyendo la cooperación y principalmente la transferencia de tecnología y la reforma de instituciones financieras internacionales, y esto sería básicamente el marco legal. Frente a ello tenemos pues una serie, digamos, de retos pendientes ya un poco para cerrar esa brecha que ya nos toca de acá a unos 10 años, en 2030. Tiene que ver básicamente, número uno, con el hecho de cuáles son esos problemas o esas tareas pendientes. Yo diría en principio, y esto ya para terminar mi presentación, porque ya estoy a poco de culminar, tiene que ver básicamente con el concepto de la politización. Después de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano hace 75 años, ciertamente hay muchos derechos que han quedado sumergidos o han quedado ciertamente faltos de positivización y entonces no han sido capaces de desplegar sus efectos, digamos, en escenarios de necesidad o en escenarios de crisis. La permanente falta de compromiso, la división política ha dado ha dado lugar a un bajo nivel de participación de Naciones Unidas y de la sociedad civil en los ámbitos de protección, realización y desarrollo de este derecho. Las principales pugnas políticas han traído, por ejemplo, el debilitamiento de políticas públicas con respecto digamos, a la participación de potencias económicas en instituciones importantes, como es, por ejemplo, la OMS y básicamente el concepto de la OMS, instituciones que, digamos, que promueven el desarrollo de estos contenidos. Entonces, este debate, el debate de los BRICS, el posicionamiento de las potencias, las posiciones ideológicas que se puedan establecer al respecto, crean ciertamente tensiones, conflictos, que son recepcionados por los derechos humanos de manera muy sensible. Es labor de la academia, es labor de estos encuentros académicos, encontrar, digamos, puntos de inserción en los cuales estos movimientos periféricos pudieran entonces incorporar en el debate eso, el derecho al bienestar general, el derecho a garantizar necesidades básicas de la población dentro de los cánones que hemos planteado. Como siempre, doctor de Hilton, agradecer muy especialmente al doctor Jorge Torres Manrique por la invitación, por la deferencia y el honor que siempre me da, inmerecida por cierto, de participar en estos encuentros académicos. Un fuerte abrazo, un saludo a la distancia, y voy a agregar a mi vocabulario algo que he escuchado esta tarde. Muito obrigado, ¿no? ¿Cómo se dice? Muy agradecido a todos ustedes. Muy agradecido a todos ustedes y muy buenas tardes. Un fuerte abrazo desde Lima, Perú. Gracias. Muchas gracias, apreciado doctor Hugo Delgado, por su charla y contamos con su presencia en nuestros próximos eventos. Y saludos hasta Perú. Gracias, muy amable. Sí. Ahora yo me voy a llamar el doctor Pablo Ramón Lucatelli. Bienvenido, apreciado doctor, y su currículum. El doctor tiene un currículum muy prestigioso. Es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid,
postdoctor em Derecho por la Universidad de Zaragoza, académico de número y correspondiente de diversas academias nacionales e internacionales, con el tema El defensor del pueblo y el servicio del agua potable, su ausencia en Argentina a nivel nacional. Más una vez, bienvenido, apreciado doctor Pablo Ramón. Tiene la palabra por 10 minutos. Muy buenas tardes, profesor Deilton. Agradeciendo siempre la invitación y su generosidad cuando hace referencia a mi persona, lo mismo para la doctora Greg Algaro, al querido y amigo profesor Jorge Manrique. Me gustaría, si usted queda incluso en pantalla, porque vamos a tener un diálogo que nadie lo quiere tener, que es el desarrollo sostenible, los Brics y el agua. ¿Y qué tiene que ver los Brics con el agua? Es la esencia de los derechos humanos. Los derechos humanos son los que están frenando la integración, porque muchas veces quien impulsa debe mostrar el cumplimiento en su territorio. ¿Y quién mejor en el mundo que el defensor del pueblo? El ombudsman, el hombre que da trámite, que nació allá a principios del siglo XIX en los países escandinavos, especialmente en Suecia, el prevost de la corona, y que luego cambió denominación por la Constitución Española del 78. Los Brics, si bien hay un impulso de poder llevar a Occidente a los primeros planos de los hegemones todo lo que nosotros podemos desarrollar como países emergentes. La Argentina ha crecido muchísimo intelectualmente, académicamente, pero ha dejado de mirarse de cómo en la sociedad o en la dimensión sociológica la academia no ha podido insertar, o cómo no hemos adherido a miles de pactos, sobre todo de cambios climáticos, que son grandes expresiones de anhelo, porque si observamos los Brics y sobre todo el desarrollo sostenible, la dignidad humana, ¿cómo hacemos nosotros para poder tener un diálogo donde gobernamos muchas veces no podemos desarrollar o desplegar lo que pregonamos? Por eso, en Argentina desde el 2009, que no está el defensor del pueblo de la nación titular elegido, y quién es el que primero tiene en esencia por la Constitución del 94 legitimación para defender todo lo que hace al desarrollo sostenible, que es el objetivo en la equidad e igualdad que tuvieron los Brics al crearse, tanto Brasil, China y luego Argentina, que se iba a incorporar, pero desde el gobierno nacional actual han desistido de tal actitud o acción para continuar con, como a veces se dijo en la época del presidente Carlos Menem, con las relaciones carnales con los Estados Unidos. Por eso yo creo que es importante la incorporación de la voluntad o de la opinión pública, que desde el punto de vista sociológico es el sentimiento dominante. Cuando uno quiere ver reflejado realmente si hay voluntad concreta, porque si bien todo el mundo habla de la ley, pero la ley hoy se la ha subsumido a los principios, pero los principios nos dan soluciones concretas, entonces todo se diluye. Entonces la opinión pública, que es el sentimiento dominante, en donde vemos plasmado, ¿quién no habla del agua potable o del agua segura? Uno de los principios camino al 2030 que se está haciendo cada vez más difícil de cumplir, porque el ciudadano tampoco ayuda en lo que hace a las aguas residuales, no hay cuidado cuando uno desecha ya el agua una vez que la ha utilizado, no tan solo el ciudadano, el industrial, el que realiza tareas agrarias. Entonces, vemos que los Brics también nos van mostrando otro término que se ha ido hablando y de manera muy clara, incluso el profesor Eduardo Yuda lo da en sus clases, cuando hablamos del bienestar general o cuando se busca el bien común, o sea, que el ciudadano pueda desarrollar y desplegar todas esas condiciones materiales y espirituales. Entonces, creo que esta conferencia nos permite
ver diferentes enfoques que he ido escuchando de los diferentes expositores que me han precedido en el tiempo, y todos concluimos los derechos humanos. Y el derecho humano más importante es el agua, porque donde no hay agua no va a haber vida, no va a haber libertad, no va a haber salud, no va a haber ninguna posibilidad de desarrollo del ser para que él pueda desplegar todas sus virtudes. Por eso es importante que ese hombre, el defensor del pueblo, que está en casi todos los países, en México el protector de los derechos humanos, en otro lado se llama OMUMA, otros llaman auditores generales, el síndic de Greuges, todos están nucleados incluso en Federación Internacional o Iberoamericana del OMUMA y en el Instituto Internacional del OMUMA. O sea, todos aquellos que captan los reclamos de la ciudadanía para que luego podrían llevar a una consulta popular, a un plebiscito o crear de algún modo, de manera concreta, una opinión certificada de lo que la sociedad, a través de sus habitantes, pueden ir manifestando. Porque la calidad de vida solo es posible cuando hay agua segura, y solo hay reclamo cuando hay un tercero, en este caso imparcial, de carácter unilateral e unipersonal, que nos defiende, que es el defensor del pueblo. Planteo en Argentina porque está Céfalo del año 2009 y es muy necesario, porque es el que va a defender la polinómica o la construcción de los precios para la tarifa cuando se le va a cobrar al ciudadano o al habitante. Entonces, todo el mundo habla de desarrollo sostenible, hablamos de inteligencia artificial y no empezamos de lo principal. Cómo los países emergentes pueden crecer, solo van a crecer con una población sana, con un intelecto que esté en condiciones de poder razonar, trabajar, planificar, relevar, realizar diagnóstico. Pero para ello debemos ver cómo tratan al hombre, cómo tratan internamente. De ahí creo que la relación entre los Brics y los derechos humanos, y en especialmente por la interposición del defensor del pueblo que busca proteger, porque una de sus funciones esenciales es la protección de los derechos humanos. Y creo que el derecho humano principal es el agua, porque el hombre puede vivir sin comer 5 o 6 días, pero 2 o 3 días sin agua es imposible. El proceso de deshidratación haría que su vida no solo corra peligro, sino que desaparezca de esta faz de la tierra. Busco en un lenguaje coloquial llegarles a todos aquellos que tienen la posibilidad de fijar políticas públicas. Primero debemos empezar por lo básico, por donde el hombre empieza a desarrollar desde que es niño su casa, el vecindario, el primer teatro, como se decía, que es el municipio. Nosotros aquí hablamos de países que buscan un desarrollo sostenible, pero vemos cómo trata a su agua. Vemos el desarrollo para buscar la igualdad y la equidad y vemos cómo trata a los derechos humanos, tanto la libertad como así también la integridad personal. Creo, y luego de haber escuchado exposiciones muy buenas desde Lima, Perú, desde México e incluso de otros países con una cultura distinta como la asiática, nos han permitido ver y observar que no es posible avanzar en un desarrollo sostenible si no empezamos por casa, y la casa es el agua. ¿Cómo tratamos esa agua potable y segura? Como mucho antes se trataba, por ejemplo, el control diario de los tanques de agua en los colegios. ¿Cuántos niños pueden tomar agua en un tanque roto y que haya caído una paloma? El sistema sanitario entra en colapso por la cantidad de niños enfermos. Por último, creo que los Brics me permiten a mí ver una opción más, una alternativa, un camino distinto, y siempre pensar diferente o el camino distinto nos lleva y nos crea la duda, y siempre la duda, como dicen los grandes maestros, nos lleva a una posible certeza. De allí, querido profesor Delton, no me quiero exceder de los 10 minutos que me han dado y quiero cerrar con una conclusión que siempre me decía mi madre: trata a esa agua como si en algún momento la tuvieras que volver a tomar. No dejes el agua fuera del refrigerador, porque en los calores norteños santiagueños
el agua fresca es la que te va a permitir estar despierto y de buen humor. Un gran abrazo de Santiago del Estero, querido amigo. Yo solo quiero transmitir y compartir lo que me han transmitido mis grandes maestros norteños y cordobeses en mi poca experiencia, pero sí con un gran anhelo de seguir compartiendo. Muchas gracias, apreciado doctor Pablo Ramón Lucatelli, por su ponencia. Muy importante, agua es vida. Sin agua no hay vida. Muchas gracias y contamos con su participación en nuestros próximos eventos. Un saludo hasta Argentina. Un abrazo grande. Agora, eu gostaria de chamar a doutora Luciene Fernandes. Doutora Luciene, me ouve? Ah, muito bem. Seja bem-vinda. Vou estar lendo o seu currículo. A doutora Luciene Fernandes Santos é mestranda em Direito, Proteção dos Direitos Fundamentais da Universidade de Itaúna, é pós-graduada lato sensu em Mediação e Conciliação, servidora pública no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, lotada na direção do foro, pós-graduada em Administração Pública, que vai trazer o tema a ponderação jurídica na ascensão global dos Brics. Mais uma vez, muito obrigado. Você tem 10 minutos para desenvolver a sua temática. Olá, boa noite a todos. O som está ok, professor? Sim. Ok. Boa noite, professor Deilton. Muito obrigada pelo convite, isso é muito querido para nós. Farei a minha apresentação, já peço escusas, em 5 minutos, porque eventualmente eu tenho uma reunião agora às 18h15 e não posso me atrasar. Mas creio que a minha síntese vai ser bem completa, na medida do possível, para tratarmos de um assunto tão importante como o Brics. A evolução dos Brics, ou do Brics, se a gente tratar como bloco, e é o que eu prefiro, Brasil, Rússia, Índia e China e África do Sul, desde 2001 é um fenômeno significativo, porque abarca, segundo inclusive dados do nosso governo brasileiro, está no site do Planalto 2023, mais de 42% da população mundial global e 23% do PIB global. Então, percebemos aqui a força que o Brics tem. Por isso, impactante no cenário geopolítico e econômico do século XXI. Pois bem, o bloco evoluiu, agregou mais países, transformando-se a coordenação política e econômica da ordem global estabelecida, buscando, por isso, uma maior preponderância no cenário internacional. Nesse contexto de transformação, a ponderação jurídica ela assume um papel relevante, pois não se trata de instrumento de normatização apenas. O direito ele se manifesta no espaço onde há disputas e consensos, onde os interesses de cada nação membro são articulados para construir uma estrutura de cooperação. E os princípios, valores, respeito à soberania individual são mecanismos para fortalecer essa coesão. A minha pesquisa, eu utilizei uma abordagem jurídico-normativa e fiz também uma revisão bibliográfica e uma análise documental. E a partir de autores e de referência, tanto nacionais como estrangeiros, foi que eu baseei a minha pesquisa. Mas o meu problema de pesquisa, ele surgiu a partir da seguinte questão: de que maneira a ponderação jurídica, ou seja, esse processo de equilibrar diferentes normas, diferentes princípios e valores jurídicos para resolver conflitos ou tomar decisões estratégicas frente à diversidade de sistemas legais dentro do bloco Brics, atuam como mecanismo de coesão e gestão de tensões. Qual que é o impacto disso na projeção de uma nova ordem global? Porque esse é o objetivo
primordial do BRICS, em oposição à ordem internacional tradicionalmente centrada em potências ocidentais? Veja bem, então, o BRICS ele surge como um desafio mesmo, como outros colegas já disseram aqui, a essa preponderância dos Estados Unidos, do dólar, né, a uma ordem mais justa. Então, esse artigo ele tem como objetivo explorar como a ordem internacional foi moldada por potências ocidentais e como o BRICS contribui para a emergente e relevante construção de valores e interesses que refletem a multipolaridade. E como o direito pode ser tanto um instrumento de poder como um meio de cooperação para transformar essa ordem global à vista da diversidade de seus sistemas jurídicos, falando aqui do civil law, common law e sistema híbridos. Pois bem, o direito como ferramenta de coesão e respeito à soberania, o BRIC, né, que inicialmente foi composto por 11 países, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia, Irã. O BRICS, que atualmente é formado por 11 países. Esse fórum de coordenação político-diplomática, coordenação entre países do Sul global, ele tem como principal objetivo fortalecer essa cooperação em diversas áreas e aumentar a influência desses países na governança internacional, buscando maior legitimidade e equidade em instituições globais existentes. Essa cooperação, inclusive, busca legitimidade e equidade em instituições como a ONU e o FMI, pois vejamos bem que a representatividade é desigual, é desproporcional. Nós não temos mulheres, por exemplo, no FMI. E a ponderação jurídica, ela também, esse é um desafio enfrentado por essa ponderação jurídica, porque ela não é apenas de imposição legal, ela também é uma ponderação jurídica sobre as normas que contribuem para a equiparação de gêneros dentro dessas instituições à vista da multiplicidade e da diversidade que o BRICS tem por objetivo. Pois bem, a liderança, então, principalmente, né, no FMI, ela era tradicionalmente europeia, e à exceção da Coreia do Norte, Cuba e Mônaco, todos os países são membros da ONU. Pois veja, então, que precisamos, isso também é uma parte da ponderação jurídica, alterar essa proporcionalidade da representação. Outro tema abordado, superando tensões, a ponderação jurídica na resolução de conflitos. Nós temos, né, que no item 5 da Declaração de Líderes do BRICS, a reunião ocorrida no Rio de Janeiro em 6 de julho de 2025, ela é mais que uma declaração, ela é um manifesto jurídico sobre o futuro, é uma demanda por reforma e afirmação do multilateralismo, essa palavra que eu estava procurando, e afirmação do multilateralismo como compromisso, é a cooperação entre os Estados, com base nesses princípios e normas. Vou deixar de lê-la aqui, uma vez que eu estou com o tempo um pouco apertado para mim. Em conclusão, em síntese, a gente vê que a ponderação jurídica na ascensão global do BRICS é um processo dinâmico, complexo, que envolve não apenas a convergência para o Estado modelo econômico mais desenvolvido. Isso seria, né, o que atualmente se tem hoje, principalmente com a preponderância dos Estados Unidos, que impõe, inclusive, a força questões políticas, econômicas e toda uma experiência global recente, não muito adequada em relação a esse comportamento do país vizinho nosso aqui da América. Pois bem, então essa convergência, ela não é apenas para esse Estado com modelo econômico mais desenvolvido, mas sim para as experiências de intercâmbio que agregam estruturas políticas, econômicas e jurídicas. Principalmente aqui, o direito ele atua como pilar fundamental para a coesão interna do bloco,
A gestão de tensões é a projeção de uma nova visão de ordem global, que é o objetivo primordial do Brics, dos Brics. Longe de ser uma mera formalidade, a ponderação jurídica, a qual eu defendo no meu artigo, ela reflete a capacidade dos Brics de traduzir seus objetivos geopolíticos e econômicos em uma estrutura de cooperação viável e duradoura. À medida que o bloco continua a crescer em influência e importância, inclusive foi muito atacado agora pelo presidente dos Estados Unidos, a capacidade de seus membros de usar o direito de forma estratégica e ponderada será primordial para determinar essa ascensão dos Brics, se resultará em uma ordem global mais justa e estável, principalmente aquela acerca do reconhecimento da soberania, que é uma questão de ponderação jurídica, quiçá uma das mais importantes a serem respeitadas pelos países integrantes dos Brics. Professor Deilton, colegas, eu encerro a minha apresentação. Agradeço, professor, pela oportunidade, agradeço por ouvir os colegas. Boa noite a todos. Obrigada. Muito obrigado, doutora Luciene Fernandes, pela sua exposição, muito concisa, muito objetiva, e esperamos contar com a sua participação nos nossos próximos eventos, que ainda acontecerão nos meses seguintes. Muito obrigado, uma excelente final, praticamente já é noite, o horário passa muito rápido, mas é um prazer ouvi-la. Um grande abraço, uma boa noite. Tchau, obrigada. Até mais, tchau. Dando continuação, eu, então, gostaria de chamar a doutora Nádia Regina Guzela Donial, que já se encontra presente. Seja bem-vinda, doutora Nádia. Eu vou estar lendo aqui o seu currículo. A doutora Nádia Regina Guzela Donial é doutora em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí, Univale, mestre em Direito pela Universidade Vale dos Sinos, Unicinos, advogada, pesquisadora do Grupo de Pesquisa Metamorfose Jurídica, do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade de Caxias do Sul, UCS, com o tema Os Brics e a Agenda do Desenvolvimento Sustentável, Potencialidades e Limites no Contexto do Capitalismo Neoliberal. Doutora Nádia, você tem a palavra por 10 minutos. Boa tarde, boa noite a todos. Cumprimento de modo especial o doutor Deilton, que está conduzindo esse painel, dizer da honra, da alegria de estar participando desse importante congresso. E, da mesma forma, parabenizar, então, a Escola Premência Justiça do Peru, a Universidade de Itaúna e a Universidade de Caxias do Sul, na pessoa dos professores doutores Jorge Torres Manrique, Deilton Ribeiro Brasil e Cleide Calgaro, pela brilhante organização do evento. Bem, como o professor falou, o tema a ser abordado, ele envolve os Brics e a Agenda de Desenvolvimento Sustentável, observando, então, as potencialidades e limites no viés do capitalismo neoliberal. Inicialmente, cumpre mencionar que o grupo dos Brics emergiu como um ator de relevância na ordem internacional, tanto pelo peso econômico quanto pelo impacto geopolítico. No entanto, quando se trata da Agenda 2030 da ONU e da efetivação do desenvolvimento sustentável, a atuação do bloco encontra-se tensionada por contradições internas e externas, em especial impostas pelo capitalismo neoliberal, que estabelece o crescimento econômico ilimitado como prioridade e relega, então, aspectos sociais e ambientais para um segundo plano. Assim, a Agenda 2030, ancorada nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, os ODS, ela propõe uma transformação dos modelos de desenvolvimento, visando articular metas econômicas, sociais e ambientais.
Com isso, os BRICS, pela vastidão de recursos naturais, capacidade industrial e relevância política, poderiam exercer um protagonismo nessa transformação. Contudo, a heterogeneidade do bloco, com regimes políticos e modelos de governos distintos, desigualdades internas profundas e trajetórias econômicas díspares, dificulta a convergência em uma pauta comum que vá além de declarações diplomáticas. A cooperação entre os países, em muitos casos, ainda se mantém subordinada a interesses imediatos e estratégias de projeção de poder. Observando alguns membros, então, do BRICS, vê-se que no Brasil a sustentabilidade ela é atravessada por contradições. O país detém uma das maiores biodiversidades do planeta e desempenha papel estratégico nos debates climáticos globais. Mas a sua economia segue ancorada em exportações primárias, como soja, carne e minérios de ferro, atividades que acabam pressionando os ecossistemas frágeis. Assim, a lógica neoliberal, ela promove uma desregulação ambiental para atrair investimentos e ampliar superávites comerciais. E com isso, ela acaba enfraquecendo políticas ambientais e sociais. Essa contradição reflete a dificuldade que existe em harmonizar a posição de potência ambiental com a dependência estrutural das commodities. Já a China, por outro lado, busca se consolidar como um líder mundial em inovação tecnológica verde, realizando vultuosos investimentos em energias renováveis, infraestrutura sustentável e transporte de baixo carbono. Apesar disso, ela continua como a maior emissora de gases de efeito estufa, em razão de sua matriz energética ainda ser baseada no carvão. Essa duplicidade também revela como os imperativos do crescimento econômico se sobrepõem, muitas vezes aos compromissos ambientais, o que configura o dilema central dos BRICS no que tange à sustentabilidade, ou seja, promover o desenvolvimento sustentável em meio a uma ordem econômica que privilegia a acumulação de capital a qualquer custo. Por sua vez, a Índia enfrenta um dilema ainda mais complexo, dado o peso de sua população e a intensidade da urbanização. O país experimenta o crescimento econômico, mas convive com profundas desigualdades sociais, insuficiência de saneamento básico e grave crise ambiental. A inserção da Índia na lógica neoliberal acaba privilegiando reformas pró-mercado, privatizações e abertura a investimentos estrangeiros, medidas que, embora fomentem o crescimento econômico, tendem a fragilizar a implementação de políticas de sustentabilidade e de redução de vulnerabilidades sociais. Quanto à Rússia, vê-se a dependência estrutural da exportação de combustíveis fósseis. Isso revela limites ainda mais evidentes para a transição energética. O país concentra suas estratégias geopolíticas no fornecimento de gás e petróleo, o que lhe confere poder no cenário internacional, mas ele compromete a adesão a metas ambientais mais rigorosas. Além disso, o país encontra-se envolvido em litígio internacional, sem qualquer prioridade para políticas de respeito ambiental. Ainda, a África do Sul enfrenta os efeitos perversos da desigualdade social e da crise energética, com forte dependência no carvão. Assim, a intersecção de heranças coloniais, o neoliberalismo econômico e as vulnerabilidades internas tornam a África do Sul um exemplo paradigmático de como a retórica do desenvolvimento sustentável pode esbarrar em barreiras político-estruturais. Desse modo, apesar das contradições, os BRICS dispõem de instrumentos institucionais que podem contribuir no campo do desenvolvimento sustentável, como é o caso do novo Banco de Desenvolvimento, criado em 2014,
como alternativa ao Banco Mundial e ao FMI. Todavia, o funcionamento do novo Banco de Desenvolvimento ainda é limitado por práticas semelhantes àquelas de organismos internacionais, que buscam a priorização de retornos financeiros sobre a efetividade social e ambiental dos projetos. Com isso, verifica-se que essas tensões internas revelam que os BRICS, embora possuam potencial para exercer um protagonismo global na agenda da sustentabilidade, continuam condicionados pelas pressões do mercado internacional e por interesses econômicos domésticos imediatistas. Assim, a dependência de exportações extrativistas, as desigualdades sociais persistentes e a subordinação às dinâmicas do capitalismo neoliberal dificultam que a retórica se converta em prática transformadora. Dessa maneira, como desafio para a efetivação da sustentabilidade, é necessário reconhecer que os BRICS não podem repetir os padrões de desenvolvimento histórico das potências industriais, que se sustentaram na exploração ilimitada de recursos e na externalização dos custos ambientais. A construção de alternativas passa pela incorporação de um viés político que articule justiça climática e redistribuição econômica. Esse viés deve estar atento ao fato de que os países do sul global são mais vulneráveis às mudanças climáticas e, historicamente, tenham contribuído menos para o aquecimento global. Desse modo, concluímos que, como possível solução, existe a construção de um novo paradigma de desenvolvimento sustentável nos BRICS, baseado em 3 eixos. O primeiro, pela adoção de mecanismos de cooperação energética e tecnológica para uma transição justa. O segundo, pelo fortalecimento de políticas internas de redução de desigualdades sociais. E o terceiro, pela criação de mecanismos de financiamentos ambientais que sejam responsáveis, então, por efetivamente ver o lado da sustentabilidade e o lado social. Somente por meio dessa articulação política e econômica, que vai além do imediatismo mercadológico, os BRICS poderão romper com os limites impostos pelo capitalismo neoliberal e avançar em direção a um desenvolvimento verdadeiramente sustentável e equitativo. Agradeço novamente a oportunidade de estar aqui nesse momento, parabenizo novamente os organizadores, devolvo a palavra ao Dr. Deilton e lhe cumprimento, por estar heroicamente desde hoje de manhã aqui conduzindo os trabalhos de maneira tão cortês e de maneira tão brilhante. Muito obrigada, doutor. Sou eu quem agradeço, doutora Nádia. Já são 9 horas e 30 minutos de transmissão, com 3 interrupções de internet. Hoje o dia está sendo um pouco difícil, mas estamos vencendo. Muito obrigado pela sua exposição, sempre um prazer ouvi-la, e contamos com a sua presença, com a sua participação em nossos próximos eventos, nossos próximos congressos. Já é uma cadeira cativa que você tem conosco. Muito obrigado. Muito obrigada, abraço. Uma boa noite, até mais. Bom, então, seguindo a ordem do cronograma, eu vou estar chamando a doutora Letícia Spagnolo Forcellini. Seja bem-vinda, doutora Letícia. Eu vou ler aqui o seu currículo. Nós temos que a doutora Letícia é mestre em Direito pela Universidade de Passo Fundo, especialista em Direito Eletrônico, pós-graduanda em Advocacia Contratual e Responsabilidade Civil pela Faculdade do Ministério Público, membro do Grupo de Pesquisa Metamorfose Jurídica da Universidade de Caxias do Sul. É advogada, com o tema a digitalização das relações de consumo e a cooperação internacional entre os BRICS.
Doutora, você tem até 10 minutos para fazer a sua exposição. Bem-vinda. Muito obrigada, então. Boa tarde, boa noite a todos e a todas. É uma honra poder estar aqui hoje na condição de palestrante, propondo uma pequena reflexão sobre um tema tão atual e necessário, que é a digitalização das relações de consumo e a importância da cooperação internacional entre os Brics. Então, eu gostaria de cumprimentar de modo especial os organizadores deste evento e agradecer a oportunidade que me foi franqueada, os professores, a professora doutora Cleide Calgaro, professor doutor Jorge Torres Manrique e o professor doutor Deilton Ribeiro Brasil. É sempre um privilégio imenso contribuir e trocar conhecimento com vocês. Eu dividi, então, a minha fala em 3 pequenos momentos, né? Primeiramente, busco abordar um pouco sobre a evolução histórica do contexto da sociedade de consumo e da sociedade de informação. No segundo momento, tratar de forma breve acerca do comércio eletrônico e da publicidade algorítmica em especial. E, por fim, entender o protagonismo dos Brics como instrumentos de cooperação para garantir uma efetiva tutela do consumidor no meio digital. Então, a sociedade de consumo, ela se consolidou ao longo do século XX, especialmente após a Revolução Industrial, e teve como marco principal o início da produção em grande escala, né, da produção em massa. Então, foi neste momento que o consumo ele deixou de se limitar à satisfação das necessidades básicas dos seres humanos, dos consumidores, para se tornar parte da identidade e do status social de cada um, traduzindo, inclusive, e em diversos momentos, a própria ideia de felicidade. Então, neste contexto, o sociólogo Bauman, ele argumenta que vivemos em uma modernidade líquida, em que bens, relações e até valores passam a ser consumidos e descartados com rapidez, o que alimenta, o que reforça, né, uma lógica de obsolescência e substituição contínua de pessoas, de mercadorias. Então, neste momento social, o consumismo, né, o hiperconsumo, ele ganha espaço e as pessoas passam a consumir, os consumidores, né, o ser humano passa a consumir até para se sentir inserido no próprio contexto social, na própria sociedade. Para tanto, a doutora Cleide, ela nomeia esse momento como consumo-centrismo, né, que é o momento em que o ser humano, a figura do ser humano, do consumidor, que até então ocupava o centro, né, o papel central da vida social, dá espaço ao consumo, ou seja, o consumo passa a ser o protagonista, né, o centro da sociedade. A par disso, com o avanço das tecnologias da informação e da comunicação, a sociedade de consumo, ela deu lugar a um novo paradigma, que foi a sociedade da informação, né, que é a sociedade da informação. Como explica o autor Castells, através dessa transição social, nós adentramos em uma sociedade em rede, né, na qual os fluxos de informação se tornaram os principais motores, né, da economia, da cultura e da política. O surgimento da internet, que se deu por volta de 1950, proporcionou início ao surgimento do comércio eletrônico, que inicialmente era visto como uma simples transposição da compra e venda tradicional para o ambiente digital. Então, no começo, tratava-se apenas, né, meramente de adquirir produtos de forma mais rápida e prática, usando a internet como um canal de comunicação entre fornecedor e consumidor. Hoje, o consumo digital, ele não se limita apenas à aquisição, né, à compra e venda de bens materiais. Hoje, envolve não só também, mas como principalmente a coleta e a circulação de dados pessoais, a monetização da própria atenção dos consumidores e a produção das subjetividades mediadas pela tecnologia. Com o amadurecimento das plataformas digitais, o comércio eletrônico ele se tornou muito mais complexo. Eu costumo usar a expressão de que o comércio eletrônico ele se metamorfoseou com o passar do tempo. Hoje, a preocupação central não é apenas a compra e venda em si, ou o mero distanciamento entre as partes, mas sim a coleta massiva de dados pessoais, a publicidade algorítmica altamente segmentada e a crescente vulnerabilidade do consumidor, tendo em vista que no meio digital se torna muito mais acentuada devido às especificidades deste meio.
Isso porque, vamos lá, o consumidor, que já é considerado presumidamente a parte mais vulnerável, a parte mais frágil da relação de consumo, nas compras, né, nas relações de consumo presenciais, até então físicas, que sabe-se onde está o fornecedor, onde está o produto, que se tem esse contato físico, esse contato presencial, no meio digital não é possível devido às especificidades, e o consumidor ele passa a ficar refém, né, à mercê de um ambiente completamente inseguro, né? Então, a algoritmização da publicidade é algo hoje que a gente recebe em mãos, através dos nossos aparelhos de celular, não só o que a gente fala próximo deles, mas como o que a gente pensa. Então, isso tudo é resultado do protagonismo da inteligência artificial no nosso dia a dia, que já não é mais uma escolha. Isso já é intrínseco na nossa vida, na vida humana e social, de quem possui acesso digital. A gente não escolhe mais isso já vem até as nossas mãos, né? Basta que a gente tenha acesso. Então, é nesse cenário, inclusive, que os BRICS, né, países como Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, assumem um protagonismo. Este bloco ele reúne cerca de 40% da população mundial, e isso representa uma parcela significativa do comércio digital global. No entanto, cada um desses países trazem as suas próprias experiências singulares. A China, por exemplo, é líder em plataformas digitais e pagamentos instantâneos. O Brasil, mais recentemente, inovou com a inserção do Pix e também com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é relativamente nova no nosso país, né? Mas, no entanto, não possui uma legislação específica, uma legislação própria sobre comércio eletrônico, por exemplo. A Índia, ela avança em larga escala em tecnologia da informação, e a Rússia e a África do Sul também desenvolvem mecanismos próprios de regulação. Então, nesse contexto, entende-se que a cooperação internacional entre os BRICS pode ser um caminho estratégico para enfrentarmos esses problemas, esses desafios que as novas tecnologias impõem no nosso dia a dia, a fim de minimizar riscos oriundos das relações de consumo digital e, acima de tudo, aumentar a proteção do consumidor neste meio. Então, essa cooperação internacional entre os países membros do BRICS pode se dar por meio da harmonização mínima de normas de proteção ao consumidor digital, pois, como bem destaca, né, uma grande referência no assunto, a doutora Cláudia Lima Marques, a proteção do consumidor na era digital, ela deve ser entendida como um direito fundamental. Então, em síntese, a digitalização das relações de consumo é um processo irreversível. Como eu citei anteriormente, não é mais uma escolha, é algo já intrínseco no nosso dia a dia. E, ao mesmo passo, ela desafia conceitos clássicos de contrato e de vulnerabilidade. Então, os BRICS, no entanto, têm o potencial de se consolidar como protagonistas neste debate, oferecendo ao mundo, às pessoas, né, à sociedade, um modelo de cooperação que se assegure num tripé de crescimento, com justiça social e proteção efetiva do consumidor. A confiança, ela é, sem dúvida, a moeda mais valiosa da economia digital. E só haverá confiança se houver o mínimo de transparência, de regulação clara e de cooperação entre os Estados. Então, agradeço a atenção de todos, espero que esses instigantes debates levantados hoje seja mais um passo de contribuição para a construção de uma regulamentação digital mais justa, equilibrada e solidária entre os países do BRICS, né, quando a gente trata de novas tecnologias de comércio eletrônico. Então, muito obrigada a todos. Devolvo a palavra para o doutor Deilton, para que possa dar andamento às atividades desse congresso. Muito obrigada. Muito obrigado, Letícia, e que os seus desejos também sejam os nossos, no sentido de uma sociedade mais equilibrada. Muito obrigado, e contamos com a sua participação em nossos próximos congressos, nos nossos próximos eventos. Uma boa noite. Até mais. Até mais. Bom, então, ainda seguindo a ordem da lista, de acordo com os palestrantes que estão presentes na sala virtual, eu vou estar chamando o Dr. Tarcis Barreto para que possa estar fazendo a sua apresentação. Dr. Tarcis, boa noite, seja muito bem-vindo mais uma vez, é um prazer reencontrá-lo, ainda que virtualmente. Eu vou estar lendo aqui o seu currículo. O doutor Tarcis Barreto Oliveira é pós-doutor em Ciências Criminais pela Universidade de Sorbonne, doutor e mestre em Direito pela Universidade Federal da Bahia, professor associado
de Direito Penal da Universidade Federal do Tocantins, professor adjunto de Direito Penal na Unitins, membro da Associação Internacional de Direito Penal, é advogado, com o tema Cooperação Penal Internacional no âmbito dos BRICS. Dr. Tarsis, você tem 10 minutos para a sua palestra. Seja bem-vindo. A palavra é sua. Olá, colegas. Inicialmente, eu gostaria de externar mais uma vez a gratidão e a satisfação de dirigir a palavra aqui ao senhor, querido professor, amigo, professor Deilton Ribeiro Brasil, Obrigado. mais atuantes dos colegas brasileiros em eventos científicos multidisciplinares. Agradeço, professor, mais uma vez, o saúde da sua presença, de todos aqueles que nos ouvem, e um cumprimento especial ao nosso querido Jorge Torres Manrique, responsável internacional por este evento. E bem, em palavras rápidas, ligeiras palavras, vamos falar aqui um pouco sobre cooperação penal internacional no âmbito dos BRICS. Inicialmente, não há, e aí é necessário frisar, um sistema BRICS, não um padrão BRICS, vamos assim dizer, de cooperação penal internacional. Nós temos ações que estão caminhando, não a passos tão largos, mas iniciativas que ocorrem, seja no plano bilateral ou no plano multilateral, né? Envolvendo os países do BRICS, como todos sabemos, né? Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, e com a integração posterior de outros países, como Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã, fechando esta lista. Bem, então, como eu disse, não há um padrão BRICS de cooperação penal internacional, mas há iniciativas mais focalizadas, né, em fóruns de discussão, em acordos bilaterais ou multilaterais. Bem, nós temos dentro dessas iniciativas, não é, ações que são organizadas, por exemplo, entre as Supremas Cortes dos respectivos países. Nós tivemos recentemente a ida, por exemplo, do presidente do Supremo Tribunal Federal brasileiro à China, a oportunidade em que ele palestrou para mais de 200 juízes chineses, ou visitas institucionais que foram feitas, né, entre a Suprema Corte dos países. Também no mesmo âmbito, nós temos esses encontros, não é? Esses fóruns de discussão que são muito comuns, organizados pelo Ministério Público, não é? Pelas Procuradorias Gerais dos respectivos países. Além disso, há iniciativas, né? Há congressos que são realizados, iniciativas institucionais entre esses países, no plano do combate à corrupção, do crime organizado, sobretudo em matéria penal internacional, focando no combate à corrupção, no crime organizado, não é? Na luta contra o terrorismo e o financiamento do terrorismo e outros crimes transnacionais. Também nós temos iniciativas no que se refere a grupos de trabalho anticorrupção, em que se viabiliza a troca de informações, a busca entre os países de melhores práticas, estratégias para fortalecer a integridade pública dos países e mecanismos, sobretudo, para a prevenção. Essa é uma preocupação central, o terrorismo e seu financiamento, mas também outras, como prevenção da corrupção, não é? A recuperação de ativos desviados. Isso é muito importante, porque em esquemas de corrupção, não é, esse dinheiro acaba por se pulverizar e é necessário, sobretudo, uma cooperação penal internacional para a recuperação desses ativos desviados. Bem como nós temos acordos bilaterais, não é, em matéria penal e também em matéria policial. Agora, nós temos desafios, né? E, sobretudo, dentre os principais desafios, se refere, quando se fala em questões de extradição, bem, nós sabemos, todos sabem, não é? Aplicam-se as regras, não é, de um determinado país, essa é a territorialidade, ressalvados tratados, regras, convenções de direito internacional, isso está estabelecido no Código Penal, não é, brasileiro também, de outros países. Ou seja, em matéria de extradição, isso depende, obviamente, de tratados específicos. Mas cooperações podem ser feitas em outras áreas. Os principais desafios, não obstante, e de toda forma, residem em quê? Residem, sobretudo, na diferença dos sistemas jurídicos entre esses países. Estamos falando aqui do Brasil, falando da Rússia, mas, propriamente, tendo um sistema jurídico, vamos assim dizer, diferente, não é? A Índia, por exemplo, não é? Que vai se aproximar, a Índia e a África do Sul, do sistema de common law, como mais propriamente voltados ao common law britânico, não é? Já o Brasil, um país de civil law.
Ressalva feita, é claro, que essas fronteiras entre common law e civil law têm, é claro, se estreitado ao longo do tempo. Nós aí o sabemos. Não obstante, os sistemas jurídicos desses países são diferentes, ou seja, há uma certa dificuldade, né, justamente em função da ausência de sincronicidade e a necessidade de harmonização dos procedimentos jurídicos entre esses países. Outras dificuldades nós podemos colocar. Questões relacionadas à soberania, não é? É óbvio, aos interesses dos países, a questões de natureza política que possam, né, dentro dessa construção que ainda é embrionária nos BRICS, que possam entravar, não é, alguns acordos, algumas questões. Questões de soberania nacional que possam pontualmente estar alocadas, não é? Casos específicos de extradição que vão, obviamente, não é, ser mais sensíveis de acordo com a realidade momentânea desses países, mas, enfim, é possível, não é? Sobretudo, é possível, não obstante, não é, estreitar esses laços e nos voltarmos para uma integração, uma busca cada vez mais sólida de uma cooperação penal internacional. Como já ocorre do Brasil, por exemplo, com a França, que é ótima, né? A cooperação penal internacional do Brasil com a França, não tanto com a Inglaterra, é muito boa com os Estados Unidos, ou seja, nós estreitarmos esses laços com essa cooperação penal internacional em seus diversos prismas, também no âmbito dos BRICS. Outras dificuldades também existem. Por exemplo, países que não ratificaram o Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional, ou seja, a própria não adesão dentro dos países do BRICS de certos países que não aderiram ao Estatuto de Roma. Mas, enfim, essa cooperação, ela está evoluindo, não é? Para a busca de um diálogo institucional, para o intercâmbio de novas experiências, desenvolvimento de ações conjuntas. Mas podemos citar, nesses minutos finais, poderíamos citar algumas dessas iniciativas. Bem, a maior delas, no que se refere à cooperação, não apenas em matéria penal, mas uma cooperação judiciária, foi a declaração de Sania, em 2015. Né? Os presidentes das Supremas Cortes dos países dos BRICS assinaram um documento em Sania, na China, estabelecendo, não é, o interesse, não é, a colaboração conjunta em matéria de cooperação judiciária. Além disso, é necessário, vamos assim dizer, estimular e cada vez mais incrementar, dentro dos encontros dos BRICS, não é, a temática da cooperação penal internacional e estreitar ações pontuais que têm sido feitas, como os encontros com procuradores gerais, os grupos de trabalho anticorrupção, não é, intercâmbios de magistrados e também juristas, não é, enfim, de uma maneira, uma construção que poderia ser ampliada de uma forma não apenas para o Ministério Público, para a magistratura, mas uma construção um pouco mais plural, não é? Uma contribuição aí de inúmeros juristas de seus respectivos países no âmbito do BRICS. Também iniciativas que têm sido estimuladas, né, a criação de repositório de jurisprudência por parte dessas cortes supremas, ou seja, busca de jurisprudências selecionadas no âmbito dos BRICS, né, debates mais intensos sobre recuperação de ativos, reuniões também no âmbito das polícias, não é, no que se refere a combate a inúmeros crimes, e aí falando do tráfico internacional de drogas, mais uma vez, a lavagem de dinheiro no plano internacional, não é, o combate enfim, entorpecentes, o terrorismo e o seu financiamento, que é uma preocupação mundial, ações relacionadas ao cybercrime, à cybercriminalidade e inúmeras outras iniciativas. Bem, então, em linhas finais, mais uma vez ratificando, nós não temos um sistema internacional consolidado no que se refere à cooperação penal internacional no âmbito dos BRICS, mas nós temos dado passos significativos e esses passos, creio eu, que nos direcionarão a caminhos mais seguros em matéria de cooperação penal internacional no âmbito deste bloco. Estas são as considerações e devolvo a palavra ao querido amigo e colega Deilton Brasil. Muito obrigado, Dr. Tassis, pelas suas palavras, sempre muito reflexivas, profundas e que nos remete a refletir, né, a pensar mais sobre a temática desenvolvida. E contamos que nos próximos eventos você também continue a nos prestigiar, é sempre uma honra recebê-lo e poder ouvi-lo. Uma boa noite e até mais.
A honra é minha, um abraço a todos os colegas. Sim. Bom, agora eu vou estar chamando, seguindo a lista que está aqui colocada para mim. Eu sei que eu peço desculpas pelo atraso, realmente o atraso não foi devido à organização, é toda uma conjuntura. No início houve problemas técnicos, depois houve 3 interrupções de internet, e que gerou também um certo atraso. Mas então eu agradeço a compreensão, a paciência de todos. Mas estamos aos poucos conseguindo atendê-los. Doutor Diego, seja bem-vindo. Eu vou estar lendo aqui o seu currículo. O doutor Diego, ele... vamos... Ok, eu puxando aqui a página. Vamos lá. Pós-doutor em Direito pela Universidade Estadual de Londrina, doutor em Direito pela Faculdade Autônoma de Direito, mestre em Direito pelo Centro Universitário de Maringá, graduação e pós-graduação Universidade Estadual de Londrina, professor de graduação em Direito na Universidade Estadual do Paraná, Unespar, Apucarana, professor na pós-graduação Lato Sensu, Universidade Estadual de Londrina, IDCC, PUC, professor de pós-graduação Stricto Sensu, mestrado em Direito, Universidade Estadual de Londrina, é advogado, com o tema Crimes do Sistema no Pensamento de Luigi Ferraioli por uma proteção da pessoa e da terra. Doutor Diego, você tem a palavra por 10 minutos. Bem-vindo. Obrigado, professor Deilton. Uma vez mais, é uma honra estar participando de um evento sob coordenação do senhor, Dr. Jorge Manrique, da doutora Cleide Cálgaro, e fico muito feliz, além de ouvir os nossos colegas e aprender com cada um deles, e estar participando de um evento que enriquece tanto a comunidade jurídica e que faz com que nós possamos reverberar as críticas e os aprendizados de diversos locais de forma simultânea. Então, agradeço muito a vocês pela alegria da participação, mas também por propiciarem esse diálogo entre os países, entre os pesquisadores, que só soma no dia a dia de cada um. Por isso, uma vez mais, é uma honra, uma alegria estar aqui. Em relação ao meu tema, Crimes do Sistema no Pensamento de Luigi Ferraioli, por uma proteção da pessoa e da terra, eu chamo a atenção que o professor Luigi Ferraioli ficou extremamente conhecido depois de uma obra em que ele aplica o seu pensamento, o garantismo jurídico, à área penal. Essa obra não precisa de apresentações maiores, limito-me a dizer que é a obra Direito e Razão, e é uma obra em que o professor Ferraioli define com extrema acuidade científica, com extremo rigor científico, quais são os requisitos para um direito penal democrático e um processo penal democrático. Busca, então, o professor italiano racionalizar a aplicação de um direito de um processo penal através do seu pensamento absolutamente coerente e absolutamente analítico. O professor Ferraioli, depois disso, publicou inúmeras outras obras que têm sido alvo de discussão também no Brasil e no mundo todo, e para minha fala no dia de hoje, eu escolhi uma outra obra dele, chamada Por uma Constituição da Terra, uma obra extremamente importante e atual, que trata de alguns assuntos que diferem, professor Deilton, do Direito e Razão. De início, eu saliento que, para chegar ao ponto em que essa obra merece uma tratativa, uma reconstrução ela é recomendável. Há obras diversas, inclusive do professor Michel Foucault, que falam sobre o conceito de colonização, que falam sobre o conceito de uma implementação de um sistema racional específico. Foucault fala sobre o penso, logo sou, uma outra tradução do comum penso, logo existo. E esse penso, logo sou, muito embora extremamente importante e salutar, ele contém alguns pequenos problemas nas entrelinhas, pois se penso, logo sou, se não penso como aqueles que pensam, logo não sou. Daí uma justificativa problemática, no entanto, que foi usual para diversos genocídios que assistimos ao longo do tempo. O professor Raul Eugênio Zaffaroni, que também dispensa apresentações, menciona que essa nossa forma colonizada de pensar, ela se revela no nosso trato com o delito.
ele fala que a criminologia, inclusive, ela negligenciou diversas práticas criminosas que foram extremamente graves ao longo do tempo, cometidas pelo sistema político e econômico. Inclusive apontando que no século XX o Estado foi o grande artífice, o autor direto, imediato de crimes. No entanto, diz ele que no século XXI o Estado passa a ser um autor imediato, indireto dos delitos, pois há uma atuação ainda mais importante para essas práticas nocivas. E não é pouco importante, de fato, é extremamente relevante lembrar que nós tivemos uma preocupação ao longo da história muito grande com o que se chama, pelo professor Zaffaroni, de microcriminalidade, pelo professor Ferraioli, de crimes comuns. São aqueles delitos que impactam uma pequena localidade e que chamam a atenção, às vezes, de uma grande localidade pela sua forma de ocorrer. No entanto, nós não tivemos tradicionalmente uma preocupação com aquilo que Zaffaroni chama de macrocriminalidade, que é, de fato, uma criminalidade extremamente nociva, bastante gravosa, e que não teve atenção nem do Estado e nem da criminologia. E, fazendo desse alerta do professor Zaffaroni algo extremamente atual, há um dado apresentado por um professor da Universidade Estadual de Londrina, o professor Luiz Miguel Lúcio dos Santos, que diz no artigo agora, de 5 de setembro, chamado Emergência da Democracia Econômica, que das 100 principais economias do mundo, somente 31 são países. E neste cenário, em que nós chegamos ao século XXI com uma mudança tão grande quando essa revelada pelo professor, nós temos apontados pelo professor Luigi Ferraioli diversos problemas sociais e humanos extremamente contundentes. Na obra mencionada, Por uma Constituição da Terra, o professor diz que nós temos a crise climática como um problema sem precedentes. As guerras e os genocídios se espalhando e acontecendo com uma frieza e um olhar contemplativo, meramente contemplativo, de muitas pessoas. Uma violação vultosa de direitos e escolhas políticas abertamente indicando a miséria. Nós temos também a precarização e desvalorização do trabalho humano, além de uma crise migratória certamente sem precedentes. Ele diz que são catástrofes humanitárias, mas que não se enquadram em delitos. Aqui, pensando o professor Luigi Ferraioli no conceito tradicional de delito, como uma conduta, para a maioria da doutrina, típica, ilícita e culpável. Então, uma ação, uma omissão típica, ilícita e culpável. Mas o professor Ferraioli aponta que estas práticas catastróficas devem ser chamadas de crimes de sistema ou crimes sistêmicos, porque elas constituem agressões extremamente contundentes que não se adequam ao direito penal tradicional, dado que os princípios do direito penal, aqueles que ele mesmo cunhou no Direito e Razão e outros vários autores cunharam antes dele, exigem uma tipologia, existem uma prática analítica que essas práticas de crimes sistemáticos não atendem. Por isso, o maestro italiano faz uma análise, dizendo que nos crimes de sistema, esses grandes crimes calamitosos, as vítimas, por vezes, são povos inteiros e a humanidade como um todo. Uma grande diferença em relação ao nosso conceito tradicional de crime. Diz ele que os autores são não identificáveis como pessoas singulares. Nós temos aí um caráter indeterminado ou indeterminável dos autores dos delitos, mudando, então, uma lógica de direito penal típica que fala sobre a responsabilidade penal subjetiva. Nós temos os resultados, que não são a um bem jurídico individual somente, mas a bens jurídicos transindividuais, como o meio ambiente, como a paz, e bens jurídicos individuais que são ofendidos de forma massiva, quando acontece, por exemplo, uma explosão e que ceifa a vida de várias pessoas de forma simultânea. E a conduta não é identificada como um comportamento singular determinado, e aqui talvez resida a grande sugestão do professor para tratarmos do assunto. São atividades políticas e econômicas complexas por parte de uma pluralidade indeterminada de agentes e não determinável muitas vezes. Ou pior, né, algo que vem do estilo de vida de bilhões de pessoas. Então nós temos aqui, né, uma indeterminação como característica dessas práticas. E a pergunta que se faz é, qual é a razão do professor Luigi Ferraioli, corifeu do garantismo,
tratar dos crimes de sistema. E ele faz uma explicação, inclusive, nas suas obras. Tem dito isso em suas palestras, em artigos. A ideia é tentar, com a definição dos crimes de sistemas ou crimes sistemáticos, estigmatizar de uma forma extremamente contundente essas agressões, questões ambientais, questões de guerra, violação de direitos, questões de precarização do trabalho e também o ataque aos movimentos migratórios. Então, a ideia é estigmatizar essas práticas nocivas que são feitas, com o objetivo de chamar a atenção através da linguagem para que se possa prevenir tais práticas, que vulneram pessoas ao redor do globo de forma extremamente diluída. E, tendo em vista os cálculos aproximativos de que nós estamos chegando num ponto de não retorno em relação à questão climática, chegando à percepção do que nós vemos em termos bélicos ao redor do mundo, a proposta do professor, aliada com a ideia de uma construção planetária que nada tem com uma diminuição, né, daquele sentido tradicional ou idealizado de soberania, soa extremamente relevante. Pois, além da estigmatização, a ideia é buscar uma prevenção dessas práticas através da criação de uma jurisdição específica e que busque, além da prova dos ilícitos, a prova, eventualmente, de ilícitos singulares na cadeia de comando para essas práticas que são extremamente nocivas e hiperatentatórias, além da busca de uma responsabilidade por omissão estatal, tentando, então, criar condições de vida mais humanas e respeitosas ao longo do tempo. Essas, professor Deilton, são as minhas ponderações e, novamente, espero ter ficado dentro do tempo proposto, né, tendo em vista que o senhor já está aqui há mais de 9 horas batalhando e lutando muito para nos brindar com todas essas importantes palestras. Então, agradeço muito. Muito obrigado, doutor Diego, mas eu sempre penso que tudo o que fazemos com prazer não é pesado, não é árduo, ele fica mais leve. Então, é sempre uma honra, uma satisfação, uma alegria estar aqui, ainda que virtualmente, entre vocês, os meus amigos, colegas, professores. É uma satisfação que se renova em cada evento. Muito obrigado e também pela sua exposição. E você é uma pessoa que está sempre conosco, nos prestigiando. Então, aqui eu renovo o convite para os nossos próximos eventos. Muito obrigado, uma boa noite. Bom, então, dando continuidade, eu vou estar chamando o Dr. John Wesley Leite Uchoa para que esteja fazendo a sua apresentação. O Dr. John Wesley, ele é mestrando em Direito pela Universidade de Caxias do Sul, membro do grupo de pesquisa Metamorfose Jurídica, também é um dos organizadores desse Congresso Mundial, nos auxiliando com a arte dos flyers, do vídeo institucional e certamente dos certificados. Então, aqui eu manifesto publicamente os meus agradecimentos, também extensivos a Daiane Borovic, que os dois aí trabalharam incansavelmente os últimos dias, né? E isso é aquele trabalho dos bastidores, né? Que as pessoas às vezes não têm ciência, mas que tem pessoas dedicadas, pessoas devotadas para que esse evento esteja dando certo e que está acontecendo. Bom, o John vai falar sobre os desafios e perspectivas no século XXI. Você tem 10 minutos, John, a palavra é sua. Primeiramente, boa noite a todos. Professor Deilton, eu queria agradecer ao senhor por todo o apoio, todo o suporte que o senhor nos dá, principalmente. Eu extenso também, ouso e estender a Daiane também, pela questão dessa parceria de sempre que a gente tem junto a vocês. Gostaria de agradecer ao prof. Jorge também pelo convite, de ter feito de eu participar desse como palestrante, e também por ter me convidado em relação ao senhor e a prof. Cleide também, por a Daiane e eu sermos uma das pessoas que está na organização em relação à arte, essas coisas. Falo para o senhor, faço da Daiane também as minhas palavras, é a questão de que nós estamos aqui para ajudar e a gente somar no que for necessário. Gratidão por tudo.
e que Deus nos abençoe. Então, o que eu vou falar, possivelmente, todos nós já viemos abordando, acho que o dia todo, já que você está 9 horas aqui nesse evento, né, realmente mediano, os desafios e a perspectiva no século XXI que o Brics vem enfrentando. Antes de tudo, eu queria apenas explanar que possivelmente já foi falado anteriormente, que o Brics é um bloco econômico, ele é formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul. Ele representa uma força significativa na geopolítica e na economia global nesse nosso século. Originalmente, ele é concebido como um agrupamento de países emergentes com potencial de influenciar a ordem mundial. O Brics, ele reflete a crescente importância da economia fora do eixo tradicional do G7, né? Para o direito e as relações internacionais, esse bloco traz implicações complexas, que vão desde questões de governança global até impactos sobre normas internacionais, tratados comerciais e direitos humanos. Entre os principais desafios enfrentados pelo Brics são as necessidades de conciliar a política e econômicas de diversos, no caso, de cada um deles. Ou seja, cada membro possui estruturas políticas distintas de níveis de desenvolvimento econômicos diferenciado. Não tem como falar sobre isso, né, sem olhar a questão de cada um país ter a sua própria economia, a sua própria política, a sua própria estruturas, não seria a mesma, né? Então, nem sempre também, elas nem sempre convergem, né? Então, isso faz com que cada país pertinente a nisso, estando nesse grupo, tentem conciliar o interesse político deles em relação ao Brics também, né? Porque tem que ser amplo isso a ser discutido. Um grande exemplo disso é a China e a própria Índia, que nós temos vários colegas aqui que são indianos, no caso, né? Esses países, eles apresentam modelos econômicos e sociais constantes, enquanto no Brasil e na África do Sul, a gente lida com desafios internos de desenvolvimento sustentável e desigualdade social. A divergência de agendas políticas torna a tomada de decisões conjuntas mais complexas, exigindo mecanismos jurídicos e institucionais eficientes para harmonizar interesses. No plano econômico, o Brics busca criar alternativas aos sistemas financeiros tradicionais, como a promoção de um novo banco de desenvolvimento e o fortalecimento do comércio intra-bloco. Contudo, esses esforços enfrentam barreiras significativas, incluindo flutuações cambiais, crises econômicas globais e tensões comerciais externas. Sob a perspectiva jurídica, tais iniciativas demandam instrumentos normativos claros e robustos, capazes de garantir transparência, a accountability e a segurança jurídica nas transações internacionais, aspectos essenciais para a consolidação e credibilidade do bloco global. Em termos de perspectiva no século XXI, a oportunidade que o Brics atua como agente de transformação na ordem mundial, a integração econômica, a cooperação científica e tecnológica, bem como a construção de políticas comuns em áreas como mudanças climáticas e segurança alimentar, podem fortalecer o bloco a promover uma maior equidade global. Contudo, alcançar tais objetivos dependerá da capacidade de desenvolver instrumentos legais e institucionais que garantam coesão interna, eficiência na implementação de políticas e respeito às normas internacionais. E com um ponto de chave aqui sobre isso que eu venho argumentando, é que, o ponto de vista jurídico, o Brics constitui um laboratório de experiências normativo. Ele é desafiador, ele traz modelos tradicionais de governanças e oferece alternativas para a regulação de relações internacionais em um mundo multipolar. Vários pesquisadores de direito, como até mesmo o nosso grupo aqui, a gente analisa o Brics como uma proporção, uma oportunidade da gente vir refletir sobre a transformação das estruturas normativas internacionais e sobre o papel dos países emergentes na construção de uma ordem mundial mais justa e equilibrada. Prof. Deilton, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade da gente estar aqui e eu passo para o Prof. Deilton a palavra. Muito obrigado, John, pela sua exposição, muito objetiva, como se diz, deu conta do recado. Vamos, né? Vamos! Isso. Aprendendo as expressões gaúchas. Mas muito obrigado, é sempre um prazer e conto com seu auxílio, né, e com a sua parceria. Muito obrigado, uma boa noite. Bom, então, dando continuidade à continuação,
yo me voy a llamar finalmente el doctor Camilo Cantero del Paraguay. Doctor, yo me voy a leer su currículum. El doctor Camilo Javier Cantero Cabrera es magistrado del Tribunal de Apelaciones Civil y Comercial de Itapúa, Paraguay, miembro de número de la Academia de Historia del Paraguay y conferencista internacional en materias jurídicas, filosóficas y humanísticas, con el tema los Brics y el derecho internacional entre la multipolaridad emergente y los desafíos axiológicos de la justicia global. Apreciado doctor, tiene 10 minutos para su charla. Muy buenas noches, Deitor. ¿Cómo va você? Muy bien. ¿Y tú? Muito bom. ¿Y usted? I don't speak English. I speak Spanish. Oh, Mas that's me parece que lo va a wonderful. hacer en español. Sí, la lengua castellana es muy hermosa. O doutor Jorge Torres Manrique é políglota. Falou hoje em Ah, inglês. sim. Eu vou falar em espanhol. Ah, Muito obrigado. sí, sí. Y el doctor Jorge habla muy bien el portugués. Es políglota. Habla bien portugués. Hoy le escuché en inglés en este hermoso congreso. Sí. El tema que nos convoca, mi querido Deilton, queridos espectadores, participantes de este congreso, es la transformación de los Brics hacia la preponderancia global, con sus tensiones y desafíos, que no es un simple capítulo de economía o de geopolítica, sino el anuncio de un cambio de época. Tal vez, como diría Toynbee, estamos en el umbral de una nueva civilización jurídica y política que aún lucha por encontrar su forma definitiva. Cuando en el año 2001 el economista Jim O'Neill de Goldman Sachs acuñó el término BRIC para señalar a Brasil, Rusia, India y China como economías emergentes, pocos imaginaron que aquel ejercicio de prospectiva financiera se convertiría en un bloque político con identidad propia. La posterior incorporación de Sudáfrica en el año 2010 y la expansión actual hacia nuevos países han convertido a los BRIC en un foro plural que consagra no solo fuerzas económicas, sino también aspiraciones culturales, espirituales y jurídicas. Hoy, su peso demográfico, casi la mitad de la humanidad, y su creciente influencia financiera los colocan en el corazón de la multipolaridad. La caída del muro de Berlín y la posterior hegemonía de los Estados Unidos parecían anunciar el fin de la historia, como lo proclamó Fukuyama, pero la historia no termina, se transforma. Los BRIC representan precisamente esa transformación, una resistencia a la unipolaridad y una apuesta a un orden mundial menos concentrado. Su estrategia se expresa en iniciativas concretas como el nuevo Banco de Desarrollo, la búsqueda de la desdolarización en el comercio internacional y la cooperación sur-sur como alternativa por un orden mundial menos concentrado. Su estrategia se expresa en iniciativas concretas como el nuevo Banco de Desarrollo y el mensaje es claro. El mundo ya no puede girar en torno a un solo centro de poder. La multipolaridad ha dejado de ser aspiración para convertirse en una realidad incipiente. Pero este camino no está exento de tensiones. Los BRIC son un mosaico de cultura a los cuales se refirieron varios exponentes, varios expositores, varios palestrantes, religiones y proyectos nacionales muchas veces contrapuestos. China e India arrastran disputas fronterizas y rivalidades estratégicas.
Rusia enfrenta sanciones internacionales que condicionan su participación. Brasil y Sudáfrica son democracias jóvenes, tienen desafíos internos de gobernanza y desigualdad. La grieta que se produce en Brasil es algo que no se puede desconocer. La pregunta es inevitable. ¿Puede un bloque tan diverso sostener una unidad sólida más allá del pragmatismo económico? La historia enseña que las alianzas sobreviven si logran forjar valores compartidos. Y allí radica el mayor desafío de los Brics: pasar de la mera suma de intereses nacionales a la construcción de un proyecto civilizatorio. Y aquí, ingresando en los desafíos axiológicos y jurídicos, el derecho internacional se encuentra en un cruce de camino fundamental. ¿Serán los Brics los arquitectos de un orden más justo o tan solo reemplazarán una hegemonía por otra? El riesgo es evidente, que la multipolaridad devenga en fragmentación y que la fuerza prime nuevamente sobre el derecho, la fuerza sobre la razón. Sin embargo, existe también una oportunidad histórica, la de reinstalar en la arquitectura internacional principios olvidados pero eternos: la soberanía de los pueblos, la autodeterminación, la equidad en las relaciones internacionales y la cooperación solidaria entre los estados. Más allá de los tratados y protocolos, se trata de un dilema ético fundamental. Como advertía Hans Kelsen, el derecho internacional debe aspirar a un orden normativo universal que supere el poder bruto, pero ese orden no será legítimo si carece de un fundamento axiológico: la dignidad de la persona humana, la justicia como horizonte y la paz como destino común. Señoras y señores, entonces estamos ante la gran pregunta de nuestro tiempo. El porvenir de los Brics no se mide únicamente en cifras de Producto Interno Bruto ni en reservas internacionales. Se medirá en su capacidad para responder a la gran pregunta de nuestro tiempo. ¿Queremos un mundo donde muchos compitan por dominar o un mundo donde todos cooperen por vivir dignamente? La multipolaridad sin justicia es apenas una redistribución de hegemonías. La multipolaridad con justicia es el anuncio de un nuevo pacto civilizatorio. Es por ello, para concluir con un pacto civilizatorio pendiente, podemos parafrasear a Cicerón: somos siervos de las leyes para poder ser libres. El mundo será libre no por la voluntad de unos pocos, sino por la construcción conjunta de un derecho internacional que asegure la libertad de todos. Que los Brics, en su diversidad, asuman esta misión, la de fundar no solo un bloque económico, sino un horizonte ético y jurídico capaz de garantizar la paz, la justicia y la dignidad humana en el siglo XXI. La historia nos observa, la humanidad espera nuestra respuesta, mi querido Clayton, y a todos los que nos siguen y participan en este evento. Desde ya, siempre es un alto honor, aquí desde la República del Paraguay, al ladito de Brasil, a unos 1.200 kilómetros de Minas Gerais. Un gran honor siempre compartir con ustedes, mi querido Clayton. Muy lejano. Y con todos los amigos que siempre nos encontramos en estos espacios académicos. Sí, muchas gracias, apreciado doctor Camilo Cantero, por su ponencia. Es siempre un gran placer y honor escuchar al amigo. Muchas gracias y hasta pronto. Gran abrazo, mi amigo. Abrazos. A continuación, me gustaría de invitar a la doctora Merly Martínez Hernández de México. Apreciada doctora Merly Martínez Hernández, ¿me escucha? Escucho, doctor. Buenas tardes. Sí, buenas. Acá es buenas noches. En México, buenas tardes. Un gran placer
Yo me voy a leer su currículum. La doctora Merly Martínez Hernández es abogada mexicana, especialista en derecho familiar y defensora de los derechos humanos con perspectiva de género. Actualmente cursa el doctorado en Derecho Internacional Público en la UNAM y realizó una instancia de investigación en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ha sido ponente en foros académicos nacionales e internacionales y cuenta con publicaciones jurídicas en México, Brasil, Colombia, España, Paraguay y China, con el tema el Sistema Interamericano de Derechos Humanos frente a los desafíos del nuevo orden multipolar. Apreciada doctora, tiene 10 minutos para su charla. Bienvenida. Muchísimas gracias, doctor Deito. Siempre es un placer estar aquí. Le agradezco a las autoridades y organizadores y felicito por este magno y mundial evento. En la actualidad, el mundo se encuentra ante una transformación en el orden global. Esta se encuentra impulsada en gran medida por los nuevos Brics, que ya varios de mis compañeros han mencionado. Este lo podríamos denominar como un bloque de economías emergentes, que está volviendo a redefinir o buscando un nuevo concepto al equilibrio de poder, para que el poder no esté en manos de unos cuantos y haya una globalización en las respuestas. En este contexto, mi ponencia abordará el impacto que este nuevo orden multipolar tiene en el sistema interamericano de derechos humanos. Hay que explorar cuáles son estos retos o las estrategias que necesitamos implementar para garantizar el eje central de mi preocupación, que es la protección de los derechos, como así de los Brics, en este escenario global hasta este interesante cambio. Voy a compartirles unas diapositivas que he preparado para ustedes. Permítanme un segundo. Oh, Dios. Aterrizando ya con el tema, me comentan si ya pueden visualizar la diapositiva. El denominado Sistema Interamericano de Derechos Humanos ante los retos de una nueva no tengo la diapositiva, doctora. No, a ver, permítanme. Dice procesando, pero no sube. Ah, sí. Déjeme cancelar aquí. Presentar. ¿Ya lo estaba diciendo? Ah, aquí está. Aún no. Aún no. Oh, Dios. Ahora sí, ¿verdad? Perfecto. Ok, este tema se va a dividir en los siguientes rubros. Una introducción sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Voy a hablar acerca del nuevo orden multipolar y características y contexto internacional, sobre los retos del sistema interamericano en el contexto multipolar, sobre algunas estrategias y respuestas que implementó el sistema interamericano, sobre casos y ejemplos recientes del marco multipolar, sobre perspectivas futuras y recomendaciones, y finalizaré con unas conclusiones. ¿Cómo podemos ver la introducción al sistema interamericano de derechos humanos? Tiene 3 ejes especiales. Primero, hablemos sobre su fundamentación y objetivos iniciales. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos fue fundado para promover, proteger y garantizar los derechos fundamentales en América. Y este estableció diferentes tipos de acciones o mecanismos que a nivel regional de la OEA hablan sobre su prevención y sanción a países por las posibles violaciones de derechos humanos que se acrediten en casos contenciosos, entre otros tipos de herramientas.
Los principales instrumentos normativos que conforman el sistema interamericano tiene como su fuente la Carta de la OEA en 1948, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 1969 y algunos protocolos adicionales que se han implementado para su promoción y protección. El desarrollo de la Corte y la Convención Interamericana como las dos autoridades ejes de este sistema internacional surgieron para proteger a los derechos humanos que han ido evolucionando a través de los mandatos ampliados y sobre las nuevas formas en que resuelve la Corte, y esto va a fortalecer la justicia. Esto siempre se ve marcado o robustecido por una supervisión del contexto multicultural actual. Tiene una estructura y un funcionamiento definido. Este se encuentra compuesto a través de sus órganos principales que mencioné, que es el Sistema Interamericano, que está compuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana, quien uno recepciona los casos y el otro lo resuelve. Ponen medidas cautelares e implementan medidas urgentes. Estas autoridades son órganos claves para la protección y promoción de nuestros derechos humanos. Además, cuentan con procedimientos y mecanismos de protección. Este sistema utiliza las peticiones, los casos, las medidas cautelares para proteger los derechos humanos cuando hay un peligro real e inminente. Además, tienen mecanismos como dentro de la Corte, como en la Comisión Interamericana, que es quien decide qué casos sí se lleva a la Corte. También, por ejemplo, cuando se tiene duda en algún tema, pues la Corte refuerza estas dudas diciéndole cómo vamos a aplicar las definiciones de la Corte, las sentencias o sobre algún tema en específico. Existen participaciones de los Estados miembros, quienes son los que participan de manera activa en la organización, son los que ponen además a los jueces. Recordemos que nuestros 7 jueces de la Corte Interamericana tienen que estarse promoviendo de manera aleatoria y ellos son los que tratan de vigilar el cumplimiento de sus decisiones. Este nuevo orden multipolar tiene ciertas características y contexto internacional. Primero, la multipolaridad implica muchos retos, porque existen un poder que está muy centrificado y debemos diversificarlo con influencias y con alianzas sobre todo. Debemos de ser un contraste a la unipolaridad denominada una sola superpotencia que define normas y agendas internacionales. Además, tenemos principales actores globales y emergentes. En estos recientes actores que son China, India, bloques regionales, diversificando este poder global y complicando de cierta manera la cooperación internacional en los derechos humanos. Es importante que haya un cambio en la gobernanza global, ya que este orden multipolar genera gobernanza más fragmentada, tiene múltiples centros de poder que desafían la cooperación internacional tradicional y reformulan la toma de decisiones. Existen diferentes impactos geopolíticos en América Latina y Alianza. Vamos a dividirla en 3 tipos. Deben haber nuevas alianzas regionales. Esto implica nuevos desafíos a la cooperación internacional y hay repercusiones en la agenda de los derechos humanos. Primeramente, porque el surgimiento de estas alianzas en América Latina refuerza la cooperación política y económica. Además, en este orden nuevo multipolar, complejiza la cooperación internacional generando desafíos y en la coordinación de los derechos humanos derivado de los diferentes intereses geopolíticos y las nuevas realidades y las rivalidades entre las potencias. Estas repercusiones de este nuevo orden multipolar redefinen nuestras prioridades geopolíticas. Esto va generando que hayan precisiones para adaptar la agenda de los derechos humanos y fomentar esta cooperación regional. ¿Cuáles son estos retos que enfrentamos? Bueno, las potencias globales ejercen presiones políticas y diplomáticas que han venido a condicionar y obstaculizar la autonomía del sistema interamericano, afectando la protección efectiva de los derechos humanos de las regiones. Por ejemplo, esos países que no quieren acatar de manera al 100% las sentencias de la Corte Interamericana o que tienen órdenes de modificar sus sistemas nacionales y no reforman o adicionan o hacen compatibles estas normas para que haya un derecho convencional eficiente.
Tenemos diferentes dilemas también frente a estos diferentes modelos de derechos humanos. El sistema interamericano trata de equilibrar estos modelos universales y relativistas de los derechos humanos y trata de mantener aún así la autonomía y eficacia de cada país. Sin embargo, estas tensiones en la legitimidad y ejecución de las sentencias se deben a las constantes presiones diplomáticas dentro del sistema y a veces cuestionan la legitimidad y a lo mejor la invención de la soberanía, lo cual hace que haya un contexto multipolar en cuanto a la eficacia del sistema internacional. Existen algunas limitaciones institucionales y financieras. Por ejemplo, los recursos actuales mencionan que no son suficientes para cubrir las demandas tan incrementados en los casos en los que se denuncian a los países. Esto va a afectar la capacidad de respuesta de todos los casos que quieren entrar al sistema internacional y al contexto multicultural. Esta limitación de financiación y recursos afecta la capacidad operativa del sistema. Además, este sistema interamericano enfrenta limitaciones financieras para que las reformas que se ordenan de manera interna puedan adaptarse al contexto multipolar y fortalecer los derechos humanos. El impacto de esta información o desinformación puede deberse a la percepción pública o la legitimidad del sistema interamericano. Lo que sí es importante trascender es que la utilización de las tecnologías para la defensa de los derechos va a ayudar a facilitar la denuncia, el motiveo, la visibilización, plantean riesgos de vigilancia y desinformación en el contexto. Sin embargo, vamos a ver que esta vigilancia estatal y ciberseguridad va a seguir requiriendo la cooperación regional para poder garantizar la privacidad de todos modos y tener un acceso equitativo. ¿Cuáles son las estrategias o fortalecimiento institucional que ha implementado el sistema interamericano? Por ejemplo, hay casos en los que se han habido reformas normativas y administrativas que buscan modernizar el sistema y mejorar su eficacia. Además que siempre hay una mejora continua en la supervisión y cumplimiento de estas sentencias para fortalecer la transparencia de los derechos humanos. El sistema interamericano ha fortalecido su institucionalidad mediante alianzas estratégicas, intercambiando buenas prácticas y acciones conjuntas frente a los retos globales. ¿Cómo vamos a adoptar esta multipolaridad global? Bueno, el sistema interamericano hace una promoción de enfoque inclusivo de los derechos humanos y desarrolla estrategias alégicas regionales, por lo cual la innovación y usos de tecnologías es muy importante. Las plataformas digitales del acceso a la justicia del sistema internacional son muy amigables. Existe una capacitación y sensibilización en los entornos digitales, los cuales nos ayudan al acceso inclusivo de las tecnologías innovadoras. Y la protección y promoción de los derechos humanos se pueden monitorear, promover, podemos ver los derechos a través online y fortalecemos la trascendencia. ¿Qué ejemplos tenemos? Existen resoluciones de la Corte Interamericana relevantes en las que, por ejemplo, a México se ha ordenado reformar nuestro Código Penal porque han determinado que la prisión preventiva oficiosa es violatoria de derechos humanos y esto no se hace. O como casos como la tentación de Cristo en las que se vulneraron el derecho a la libertad de expresión. Vemos que este tipo de intervenciones de la Comisión en las crisis relevantes, como por ejemplo Venezuela y Nicaragua, ejercen presión para proteger los derechos humanos y esto promueve un diálogo en contextos de polarización y autoritarismo creciente. Es importante finalizar diciendo que el impacto de las presiones internacionales influye en los sistemas del sistema interamericano, evidenciando que deben haber nuevas estrategias. Por lo cual, estos desafíos los vamos a resumir en resistencia estatal al cumplimiento, porque hay una parcial cumplimiento, hay un rol en la opinión pública y la sociedad civil en la que debe haber una vigilancia continua. También existen casos de la Corte, como el caso González y otros, en el que evidencian los avances de la reprotección y protección efectiva, mostrando las mejoras en la implementación a estos nuevos desafíos. Por lo cual, nosotros, ante estas perspectivas futuras y recomendaciones, vamos a darle continuidad a los desafíos multiculturales, vamos a ejercer posibles alianzas y condiciones estratégicas y vamos a tener un rol creciente de nuestros agentes estatales. ¿Cuáles son las propuestas que doy para fortalecer esta protección de derechos humanos? Aumentar los recursos financieros y humanos, debemos de fortalecer la cooperación interregional e impulsar
alianzas estratégicas e incorporar programas de plataformas digitales interactivas que faciliten la participación de la ciudadanía de manera directa. Por lo cual, estas implicaciones deben de promover la paz y estabilidad económica. Debe haber una defensa de derechos humanos en un contexto global y debe haber una visión colaborativa en un futuro sostenible. Por lo cual, sintetizamos que la importancia del sistema interamericano frente a la multipolaridad es crucial para garantizar los derechos humanos. Tiene que haber una necesidad de adaptación y modernización constante en los que debemos de integrar las nuevas tecnologías para garantizar la protección eficaz ante estos desafíos. Y, finalmente, debemos ver cómo es el papel fundamental de estas alianzas regionales, multiculturales, en las que cooperamos y hacemos un llamado a la acción y compromiso conjunto para fortalecer estos mecanismos y capacidades propias. Sin embargo, les quiero agradecer muchísimo su atención, tratando de analizar que esta Corte Interamericana y que esta importancia del sistema americano y la mejora de las políticas de derechos humanos, y esto se relaciona con el contexto global y en particular con las tensiones que pueden surgir con potencias emergentes como los Brics. Muchísimas gracias por su atención. Apreciada doctora Merli, soy yo que agradezco por su brillante ponencia y contamos con su presencia en nuestros próximos eventos. Saludos cordiales hasta México. Muchas gracias. Igualmente, buenas noches, Brasil. Sí, muchas gracias. A continuación, yo me voy a llamar al doctor Cristian Rodrigo Barrios Varón. Bienvenido, apreciado doctor. El doctor Cristian Rodrigo Barrios Varón es abogado, doctor honoris causa al mérito académico y jurídico por la Academia Jurídica de Baja California, México. Presidente de la Red Boliviana de Estudio e Investigación de los Derechos Humanos y Humanitario. Docente de pre- y postgrado en diversas universidades. Docente investigador de la Universidad Privada Domingo Savio, magíster Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, con el tema La nueva arquitectura financiera de los Brics y los riesgos de lavado de activos 2.0. Apreciado doctor, tiene la palabra 10 minutos para su charla. Mi querido Dayton, ¿cómo estás? Muy buenas noches, es un gusto verte nuevamente, reencontrarme con varios colegas, varias amistades. Un gran saludo a Cleide, Calgaro, a Jorge, Isaac, un fuerte abrazo a la distancia. Siempre es una alegría poder compartir juntamente con todos ustedes esos temas académicos que tenemos en referencia. Bueno, teniendo justamente 10 minutos para ingresar en tema, vamos a agarrar y vamos a ir viendo. Y hemos quedado claro que vivimos en tiempos de transformación. Vamos a ver que el orden unipolar que ha ido caracterizando las últimas décadas del siglo XX han dado paso a una realidad multipolar, más compleja y dinámica. Es en este punto que el nuevo escenario del bloque de los Brics llega a tener justamente y emerge como un actor protagónico que desafía las estructuras de gobernanza financiera dentro de las bases de estructuras, desafiando las tradiciones justamente financieras ortodoxas que se manejaban, dominadas justamente como instituciones como el Bretton Woods y demás. Esta reconfiguración geopolítica y económica no es meramente declarativa, sino que materializa en la creación de una nueva arquitectura con instituciones propias, diseñadas ¿para qué? Para servir a los intereses del sur global, o de ofrecer justamente ¿qué? Alternativas al sistema centrado en el dólar. En este sentido, vamos a ver que esta innovación disruptiva que promete un sistema más equitativo y representativo trae consigo nuevos y sofisticados desafíos, particularmente en la lucha contra grandes problemas que se tienen en todos los países
que se ven inmersos, y esto replica también en toda Latinoamérica, como lo han ido explicando varios de los colegas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la lucha contra el crimen organizado o transnacional y el lavado de activos. Motivo por el cual vamos a ir viendo justamente que dentro de este génesis, y al momento de hablar de un génesis del nuevo orden financiero, estamos viendo la desconfianza en el sistema financiero tradicional, no es nueva. Tenemos presente la crisis del 2008 en Estados Unidos, en Europa, la percepción de que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial imponen condiciones que a menudo no se alinean con los intereses de las economías emergentes, actuando como catalizadores. En este sentido, vamos a ir viendo que los Brics, que deberían representar una porción significativa del PIB, y la población mundial deciden pasar a una, podríamos llamarlo, a una acción crítica, ¿ya? Entonces, en esto vamos a agarrar y vamos a ver a dos nuevos elementos. Al nuevo Banco de Desarrollo, que es el BND, con sede en Shanghái, mismo que presenta justamente una alternativa al Banco Mundial, teniendo su objetivo financiar proyectos de infraestructura y desarrollo sostenible, y no solo en los países miembros, sino en otras economías en desarrollo o el que me quedo emergente. En ese sentido, y a diferencia de las instituciones tradicionales, el IMD opera bajo un principio de igualdad de voto entre miembros fundadores que ha comprometido a ofrecer un financiamiento en moneda local. Esto para entender justamente cómo se va manejando la suerte económica. Ahora, vamos a ir viendo que este llega a ser un paso crucial para reducir la dependencia del dólar. Entonces, si bien se tiene una ventaja en términos de soberanía económica, introduce complejidades en materia de supervisión y control del flujo fronterizo, mismos que son elementos determinantes al momento de hablar de los temas de lavado de activos o lo que se habíamos señalado, delitos transnacionales o de organización criminal transnacional. Ahora, después tenemos el ERC, que es el Acuerdo de Reservas de Contingencia. Este es análogo al Fondo Monetario Internacional para los Brics, ya que se trata de un fondo de más de 100 mil millones de dólares destinado a proporcionar liquidez a los países miembros en caso de crisis de balanza de pagos. Entonces, estamos hablando de una red seguridad que permite a los miembros ajustear condiciones a menudo percibidas como políticas. El FMI que maneja las políticas del Fondo Monetario Internacional. Pero, a diferencia, tenemos la rapidez y la menor burocracia en el desembolso de fondos y esto generando justamente un manejo mucho más atractivo. Pero, esta también estamos hablando que puede ser una puerta de entrada para flujos de capital de origen dudoso, ya que los mecanismos de debida diligencia no son suficientemente robustos. Entonces, en este sentido, ¿qué estamos hablando? De que el lavado de activos tradicional que evocaba imágenes de maletines con efectivo y complejas estructuras de sociedades en pantalla de paraísos fiscales ha ido evolucionando y ahora estamos hablando, y eso lo señalaba, lavado de activos 2.0 como un fenómeno caracterizado por tres vectores tecnológicos clave: anonimato y velocidad de criptomonedas. ¿Qué estamos hablando? Activos como el Bitcoin y especialmente como el Privacy Coins, como Monero o Zcash, permiten transferir valor a través de fronteras de forma casi instantánea y con un alto grado de pseudo-animato, o los mixers o tumblers, que son servicios diseñados específicamente para romper la trazabilidad de las transacciones en el blockchain, haciendo casi imposible seguir o realizar un rastreo efectivo del dinero. El otro de los elementos es la opacidad de las finanzas descentralizadas, que estamos hablando del DeFi, plataformas que operan sin intermediarios financieros tradicionales. O sea, estamos hablando de los préstamos, intercambios y la generación de rendimientos que se ejecutan a través de ¿qué? A través de contratos inteligentes en la blockchain. Y esta desintermediación, podríamos llamarlo, si bien llega a ser innovadora, crea un vacío regulatorio, nos está dejando un vacío de control para poder agarrar, hacer un rastreo y un seguimiento correcto. Y entonces, aquí estamos viendo quién es el sujeto obligado, a quién se le exige aplicar las políticas, de que conozca a su cliente, cuál es el fondo o los antecedentes del cliente que está manejando y cómo manejar o cómo se hace un rastreo de reportes de operaciones sospechosas. Es justamente los elementos que quedan o que dejan vacíos para las irregularidades. Ahora, vamos a ver la tokenización de activos en los NFTs.
la capacidad de convertir en este sentido, o de hablar de activos del mundo real, inmuebles, obras de arte, en tokens digitales que van a ser fraccionados y transferidos globalmente en segundos, lo cual nos abre una puerta y a una nueva frontera para el lavado, ya que se puede inflar artificialmente los valores de los tokens no fungibles y venderlos a una billetera controlada por el mismo lavador. ¿Para qué? Este es un modo para hacer una legitimización de fondos ilícitos. Y esto ya lo hemos ido viendo justamente en el caso de BTS y 2017, siendo esta una de las primeras y más grandes bolsas de criptomonedas, misma que fue clausurada por las autoridades estadounidenses, ya que el operador era un ciudadano ruso, Alexander Vinnik, mismo que llega a ser condenado por lavar más de $4 millones, incluyendo a estos fondos de notorio hackeo del MT Glocks, y en este caso que llega a demostrarse como una plataforma de ¿qué? De intercambio, operando con laxa o, por decir nula, regulación antilavado de activos. Y esto puede convertirse justamente en un centro neurálgico para el crimen global. El otro de los puntos más importantes de la jurisprudencia internacional que tenemos es el hackeo a Ronin Network, en 2002, en el cual un grupo de hackers norcoreanos, Lazarus Group, justamente, roba más de $600 millones en criptomonedas del puente Ronin, asociado al popular juego de Axie Infinite. Las investigaciones lideradas justamente por las oficinas del Tesoro de Estados Unidos demostraron que, como los fondos fueron blanqueados a través de una compleja red de mixers, fue como un tornado cash, digamos, que posteriormente llega a ser sancionado por las actividades arbitrarias que estaban realizando. Y en este caso ilustra el nexo entre la ciberdelincuencia patrocinada por los estados y el uso de tecnología de punta para el lavado. Y la operación Spector, que justamente llega a ser uno de los elementos más resaltante, que es del 2003, que llega a ser una acción coordinada internacionalmente para desmantelar el mercado de la Darknet o Monopoly Market, resultando en numerosos arrestos e incautaciones de millones de criptoactivos, siendo que la evidencia llega a demostrar que los vendedores de drogas y armas utilizaban criptomonedas y servicios de ocultamiento para blanquear sus ganancias, y siendo este un problema sistemático de las vulnerabilidades. Es en este punto que al momento de hablar de un desafío de la armonización de las Brics con una base de regulación, vamos a ver de que tiene marcos regulatorios y capacidades de supervisión muy dispares en materia de activos virtuales y en la lucha contra el lavado de dinero. Vamos a ver en otro sentido que si bien China ha prohibido completamente las criptomonedas, la India ha tenido una política fluctuante. Brasil, Sudáfrica están en proceso de desarrollo de regulaciones. Rusia ha mantenido una postura muy ambigua, pero esta falta de armonización crea oportunidades para un arbitraje regulatorio, lo cual una organización criminal que podría, por ejemplo, convertir dinero fiduciario ilícito en criptomonedas en un país con una regulación laxa, transferirlo a través de una plataforma DeFi y sin una base de una jurisdicción clara, va a generar justamente que pueda retirarlo a través de un proyecto financiado por una NMD en otro país miembro, con controles menos estrictos sobre el origen de fondos de contrapartida. Entonces, ¿qué está significando? Que estamos agarrando y llegando a generar problemas de trasfondo económico respecto a regulación. Entonces, ¿qué significa? Que la emergencia de una nueva arquitectura financiera es uno de los desarrollos geopolíticos más significativos, pero representa una aspiración legítima de gran parte del mundo para hacerlo un sentido más inclusivo, multipolar. Pero tenemos que tomar en cuenta de que toda innovación justamente conlleva grandes responsabilidades. La velocidad con la que los Brics están construyendo esta nueva infraestructura debe ir acompañada de un compromiso igual de robusto con la integridad financiera. De lo contrario, se corre el riesgo de que estas nuevas arterias económicas se conviertan en autopistas referidas por un crimen organizado global, financiando justamente esta comisión de ilícitos, como hemos ido explicando. Como he ido colocando, solamente tenemos presentado 3 ejemplos de cómo se puede hacer y cómo se está empezando a hacerse o viéndose el manejo del lavado de activos. Es momento por el cual, que al momento de desarrollo normativo, tenemos que empezar a ver que este desarrollo brinda beneficios, como lo he ido explicando varios colegas, varias amistades, pero también tenemos que ver el punto
donde implica la responsabilidad de los estados justamente para evitar abrir una nueva puerta para la comisión de ilícitos internacionales que se vayan dando. Respetando los 10 minutos otorgados para la presente conferencia, quiero, y bueno, por respeto a los demás colegas, quiero agradecer justamente a mi querido amigo Deilton, a mi querido amigo Jorge Torres Manrique, Cleide Calgaro, Bea Isabela, también que está justamente con nosotros, a Pablo, Ramón Lucatelli, está el doctor Lurgar, les mando a todos un fuerte abrazo. Muchas gracias por la cordial invitación, espero que estos temas, sigamos profundizando con estos temas, porque tenemos mucha tela para cortar, para ir profundizando. Solamente creo que estamos haciendo una explicación muy amplia para poder comprender los beneficios y los riesgos, porque son dos puntos que tenemos que analizar para un progreso normativo, y creo que eso lo estamos haciendo desde la academia. Mi querido Delton, un fuerte abrazo a la distancia. Muchísimas gracias, apreciado amigo y doctor Cristian Rodrigo Barrios Varón, por su ponencia, y contamos con su participación en nuestros próximos eventos con mucho placer. Es un honor. Un abraço, meu querido amigo. Hasta luego, Sim. hasta luego. Boa noite. Muitas graças. Bom, e dando continuação, eu vou então estar chamando o doutor Maurício da Cunha Savino Filó. Agradeço a paciência, o atraso, infelizmente, não é devido à organização, foram várias conjunturas, inclusive 3 interrupções de internet que ocorreram durante o dia, e isso tudo acumulou com os atrasos. Mas eu agradeço a sua paciência, doutor Maurício, conheço muito o seu irmão, o Mauro Filó, trabalhei com ele na faculdade de Conselheiro Lafayette durante muitos anos. Então, seja bem-vindo, eu vou estar lendo aqui o seu currículo. O doutor Maurício da Cunha Savino Filó é doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, professor titular do Programa de Pós-Graduação em Direito da UNESCO, atua em temas como acesso à justiça, educação jurídica e novas tecnologias. O tema a ser abordado é sobre as contribuições dos Brics para uma governança colaborativa de inteligência artificial justa e inclusiva. Doutor Maurício, você tem a palavra pelo tempo de 10 minutos. Muito obrigado, doutor Deilton. Enfim, gostaria de iniciar cumprimentando, ao doutor e aos demais organizadores, Então, doutor Jorge Manrique, o doutor Márcio Pedrosa Moraes, doutora Cleide Calgaro, especialmente aqui é o doutor, que está nesse... Nós temos aqui também na UNESCO um evento que vai ter semana que vem, internacional, e não é fácil organizar um evento internacional como vocês organizaram, é extremamente complexo, são muitas demandas, estão, assim, uma excelência de evento, muito feliz de estar participando, e, enfim, agradeço uma vez mais o convite. Bem, muito obrigado. O tema que irei apresentar, as contribuições do Brics, para uma governança colaborativa de inteligência artificial, parte de algumas verificações. Como nós sabemos, o desenvolvimento tecnológico humano ele é fruto de um longo processo que iniciou há centenas de anos, com algumas experiências embrionárias, imaginativas, especulações, propostas, até que se chegou às revoluções industriais, com seus impactos sobre a sociedade, que culminou atualmente com o advento da sociedade hiperconectada, dentro de um contexto dessas novas tecnologias da informação e da comunicação. Os impactos das novas tecnologias se faz perceber nos aspectos econômico, social, político. Porém, elas foram além das demais tecnologias ao realizarem a fusão entre a tecnologia, a digitalização e a inteligência artificial. Com o ser humano hiperconectado,
as plataformas digitais passaram a cobrar um alto preço pelas benesses, né, que proporcionam, notadamente, a perda da privacidade, a vigilância permanente e a perda da liberdade de escolha em razão da delimitação e da indução de conteúdo para cada usuário. Nesse sentido, elementos básicos da pessoa humana deixaram de ser respeitados enquanto direitos humanos para se transformarem em produtos comercializáveis. Os dados pessoais que são coletados, né, ou muitas vezes requeridos, deveriam ter um destino e um destaque pré-estabelecido, pois possuem os valores mais preciosos da vida humana, que constituem a sua própria intimidade. Quando se ignora isso, permite-se lucros das gigantes da informação e comunicação às custas de lesões à essência do ser humano e também propicia que haja uma manipulação da pessoa humana. Quando se passa a compreender como que ocorre, né, o uso de algoritmos de inteligência artificial, em especial machine learning e o deep learning, nota-se a facilidade para que ocorram essas práticas de manipulação consumerista, eleitoral, ideológica e política. Além disso, essas tecnologias estão relacionadas a casos fatídicos de depressão, discursos de ódio e suicídio, quando usuários tendem a ser bombardeados com informações de índole negativa, de acordo com seus perfis, que são formados desde que ocorrem ali as primeiras buscas. Nesse mundo virtual, estudiosos das novas tecnologias apontam para o surgimento de um mundo no qual cada vez se pensa menos, defendendo a necessidade de se chegar ao cobiçado conhecimento de si mesmo, como forma da pessoa humana não sucumbir diante de manipulações digitais. A propósito disso, no dia 6 de julho, agora de 2025, foi publicada a Declaração dos Líderes do Brics sobre Governança Global da Inteligência Artificial, na qual se verificam dois aspectos muito importantes que eu gostaria de destacar. O primeiro, o reconhecimento de que a inteligência artificial representa uma oportunidade única para impulsionar o desenvolvimento em direção a um futuro mais equitativo, promovendo inovação, aumentando a produtividade, avançando práticas sustentáveis e melhorando a vida das pessoas em todo o planeta de maneira concreta. Um segundo plano, o reconhecimento dos riscos da IA. Quando se afirma nessa declaração que, para se atingir o objetivo de desenvolvimento, é necessário uma mitigação de riscos. Esses riscos potenciais que a própria IA traz consigo e atender às necessidades, especialmente do sul global. Os desafios para a governança colaborativa e inteligência artificial são muito grandes, né? Existem os conflitos de interesses entre seus diversos atores. Nós temos o lucro, né, que move justamente, né, a IA e os direitos humanos. Temos uma simetria de poder e recursos, né? Grandes empresas de tecnologia dominam muito mais a IA do que os países em desenvolvimento, tá? Uma dificuldade de harmonização internacional e o problema da velocidade pelo qual a inovação tecnológica ocorre, cada vez mais rápido. E o ritmo da regulação não acompanha, né? Para que a governança colaborativa em IA ocorra, deve-se enfocar uma participação multissetorial, que é essencial para que os governos definam políticas públicas, legislações e realizem fiscalizações necessárias, empresas desenvolvam tecnologias e assumam compromissos de transparência e responsabilidade, a sociedade civil é necessário que ela represente interesses da população e defenda direitos e valores éticos. Os organismos internacionais, como o Brics, né,
Eles devem harmonizar normas e evitar uma fragmentação regulatória, porque além da regulamentação ocorrer, não conseguir acompanhar, ou a regulação, né, não conseguir acompanhar o desenvolvimento tecnológico, ainda existe uma fragmentação, né, nesse cenário. Nesse aspecto, né, as pesquisas científicas devem ocorrer de forma multidisciplinar, devendo ser fomentada pelo Brics também, a fim de que se possa produzir um conhecimento próprio a partir de uma visão advinda de seus pesquisadores, oriundos do contexto vivenciado em seus próprios países. E que a isso se some, naturalmente, esforços de pesquisadores em outras regiões globais. A declaração do Brics entende que a IA deve ser uma ferramenta para transformar a educação e a aprendizagem humana. Porém, também se verifica que à medida que os sistemas de IA selecionam informações, personalizam experiências e oferecem conselhos, o Brics está preocupado que haja uma dependência excessiva desses sistemas e que isso possa afetar a cognição, processos de tomada de decisão e a capacidade de lidar com cenários informacionais complexos. E aí, na declaração, o Brics afirma que, né, os líderes afirmam que afirmamos nossa disposição em promover habilidades de alfabetização digital, em particular de professores, alunos, para avaliar criticamente o conteúdo gerado por IA, entender os viés incorporados nos algoritmos e cultivar um forte senso de autonomia intelectual e habilidade de pensamento crítico. Bem, a declaração vai no sentido de que não se deve esquecer os impactos sobre a pessoa humana causados pela IA, sendo que os vieses discriminatórios devem ser mitigados. O interesse público deve vir em primeiro lugar no sentido de que haja uma abordagem centrada no ser humano para promover uma relação harmoniosa entre homem e máquina, com autoridade e supervisão máxima dos humanos, né? Então, a IA ela deve ser sempre vista como uma ferramenta para aumentar capacidade humana. Não deve ser um fim em si mesmo. Bem, conforme apontado por diversos estudiosos sobre a inteligência artificial, faz-se necessário o uso de elementos relativos ao conhecimento de si mesmo, que sirvam de parâmetro para análise e colocação do direito perante questões que impactam os direitos humanos. Nesse sentido, nós desenvolvemos uma pesquisa sobre contribuições à ciência logosófica para o mundo digital, uma ciência surgida aqui, na América Latina, que ensina sobre conhecimento de si mesmo e apresenta uma concepção que desmistifica elementos essenciais para a compreensão do ser humano, que possui possibilidades e riquezas internas ainda não exploradas. Nessa pesquisa, foi verificada a necessidade de conhecimentos que tratem da configuração mental e sensível do ser humano e apresentem o pensamento enquanto uma entidade viva que deve ser manejada de forma benéfica para si própria e para o semelhante. Por quê? Usuários de mídias sociais e inteligência artificial, né, com escassas defesas mentais, acabam se tornando receptores e transmissores de pensamentos negativos, de ceticismo, pessimismo, preconceitos, ódio e ideologias demagógicas e extremismos, como se pode verificar facilmente. Em razão disso, é necessário que se volte os olhos para o receptor, quem está ali recebendo essas informações, né? Então, o conhecimento logosófico que foi verificado que trata sobre o ser humano deve estar presente em debates sobre direitos humanos e governança colaborativa de inteligência artificial, de forma a que haja uma contribuição, né, de forma multidisciplinar num aspecto tão importante,
Então, finalizamos essa apresentação. Eu corri um pouco, não sei se falei dentro do tempo, né? Que abordou alguns aspectos sobre essa temática tão importante da governança colaborativa de inteligência artificial. Professor Deilton, não sei se eu tentei falar dentro do tempo, não sei se eu consegui. Não, sim, falou dentro do tempo, né, e com um tema bastante pertinente, né, da questão da inteligência artificial, das novas tecnologias, que é uma temática também do meu interesse de estudo. Doutor Maurício, muito obrigado pela sua apresentação. Mais uma vez, agradeço a sua paciência, por ter aguardado a sua vez, e esperamos contar com a sua participação nos nossos próximos eventos. Ainda teremos alguns eventos que estamos programando para os meses seguintes. Um grande prazer. E quando encontrar com seu irmão, mande um abraço meu para ele. Perfeito, doutor Deilton. Uma vez mais agradeço aí a oportunidade, né? E com certeza esperei colaborar aí nos próximos eventos. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Bom, agora chegou a sua vez, Giovanna De Cesaro, para que você possa estar fazendo a sua apresentação. Eu vou, então, ler o seu currículo. A doutora Giovanna De Cesaro, ela é doutoranda em Direito Ambiental pela Universidade de Caxias do Sul, mestre em Direito pela Universidade de Passo Fundo, pós-graduada em Advocacia Civil pela FMP, advogada, presidente da Comissão da Jovem Advocacia da OAB, subseção de Casca, Rio Grande do Sul, vinculada ao grupo de pesquisa Direito Ambiental Crítico da UX, com o tema A Ascensão dos Brics diante da crise climática, preponderância global e desafios ambientais. Então, doutora Giovanna, a palavra é toda sua. Muito obrigada. Boa noite a todos e a todas. É com grande satisfação, é enorme a satisfação de estar aqui nesse congresso para compartilhar algumas reflexões a partir do tema da ascensão dos BRICS diante da crise climática. Antes de iniciar propriamente no tema, gostaria de cumprimentar de forma muito especial o professor Deilton pela excelente organização desse evento e estender também os meus cumprimentos ao Dr. Jorge, Dr. Márcio e a doutora Cleide, que tem se mostrado, né, esse evento um espaço fundamental para o diálogo, para a reflexão e para o compartilhamento de conhecimentos. Adentrando no tema, é necessário, então, que se diga que vivemos em um momento histórico em que a questão climática ela não é apenas uma preocupação ambiental. Ela se consolidou como um eixo estruturante das relações internacionais, das economias nacionais e da geopolítica global. E nesse cenário, o grupo dos BRICS ele ganha relevância não apenas do bloco econômico emergente, mas também como um ator central na definição dos rumos da governança climática. Nas últimas 2 décadas, os BRICS eles deixaram de ser apenas uma sigla que antes era criada por analistas de mercado para se tornarem hoje uma coalizão política e econômica de peso. Então, hoje, representam uma parcela significativa da população mundial, da economia global e também do comércio internacional. E essa ascensão, ela confere a esse bloco uma posição de destaque diante de um mundo em transição, marcado, consequentemente, pela busca de um maior equilíbrio entre as potências tradicionais e os atores emergentes. E nesse contexto, os BRICS eles se apresentam como uma voz alternativa capaz de tensionar as estruturas históricas de poder e propor novos modelos de cooperação. E hoje, a emergência climática, ela é um dos maiores desafios da humanidade. Os relatórios do IPCC apontam para cenários de aquecimento global acima de 1,5 grau nas próximas décadas. E com impactos que vão além dessas questões ambientais, atingindo
economia, segurança alimentar, a saúde, a estabilidade social em escala planetária. E a relação entre os BRICS e esse desafio, ela é ambígua. Por um lado, são países que sofrem intensamente os efeitos das mudanças climáticas, como enchentes, que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul há um ano, por exemplo, secas, que também vamos enfrentando preponderantemente, ondas de calor, crises hídricas, mas, por outro lado, são também esses países grandes emissores de gases de efeito estufa, sobretudo devido à nossa dependência a combustíveis fósseis, ao desmatamento e aos padrões de desenvolvimento energético intensivos de carbono. E apesar das contradições, os BRICS eles possuem características que os colocam em uma posição de potencial liderança no enfrentamento da crise climática. Então, temos a dimensão econômica e populacional, que a escala do bloco confere um peso político e uma capacidade de pressionar por transformações globais. Temos também a questão da diversidade dos recursos e experiências, a variedade de contextos externos que pode gerar uma solução inovadora e um modelo alternativo de desenvolvimento sustentável. E temos também articulações geopolíticas. Unidos, esses países eles conseguem atuar como um contraponto a fóruns tradicionais, defendendo princípios da justiça climática e uma cooperação mais equilibrada. No entanto, essa potencial liderança, ela não se dá sem obstáculos. Consequentemente, os principais desafios estão entre conciliar o crescimento econômico com a sustentabilidade ambiental, reduzir a dependência de modelos de desenvolvimento baseados em altas emissões, superar desigualdades internas que acabam limitando a implantação de políticas climáticas e construir uma coesão política suficiente para atuar de forma unificada nas negociações internacionais. E diante disso, o caminho dos BRICS na crise climática, ele passa por algumas direções estratégicas. Então, é necessário construir uma agenda comum de sustentabilidade, com compromissos claros em energia limpa, em preservação de ecossistemas e inovação tecnológica. É necessário também reivindicar justiça climática, pressionando, consequentemente, os países desenvolvidos a cumprir esses compromissos de financiamento e de transferência da tecnologia previstos no Acordo de Paris, por exemplo. É necessário que se fortaleça mecanismos internos, como o novo Banco de Desenvolvimento, visando financiar projetos verdes, a estrutura resiliente, iniciativas de adaptação às mudanças climáticas, e também é necessário que se atue como um bloco negociador nas COPs, reforçando, consequentemente, a voz do Sul global e equilibrando as responsabilidades comuns, porém diferenciadas, que devem guiar a transição energética global. Em síntese, a ascensão dos BRICS diante da crise climática, ela expressa um paradoxo. Ao mesmo tempo que são parte significativa do problema, esses países também concentram uma grande parte das soluções possíveis. E essa preponderância global do bloco, ela não pode ser medida apenas em termos econômicos ou demográficos, mas também pela sua capacidade de lidar de forma responsável e inovadora em resposta, à maior emergência do nosso tempo. E assim, ao analisar esse contexto, reafirma-se que essa ascensão dos BRICS diante da crise climática, ela não é apenas um tema em debate, mas sim uma realidade que vai definir os rumos da ordem internacional das próximas décadas. E se conseguirem superar as suas contradições internas e articular uma agenda que seja consistente de sustentabilidade, esses países terão condições não apenas de redefinir a ordem internacional, mas também, consequentemente, de contribuir de maneira decisiva para a preservação da vida no planeta. Então, finalizo
agradecendo a atenção de todos e me coloco à disposição para eventuais perguntas e para seguirmos esse debate que é tão necessário. Muito obrigado, doutora Giovana, pela sua exposição, também muito concisa, com uma temática relevante e atual, e que realmente merece a nossa preocupação. Só temos um planeta. Se nós não cuidarmos da nossa casa comum, não temos plano B e nem plano C. Mas ainda há tempo. Muito obrigado, só tenho que agradecer pela sua participação e renovar o convite para que nos próximos eventos, nos próximos congressos, você também possa estar conosco, fazendo a sua contribuição com a sua participação. Muito obrigado. Eu que agradeço e sempre à disposição. Obrigada, professor. Sim, muito obrigado, uma boa noite e até breve. Bom, então, dando continuação, eu vou estar fazendo a passagem para a segunda fase do congresso de hoje. Falarei inicialmente em português e depois em inglês. Eu estou passando agora para a fase que é justamente do encerramento do primeiro dia do Congresso Mundial sobre a transformação dos Brics em direção a uma preponderância global, tensões e novos desafios. Foram 11 horas e 18 minutos de transmissão, onde mais de 90 palestrantes passaram aqui, dando a sua contribuição individual sobre uma temática que é de extrema importância, porque ela envolve o diálogo, a construção de pontes entre países, entre culturas, e sempre na busca de um bem-estar social, de uma qualidade, uma sadia qualidade de vida para todos. E esse é o objetivo do nosso congresso. Bom, também gostaria de ressaltar, e aqui os meus agradecimentos pelo apoio do reitor da Universidade de Itaúna, na pessoa do Dr. Faisal David Feirisheker, para que esse evento possa estar acontecendo, não somente no dia de hoje, 8 de setembro, mas também nós vamos ter o nosso segundo dia, que está marcado para o dia 15 de setembro, na semana que vem, na segunda-feira. E aqui também eu gostaria de dizer que essa reflexão, ela reflete a diversidade, e aqui se encontrou com palestrantes de língua inglesa, de língua portuguesa, de língua espanhola, né? E as riquezas das perspectivas que foram apontadas, que são essenciais para poder enfrentar os desafios dos tempos atuais. E com isso, eu apenas também faço aqui um pequeno agradecimento em língua inglesa for our speakers from the English language, and I would like, with a great honor and a profound gratitude, to thank you all for this day. As I said before, it was 10 hours of broadcasting the first day of the World Congress, the transformation of the Brics towards global preponderance, tensions, and new challenges. We had about 90 speakers, 14
institutions and universities participating, and speakers from 30 countries, from 30 different countries with different languages and different cultures. But the target of this Congress is just to give a space for dialogue, conversation, and find the best ways for a peaceful behavior and peaceful coexistence between the countries, the countries and the cultures. Well, also, I would like to invite you all for next weekend, for the next week, next Monday. It will be our second day of this World Congress. So you are all invited to listen on YouTube and to participate, to join as a professor, as a scholar, as a practitioner. Thank you all. I wish a very good night, very good morning, and till next week. Bye-bye.